Nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Cidadania Mulher. E a nossa convidada hoje é a cineasta e documentarista Suzana Lira. Olá, Suzana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso Cidadania Mulher. Obrigada a você, Roberta, pelo convite. Uma honra para mim poder estar contribuindo aqui com o conteúdo da TV Senado. Vamos começar contando um pouco, relembrando aí a sua trajetória, a sua formação foi em jornalismo, né? Como você chegou ao cinema e ao documentário? Na verdade, eu comecei fazendo faculdade de comunicação social e na faculdade um professor exibiu o documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, que contava a história, né, dos camponeses e um deles especialmente ameaçado de morte, está lutando pela reforma agrária. E era um híbrido de documentário e ficção, eu não entendia muito bem o que era aquilo que eu estava vendo, mas eu me apaixonei por aquele formato. E eu falei, um dia eu quero fazer isso da minha vida. Mas acabou que eu me formei em jornalismo, fui trabalhar com telejornalismo e depois eu fui... o mercado de documentários foi abrindo no Brasil e eu propus um documentário para um edital e assim a gente ganhou esse edital para fazer documentários. E eu estou há mais de 20 anos produzindo documentários no Brasil e principalmente com temas em que as mulheres são protagonistas. Eu acho que isso sempre foi um recorte, direitos humanos e questão de gênero feminino sempre foi uma tônica dominante do meu projeto de trabalho, né, de carreira, por achar que essas temáticas elas não eram tão abordadas no cinema. Então, desde então, eu já fiz mais de 20 longas-metragens e todos eles, basicamente, acho que tem 2 ou 3 que não são protagonizados por mulheres, mas a maioria absoluta. E aí você fala, né, sobre a mulher, sobre os espaços que precisam ser ocupados para a mulher. E da sua parte, aí por trás das câmeras, né, como mulher cineasta, né, também é difícil conseguir ocupar esse espaço? Olha, Roberta, bem difícil, né? Eu acho que já foi mais difícil do que é hoje. Eu falo isso, que eu abri uma empresa, eu abri uma produtora para que eu pudesse me chamar para trabalhar, porque se fosse esperar que as pessoas me chamassem, né? Os trabalhos mais difíceis normalmente eram passados para os homens, né? Você não vai viajar porque você tem filho pequeno. Eu tenho, na época, né, a minha filha cresceu junto com a minha carreira de trabalho, assim. Então, tinham sempre muitos obstáculos, assim. Fui vencendo um a outro. Hoje em dia, minha filha trabalha comigo e é muito lindo de ver esse fruto também que as minhas ausências, né? Porque isso, uma mãe que trabalha é sempre uma questão, né? Na época que minha filha era pequena, eu tive a ajuda da minha mãe para ajudá-la a criar. Mas tinha esses obstáculos, né, de não só ser mulher, mas também ter que conciliar a maternidade com a vida profissional. E a vida profissional no cinema ela é muito dura, de viagens, de muitas ausências, às vezes por muitos dias, até meses fora de casa. E isso foi sempre um desafio para mim, mas eu fui contornando ao longo desses anos. Aí já são praticamente 25 anos de carreira. E
vendo a minha filha hoje, né? Hoje mesmo a gente filmou de manhã, ela estava filmando e agora ela já está ocupando o lugar de fazer as entrevistas. Então é muito bonito também de ver formando outra mulher. Isso sempre é uma preocupação para mim. Não só como cineasta, assim, eu como diretora, quantas mulheres eu estou levando junto comigo também para ocupar esses espaços dentro do audiovisual, né? Porque era um mundo ainda muito masculino, né? Ontem a gente teve essa notícia maravilhosa que é a primeira vez na história uma mulher ganhou o Oscar de fotografia. E eu lembro que né, o Oscar tem 98 anos. Como é difícil para nós, mas a gente está conquistando esses espaços e eu não sou muito de reclamar, eu sou muito de fazer, né? E eu tenho visto melhora, sabe? São momentos em que eu estou sentindo que o audiovisual tem melhorado nesse aspecto. Ainda tem muito para a gente conquistar, mas eu acho que a gente está chegando lá. E você, como cineasta mulher, você vê uma outra história, suas lentes captam outra realidade? Qual é a diferença? Eu acho que assim, acho que a diferença ela é muito mais nos bastidores, né? Também. É óbvio que o olhar da mulher ela vai para questões que nos interessam mais, né? Quando eu estou filmando uma mulher, eu estou filmando né, as dificuldades que ela tem para se inserir no mercado de trabalho, os preconceitos que ela enfrenta, a misoginia, que é uma coisa estrutural no Brasil, o machismo, como ela está vivendo diante desses dilemas. Eu acho que o homem não tem esse olhar, né? Para ele é tão natural que as coisas sejam assim. O mundo foi feito para os homens, né? E está aí estabelecido dessa forma. Então, acho que o olhar da mulher tem esse diferencial da gente tocar em assuntos que talvez os homens não tocariam. E acho que isso faz diferença, porque as nossas pautas acabam sendo aprofundadas e abordadas quando você tem uma mulher na direção de fotografia, operando som, e na direção também, e produzindo, e apresentando um programa, como você está ali. Então, você sabe das dificuldades, né, que eu possa ter passado, porque provavelmente você também as passou. De um jeito ou de outro, de realidades diferentes, a gente tem essa sintonia por ter nascido do gênero feminino. Então, acho que isso faz a diferença. E principalmente no trabalho, né? Quando a gente vai compartilhar trabalho com mulheres mães, ou mulheres que estão passando situações de relacionamentos, a gente acaba sempre trocando muito, isso faz muita diferença. Eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, eu trabalho muito com homens também. Não sou essa diretora que quer toda a minha equipe de mulheres, eu acho que equilibrar essas forças é muito importante, mas eu me sinto muito bem e muito acolhida quando eu estou com as mulheres, né? Eu comento determinado assunto, elas sabem do que eu estou falando. Então, isso cria um ambiente agradável também. Então, não é só da maneira como você filma e o que você filma, mas também como você faz o seu trabalho no seu dia a dia, né? Os bastidores são muito importantes. E você fala muito, né, sobre memória, né? Qual é o papel, qual a importância assim, de se documentar a realidade, de fazer esse registro da memória? Eu acho que a memória ela é a base para o nosso futuro. Assim, eu acho que a gente, numa sociedade em que um país que não conhece a própria história, uma pessoa que não conhece a própria história, ela fica mais frágil para seguir, para construir sua própria jornada. Então, saber quem somos, que história nos trouxe até aqui, como país, como pessoa, acho que faz muita diferença, né? Recentemente, eu fiz um filme chamado Nada Sobre Meu Pai, que é sobre a minha história paterna que eu não conheço. E aí, acho que no filme a gente consegue abordar o que essa falta faz para a construção de uma pessoa. É óbvio que eu não me tornei uma pessoa inviável por não ter essa memória do meu pai, mas, obviamente, isso me fragiliza também de alguma forma. Então, eu trato a memória sempre como um elemento fundante do ser humano, que sem isso a gente não consegue ter forças para construir um futuro maduro. Então, quando você fala, né, da evolução, por exemplo, das mulheres, né, a gente tem que lembrar das que vieram primeiro, né? Acho que furaram bolhas, que enfrentaram obstáculos que eu e você não enfrentamos. Então, olhar para a história dessas mulheres me ajuda a construir a minha própria história. Assim como o país, quando olha para a sua memória, e construir filmes de memória, é isso, a gente documenta o estado das coisas. E esse estado das coisas é importante para a gente se entender como, né, como ser humano e como sociedade. Então, eu acho fundamental assim, a gente construir filmes e narrativas em que a memória seja protagonista para que a gente consiga construir futuros mais promissores e futuros mais construtivos também, porque acaba que a gente fica voltando atrás em algumas questões que a gente já podia ter evoluído. Então, quando você olha para o passado, fala, nós já passamos por isso, não precisamos passar por isso de novo. É mais ou menos assim que eu penso.
Ainda, né, dentro dessa temática, né, da memória, a gente teve, né, o filme brasileiro Agente Secreto, várias indicações ao Oscar, infelizmente dessa vez não deu, mas já está valendo, né, só indicação. Só que é um filme de ficção, né? Você é basicamente documentarista, mas eu vi que você também já se aventurou pela ficção, né? A ficção, às vezes, ela pode falar sobre a realidade, sobre a memória de uma outra forma que o documentário não chega lá? Eu acho que são narrativas diferentes. Eu acho que o documentário, ele tem uma profundidade de você lidar com a realidade, com os fatos, e a ficção é algo que você pode aprofundar outras questões, né? Muito mais lúdicas e às vezes mais fortes. Eu acho que a grande diferença para mim, Roberta, é o público. Infelizmente, a gente não tem uma cultura de se assistir muito documentário no cinema. O documentário não é um gênero popular, digamos assim, né? Então, quando você faz ficção, você alcança um público muito maior. Essa, para mim, é a diferença. Em relação à força da obra, se é documentário ou ficção, acho que tanto faz. Se você tem um público para assistir, eu acho que isso é fundamental para qualquer projeto. Você alcança seu objetivo, que é mostrar para as pessoas quem somos, né, e para onde estamos indo. Então, obviamente, a gente tem histórias, né, eu tanto Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar ano passado, quanto Agente Secreto. Eu mesma já fiz vários filmes sobre ditadura. Eu acho que são importantes a gente falar sobre esse período brasileiro, para que a gente não retorne, né? Independente da ideologia política que se vive, a gente não precisa voltar a algumas questões que a gente passou, né? De violência, de Estado, de prisão, de tortura. Enfim, são evoluções que nós vamos fazendo. Então, eu acho que o audiovisual, de forma geral, seja a ficção ou documentário, tem essa força. E eu fico muito feliz que esses dois filmes tenham ganhado essa relevância, porque eles falam desse assunto. Então, eu, como documentarista, me sinto contemplada por essas pautas que estão vindo, que bebem na fonte da realidade, né? Não são ficções completamente que fogem completamente da realidade, eles bebem na fonte da realidade para nos mostrar como era esse período. E eu acho isso muito rico. E acho que é um cinema muito saudável de se fazer também, porque tem um propósito para além do entretenimento, né? Para além da arte em si, você está contando a memória do seu país. Eu acho que isso tem muito valor. Com certeza. Eu vi que você estudou também psicanálise, né? Tem uma formação. Você aproveita isso também nos seus filmes? Você até citou esse filme mesmo sobre a história do seu pai, né? Assim, tem aí um aproveitamento aí dessa formação em psicanálise? Com certeza, Roberta. Uma coisa que eu sempre quis fazer na minha carreira, e acho que isso foi um diferencial para mim, é ter uma carreira, ter estudos acadêmicos que contemplassem temas que fugissem ao do cinema, né? Então, acaba que você, quando faz cinema, você aprende a técnica, você quer fazer um curso para aprimorar fotografia, arte. E eu sempre quis fazer outras coisas. Minha primeira formação acadêmica fora do cinema e da comunicação foi Direitos Humanos, de Direito Internacional. Isso foi fundamental, isso conseguiu pavimentar uma estrada para mim dentro do documentário, porque eu me senti mais segura para tocar em assuntos relacionados a direitos humanos e gênero, enfim. Depois fiz pós em filosofia. E, por fim, agora, recentemente, eu concluí o mestrado em psicanálise, que, para mim, na época, eu estava justamente fazendo meu filme Nada sobre meu pai, e eu precisava desse suporte. Não só uma supervisão psicanalítica para me acompanhar nesse trabalho, mas também de eu trazer uma base, né, para poder conseguir transmitir para o público aquilo que eu estava sentindo. Porque foi um desafio, né? Enquanto diretora, enquanto busca de uma pessoa pelo seu pai. Então, não foi fácil conciliar esses dois papéis. E certamente a psicanálise me ajudou muito. E eu sempre falo para estudantes de cinema façam outros cursos para complementar a sua trajetória, para complementar. Porque mais do que saber apontar uma câmera, você tem que saber o que você quer falar e como você quer falar. E esse conteúdo que você adquire fora dos cursos de cinema, os cursos técnicos, ele faz muita diferença, e eles fazem muita diferença na minha vida. Hoje em dia, quando eu entrevisto alguém, a qualidade dessa entrevista, dessa compreensão com quem eu estou falando e como eu estou falando faz muita diferença. E isso acaba dando um resultado um pouco melhor. Então, viva o estudo, e eu sempre estimulo as pessoas a estudarem. E eu sempre digo, né, se eu um dia não precisar mais trabalhar por algum motivo nobre, eu continuarei estudando.
Poxa, eu vou aproveitar então a deixa aqui, você falou de entrevista, eu aqui te entrevistando, quais então são as dicas para uma boa entrevista, para conseguir chegar lá mais no fundo? Eu acho, Roberta, que é fazer o que você fez. Você deu uma olhada ali na minha história e as suas perguntas manifestam um interesse verdadeiro na minha história também. Eu acho isso interessante. Eu acho que, basicamente, você tem que se informar sobre o que você vai falar e, quando você estiver diante da pessoa entrevistando, você realmente está interessado em conhecer melhor aquela pessoa. Porque, às vezes, as pessoas, né, decoram perguntas e ficam perguntando coisas que talvez, né, não haja uma interação real. E a pessoa que está sendo entrevistada sente isso. Quando é algo totalmente mecânico ou com algo que você está interagindo com alguém que está interessado em você, esse olho no olho. Eu acho que é isso. Acho que essa troca, ela não tem grandes, como eu digo, né? Não precisa sofisticar a qualidade das perguntas, a qualidade de como você está diante da pessoa, que tem que ser sincero e tem que ser um interesse realmente verdadeiro. Eu acho que isso faz muita diferença, as pessoas percebem isso. E você sente, assim, você já, né, fez filmes assim sobre temas muito sensíveis, né? Como você faz para a pessoa se sentir mais à vontade, se sentir acolhida, né? Para deixar você entrar naquele espaço assim tão delicado, né? O fato até mesmo de você ser mulher tem alguma diferença? Eu acho que tem, assim, os meus documentários, eles sempre tomam partido de alguma coisa, assim, eu nunca, por exemplo, estou entrevistando uma pessoa que foi torturada, eu não quero no mesmo filme entrevistar um torturador. Então eu entro naquela energia daquela pessoa e vou contar a história que aquela pessoa quer me contar. Eu não gosto de documentários, eu não gostaria de fazer um documentário onde eu entrevistasse você sobre um assunto, chamasse uma outra colega sua para falar alguma coisa oposta que você está falando e colocar você e essa pessoa em oposição dentro de um filme. Isso é uma coisa que eu jamais fiz. E eu acho que isso faz diferença também para quem tá, porque as pessoas sabem qual é o meu ponto de vista quando eu tô entrevistando a pessoa. Eu digo o que eu estou sentindo, né? Entrevistei, por exemplo, mães que perderam os filhos para a violência de Estado, né? Filhos que foram mortos por policiais. Que, sendo eles criminosos ou não, são filhos. E eu, enquanto mãe entrevistando, eu senti o que elas estavam sentindo. Independente do julgamento moral, né, e ético que possa vir a ter, no momento em que eu estou diante de uma mãe que perdeu um filho, eu estou diante de uma mãe que perdeu um filho. E esse não julgamento também, esse pré-julgamento, né, das pessoas, dos sentimentos das pessoas, acho que faz muita diferença também. Então, eu sempre me coloco no lugar de acolher aquilo que eu também poderia estar sentindo naquele lugar. Dificilmente você vai me ver fazendo um filme sobre algo que não tem absolutamente nada comigo, porque eu não conseguiria ter essa empatia e esse entendimento. Então, eu acabo versando, não à toa, os meus filmes, a maioria são protagonistas mulheres, a maioria também versa sobre direitos humanos, e mesmo quando eu faço ficção, as duas ficções que eu fiz, uma está na Netflix agora, se chama Salve Rosa, tá em primeiro lugar, ficou 2 semanas em primeiro lugar, agora está entre o top 10. Ela fala sobre abuso nas redes sociais, abuso infantil nas redes sociais, né? Pais que exploram os filhos para ganhar dinheiro nas redes sociais. O meu outro longa, que vai ser lançado daqui a pouco, vai falar sobre menstruação na adolescência. Então, os assuntos, eles versam também sobre os meus interesses como cidadã, sabe? O que eu gostaria, enquanto realizadora, enquanto cineasta, de estar falando para o mundo, de estar denunciando para o mundo de alguma forma. As séries de ficção que eu fiz, as 2 séries que eu dirigi, uma falava sobre crimes de ódio e a outra sobre feminicídio. Ou seja, eu tento escolher os meus trabalhos de forma que esses meus interesses reais estejam presentes, né? Para não deslocar completamente o assunto e eu ter que fazer um personagem para estar naquele lugar. Então, acho que a forma de eu estar mais verdadeira é fazendo as escolhas certas do trabalho que eu preciso fazer. Suzana, e o seu filme, Quando Elas Se Movimentam, foi realizado em parceria com a TV Senado, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse filme e como ele surgiu. Olha, isso foi uma grande honra e uma grande responsabilidade. Um dia a TV Senado me liga, me convidando para dirigir um projeto que falasse sobre os 200 anos do Senado. Primeiro, eu não me sentia capaz de tanta responsabilidade. E aí eu fui olhar para minha própria biografia, né, dos direitos humanos que eu estudei, do direito internacional, enfim.
das outras formações que eu tive, que versam sobre tudo que acontece, né, e aconteceu no Senado nos últimos 200 anos. E aí a gente chegou nesse formato de falar sobre essas leis que foram aprovadas dentro do Senado ao longo desses anos e o impacto que essas leis tiveram na vida de 3 mulheres brasileiras, negras, que é a base da pirâmide, né? E eu acho que o filme ele consegue traduzir através da biografia dessas 3 mulheres o quanto o que acontece dentro do Senado brasileiro é relevante, importante, e o quanto a gente precisa ter consciência de voto toda vez que a gente precisa votar, porque aquelas leis, elas favorecem partes de uma população que muitas vezes nem acha que tem esse direito. E acho, Roberta, que o grande mérito do filme é a gente contar para as pessoas que elas têm esse direito. E que política, ela existe no dia a dia, no cotidiano das pessoas, para aprimorar, para melhorar a vida das pessoas, né? Quando a gente conta a história da Angélica, por exemplo, que estava pagando uma faculdade particular porque não sabia que, enquanto quilombola, ela poderia entrar por uma política de cotas, a gente está libertando a família de uma pressão financeira muito grande e a gente está dando liberdade para uma jovem, que foi a primeira quilombola a estudar dentro do quilombo onde ela vivia. Isso é uma transformação. Depois dela, várias outras meninas foram estudar e estão hoje cursando a universidade, se formando em grandes cursos, como medicina, por exemplo. Então, acho que isso faz muita diferença. Então, esse filme ele tem uma responsabilidade muito grande, que é comunicar para o grande público o que acontece dentro do Senado de uma maneira muito humana, muito sensível e diretamente com a voz de quem recebe esses benefícios, né? E acho de uma poesia linda e acho de uma coragem enorme também a TV Senado topar uma linguagem muito mais cinematográfica do que informativa para a gente contar essas histórias. E aí, o filme foi exibido agora num horário nobre na Globo, né? Logo depois do BBB, o próprio grupo do Big Brother Brasil assistiu o filme, comentaram entre eles. E eu fiquei imaginando que aquele convite lá atrás que a TV Senado fez, a gente jamais imaginou que o filme fosse chegar tão longe. E que bênção, assim, ao mesmo tempo, porque que bom que chegou longe, que bom que muitos brasileiros, né? A audiência desse horário é de mais de 10 milhões de pessoas, então, assistindo um filme. E às vezes são tantos filmes de entretenimento e nada contra, né? Mas trazer um filme que conte para as pessoas que elas têm direitos, que elas podem acessar esses direitos, que elas podem mudar de vida, que elas não precisam ficar restritas à sua classe social, ao seu território, né? Que existem políticos que trabalham para votar em leis para beneficiar, para melhorar a vida dos brasileiros. É uma honra, assim, enorme e eu estou muito feliz com esse projeto, de verdade. Ah, que legal, com certeza, né? Às vezes não basta apenas você ter o direito, você tem que saber que você tem esse direito, né? Suzana, e você como cineasta, você já teve, assim, algum retorno de espectadores, do público e tal, de como os seus filmes, como o cinema mudou a vida delas? Ai, Roberta, assim, eu não sou muito favorável ao excesso de redes sociais, mas as redes sociais permitem que o público entre em contato com a gente diretamente após assistir um filme e contar a sua experiência. E ainda bem que existe para esse propósito também. Eu recebo depoimentos e testemunhos de várias pessoas que assistem o filme e falam, por causa desse filme, eu fiz filmes sobre mulheres com HIV, sobre suicídio, sobre mães que perderam filhos, sobre direitos. Não, e eu vi de uma pessoa que mora num lugar que eu jamais pisei, dizendo, olha, assisti o filme hoje na Globo e agora eu sei que eu posso estudar, eu sei que eu não preciso do dinheiro, eu preciso só da minha vontade, eu preciso, se eu estudar, eu consigo chegar lá. São informações que às vezes a gente acha muito básica, mas que não são de fato. Então, acho que descer esses degraus, né, que às vezes a gente entra num esquema de, não, do cinema que eu faço, eu acho que o cinema que a gente faz, ele deve atingir o maior número de pessoas possível. E se esse cinema tem um propósito, que é ajudar as pessoas, melhor ainda. Então, eu estou recebendo inúmeros. Esse final de semana também a gente teve o filme exibido em mais de 20 emissoras de televisão. Então, é uma repercussão enorme. Então, as minhas redes sociais, não tem um momento que eu não olhe e que não tenha um depoimento de alguém me agradecendo, querendo conhecer os personagens do filme. Realmente, assim, é incrível poder ter esse contato direto com o público através das redes sociais. Ah, que legal. E, Suzana, e o futuro, agora, 2026? Já tem algum outro projeto? Já está em andamento ou já está em pensamento? O que vem por aí?
Oi. Não, o futuro é o seguinte, tem novo projeto com a TV Senado, a gente já está preparando um novo projeto, que eu espero que seja tão importante, tão maravilhoso quanto foi quando elas se movimentam. Tem um filme de ficção que vai estrear em setembro, que é sobre jovens, adolescentes em menstruação. Tem uma série que eu dirigi sobre a Marília Mendonça, que também deve estrear no final desse ano. Olha, que legal, bastante coisa pela frente, então. Suzana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Cidadania Mulher e boa sorte. Obrigada a vocês, Roberta. Obrigada a todos aí. Um abraço. Um abraço e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Um rabino não tem maiores atribuições do que outro membro de sua congregação. É sim uma pessoa, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, com maior conhecimento. E, portanto, é alguém que tem essa capacidade de poder transmitir, de poder ensinar. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa à TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. A nossa clínica é uma clínica particular, a capacidade da casa é uma capacidade baixa para 20 idosos. Hoje nós estamos com 17. Aqui é meu autorretrato que eu fiz, papel canção e o grafite 6B, lápis 6B. Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço.
eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o Feminicídio. Brasil contra o Feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 9 de abril. O Senado Notícias está no ar. Novas regras para o seguro defeso foram aprovadas nesta quarta-feira pelos senadores. O texto da medida provisória retorna para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram a medida provisória que reformula as regras de concessão do seguro-defeso para pescadores artesanais. Seguro-defeso é o seguro-desemprego pago durante o período de proibição da pesca para pescadores artesanais. Entre as principais mudanças estão registro biométrico obrigatório e inscrição do pescador no CAD único, com prazo de 180 dias após a publicação da lei para regularização. Residir em município abrangido ou vizinho à área de defeso. O prazo de comprovação de venda de pescado cai de 12 meses para no mínimo 6. A concessão e manutenção do benefício ficam condicionados à entrega periódica do relatório anual de exercício da atividade pesqueira. A punição por fraude passa a alcançar todos os responsáveis, não apenas quem fornecia atestados falsos. O prazo de suspensão da atividade sobe de 2 para 5 anos, com cancelamento do registro e impedimento de requerer o benefício por igual período. No caso de reincidência, vale o dobro do prazo. Entidades que colaborarem com fraudes ficam impedidas de celebrar parcerias. E pescadores artesanais, suas associações e cooperativas passam a ter acesso ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, nas mesmas condições dos beneficiários da reforma agrária. O governo do PT disse, olha, nós queremos ter o controle sobre essa situação, nós queremos evitar os furos, queremos evitar os ralos, queremos evitar a corrupção, porque a CGU identificou os problemas. Aí o relatório vem na contramão. O relatório vem no sentido de facilitar o roubo. Não é verdade que aqui se afrouxa qualquer questão, muito pelo contrário. Quem cometeu problema no seguro-defeso, quem cometeu indício de fraude, quem cometeu a fraude, que antes tinha 3 anos de punição, passa a 5. Passa a 5 anos, é mais punição, inclusive. As entidades, elas são chamadas a colaborar com o governo. Os senadores aprovaram ainda a indicação de diplomatas para chefiarem embaixadas brasileiras na Coreia do Sul, Jamaica, Togo, Barbados e Namíbia. O presidente do Senado anunciou nesta quarta-feira em plenário que pretende convocar sessão do Congresso Nacional para votar vetos. Um deles é ao projeto da dosimetria, que reduz penas dos condenados por envolvimento nos atos do 8 de janeiro em Brasília. Eu estou, ao longo dos últimos dias, construindo com o presidente Hugo Mota uma sessão do Congresso Nacional com a pauta que será estabelecida com a prerrogativa da presidência do Congresso Nacional.
se temos 2 vetos para apreciar, se temos PLNs para apreciar, se temos 3, 4 ou 5 matérias para serem deliberadas. Eu quero esclarecer que se a pauta vai ser de um item ou de todos os itens pendentes de deliberação, esta pauta e esta agenda cabe única e exclusivamente ao presidente do Senado. E eu vou exercer esta prerrogativa conferida pela Constituição. E o meu desejo é o mais rápido possível nós fazermos uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos um assunto relevantíssimo e que carece da deliberação do Congresso, que é o veto ou a manutenção do veto do projeto de lei da dosimetria votada no Congresso Nacional. O setor agropecuário brasileiro vem sofrendo impactos das guerras do exterior por causa da importação de insumos. Uma solução foi discutida nesta quarta-feira no Senado com o ministro da Fazenda, Dário Durigan. Passamos, senador Chico Rodrigues, quase 2 horas em reunião com o ministro da Fazenda do Brasil, que a convite dos senadores e das senadoras compareceu ao Senado Federal, à Casa da Federação, para discutir esse assunto importantíssimo que a todo instante nós estamos sendo cobrados em relação à dívida dos produtores, a situação que os produtores brasileiros estão vivendo em relação à guerra, a questão dos problemas dos insumos que estão vindo, e a maioria deles são importados de outros países que estão em conflito, como a Rússia e a Ucrânia, na questão dos fertilizantes e dos adubos também. Pude apresentar do meu lado o acompanhamento e as respostas que, enquanto Ministério da Fazenda, enquanto Governo Federal, a gente foi oferecendo desde 2023, passando pela ajuda Rio Grande do Sul em 24, a medida provisória de setembro do ano passado, em que a gente disponibilizou uma linha de crédito, e ouvi das deficiências operacionais e dos problemas que essa linha teve, e nos comprometemos prontamente, com a liderança da senadora Tereza e do senador Renan, a 6 mãos aqui, providenciar uma resposta nesse momento em que nós estamos preocupados com o endividamento do país, seja das famílias, seja das pequenas empresas, mas também do setor agro, do setor agropecuário brasileiro. O presidente Davi pediu para que a gente não avançasse sem o diálogo, portanto a gente vai cumprir a etapa do diálogo, para que em seguida o senador Renan, a senadora Tereza, junto com o senador Jacques Wagner, apresentem uma proposta ao Congresso, ao Senado Federal. Hoje nós temos juros altos, nós temos preço baixo das commodities, nós temos a guerra que está aumentando os custos de produção do fertilizante, nós temos o problema dos defensivos com a China, que ela tem bloqueado a entrada. Enfim, nós temos uma tempestade perfeita. O grupo de trabalho já está sendo formado e a gente espera que nas próximas semanas a gente possa chegar a uma conclusão, votar na CAI e depois vir para o plenário. Em depoimento à CPI do crime organizado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que não conversou com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o Banco Master. Galípolo defendeu a aprovação da autonomia orçamentária do Banco Central como reforço no combate à lavagem de dinheiro. Gabriel Galípolo falou à CPI como convidado. Ele assumiu a presidência do Banco Central em janeiro de 2025, quando já eram públicos os problemas de liquidez do Banco Master. Galípolo disse que causou estranheza o fato do Master estar se desfazendo de ativos novos, o que não é comum. Os ativos que estavam ali no balanço do Master, que estavam sendo vendidos para fazer liquidez, eram carteiras novas, não eram carteiras já existentes. É normal você vender um ativo que você já tem. Agora, você comprar e constituir um ativo novo, depois vendê-lo para fazer liquidez, é algo meio como você perguntar para alguém: por que você está comprando o carro? Porque eu estou precisando de dinheiro, comprei um carro para depois vendê-lo. É pouco usual. O presidente do Banco Central defendeu o sigilo de 8 anos para as informações sobre a liquidação do Banco Master, uma determinação de 2018. Essa regra é ruim, essa regra não é boa, essa regra é inadequada. Quando uma regra é inadequada, a gente deve desobedecê-la? Não. 2 erros não vão fazer um acerto.
né? Se você entende isso, que tem algum problema com a regra, que se debata da maneira mais clara e republicana a regra, que quem tem o poder para fazer a mudança da regra, faça a mudança da regra, mas em especial no caso em questão, no caso do Banco Master, a gente entende dentro do Banco Central que é fundamental que seja seguido o rito mais estrito possível. Gabriel Galípolo confirmou que participou de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, vários ministros e Daniel Vorcaro em dezembro de 2025. Os acionistas do Master relatavam sempre uma história de que eles estavam sendo perseguidos pelo mercado financeiro e que a dificuldade deles conseguirem fazer captação era justamente essa persecução que existiria do mercado financeiro em função da concorrência que eles estariam gerando com o mercado, algo que não era muito aderente, dado o próprio tamanho do banco. O banco não era um banco que tinha tamanho para isso. Foi exatamente a resposta que o presidente Lula deu ao momento. Assim, olha, o Galípolo vai assumir daqui um mês o Banco Central, esse é um tema que não cabe à Presidência da República, cabe ao Banco Central, e lá dentro do Banco Central eu tenho certeza que você vai ser tratado da maneira técnica e a análise vai ser técnica. Questionado, Galípolo disse que nunca conversou sobre o Banco Master nem com o ex-governador Ibanez Rocha e nem com o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, as reuniões que teve com ministros do STF foram para tratar da Magnitsky. Por conta do sigilo, ele não respondeu se tratou com os ministros sobre movimentações bancárias. Eu tenho acesso ao sigilo dos ministros a partir da conversa com eles e com os familiares. E aí eu tenho o dever fiduciário por zelar por esse sigilo. Então, as informações que eu possa ter tido do ministro, de esse ministro ou qualquer outro ministro, eu tenho a obrigação fiduciária de zelar por isso. Gabriel Galípolo defendeu a aprovação da PEC da autonomia do Banco Central, que poderia reforçar a capacidade do banco de melhorar a infraestrutura de segurança. A autonomia do Banco Central, entendido como a questão orçamentária e de que eu possa ter o devido instrumento legal para contratar as pessoas, para ter investimentos em tecnologia para que a gente possa fazer isso. A CPI do crime organizado também ouviria nessa quarta o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas ele não compareceu. Campos Neto se baseou em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que tornou facultativo o comparecimento. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que proíbe a aposentadoria compulsória para funcionários públicos que cometem falta grave, como ocorre hoje com magistrados. O texto é de autoria do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. A PEC altera a Constituição e se aplica a representantes do Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. O texto proíbe a aposentadoria como forma de punição, mas prevê a perda do cargo em casos de falta grave e o afastamento do servidor sem o recebimento de salário até a decisão final da Justiça. Vai atender hoje um objetivo básico da sociedade brasileira, que é acabar com o que eu chamaria de imoralidade. Uma emenda do Postinho foi muito importante. Enquanto se espera esta decisão, que também na conversa nós estabelecemos um prazo de 30 dias para esta ação realmente ser iniciada, nesse período, a gente tem, de fato, o afastamento desse juiz com a suspensão dos proventos, dos salários. O senador Sérgio Moro ressaltou a importância de que o texto garanta a independência e a autonomia dos juízes. Um juiz que comete uma mera infração disciplinar, sei lá, desídia no trabalho, aí ele perde o cargo e perde também a aposentadoria, mas ele contribuiu. Hoje, o regime da aposentadoria é contributivo. Não faz sentido que ele perca o benefício nessas circunstâncias. Sequer o servidor público da União, o estatutário, perde quando ele é demitido. Não estamos querendo defender o mau juiz. Não estamos querendo defender o juiz criminoso, que, aliás, é uma absoluta minoria dentro da magistratura. Nós queremos, sim, garantir que o juiz independente tenha condições de exercer o seu trabalho com as garantias necessárias ao exercício da profissão. Alguns senadores reclamaram da inclusão dos militares no texto da proposta de emenda à Constituição. Quando o militar, seja por conduta imprópria dentro da sua carreira normal,
ou seja, porque cometeu um crime, ele é julgado por esse tribunal e considerado indigno para pertencer à força a qual ele presta seu serviço. A partir daí, ele é expulso e, como ele contribui para um sistema de pensões, a sua família passa a receber essa pensão proporcional ao tempo de serviço que esse cidadão, que esse militar teve. E ele está afastado, não recebe nada e não tem mais nada a ver com isso. Há uma falta de razoabilidade porque está se punindo também a esposa e os filhos desse militar por as eventuais faltas que ele cometeu. Minha condenação veemente ao texto apresentado que amplia o escopo para atingir aquilo que não é objeto dessa emenda constitucional, a questão dos militares. Foi aprovada uma emenda apresentada pelo senador Hamilton Mourão que retira do texto trechos que poderiam atingir as regras específicas dos militares. A mudança evita alterações em pontos relacionados à pensão militar, mantendo o benefício destinado aos dependentes. A PEC segue para a votação no plenário do Senado. Na mesma reunião, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou outra proposta de emenda à Constituição. Essa determina a jornada de 36 horas semanais para profissionais de enfermagem. A proposta de emenda à Constituição estabelece que enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras passem a ter uma jornada máxima de 36 horas por semana, mantendo o piso salarial já previsto em lei. O texto também garante que o reajuste anual do piso não seja inferior à inflação. A autora da PEC, senadora Elisiane Gama, argumenta que a medida reconhece o desgaste da profissão, marcada por jornadas intensas e exposição a riscos. E lembrou que, inicialmente, a proposta previa uma jornada de 30 horas semanais, mas que 36 foi um consenso. A PEC 19 originalmente é 30 horas, mas aí então conversamos com todos os pares e todo mundo, a Elisiane, o ideal é 30 horas. O ideal é 30 horas, mas nós não vamos conseguir chegar lá. Vamos sentar e vamos conversar. Vamos juntar todo mundo e ver o Fórum da Enfermagem do Brasil, ver o COFEM, vem todos os órgãos colegiados do Brasil, sentaram juntamente conosco, e aí eu quero cumprimentar o presidente da CCJ, senador Otton Alencar, que a sua atitude, senador Otton, é histórica e foi vital para esse ganho no Brasil que nós vamos aprovar hoje aqui. A proposta recebeu o apoio dos senadores que pediram perdão aos enfermeiros pela demora em aprovar a redução da jornada. Que esse assunto desde 2022 estava para ser resolvido. Essas pessoas cuidam de nós, essas pessoas cuidam dos nossos pais, essas pessoas cuidam da nossa população. São as que menos recebem, as que mais trabalham, que se expõem a risco, a vírus, a bactéria, a dejetos, e que cuidam das pessoas com carinho, com amor, com dedicação de sua vida, que às vezes não podem nem dedicar-se a seus filhos. Também pedir desculpas, porque a intenção do Congresso foi e é atender. Houve esse atropelamento judicial, no entendimento que vai até de encontro a outros entendimentos relacionados a penduricalhos. O mesmo metro que mede penduricalhos inverteu a métrica neste caso. Eu sou enfermeira, especialista em obstetrícia, especialista em educação, especialista em estratégia de saúde da família e vivi e vivencio todos os dias a realidade desses profissionais. Trabalhei em maternidade, postos de saúde, hospitais, policlínicas e sala de aula. Então, eu sei o que é ser um profissional da enfermagem e sou muito orgulhosa por isso. O relator da proposta, senador Fabiano Contarato, lembrou dos profissionais que morreram durante a pandemia e declamou uma poesia em homenagem a eles. Em homenagem a todas as vítimas da Covid, a todos os enfermeiros técnicos de enfermagem, eu ouso dizer o que o poeta inglês disse: parem os relógios, cortem os telefones, impeçam o cão de latir, silenciem o piano e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos aviões escrevendo no céu a mensagem: eles estão mortos. Ponham laços nos pescoços brancos dos pombos, usem as polícias luvas pretas de algodão.
Eles eram meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste, minha semana de trabalho, meu domingo de descanso, meu meio-dia, minha meia-noite, minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno, enganei-me. As estrelas são indesejadas agora, dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram o parque, pois nada mais tem sentido. A Comissão de Direitos Humanos aprovou ontem projeto que inclui como circunstância agravante a prática de crime na presença de crianças ou adolescentes. O texto segue para a votação terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei aprovado na comissão altera o Código Penal e a Lei de Drogas para incluir a prática de crimes na presença de crianças e adolescentes como agravante, ainda que não sejam vítimas diretas. A proposta busca dar proteção especial a menores de idade diante de situações de violência e tráfico de drogas. Cada criança exposta à prática de um crime carrega consigo marcas que repercutem profundamente na formação da sua personalidade, na sua visão de mundo e no seu futuro como cidadão. A justificativa do projeto defende que crianças e adolescentes que presenciam crimes podem naturalizar a violência, o que gera insegurança e compromete o seu desenvolvimento saudável. Quantas crianças com traumas para a vida inteira porque presenciaram um crime. E tem sido muito constante a violência contra a mulher ser cometida na presença de criança. Não tem que ser cometida em lugar nenhum. Mas 80% da violência contra a mulher tem uma vítima secundária. É a criança. Ou a criança também sofre a violência física, ou às vezes é assassinada junto com a mãe. Mas quando ela não sofre a violência física, ela presencia. É uma violência para o resto da vida. Mais do que isso, a prática de crime na presença de crianças e adolescentes possui um perigo efetivo, pedagógico, negativo, transforma o ilícito em referência, banaliza a violência e pode moldar comportamentos, valores e percepções, criando uma familiaridade precoce com a criminalidade. Projetos com foco na prevenção da saúde da mulher e no combate à disseminação de informações falsas sobre vacinas foram analisados na Comissão de Assuntos Sociais. Doenças crônicas não contagiosas que acometem as mulheres devem ser objeto de avaliação médica completa e periódica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Um projeto nesse sentido foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. É preciso utilizar estratégias de promoção da saúde, rastreamento e acompanhamento periódico para o manejo das DCNTs, que têm melhor prognóstico quando identificadas em estágios iniciais. O relatório da senadora Mara Gabrilli acrescentou à proposta da Câmara dos Deputados 2 emendas de redação. Isso aqui fica na saúde primária, a saúde básica, que é quem faz a prevenção, é quem vacina, é quem faz o preventivo, é quem cuida do hipertenso, do diabético e assim por diante. Então, é uma saúde primária que eu venho mostrando isso para os gestores municipais, que ou eles organizam a saúde primária ou eles podem colocar uma UPA em cada esquina, não vai dar vencimento, é ou não é, presidente? O parecer favorável da comissão será encaminhado ao plenário do Senado. Um outro projeto incluído na pauta tipifica como crime a disseminação de informações falsas sobre vacinas. A proposição acrescenta o artigo 268-A ao Código Penal, que aplica a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa a quem divulgar ou propalar qualquer meio ou forma informações falsas ou sem comprovação científica sobre vacinas. O relatório da senadora Soraya Tronic foi favorável à proposta do senador Jorge Cajuru. No entanto, não houve unanimidade por parte dos parlamentares. Estamos diante, senhor presidente, de um projeto que, à primeira vista, parece bem intencionado. Combater
ter desinformação sobre vacinas. Mas, senhor presidente, ao analisarmos com responsabilidade jurídica e institucional, percebemos um problema grave. O que se propõe é a criação de mais um tipo penal específico para punir divulgações de informações falsas, mas apenas sobre vacinas. E eu pergunto, por que apenas sobre vacinas? Esse movimento anti-vacina é um movimento mundial. Nos países desenvolvidos da Europa, tem muita gente contra a vacina. Mas eu acho que isso é um direito, é uma discricionariedade humana. Quer dizer, você usar a vacina ou não é um problema pessoal seu. Ninguém é obrigado. Aliás, vacinar não é uma obrigação. E uma das formas de prevenção mais eficaz, mais efetiva, é a vacinação, é a imunização em massa. Eu tenho 57 anos. A minha geração, quem tem 60 anos, quem tem 62 anos, sabe o que é conviver com colegas em sala de aula vítimas da paralisia infantil. As minhas filhas e os meus amigos mais jovens não sabem o que é ter um colega deficiente em sala de aula. Sabe por quê? Porque tivemos a vacinação em massa contra a poliomielite. Eu sou médica e digo o seguinte: a medicina é praticar a ciência. Vacina, gente, é quem mais salvou, quem mais prorrogou a vida média do povo no mundo. Com o pedido de vista, a votação do relatório acontecerá numa próxima sessão da CAS. A Comissão de Relações Exteriores fez, nesta quarta-feira, uma audiência pública para debater a internacionalização da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, considerada estratégica para o Estado brasileiro. Segundo os participantes, a Fiocruz já é uma referência mundial. E durante o debate foi destacado o papel da instituição para a saúde pública e o desenvolvimento científico do país. Primeiro, eu acho que preciso qualificar aqui o papel da Fiocruz, uma instituição que se coloca como instituição estratégica do Estado brasileiro, para saúde, ciência, tecnologia e inovação, e que reúne, senhor senador e demais, um conjunto de atividades que a faz singular, e tem trabalhado muito por uma preparação para novas emergências sanitárias e por um equilíbrio maior no acesso a produtos para a saúde. A instituição possui cerca de 210 instrumentos de cooperação internacional. A estratégia é ampliar essas conexões em fóruns como o G20, o G7 e entre países do BRICS e do Mercosul. A Agência Brasileira de Cooperação destacou que a expertise brasileira na área da saúde é parâmetro para outros países. Que nós funcionamos exclusivamente sob demanda. O Brasil não oferece soluções, porque o Brasil não identifica problemas. O Brasil trabalha junto com os que nos procuram para dizer que tem problemas e que gostariam de resolver os problemas conosco. E isso é o que nos distingue, não sou eu que estou dizendo, são os nossos parceiros no Sul Global que nos distinguem. E que nos distingue, inclusive, porque a qualidade da expertise brasileira em todos os campos, e nós trabalhamos em 47 temas diferentes. Saúde é um deles, importantíssimo, mas nós temos, por exemplo, soberania, segurança alimentar e nutricional, nós temos educação desde a educação básica até a pós-graduação. A previsão é que o Poder Executivo encaminhe um projeto de lei para alterar o estatuto da Fundação. A mudança visa flexibilizar a gestão e permitir que a Fiocruz seja mais competitiva no desenvolvimento tecnológico fora do Brasil. É muito provável que chegue a essa casa um projeto de lei encaminhado pelo Executivo que altera o estatuto da Fiocruz, lhe concedendo maiores flexibilidades, não apenas para atuar no exterior, mas para que a gente tenha maior competitividade no campo da produção, do desenvolvimento tecnológico, da gestão dos nossos hospitais e, principalmente, para assumir uma tarefa que nos foi colocada pelo governo brasileiro, da Fiocruz sediar um centro de emergências e preparação para pandemias.
Já a representante do Ministério da Saúde defendeu que a presença internacional da Fiocruz garante a soberania do país. Ela é um patrimônio brasileiro reconhecido internacionalmente por sua atuação na defesa da vida e do direito universal à saúde. Com suas ações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde, exerce papel estratégico na garantia da soberania nacional nessa área. Quando a gente fala em internacionalização, é muito comum que venha junto o discurso da soberania. E, nesse caso, a internacionalização da Fiocruz só vem contribuir para a soberania brasileira, em particular a soberania sanitária brasileira, e também a redução da dependência de outros países. A audiência pública reforçou a importância da Fiocruz, não apenas para o Sistema Único de Saúde, mas também como um instrumento estratégico do Brasil no cenário internacional. A expectativa é que a iniciativa contribua para ampliar políticas públicas voltadas à internacionalização da ciência e da saúde. E uma sessão solene no Congresso marcou ontem a celebração do Dia Nacional da Saúde. O Dia Nacional da Saúde, comemorado em 7 de abril, foi criado para conscientizar as pessoas sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis e dos cuidados com o bem-estar físico e mental. A data foi celebrada em uma sessão solene no Congresso Nacional. Essa data não é apenas celebração, é compromisso. Compromisso com a vida, compromisso com a dignidade, compromisso com cada brasileira e cada brasileiro que defende todos os dias uma saúde pública presente, eficiente e humana. Durante a sessão foi lançado o Vadmecum da Saúde 2026, ferramenta que reúne normas essenciais para a gestão e implementação de políticas públicas nessa área. O lançamento do Vadmecum de Saúde 2026 representa um avanço concreto ao reunir e sistematizar o arcabouço normativo do SUS, contribuindo para maior segurança jurídica, melhor tomada de decisão e fortalecimento da gestão pública. Ao facilitar o acesso aos conteúdos atualizados das normas sanitárias infralegais, essa obra também contribui para a tomada de decisões mais seguras e juridicamente fundamentadas. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, é um marco para a saúde no Brasil e sua importância foi destacada durante a sessão. O Sistema Único de Saúde, uma das mais ambiciosas e transformadoras políticas públicas já construídas no Brasil. O SUS materializa em escala nacional o ideal de saúde para todos. Um sistema que já deu prova de resiliência no enfrentamento à pandemia, mas também que pode e deve avançar nas suas fronteiras, melhorando a assistência ofertada à população brasileira. A profissão de doula passa a ser reconhecida oficialmente a partir de hoje. Doula é a profissional que oferece apoio físico, emocional e informações à mulher nos momentos finais da gravidez, em especial durante o parto e no pós-parto. Para exercê-la, é preciso ter o ensino médio e ter feito o curso de qualificação profissional na área. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E para encerrar, vamos ver o que está previsto para esta quinta-feira. 2 reuniões de comissões e sessão especial no plenário. Confira a agenda. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública prevista para discutir a empregabilidade de pessoas com transtorno do espectro autista, obstáculos à inclusão no mercado de trabalho e a necessidade de aperfeiçoar políticas públicas, incentivos e boas práticas no setor público e na sociedade. Também às 10, a Comissão Temporária para a Elaboração do Novo Código Civil tem audiência pública marcada para discutir os temas relativos ao direito de família e ao direito das sucessões. E logo mais às 2 da tarde, uma sessão especial no plenário do Senado está prevista para celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione. Localizado em Araguaína, Tocantins, a Casa de Saúde é uma referência em cardiologia, obstetrícia e acompanhamento neonatal. O hospital é mantido pelos missionários orionitas, uma ordem da Igreja Católica, e tem convênio com o SUS.
nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A sexta reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação Informática do Senado Federal, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Aprovação de ata. Antes de iniciar nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas da 3ª, 4ª e 5ª reuniões da comissão. As senhoras senadoras e os senadores que concordam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presidência comunica o recebimento para conhecimento do Senado Federal, nos termos do artigo 5º do artigo 222 da Constituição Federal, dos seguintes comunicados de alteração de controle societário, número 51 a 80 de 2025, das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, de sons e imagens. Os referidos expedientes serão publicados na página da CCT pelo prazo de 15 dias para manifestação de interesse dos senadores e senadoras e de membros, a fim de que as matérias sejam analisadas pela comissão conforme a instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12 de 2019. A presidência comunica o arquivamento do aviso do Tribunal de Contas da União, número 129 GP-TCU, e dos comunicados de alteração de controle societário 33 a 42 de 2024 e de 1 a 20 de 2025 das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens lidos na 4ª reunião da comissão, realizado no dia 18 de março do corrente, sem que tenha havido manifestação de senador ou membro da CCT para análise das matérias por este colegiado, conforme a instrução normativa da Secretaria da Mesa, número 12 de 2019. Informo que a presente reunião se destina à apreciação de matérias. Os itens 1 a 2 e de 26 a 34 serão votados pelo processo simbólico. O item 3 e o 25 terminativo serão votados nominalmente em bloco com a abertura do painel eletrônico.
Muito bem. Há uma inversão de pauta aqui. Vamos fazer a leitura, em primeiro lugar, do item 2 da pauta. O relator é o senador Sérgio Petecão. Para a leitura do seu relatório, concedo a palavra ao excelentíssimo senador Sérgio Petecão para a leitura do PL 4132/2025. Senador Confúcio, primeiro lhe agradecer aí pela sua gentileza de fazer esta inversão de pauta e vamos à leitura aqui do nosso relatório. Da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação Informática sobre o projeto de lei número 4132/2025 do senador Jacques Wagner, que dispõe sobre a Política Nacional de Transformação Digital na Agricultura. Relatório. Vem o exame desta Comissão de Tecnologia e Inovação, CCT, projeto de lei 4132/2025, que é de autoria do senador Jacques Wagner, como foi dito, que institui a Política Nacional de Transformação Digital da Agricultura, para promover a modernização, a tecnologia e a inovação ao setor agropecuário, com ênfase na ampliação da conectividade rural, na capacitação digital, no estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação e na disseminação de soluções tecnológicas aplicado à produção agrícola. A proposição estrutura um marco nacional para o tema definido. O tema definido conceitos relevantes como agricultura digital, transformação digital, conectividade rural e laboratório de inovação agropecuária. O projeto anuncia princípios que norteiam a política pública, entre os quais se destacam a sustentabilidade, a inclusão digital e social, a inovação e a cooperação federativa, bem como preocupações com o uso ético e seguro das tecnologias e a proteção de dados e a segurança da informação e de sistemas. No plano dos objetivos, a iniciativa busca democratizar a conectividade rural, promover capacitação digital e a difusão tecnológica, incentivar as pesquisas, o desenvolvimento e a inovação, apoiar modelos de negócios e ecossistemas de inovação, fortalecer a governança e o uso de dados em recursos naturais para subsidiar pesquisas e políticas públicas, promover a rastreabilidade e certificação digitais e apoiar a transição ecológica por meio de tecnologias digitais. Senhor presidente, se eu me permite, eu gostaria de ir direto aqui já ao nosso... Pode ir direto ao voto já? Então, vou direto ao voto, tá, presidente? Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 4132 de 2025, com as seguintes emendas. Número 1 a 2, de 4 a 6, de 8 a 10, lá na CMA, e com acolhimento das emendas 3 e 7, na CMA também, na forma da seguinte emenda que ora apresento. Emenda na CCT, desse ao inciso 14º do artigo 4º do projeto de lei
4132 de 2025, a seguinte redação: artigo 4º. Apoiar a transição ecológica, mineral e energética de sistemas alimentares e o aprimoramento da eficiência e a resiliência desse sistema, visando a gestão inteligente dos recursos naturais por meio do uso de tecnologias digitais voltadas à regeneração de ecossistemas e a soberania e segurança alimentar e a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Lido, senhor presidente. Está lido o relatório, está em discussão. Qualquer senador ou senadora que queira discutir o presente projeto, a palavra será concedida. Bem, eu concordo com o projeto é moderno, bonito, e ele é inovador porque pode, inclusive, a prestação de assistência técnica à distância, com tecnologia rural. Acho que o projeto é bacana, é maravilhoso, oportuno, muito bem feito. Minha posição é favorável. Não tendo mais nenhum senador que queira discutir, vamos para a votação simbólica. Bem, em votação, senadoras e os senadores presentes, ou mesmo à distância, remotos, que aprovam o relatório, permaneçam como se encontram. Como não há nenhuma manifestação em contrário, a matéria será aprovada, o relatório. A matéria será encaminhada à Comissão de Agricultura, Reforma Agrária, para decisão terminativa. Vamos dar continuidade. Projeto de lei número 754, 2023. A relatora é a senadora Damares Alves, a quem eu concedo a palavra para a leitura do seu relatório. Bom dia, presidente. Eu peço permissão para ir direto à análise. Presidente, a proposição tem como núcleo normativo a determinação de que, no tempo destinado à retransmissão do programa A Voz do Brasil, o programa mais amado que nós temos no Brasil, seja reservado 1 minuto para a divulgação de informações sobre o serviço das redes de enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres, dentro do tempo reservado à Câmara dos Deputados. Importante observar que não se amplia a duração total do programa, nem se altera a distribuição de tempo entre os poderes da República, tão somente usar o tempo que já é da Câmara. Trata-se de medida de natureza essencialmente informacional e de baixo custo operacional, mas com elevado potencial de impacto, por 3 razões. Primeira, presidente, a veiculação sistemática em programa de grande capilaridade territorial de informações sobre serviço de enfrentamento e prevenção de violência contra as mulheres, como o Ligue 180, contribui para reduzir a subnotificação nos casos de violência. E as pessoas vão decorar este número. Segundo, a Voz do Brasil conserva, presidente, relevância singular no ecossistema de comunicação brasileiro. Apesar da expansão da internet e das redes sociais, o rádio permanece como principal meio de informação para parcelas expressivas da população brasileira. E terceiro, presidente, conforme já salientado lá na CDH, porque ele passou com louvor na CDH, a iniciativa se harmoniza com a política pública federal de enfrentamento à violência contra a mulher. A medida faz diálogo com o programa Mulher Viver Sem Violência, regulamentado pelo decreto 11431 de 2023 e com o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Do ponto de vista setorial, a alteração proposta não compromete a flexibilidade editorial do programa A Voz do Brasil, nem um espaço de manifestação institucional dos poderes da República.
Contudo, presidente, destaca que a previsão legal de divulgação de conteúdo de utilidade pública em veículos de radiodifusão é compatível com a natureza desses serviços diante do caráter público da radiofrequência e da função social das concessões públicas de comunicação. Já sonhando em ouvir o povo do Marajó, veio o povo do Marajó tudo escutando, 180, na voz do Brasil. Diante disso, e por todas as razões apresentadas, o voto, presidente, é pela aprovação do projeto de lei 754 de 2023 da ilustre deputada Lídice da Mata. Eu coloco em discussão o presente projeto lido pela senadora Damares. Não havendo quem queira discutir, a minha manifestação, senadora Damares, é favorável. Acho inteligente. A Voz do Brasil, ela penetra em todos os cantos do Brasil, no Brasil mais profundo, mais distante, né, nos lugares mais isolados, o pessoal escuta a Voz do Brasil. Sim. Então, eu acho que o feminicídio hoje é um problema endêmico no Brasil, cruel, desafiador, e a senhora coloca no seu relatório esse componente novo de comunicação. Sim. Parabéns pelo seu relatório. E assim, discutido o relatório, vamos à votação simbólica. Os senadores e senadoras que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Com louvor. Aprovado o relatório. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para a devida destinação. Ela vai ler a DOC. Damares. Damares, teu item é qual agora? Eu tenho... Você quer ler? Pode ler. Eu queria que eu tenho um compromisso lá no gabinete e aqui é super rápido. Peraí, deixa eu ver só aqui qual é o seu aqui. É o 4. Perfeito. O item 4 da pauta é invertido por colaboração e concessão da senadora Damares. É o projeto 519/2024, relatado pelo senador Sérgio Petecão. Eu concedo a palavra ao senhor relator, senador Petecão, para a leitura do seu relatório. Ok, presidente, já agradecendo Vossa Excelência e a minha colega aqui, senador Damares, até porque essa é uma rádio lá da minha cidade, Rio Branco. Relatório. Chega à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Informática e CT, em caráter terminativo, o projeto de decreto legislativo PDL 519, que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Universitária Metropolitana Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptada para o serviço de radiodifusão em frequência modulada no município de Rio Branco, capital do estado do Acre, onde eu nasci e me criei, presidente. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial nos termos do artigo 49, inciso 12º, combinado com o artigo 223 do parágrafo 3º, ambos da Constituição. Vou ao voto, senhor presidente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL 519 de 2024 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão outorgada à Rádio Universitária Metropolitana Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, posteriormente adaptada para o serviço de radiodifusão em frequência modulada no município de Rio Branco, estado do Acre, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Lido, senhor presidente. Relatório pelo senador Petecão. Eu coloco em discussão a matéria. Algum senador ou senadora quer discutir? Não havendo quem queira discutir, vamos à votação nominal. Ela ficará sobrestada para votação em bloco com os demais projetos a seguir. Então, vamos dar continuidade. Item 10. Item 10 da pauta. Me dá sua caneta aqui. Aqui, professor. Aqui, presidente. A pauta. Ok.
O item 10 da pauta é o projeto de decreto legislativo 540/2019, de autoria do senador Efraim Filho. Eu solicito a senadora Damares para fazer a leitura ad hoc do presente projeto. Presidente, eu vou pedir permissão, como já está publicado o relatório, para ir direto à análise e ao voto. A proposição, presidente, é competência exclusiva do Congresso Nacional e ela é oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Sob o aspecto da técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o dispositivo na Lei 95 de 98. Registramos ainda apenas ser necessária a apresentação de emenda de redação para corrigir erro material na denominação do ente responsável pela edição da Portaria 2854 de 2015. O voto, presidente, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL 540/2019 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão outorgada à Caraíba Empreendimentos Culturais Limitado para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias no município de Senhor do Bonfim, estado da Bahia, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara, apenas com a emenda que eu apresento, colocando a denominação Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Esse é o voto, presidente. Lido o relatório, eu coloco em discussão a matéria. Nenhum dos senadores desejando falar está em votação simbólica. Não, senhor, aqui, senhor. É simbólica. A votação será realizada com a abertura do painel eletrônico. Não está aberto já? O painel? Está certo. Sim, senhor, está certo. Então, a votação... será realizada. Sim. Com a abertura do painel eletrônico. Mas não é simbólica? Nominal? Não, essa aqui é simbólica. Peço simbólica e na realidade é nominal. Sendo nominal, a gente vai ficar no bloco das votações posteriores. Tá bom. Vamos em frente. Muito obrigado, senadora Damares. Vamos aqui. Item 3 da pauta. Vamos então fazer uma mexida aqui para atender a senadora Damares. Bem, o item 3 da pauta é o projeto de decreto legislativo 418/2021 da senadora Damares Alves, a quem eu concedo a palavra para fazer a leitura do seu relatório. Presidente, peço permissão para ir para a análise, informando que a proposição oriunda da Câmara dos Deputados destina a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais, formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos artigos 49, inciso 12 e do 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com a legislação. O exame da documentação que acompanha o PDL, número 418 de 21, não evidenciou nenhuma violação das formalidades estabelecidas na Lei 9612 de 98. Assim, o voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL 418 de 21 não evidenciou violação da legislação, não havendo reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos, presidente, pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à Associação de Difusão Comunitária Nossa Senhora da Abadia para executar serviços de radiodifusão comunitária no município de Romaria, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, presidente. Lido o relatório, eu coloco em discussão a matéria. Senador e senadora queiram discutir, a palavra será concedida. Não havendo nenhum parlamentar que queira se manifestar, essa votação será nominal. Vamos deixar todas elas em bloco para votação posterior. Vamos agora para o item 11, 12 e 13.
Vamos para frente. Relatoria ad hoc da senadora Damares Alves. Hoje a senadora Damares vai ficar rouca de tanto relatar, viu? 11, 12 e 13. Do senador Efraim Filho, o item 11. Eu passo a palavra para relatar. Aliás, o projeto de decreto legislativo número 83 de 2024. Senador Efraim. A senadora Damares vai ad hoc fazer o relatório. Com a palavra, a senadora Damares. Obrigada, presidente. Também vou à análise, porque o relatório já está publicado, informando que essa também é uma proposta oriunda na Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, e atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Constata-se que o referido projeto não contraria nenhum preceito ou princípio da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa que o projeto está perfeitamente em consonância com a legislação. O voto, presidente, que tendo em vista que o exame de toda a documentação que acompanha o PDL 83 de 2024 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Carirense para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, no município de Farias Brito, estado do Ceará, na forma do projeto do decreto legislativo originário lá na Câmara dos Deputados. Esse é o voto, presidente. Coloco em discussão a matéria. Algum senador ou senadora deseja usar a palavra para comentar? Não havendo quem queira discutir, a votação será nominal e ficará para posterior em votação em bloco. Item 12 da pauta, também de autoria da senadora Eudócia. A relatoria ad hoc da senadora Damares Alves é o PDL 913, número 2021. Com a palavra, a senadora Damares. Em virtude da publicação do relatório anteriormente, presidente, eu vou direto à análise, informando que é uma proposta oriunda na Câmara dos Deputados que se destina a aprovar um ato do Poder Executivo sob exames. Atende os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Constata-se que o referido projeto não contraria nenhuma disposição, nenhum dispositivo legal. O exame da documentação feito na Câmara e feito aqui também, que acompanha o PDL 913 de 2021, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei 9612 de 98. O voto, presidente, é que, depois de todo o exame da documentação que acompanha o PDL 913 de 2021, comprovado que não há nenhuma violação da legislação, não havendo necessidade de reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à Associação Comunitária Dom Oscar Romero para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Santa Luzia, estado do Maranhão, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente, já avisando que eu vou passar na porta dessas rádios todinho, bater na porta e pedir que eles falem do 180 também. Não é isso, Tereza? Muito bem, senadora Damares, foi lido o relatório. Eu quero conceder a palavra para discussão. Eu quero aproveitar aqui, não para discordar do projeto, eu quero apenas fazer um comentário de ordem geral, senadora Damares, é o seguinte: as rádios comunitárias no Brasil hoje, elas não têm patrocínio. E a gente encontra algumas rádios que são entidades, vai mudando de diretores e elas vão entrando em decadência. E às vezes queimam um transmissor, queimam um aparelho dentro, eles não têm dinheiro para fazer esse reparo. E com isso, elas terminam, muitas fecham. Que é uma pena, né? É uma pena. Uma rádio comunitária é muito importante nas pequenas comunidades, ou mesmo nas capitais, nos bairros, é importante. Então, nós temos que encontrar uma alternativa de sobrevivência legítima, legal, bonita.
Eles usam subterfúgios para poder anunciar uma contribuição, não pode falar em patrocínio. Não é? Isso tem... A gente aprova que grande parte de rádio comunitária, a metade é fechada. Que pena, né? É fechada. Então, raras, continua bonitinha, arrumadinha, cheirosa, poucas. Então, a gente tem aí a senhora que defende a rádio, eu também defendo, vamos encontrar um mecanismo de conversar, para ver como é que sobrevive essas rádios, com patrocínio mesmo. Patrocínio do bar, da lanchonete, coisas pequenas, da comunidade. Não é de grandes conglomerados, porque nessa cidade não tem as grandes lojas, shopping que vai financiar. São botecos meio que financiam, né? Barbeiro, barbearia, manicures, tudo para divulgar aqui. Ele paga ali R$50, R$100 para poder fechar o mês deles. Ele não recebe nada. É muito difícil a manutenção da rádio. Tem que encontrar uma alternativa para as rádios comunitárias brasileiras de sobrevivência. Não estou nada quanto ao seu relatório. Sim. É só de ordem geral. Mas, assim sendo, a votação é nominal. Né? É nominal, não havendo quem queira discutir. Só eu me fiz um comentário de ordem geral. A votação fica em globo para votar em todas juntas. O item 13 da pauta... Eu acho que agora a senadora Deodócia. Anuncia a matéria. Vai ser ela também. Senadora. O item 13 da pauta é o projeto de lei declarativo 87 de 2024, de autoria da senadora doutora Eudócia, lá do estado de Alagoas. Eu concedo a palavra à senadora Damares, mais uma vez, para a leitura do relatório ad hoc. Presidente, é uma alegria fazer essa leitura ad hoc. O relatório foi publicado, muito bem feito o relatório da senadora Eudócia. Então, eu vou direto à análise. A proposição também é oriunda da Câmara dos Deputados e destina a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame. Atende os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional nos termos do artigo 49, inciso 12 e 223 da Constituição Federal. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos legais, nenhuma lei e tampouco a Constituição Federal. Sob o aspecto da técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar 95 de 98. O voto, presidente, é que após o exame completo da documentação que acompanha o PDL 87 de 2024, não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Opinamos, assim, pela aprovação do ato que renova a permissão ortogada à Rádio Aquarela Cearense, olha aí, limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Itapajé, estado do Ceará, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Mais uma no nosso Nordeste. A matéria, senadores e senadoras que queiram discutir, a palavra será concedida. Não havendo quem queira falar, a votação será nominal em bloco posteriormente. O item 14 da pauta é o projeto de decreto PDL 88/2018, de autoria da senadora Tereza Leitão. Concedo a palavra à senadora para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente. Também é pertinente a rádios comunitárias, desta feita no município de Caetés, onde o presidente Lula nasceu, no estado de Pernambuco. Eu peço a Vossa Excelência para ir direto à análise. Conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do artigo 104G, inciso 6, cabe à Comissão de Comunicação e Direito Digital opinar acerca de proposições que versem sobre outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão sonora, edições e imagens. Com a aprovação do ato do presidente número 22, de 28 de outubro de 2025, as competências da CCDD passaram a ser exercidas pela CCT, mantida a decisão terminativa atribuída pelo despacho original. Assim, compete a este colegiado deliberar a matéria em tela.
Por se tratar de distribuição em caráter exclusivo, incumbe-lhe pronunciar-se também sobre os aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Serviço de Radiodifusão Comunitária encontra disciplina específica na Lei 9.612, de fevereiro de 98, regulamentada pelo Decreto 2.615, de junho de 98. O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam, renovam concessão, permissão, autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do artigo 223 da Constituição Federal, orienta-se nesta Casa do Legislativo pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução número 3 de 2009 do Senado Federal. A matéria é, pois, de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o artigo 213, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal. Esta proposição, oriunda da Câmara dos Deputados, é destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame e atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos artigos 49, inciso 12 e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto da técnica legislativa, observa-se que o projeto está em consonância com o disposto na Lei Complementar número 95, de 20 de fevereiro de 98. Bem como o exame da documentação que acompanha o PDL, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei 9.612. Voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL, número 1080, de 2021, não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à Associação de Difusão Comunitária Guarani para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Caetés, estado de Pernambuco, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Bem, 13, a senhora fez a leitura do item 15, mas não tem problema nenhum, não. Desculpe, eu fiz a leitura do item 14. Não tem problema. A senhora acabou de ler o projeto de lei, decreto legislativo, número 1080, de 2021. Eu estava aqui como número... Então, nós vamos, para efeitos de notas taquigráficas, que registre aí que a leitura que acabou de ser feita é do projeto de decreto legislativo 1080, de 2021, item 15, da senadora Tereza Leitão. Então, eu estou como item 15, vai ser item 14. Exatamente. Correto. Coloco em discussão a matéria. Algum senador e senadora queira discutir, não havendo quem queira falar, está encerrada a discussão. A votação será nominal em bloco posteriormente. Agora eu volto ao anterior, senadora Tereza. Eu volto ao item 14. Item 14 é o projeto de decreto do Senado Federal, número 88, de 2018, de autoria da senadora Tereza Leitão. Eu concedo a palavra à senadora para leitura. Também vou direto ao voto. Se refere ao município de Formosa? Confere? Gente, é Formosa aí, pessoal? Formosa, da Bahia? É Formosa da Bahia, Perfeito. Formosa do Rio Preto. Perto de Barreiras. Exato. O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam, renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens, nos termos do artigo 223 da Constituição Federal, orienta-se nessa Casa Legislativa pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução número 3, de 2009, do Senado Federal. A matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o artigo 213, inciso 2 do Regimento Interno.
a proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, sob o aspecto no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto da técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar número 95. Registramos apenas ser necessária a apresentação de emenda de redação para corrigir erro material na denominação do ente responsável pela edição da portaria número 78, de 12 de fevereiro de 2015, que definiu a outorga hora analisada. O referido ato foi editado pelo Ministério das Comunicações e não pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É só uma adequação à nova estrutura ministerial. Voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 88 de 2018 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Total Comunicação, Publicidade e Produções Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Formosa do Rio Preto, estado da Bahia, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda de redação. Substitua-se no artigo 1º do projeto de decreto legislativo número 88 de 2018 a denominação Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por Ministério das Comunicações. Perfeito, Sandra. Muito obrigado. Bem lido o relatório, eu coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, a votação será nominal e oportuna. Agora vamos ao, 20. Agora vamos ao item 20. Tereza Leitão. Eu estou com 2 do deputado Beto Faro. Não, senadora Tereza, vamos ao item 20, só vai ser a DOC para mim. É do senador Esperidião a mim. Vamos. Ah, tá bem. Senadora, a senhora vai pegar agora uma embalada aí também. É o item 20 da pauta, pode ir lá. O projeto Decreto Legislativo 322 de 2019. Senadora Tereza Leitão é a relatora. A senhora está com a palavra, senadora, por gentileza. Muito bem, relatora DOC, do DOC. senador Esperidião a mim. Exatamente. Também vou direto ao voto. Pode ir direto ao voto, porque esses assuntos de rádio, a análise é sempre quase igual. É quase igual, já posso passar para... Mesmo na análise, posso passar para o essencial, tá certo? Pode ser, exatamente. Em resposta coube ao ACCDD buscar junto ao Poder Executivo a confirmação da inexistência de vínculo que subordinasse a entidade interessada à gerência, à administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de qualquer outra entidade, mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais, como prevê o artigo 11 da Lei 9.612 de fevereiro de 98, que disciplina a prestação do serviço de radiodifusão comunitária. Em resposta ao questionamento apresentado, a nota informativa número 73/2005 do Ministério das Comunicações afirma que o processo de renovação da outorga ocorreu em conformidade com as orientações jurídicas vigentes, não havendo impedimentos que inviabilizassem o deferimento do pleito. Esclarece ainda que não foram identificados registros de infrações relativos ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos em violação ao artigo 11 da Lei 9.612 de 1998. Assim, mediante os esclarecimentos prestados, consideramos satisfeitas as condições previstas na legislação para aprovação do PDL número 322 de 2029. Da mesma maneira, no que tange à análise da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, cumpre informar que o processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo,
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora, edições e imagens, está plenamente atendido. A matéria de competência exclusiva estão do Senado, do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado. A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Sobre o aspecto da técnica legislativa, observa-se que o projeto está em consonância com o disposto na Lei Complementar 95. Registro apenas ser necessária a apresentação de emenda de redação para corrigir erro material na denominação da pasta responsável pela edição da portaria número 1168, de 9 de maio de 2016, que deferiu a renovação da outorga ora analisada. Embora o processo de outorga tenha sido encaminhado na gestão do então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, a referida portaria foi editada pelo Ministério das Comunicações, o mesmo que aconteceu no projeto lido anteriormente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o projeto não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 322 de 2019 com a seguinte emenda de redação. Substitua-se no artigo 1º do projeto de decreto legislativo número 322 de 2019 a denominação Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações por Ministério das Comunicações. Este é o voto, senhor presidente. Perfeito. Bem, então foi lido o item 20 da pauta, o projeto de decreto legislativo 322/2019, de autoria do senador Esperidion Amin, relatoria ad hoc da senadora Tereza Leitão. Foi lido o relatório, coloca em discussão a matéria. Algum senador ou senadora que deseja manifestar? Não havendo quem queira manifestar, a votação será em bloco oportunamente. A senadora Damares seria leitura ad hoc do item 21 da pauta, de autoria do senador Esperidião Amin. 21, só pode fazer a leitura. Projeto de decreto legislativo 323 de 2021. Senador Esperidião Amin, leitura ad hoc da senadora Damares Alves. Obrigada, presidente. Vou direto à análise. É uma matéria também oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob o exame e atende a todos os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, não havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Assim, o voto, senhor presidente, após o exame da documentação, que acompanha o PDL 323 de 2021, que não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a autorização outorgada à Associação Comunitária de São Francisco de Paula, Ascofran, para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de São Francisco de Paula, estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Muito bem. A senadora Damares acabou de fazer a leitura do relatório, foi lido. Eu coloco em discussão. Não havendo senador ou senadora que queira discutir, a votação será nominal em bloco daqui a pouco. Eu consulto a senadora Damares. Tem mais algum? A senhora tem mais dois, né? Ela tem mais dois? Eu tenho 21, 24 e 25, a Tereza Leões. Então, vamos aproveitar que ela está aqui. Depois, senador, ao sair, nós já tem a votação e eu ligo para a senhora para a votação, tá? Então, a senadora Damares continua aí com a palavra, já depois a senadora Tereza volta aos debates. Muito certo. Esse aqui é do Flávio Arnes, é o item 24.
É o projeto de decreto legislativo 528 de 2023, de autoria do senador Flávio Arnes, leitura ad hoc Damares Alves. Okay. Presidente. Com a palavra a senadora Damares Alves. Eu vou direto à análise, presidente, de forma resumida. É uma matéria oriunda da Câmara dos Deputados. E ela constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto da técnica legislativa, também observa-se que o projeto atende aos dispositivos da Lei Complementar 95. O voto, senhor presidente, tendo em vista que o exame de toda a documentação que acompanha o PDL 528 de 2023 não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparo quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada ao Sistema Plug de Comunicações Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Sarandi, Estado do Paraná, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, presidente. Tá. Muito bem, então foi lido o projeto 528, ad hoc, da senadora Damares, 24, e é de autoria de Flávio Arnes. Lido o relatório, está em discussão a matéria. Senadores que queiram se manifestar, não havendo, a votação é nominal, fica em bloco para posterior votação conjunta. O senador Rogério está pedindo aqui para fazer uma votação, está em votação lá, né? A senadora Damares vai só ler, ela rapidinho, ela vota em 1 minuto e te passa a palavra aí com a anuência da senadora Tereza, lógico. Item 25, projeto de decreto legislativo 153 de 2024, de autoria do senador Flávio Arnes, com relatoria ad hoc da senadora Damares Alves. Com a palavra, a senadora Damares Alves. Presidente, eu vou direto à análise. Perfeito. A proposta, ela é oriunda na Câmara dos Deputados, destinada a aprovar ato do Poder Executivo. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, não havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em consonância com a legislação. Assim sendo, presidente, o voto depois de examinado toda a documentação que acompanha o PDL 153 de 2024, que não se evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a autorização à Associação Aurora de Comunicação para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Piraguara, Estado do Paraná, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Lido o relatório, eu coloco em discussão a matéria. Nenhum senador se manifestou. A votação será nominal em bloco daqui a pouco. O item 16, com a devida permissão e anuência da senadora Tereza Leitão, o senador Rogério, que é uma votação na Comissão de Constituição e Justiça. Passa a palavra para o senador. O item 16, projeto... Senador Damares, daqui a pouquinho a gente liga para a senhora para a votação, tá? Tá bem. Muito obrigado à senhora, viu? Item 16, projeto decreto legislativo 412 de 2022. De autoria do senador... A relatoria do senador Rogério Carvalho, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, obrigado por antecipar aqui essa votação, agradecer também a senadora Tereza Leitão. Eu vou direto ao voto, senhor presidente. A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional nos termos do artigo 49, inciso 12 e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar 95
95, de 26 de fevereiro de 98. O exame da documentação que acompanha o PDL 412 de 2022 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei 9.612 de 1998. O voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL 412 de 2022 não evidenciou violação de legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a autorização à Associação Comunitária Imprensa FM para executar serviços de radiodifusão comunitária no município de Aracaju, estado de Sergipe, na forma do projeto de decreto legislativo da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Lido o relatório, coloca em discussão. Não há nenhum senador que queira se manifestar. Em votação nominal, em bloco, daqui a pouco. Vamos em frente, senador Rogério Carvalho, o item 17, projeto de decreto legislativo 680 de 2024, de relatoria do senador Rogério Carvalho, com a palavra. Senhor presidente, da mesma forma, a proposição oriunda da Câmara destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame atende a todos os requisitos constitucionais. Nada havendo, pois, objetar no tocante à sua constitucionalidade material, ou seja, preenche todos os requisitos formais e todo o regulamento para apreciação e votação aqui na comissão do Senado. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDL número 680 de 2024 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural Nordestina Asa Branca para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Porto Nacional, estado de Tocantins, na forma do projeto de decreto legislativo oriundo da Câmara dos Deputados. Perfeito, senador. Eu fico satisfeito que eu sou tocantinense, né? Sou lá de Porto Nacional. De lá, Eu sou um vizinho de Porto Nacional. Bem, lido o relatório, coloco a palavra em discussão. Não havendo quem queira discutir, a votação será nominal oportuna. Item 26, senador Rogério, vamos guardar aí que o senhor já termina a sua maratona. Deixa eu pegar aqui. A gente já liquida todos esses assuntos. Cadê? O 26 está aqui. O item 26 da pauta é o requerimento 150 de 2024, apresentado na Comissão de Comunicação e Direito Digital. É de relatoria do senador Rogério Carvalho. A autoria, que está a relatoria em cima. A autoria e a relatoria, consequentemente, do senador Rogério Carvalho, a quem eu concedo a palavra. É o item 26. Item... Qual dos dois? Esse aqui, primeiro. Tá. Na verdade, requeiro nos termos do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal que a audiência pública, objeto do requerimento 106, com o objetivo de incluir o PL 4737/2023, que altera o artigo 3 da Constituição das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo decreto de 5.452, de 1º de maio de 43, para definir as condições em que não se configura a relação de emprego entre prestadores de serviços e plataformas tecnológicas de intermediação com usuários, seja incluído o seguinte convidado: representante do Ministério Público do Trabalho. Na verdade, nessa audiência que está programada, incluir o representante do Ministério do Trabalho. Perfeito. Lido o relatório pelo senador Rogério Carvalho, eu ouço o plenário, o senador e senadora que queiram se manifestar. Não havendo nenhuma oposição, a votação será simbólica. Os senadores e senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Esse requerimento já está aprovado. Isso. Ok.
A Secretaria-Geral da Mesa tomará as devidas... A Secretaria da Comissão, aliás, tomará as devidas providências. Item 34, da maratona do senador Rogério Carvalho, é o requerimento número 13, 2026. De autoria e relatoria dele, concedo a palavra ao senador. Da mesma forma, senhor presidente, é a inclusão do senhor André Lucas Fernandes, representante do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e o senhor Felipe Rocha da Silva, co-diretor do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, e o senhor Igor Brito, diretor executivo do Instituto de Defesa do Consumidor, para participar da audiência pública, que é objeto desse requerimento, que vai discutir sobre a disposição da regulamentação dos data centers de inteligência artificial. A ideia é que essas pessoas possam participar dessa audiência pública. Do Rogério, olha, os senadores que queiram manifestar sobre a natureza do requerimento do senador Rogério, que manifeste ou não. A silêncio, então, a votação será simbólica. Senadores e senadoras concordam com o requerimento do senador Rogério Carvalho, permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Item 22. Vamos lá, vamos em frente. Senador Rogério, daqui a pouquinho a gente liga para a votação, tá? Tem muitas votações. Aqui, o item 22. Aí voltar para a senadora Tereza Leitão. Muito obrigado, senhora, pela tolerância. Aguenta firme. A senhora agora é líder do PT, né? Está acostumada, agora vai ficar no plenário em pé muito tempo lá. Pois é. Já sumiu lá para a senhora, né? É o item 22, o projeto de decreto legislativo 173, 2024, de autoria do senador Beto Faro, ad hoc a leitura do relatório da senadora Tereza Leitão. A quem eu concedo a palavra. Vou direto à análise resumida, porque o início é sempre todo igual, não é? A proposição oriunda da Câmara... Olá, estamos de volta, são 10h04. Está começando neste momento a reunião da Comissão Temporária para a elaboração do novo Código Civil. Uma audiência pública para discutir hoje direito das famílias e direito das sucessões. Acompanhe. E ao direito das sucessões. Participarão da audiência pública os seguintes convidados, aos quais eu gostaria desde já de desejar boas-vindas e o agradecimento dessa comissão. A professora Renata Vilela Mutedo, professora do IBMEC e advogada. Dr. Leonardo Albuquerque Marques, advogado da União. Professora Joiciane Bezerra de Menezes, professora da Universidade de Fortaleza e da Universidade Federal do Ceará, também advogada. Silvia Marzagão, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo. Ana Vládia Martins Feitosa, advogada, professora e presidente da Comissão Nacional de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil. Isabela Paranaguá, advogada. Renata Riviti, promotora do Ministério Público de São Paulo, com atuação na área da infância e juventude. Bruna Simões, defensora pública geral de São Paulo, em exercício. Pablo Stouzi Galiano, juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, relator parcial do livro de Direito de Família do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil. Mário Luiz Delgado, relator parcial do livro de Direito das Sucessões do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil. E os nossos eminentes relatores, sempre assíduos a essa comissão, professora Rosa Neri, relatora geral, e também o professor Flávio Tartucci, relator geral do anteprojeto de lei de atualização do Código Civil. Em respeito ao rito previsto no artigo 374 do Regimento Interno do Senado Federal, informo que já estão publicados e disponíveis para consulta na página da comissão no site do Senado Federal o avulso eletrônico das emendas apresentadas até 3 de março de 2026, bem como o avulso das emendas apresentadas após essa data. Também na página da comissão estão disponíveis os prazos regimentais de cada uma das etapas do trabalho do colegiado. O próximo prazo a vencer é o de entrega dos relatórios parciais, no dia 30 de abril.
Comunico aos presentes que a audiência pública funcionará da seguinte forma. Cada convidado terá 10 minutos para sua exposição. Após a fala dos convidados, será franqueada a palavra ao relator e aos demais parlamentares presentes que queiram fazer uso da palavra. Esta reunião é interativa, transmitida ao vivo pela TV Senado, aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet e também pelo telefone da ouvidoria, o 0800 061 2211. Saudando também a eminente senadora Soraya Tronic, minha correligionária agora, fomos ambos para o mesmo partido político, o PSB. Agradecendo a presença uma vez mais da senadora Soraya Tronic, nós vamos dar início às nossas exposições, repetindo essa presidência, o agradecimento a cada um dos senhores que dedicam o seu tempo para estarem conosco aqui no Senado Federal a debater esse projeto de lei de atualização do Código Civil. E a primeira exposição será da doutora Renata Vilela Multedo, a quem concedo a palavra. A professora Renata é professora do IBMEC e advogada. Tem a palavra a doutora Renata. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senadores Rodrigo Pacheco e Soraya Tronic, a quem saúdo em nome de todos que compõem essa comissão. Inicialmente, gostaria aqui de deixar meu agradecimento especial ao senador Carlos Portinho pelo honroso convite que me foi estendido para participar desse debate. E também gostaria de cumprimentar, com muito respeito e admiração, a todos os juristas que compõem essa comissão pelo árduo trabalho, aqui no nome dos professores Mário Delgado, Flávio Tartucci, Roda Neri, Pablo Stolze, bem como aqueles que estão aqui presentes hoje, já estiveram e estarão para compartilhar suas críticas, preocupações e contribuições. Também queria parabenizar essa casa pela ampliação do debate, pela pluralidade de vozes e pelo rigor técnico com que têm sido conduzidas essas audiências. É um prazer estar aqui e eu vou pedir vênia aqui para a leitura, porque eu não quero correr o risco de perder aqui nesses 10 minutos as contribuições e preocupações que eu gostaria de trazer para todos aqui. Bom, dentre as inúmeras questões aqui que envolvem a proposta de reforma do Código Civil, eu optei por trazer nesses breves minutos um tema que atravessa toda a minha trajetória acadêmica e a minha prática advocatícia, que é justamente os limites da intervenção do Estado nas relações familiares e a necessidade da conformação da autonomia existencial aos princípios da solidariedade familiar e da proteção dos vulneráveis. E é justamente por isso que eu resolvi trazer essas reflexões a respeito do capítulo que trata do pacto conjugal e do pacto convivencial e alteração de regime de bens. O 1953-A, proposto no PL, prevê que o pacto conjugal ou convivencial será nulo se não for celebrado por escritura pública e prevê sua ineficácia somente se não lhe seguir o casamento. Aqui eu gostaria de explorar uma primeira questão. Sei que a questão é muito controvertida na doutrina, mas acho que esse é o espaço e esse é o momento para eu trazer as minhas considerações, que é a exigência de escritura pública para o pacto convivencial. Essa exigência, além de ir ao encontro do próprio legislador constituinte, que tinha por finalidade tutelar as uniões livres, também descaracteriza a união estável na sua essência e irá produzir efeitos práticos prejudiciais que vão dificultar para muitas pessoas e muitos brasileiros a ter acesso ou a fazerem pactos diferentes ou escolherem, na verdade, exercer a sua autonomia. Olá, estamos de volta, são 10 horas e 11 minutos. Você estava assistindo à reunião da Comissão Temporária para a elaboração do novo Código Civil e passa a acompanhar, a partir de agora, a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a empregabilidade das pessoas com transtorno do espectro autista, obstáculos à inclusão no mercado de trabalho e também a necessidade de aperfeiçoar políticas públicas, incentivos e boas práticas, tanto no setor público quanto na sociedade. Acompanhe. Os impactos da inclusão educacional e social vivenciada na infância e na adolescência sobre a inserção profissional na vida adulta. A reunião será interativa,
transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Eu tenho aqui expositores que nós fizemos o convite. Quero agradecer imensamente por estarem conosco nesse debate. Nós estamos fazendo a audiência alusiva ao Dia da Pessoa com Autismo, alusiva ao Dia da Luta das Pessoas com TEA. E a gente queria fazer um debate hoje. Nós estamos lotando essa comissão de criança em todos os nossos eventos, mas a gente queria fazer um debate hoje falando do jovem e do adulto com autismo e como eles estão, como tem sido a inclusão e a permanência dos jovens com autismo, dos adultos com autismo no mercado de trabalho. Ontem, quando eu terminei a nossa reunião aqui, eu disse, olha, gente, nossas crianças cresceram. Nós ficamos aqui 20 anos, né, Luciana? Olha, a nossa criança cresceu, está ali, ó. Era bebê quando corriam pelos corredores em busca de direito. Nossas crianças cresceram e elas precisam trabalhar. E elas têm muito como colaborar com a economia do país, com o desenvolvimento da nação. Mas como nós a estamos recepcionando no mercado de trabalho? Então, esse é um debate, inclusive, as pessoas que estão lá na ponta nos assistindo, acompanhando via TV Câmara, via nossas redes sociais, que estão lá e que estão preocupados com o futuro dos seus filhos. Esse é um debate também, gente, para levar esperança para as famílias lá no país, de todo o país, lá na ponta. Então, que a nossa fala, eu sei que vai ser, por alguns, uma fala ácida, de reclamação, de insatisfação, mas vamos também levar uma esperança, porque o Senado Federal parou hoje para ouvir exatamente esse aspecto da nossa luta. Isso quer dizer que a gente está provocando o debate. Eu estive recentemente na Câmara Legislativa do DF, eu não sei quem estava lá comigo, e o debate lá, foi incrível o debate lá, incrível. E eu fiquei impressionada com o nível do debate e com as boas práticas que foram mostradas lá no debate. Então, a gente quer também aqui no Senado e na Câmara, a gente fazer o debate nesse nível. Até a gente brinca, o Bernardo vai ser o nosso próximo deputado logo. Esse parlamento tem que ter. Nós já temos um parlamentar que tem TEA, que ele reconhece, fala, e a gente sabe, inclusive, das dificuldades dele de adaptação que foi no Congresso. Mas eles têm que estar aqui no Senado, aqui na Câmara Federal, na Câmara Legislativa, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores. O espaço político também é deles. Os espaços de poder também são deles. Então, eu fico muito contente que a gente vai fazer essa discussão hoje, e é uma discussão para a gente continuar aqui no parlamento. O que nós vamos ter que mudar nas relações trabalhistas? O que nós vamos ter que mudar a nível de sociedade? O que nós vamos ter que mudar na legislação? O que nós vamos ter que mudar nas nossas campanhas de conscientização, de prevenção ao preconceito, de combate ao preconceito? Onde nós vamos ter que mudar? Pensando no adulto com autismo. Eu tenho a honra de ter pessoas com autismo no meu gabinete, e são, assim, os melhores. Como eu tenho a honra de dizer que no nosso ministério, o maior jurista que eu tinha no Ministério dos Direitos Humanos, quando fui ministra, era um professor, doutor, pós-doutor com TEA. E olha, se ele não tivesse do meu lado, naquele momento confuso que o Brasil estava no meio de uma pandemia, eu não podia errar. Era um ministério que lidava com
temas muito sensíveis. E foi o doutor Rodrigo Pedroso que me conduziu, que conduziu as ações de políticas públicas de um ministério tão delicado. Então, que isso mostre para o Brasil de que eles estão prontos para ajudar a mudar esta nação. E nessa direção, neste sentido, eu tenho a honra de convidar para compor a mesa comigo Omar Herti, acho que eu falei certo? Autista, neuropsicopedagogo, neuropsicanalista, especialista no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual, escritor, palestrante, primeiro autista, faixa preta de jiu-jitsu. Vamos pôr ele aqui do meu lado. Ai, meu Deus. No Mundo com Matéria, na revista Time, ex-subsecretário municipal de acessibilidade, fundador da Convergência Global. E eu me lembro que assim que eu assumi como ministra, ele veio me mostrar uma foto, nós estivemos juntos, né? Era um jovem que pegou avião, veio do Rio, veio brigar, trabalhar pela pauta, e eu fico muito feliz em te ver anos depois e saber que você não desistiu de sua luta. Seja bem-vindo ao Senado Federal. Obrigado por ter aceitado o convite e estar conosco. Convido para compor a mesa o nosso querido, que eu já acho que ele é senador e não sabe, porque ele está mais presente nessa casa que, desculpa, meus colegas, que muitos senadores. É uma pessoa que todos nós que estamos na pauta da inclusão respeitamos, queremos muito bem e não fazemos nada sem ouvi-lo. Eu tenho a honra de convidar o Fernando Cota, presidente da Comissão dos Direitos dos Autistas da Polícia Rodoviária Federal. Fernando, que honra! Já escreveu leis, nós temos leis com o nome dele. Obrigada, Fernando, por estar conosco hoje, viu? Uma alegria. Convido para compor a mesa também Thomas Strauss, representante da empresa Major Tom Tecnologia, organizadora de iniciativas voltadas à promoção da empregabilidade e das relações profissionais saudáveis para jovens e adultos autistas. Thomas, você não tem ideia da expectativa que as famílias no Brasil estão para te ouvir e que a gente alcance também o coração de muitos empresários hoje. Eu tenho certeza que você vai surpreender como você me surpreendeu lá na Câmara Legislativa. Seja bem-vindo, Thomas. Obrigado, senadora. Obrigada. Eu convido para vir à mesa também Gessivanda Galvino, coordenadora de gestão e análise do Departamento de Emprego do Ministério do Trabalho. Ela já está conosco. Obrigada, que eu já quero agradecer ao Ministério por ter enviado uma representante. Que maravilha! Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. E aí, Gessivanda, eu tenho certeza que o debate aqui vai ser rico e nós vamos poder depois continuar essa conversa com o Ministério, tá? Com todos vocês. Muito obrigada. Já agradece para mim. É ministro, né? Ainda é ministro? É, porque mudou todo mundo. Ministro, de ter te indicado para estar conosco nessa manhã. Eu fico muito feliz. E depois nós vamos ter uma segunda mesa, que nós estamos na expectativa também, com Luciana Medina, que vem mais à comissão que a presidente. Ela é da Associação Inclusiva, está aqui há muito tempo, tanto nessa comissão como em outras comissões, lutando pelos direitos das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo. E, claro, não poderia deixar de estar, porque sempre está, mesmo quando não está como expositor, tem palavra nessa casa, o Bernardo Martinez, filho de Luciana, que está ali, que é estudante autista, e teremos também, por meio de videoconferência, e eu quero agradecer os nossos convidados que estão por meio de videoconferência, Priscila Celares, coordenadora geral de articulação institucional e participação social da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Obrigada, Priscila, por estar conosco. Um abraço à ministra, a nova ministra, que eu não tive o prazer de conhecer. Eu acho que eu estive com ela uma vez
numa reunião muito distante, mas quero ir lá dar um abraço nela. Obrigado e um abraço também à secretária. E está conosco também, de forma online, Luciana Xavier Sanz de Carvalho, auditora fiscal do Trabalho, representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela também está de forma online. E Marcelo Vitoriano, CEO da empresa Specialistern. Repete, vai. Chique, né? Essa aí que ele falou. Brasil, que também tem boas práticas para compartilhar conosco. E é uma alegria, Marcelo, tê-lo conosco. Eu só queria combinar com os expositores que estão presencial a seguinte situação. A gente fica com muito medo que as conexões caiam, tá? E ao vivo tudo é possível. Então, nós vamos fazer aqui nessa mesa uma alternância de fala. Nós vamos ouvir 2 presencial, aí a gente já vai para 1, 2 online, aí a gente volta para a mesa e depois a gente vai pedir que 2 da mesa troquem o lugar com Luciana e com o Bernardo para a gente contemplar todo mundo. Eu sei que Luciana não se importa de falar ali, mas Bernardo se importa. Ele quer ficar sentado aqui do meu lado. Tá entendendo, Cota? Você entendeu? Entendeu o recado, né? Então, vamos aos nossos debates. Cada expositor tem 10 minutos para a exposição inicial. Nós não vamos tocar a campainha. Inclusive, eu quero dar uma notícia para vocês. Eu acho que nos pequenos gestos a gente mostra compromisso. Essa campainha que toca aqui, era o meu sonho, escuta só, ser senadora para tocar a campainha aqui embaixo, para pedir silêncio. Aí depois eu fiquei assim, fui eleita. Que sonho mais besta! Né? Que sonho! Ou então dizer para o colega, para concluir, excelência, pensa como é chique falar, mandar o colega calar a boca. Mas com o passar do tempo, eu comecei a pensar, essa campainha, ela é horrível. Especialmente nessa comissão que a gente recebe as crianças com deficiências, pessoas com autismo, a campainha, ela incomoda. Então, nessa comissão agora, a gente não está tocando campainha e já estou conversando com a casa para que se substitua um instrumento que é usado há quase 100 anos na casa. E não é só essa comissão, plenário também. Quanto o Davi Alcolumbre está bravo, que ele coloca aquele dedo na campainha, gente, estremece o plenário. E aí eu fiquei pensando, peraí, nós falamos tanto de inclusão nessa casa e a gente está usando um instrumento que assusta as crianças com autismo e que, às vezes, até mesmo a pessoa adulta, a gente se irrita, a gente se assusta. Então, nós não vamos tocar campainha nessa sessão, mas eu quero informar para os nossos expositores que lá atrás só tem um cronômetro, tá? Vocês acompanham, vocês têm 10 minutos e, delicadamente, a secretaria vai informar se o tempo esgotou. Mas, se precisar completar a apresentação, fiquem à vontade para completar a ideia, para completar a exposição. E quero informar as pessoas que estão nos acompanhando que os slides que forem apresentados ficarão à disposição de todos depois. Sejam todos bem-vindos e vamos aos debates. Vamos começar ouvindo Omar Herth, que é autista, neuropsicopedagogo, neuropsicanalista, especialista no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e um batalhador da causa. Muito bem-vindo. Bom dia a todos, excelentíssima presidente. Bom dia a todos, excelentíssima presidente da comissão, senadora Damares, muito obrigado pela oportunidade, a todos que compõem a mesa. Hoje é uma data muito importante porque não só estamos falando sobre autismo, mas estamos falando sobre uma parcela dos autistas que ainda vivem na invisibilidade social, que é o autista na fase adulta. Eu aqui quero agradecer, vou estar dividindo a fala com a nossa presidente de honra, a nossa querida Silvia Jane Crivella,
que tem vasta experiência e pioneira no estado do Rio de Janeiro, tá? Porque a cidade do Rio de Janeiro começou com políticas inclusivas para o autista adulto por batalha dela. O debate, senador, ainda no Brasil, ainda está muito na infância. Quando se fala de autismo, é só na infância. O tratamento, o acompanhamento, só que o autista cresce. Hoje eu tenho 42 anos. Está aqui hoje com muita honra o meu pai me acompanhando. Meu pai, o senhor Orley, que está ali, escultor, artesão, que com muita dificuldade, junto com a minha mãe, eu sempre estudei em escola pública. E há 40 anos atrás, ninguém falava sobre autismo. Ninguém falava sobre autismo há 40 anos atrás. Eu só tirava de 0 para trás da escola. Porque o autismo ele tem 3 norteadores de aprendizagem: auditivo, visual e toque. Quando eu pude entender como o meu cérebro funcionava, aí tudo evoluiu. Só que quando o autista hoje atinge 12, 13 anos, o que tem para ele? O que tem de políticas públicas para o autista adulto hoje no Brasil? Nada. O maior medo de uma mãe, de um pai, é o que vai acontecer com os seus filhos quando eles não estiverem mais aqui. Enquanto nós estamos aqui nessa comissão, falando nessa audiência pública, que é muito importante, eu posso falar do meu estado. Eu conheço pelo menos umas 10 famílias que têm autistas hoje que eles estão amarrados a uma cama, porque não tem suporte. E os que têm suporte, hoje eles utilizam subempregos. São subempregos. As leis de cotas ainda não abrangem os autistas, porque eles ainda estão na invisibilidade social. E para falarmos sobre isso, sobre emprego, eu não posso falar de inclusão num país que ainda requer informação sobre o que é o autismo. E eu não posso, antes eu tenho que falar sobre acesso. Primeiro eu tenho que dar acessibilidade para depois incluir. Como eu vou incluir um autista adulto no mercado de trabalho se ele não tem acesso? E qual é o acesso? Nós não precisamos de mais leis. Nós já temos leis. Nós já temos a LBI, nós já temos a Lei Berenice Pena. Nós precisamos efetivar essas leis no dia a dia. Porque um empresário, ele quer contratar o autista, mas ele nem sabe como ele vai fornecer o mínimo de suporte para esse autista. Hoje, né, o CDC diz que para 1 a cada 36 é autista. Eu costumo dizer que isso é muito mais. No Brasil, são em média 6 milhões de autistas. 50% adultos. E nós não temos políticas públicas para eles. Só no Rio de Janeiro, são aproximadamente 450 mil autistas adultos. 2,5% da população do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu posso dizer, 99% dos autistas adultos estão desempregados. E quando tem emprego, está no subemprego. Eu, quando estive aqui, quando a nossa querida senadora era ministra, eu vim do Rio de Janeiro em 2018. Eu falei, eu preciso ir lá no Senado bater na porta. Porque precisamos falar de políticas para os autistas adultos. Fui recebido, protocolamos, mas ainda estamos engatinhando sobre isso. E não falar só sobre o mercado de trabalho, porque para ele chegar a ter o trabalho, ele tem que ter um suporte. O CRAS ainda fala sobre o autista na infância. E quando eu vejo aqui uma empresa que ele vai falar sobre o autista adulto, o nível 1 de suporte, ele é sempre subestimado. O nível 1 de suporte, ele não é menos autista. Nível 1 para quem? Nível 1 é leve para quem? Pergunta a minha querida esposa que está aqui se é leve os meus comportamentos. Não é leve. Hoje, escritor, já são 5 livros publicados sobre o tema. Vamos lançar o próximo agora. O maior desafio da causa autista é a empregabilidade. Tivemos agora o dia 2 de abril, Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Todo mundo foi para a rua, fez a caminhada. Só que o dia 2 já passou. E o autismo é todos os dias. E quando o autista consegue
um trabalho, ninguém sabe o que é uma rigidez cognitiva. Eu tenho um caso, senadora, de um autista de 21 anos de idade. Ele entrou em crise sensorial no trabalho dele. E o que fizeram foi chamar a polícia. Ou seja, algemaram, colocaram na caçamba da viatura e levou porque ele estava agressivo. E ele tinha entrado em crise sensorial porque passou uma ambulância com a sirene, ele pôs a mão no ouvido, ele não poderia colocar a mão no ouvido porque ele estava numa videoconferência da empresa e ele era um analista. Resumo da história, demitido por justa causa. Esse jovem representa muitos outros. As condições são péssimas. E estamos aqui hoje falando sobre isso, que esse debate replique. Porque não é fácil ser autista. Esse que hoje está aqui, foram 3 tentativas de suicídio. E achar que não precisa de um suporte, o fato de precisar de um abafador auditivo no trabalho é custo para a empresa. Quando ele precisa de 5 minutos para sair do escritório, para dar um pulo na varanda ou ir ao banheiro, lavar o seu rosto para diminuir a sobrecarga sensorial, ele não pode fazer isso. Mas quando tem esses direitos, eles não são respeitados. Porque falar do autista criança, ele é fácil. Pergunta para esse autista aqui se é fácil ser autista. Ah, mas você anda, você fala, você dirige, você não é autista. Então, quantas vezes eu já ouvi isso? E quando eu fui me tornar faixa preta de jiu-jitsu, o meu mestre disse, como é que eu vou dar faixa preta para você? Como é que dá faixa preta para um autista? Ele falou assim, vou fazer um desafio com você, você vai disputar um campeonato. Se você vencer o campeonato, a faixa preta é sua. Eu falei, então você pode me dar ele. Então pode me dar a faixa, esse campeonato é meu. Faixa preta são 10 minutos de luta. Eu tinha que fazer 7 lutas mais a final. A luta que durou mais tempo durou 24 segundos. E eu disse para ele, agora eu quero a minha faixa. Eu coloquei e tirei. Eu disse, por que eu falei? Porque eu não quero ser o único, eu quero ser o primeiro. Então os autistas hoje eles trabalham em projetos sociais, supermercados repondo e arrumando gôndolas, não dizendo que não é um trabalho digno. Não dizendo isso. Mas tem autistas excepcionais no que fazem. Cientistas. Eu conheço uma autista que eu falo que ela é melhor psiquiatra que eu já vi na vida. Sendo que ela só atende online. Ela não gosta do contato físico. Ela só sai de casa para ir ao trabalho. Ela não vai no shopping, ela não vai na praia. E alguém disse, como é que ela pode ser médica? Se ela precisa de um psiquiatra, olha que nível chegamos num debate sobre o autista, porque ela não gosta de uma interação social. Isso foi o que nós ouvimos num congresso para falar sobre autismo. Então, que hoje, a representante do Ministério do Trabalho, meu instituto está em 10 municípios do estado do Rio de Janeiro, atendendo uma ponta. E nós nos colocamos à disposição para ajudar a flexibilizar, a levar informação de como pode capacitar, preparar os ambientes para receber os autistas adultos. Que nós precisamos ocupar um lugar que é nosso. O lugar de autista é em todo lugar. E não é pedir, é um direito nosso, um direito constitucional de existir. O autista adulto precisa existir após os 18 anos. Porque se for perguntar para o meu pai que está aqui, eu tenho um netinho de 4 anos que é um autista não verbal. Qual é o nosso maior medo? O que vai ser do Theo quando ele tiver 18 anos?
Porque falar de mediadores, tem que ter os remédios no posto de saúde, tudo bem. Só que eu não quero que ele dependa disso. Eu quero que ele seja independente. Eu quero que ele estude, que ele se forme, que ele vá para o mercado de trabalho. E tem um autista, ele mora em Santo Aleixo, Magé. O sonho dele é ir para a escola naval. E ele fez a prova, mas não pôde ingressar, porque falaram que ele é nível 2 de suporte e ele não suportaria os treinamentos. Deixa ele ir. Deixa ele sentir na pele o que é. Ele vivenciar. A fala do anjo azul, isso é passado. Nunca fui, nunca serei, não aceito essa fala de um... Nós somos seres humanos. Nos frustramos. E hoje, falar de empregabilidade para o autista adulto, aqui hoje está sendo um marco. Esse debate, não vou dizer que ele é tardio, ele foi no momento certo para falarmos sobre a empregabilidade da pessoa autista. E todos que estão aqui, eles devem se perguntar: o que eu posso fazer para melhorar a empregabilidade da pessoa autista? No Rio de Janeiro, onde o nosso instituto está, das mais de 3.800 famílias atendidas, só 2 autistas adultos estão trabalhando. Um trabalha num horto, regando as plantas, um biólogo. Um biólogo regando plantas. Um biólogo. O outro, TI, especialista. O que você pensar em programação, ele faz. Mas ele fica em casa fazendo trabalho de design gráfico. Porque ele só consegue trabalhar de casa, ele não consegue ir para uma empresa, sendo que as entrevistas tinham que ser presencial. E ele, não, eu só faço se for online. E ele não tem trabalho. Então ele não pode trabalhar. Então que essa fala hoje seja chamando aqui a responsabilidade. Aqui é um autista dando aquele puxão de orelha. Olhem para nós, que nós existimos. Nós estamos em todos os lugares. E que a futura geração não passe pelas mesmas dificuldades que eu enfrentei e enfrento hoje. Que esse debate saia dessa casa e atinja cada município desse país, porque os autistas adultos precisam sair da invisibilidade. Falar sobre escola autista é muito bom na infância, mas sobre capacitação técnica, minhas amigas chegaram. As primeiras intérpretes de Libras do Brasil, alá minhas amigas. Bom dia. Isso é representatividade. Isso é representatividade. A autonomia. Apoiar a causa autista é dar voz aos autistas. Porque nós temos voz, nós pensamos. Às vezes somos chatos mesmo. Às vezes nossa rigidez cognitiva tem dia que nem eu me aguento. Mas mesmo assim, nós somos cidadãos. Tem dia que a minha esposa olha para mim e fala, rapaz... E uma vez falaram para ela, como é que ele pode ser autista se você casou? Mas não é autista porque autista não gosta de ninguém. Então, muito obrigado. Aqui eu encerro a minha fala pedindo que esse debate ele saia desse ambiente, que ele evolua, tá? E o restante da fala sobre a empregabilidade da fala autista ficará com a dona
Silvia, tá? Nossa presidente de honra da nossa convergência. E eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigado a todos. Dona Silvia, antes de Dona Silvia falar, eu quero informar que nós estamos numa mesa em 5 pessoas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos dourados. Estou com óculos de gatinha. Tá lindo meu óculos, não tá, gente? Tchá, gatinha. Quem acabou de falar, que está à minha esquerda, é o Omar Erte, né, que é neuropsicólogo, escritor, professor. E lidera um instituto que trabalha com pessoas com autismo no Rio de Janeiro e está em diversos lugares também. E a nossa mesa, nós temos 3 homens e 2 mulheres. A representante do Ministério do Trabalho é mulher. Eu precisava ter feito essa autodescrição para quem está de longe nos assistindo. E nós temos de longe nos assistindo, como é o nome dele, aqui, ó, João Pedro, da Bahia, acabou de mandar aqui, ó, que está comigo, fez uma imagem linda. Ele é uma figura pública autista, baiano, se tornou uma liderança autista jovem, muito conhecida internacionalmente, e está nos acompanhando. João Pedro, obrigada pela imagem. Olha lá, gente, que linda que eu fiquei com ele. Obrigada pela imagem. Ele realmente é uma referência na área. O Cota estava aqui falando para mim do trabalho dele. E na próxima audiência nós vamos tê-lo conosco. Vamos ter conosco participando. E nós estamos recebendo muitas perguntas via online. Vamos ouvir agora, ele ia compartilhar a fala dele, mas você viu que ele passou da fala, mas a nossa presidente vai falar. É uma honra tê-la aqui. Gente, olha, essas pessoas vieram com recursos próprios, tá? Se esforçaram para estar aqui. Inclusive, as minhas 2 intérpretes de Libras chegaram de viagem hoje, foi? Chegaram hoje, gente. Elas vieram de longe. Elas são incríveis. Eu sigo essas meninas. Quando elas estiveram aqui há 2 meses atrás, elas encheram o Senado de alegria e de esperança. Que honra receber vocês aqui com a gente, tá? Presidente, Silvia, tem a palavra. Senadora Damares, todos da mesa, parabéns por esse encontro. Essa audiência pública tão importante. Eu tenho a honra de ser amiga do Omar. Eu o conheci em 2018. Minha fala vai ser muito curta, não se preocupem. Quando eu estava à frente da obra social da cidade do Rio de Janeiro, como primeira-dama, e eu fui me encontrar com ele. Ele estava fazendo um trabalho com crianças, se não me engano, em Curicica. E, por incrível que pareça, ele estava muito ansioso. Muito ansioso. E ele tinha um brinquinho aqui, até perguntei para ele, cadê o brinquinho? Ele já não usa. E ele rodava o brinquinho, e ele suava frio, porque ele estava na frente de uma primeira-dama. Eu não sou, eu estava. É uma coisa passageira. Eu nunca assumi esses títulos. E nós conversamos, ele foi se relaxando, até que nos tornamos grandes amigos. Já se passaram quantos anos, Omar? Muitos anos, né? Então, a minha conclusão disso é que nós temos que ter acolhimento em primeiro lugar. Abraçar as pessoas, deixá-las ficarem tranquilas, à vontade na nossa presença e depois dar um voto de confiança. Esse rapaz aqui é uma sumidade. Ele tem os momentos dele, mas quem não tem, Omar? Todos nós, eu acho que temos um pequeno espectro, sabe? Todos nós temos algumas coisinhas esquisitas, mas nós somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos preciosos, nas nossas diferenças, nós somos especiais, únicos, e você é uma pessoa única. Então, parabéns pelo seu trabalho, e todos vocês que estão aqui, todos que estão sentados aqui atrás de mim, parabéns, isso é tão importante. Eu tenho um sobrinho também autista, tem 20 anos, Severo, e a gente se preocupa. Com 20 anos, ele parece um bebezinho, está aprendendo a escrever, a ler, alguma coisa já está progredindo, mas mesmo assim. Então, eu sei da importância disso. Parabéns a todos vocês. Deus abençoe. Gente, a dona Silvia, que eu tratei como presidente, eu quis ser bem formal, né? Eu vou falar o sobrenome dela para vocês entenderem quem é a dona Jane, que ela foi muito humilde. A dona Silvia Jane Crivella, ela é esposa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, que hoje é deputado federal, mas que foi senador. E eu o conheci quando ele era senador. E eu era só uma assessora aqui nos corredores. E
Todas as vezes que fui à sala do senador, que depois virou ministro, olha a carreira do Crivella, é incrível, né? Todas as vezes que fui à sala dele, apenas como ativista, pelos direitos das pessoas com autismo, com deficiência, que tem alguns aqui que são meus parceiros de longas caminhadas. Eu via no senador Crivella uma sensibilidade com o tema muito grande. E a gente ficava perguntando, de onde vem tanta sensibilidade? Ele é uma pessoa espetacular, mas ele é casado com uma mulher incrível. Então, vocês vejam, ela tinha tudo para estar em casa, curtindo a vida dela, mas vocês não têm ideia do trabalho que ela faz nas redes, aqui no WhatsApp. Ai, você que é parlamentar republicano, que não faça. Ela acompanha o nosso trabalho na pauta das pessoas com deficiência. Ela cobra de nós. Ela nos orienta. Então, assim, gente, tem pessoas que têm compromisso mesmo com a pauta. Dona Jane, é uma honra lhe acompanhar esses anos todos. E uma honra saber que a senhora está acompanhando o Omar, acompanhando e participando ativamente, continuando. Nunca colocou a condição de primeira-dama para nada, sempre ficou ali nos bastidores com o marido, como ajudadora, companheira, mas motivando e incentivando. E sei que, às vezes, cobrando sem a gente ver, cobrando. Obrigada por estar conosco, que Deus abençoe o deputado Marcelo Crivella, porque eu tenho muito carinho, e ele sabe também, né, Tiana? Ele sabe. Obrigada, Deus te abençoe, tá? Na sequência, nós vamos ouvir agora, eu vou fazer uma inversão, Fernando, porque eu tenho medo da conexão cair. Nós vamos ouvir o Thomas, na sequência do Thomas, porque eu quero muito que ela participe, ouvindo essas duas experiências, nós vamos ouvir a Priscila. Eu preciso que os representantes de governo escutem as boas experiências que estão acontecendo. Então, a gente vai ouvir o Thomas presencialmente e online a gente vai ouvir, na sequência, a Priscila. Depois a gente volta para a mesa. Tudo bem assim? Tá? Então, vamos ouvir agora Thomas Strauss, representante da empresa Major Tom Tecnologia, organizadora de iniciativas voltadas à promoção da empregabilidade e das relações profissionais saudáveis para jovens e adultos autistas. Bem-vindo, Thomas. Muito obrigado, senadora, pela oportunidade. Obrigado a todos por estar aqui presente. Eu fiquei muito feliz naquele dia quando a gente estava organizando o fórum. Eu não sei se a senhora se lembra, mas a minha mãe perguntou, vocês não vão convidar a senadora Damares? E de pronto eu liguei para a Marisa e falei, mãe, desculpe, realmente. E era um debate local. Eu fiquei muito feliz com a presença da senhora, porque engrandeceu não só com a sua presença política, mas com o conteúdo e de poder ter entendido aquele esforço que nós estávamos fazendo lá e poder ter trazido esse esforço para cá. Porque realmente, no início da sua fala, nós olhamos muito para as crianças, né? E os autistas adultos, o que acontece com eles? Eles vão para a terra do nunca? Eles desaparecem? Não, eles existem, eles são milhões. E nós precisamos enxergá-los e agradeço demais essa presença, essa oportunidade para que a gente possa trazer esse debate para o Brasil com soluções práticas, né? Que eu acho que é o objetivo aqui. Por favor, a apresentação. Eu vou fazer uma apresentação primeiramente minha, uma audiodescrição. Eu sou um homem moreno, moreno claro, estou usando um terno, tenho cabelos grisalhos. Meu nome é Thomas Strauss. Atualmente eu sou vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, que é uma entidade muito tradicional, talvez a mais tradicional daqui de Brasília, que representa os empresários aqui da cidade. Inclusive, somos muito admiradores, principalmente na figura do nosso presidente Fernando Brits, que é um apoiador de primeira hora da senadora. Há 25 anos eu empreendo aqui em Brasília e tenho, dentre as minhas atividades, essa empresa de tecnologia chamada Major Tom, que desenvolveu aquela logomarca lá em cima chamada Fórum de Empregabilidade TEA.
Então foi essa frente que a gente buscou trazer, essa ideia, para que a gente olhasse para o adulto autista, o que ele está fazendo, como é que a gente consegue mudar a realidade da empregabilidade dessas pessoas. Falando um pouco mais sobre mim, eu sou pai desses três maravilhosos presentes que eu tive com a minha mulher Bruna, né? O mais alto Vinícius, a Isabel menorzinha, e esse aí do meio, né, é o João Paulo, que a gente olha, ele está de cabelos compridos, louros, né? Então a gente às vezes fica pensando, nossa, o pai quer deixar o meu filho com uma cara de surfista, né? Na verdade era tão traumático cortar o cabelo do João Paulo, a gente chegava no cabeleireiro, a cabeleireira chega e desanimava, assim, olhava o João Paulo. Era uma batalha, muitas vezes ele tomava a tesoura do cabeleireiro e a gente pensava, será que ele vai enfiar? Pronto, acabou a vida daquela pessoa, né? E sem contar o que ele provocava em todos os outros meninos, era impressionante, porque ele multiplicava e o salão inteiro virava uma loucura. Esse foi um período que a gente decidiu, não, vamos esperar um pouco e até foi bastante, né? Mas o João Paulo talvez seja o motivo de eu estar aqui, né? Se a gente acompanhar a trajetória dele, ele desde muito pequeno, ele tem essa mania de botar terno. Ele não sabe amarrar o sapato, mas ele faz uma gravata Windsor completo, semi-Windsor, melhor do que qualquer um. E o sonho dele é trabalhar comigo, né? Trabalhar. Então vejam como é importante isso. Né? Eu estou querendo trazer os adultos, né? Mas a gente sempre volta para a criança porque é muito sensível. Né? O que o João Paulo vai fazer, o que todos os autistas brasileiros vão fazer. Né? Então, esse é talvez um dos principais motivos que me move na minha vida profissional. Gente, e aí eu conversei longamente com o Marcelo da Specialisterne, né? Que é essa empresa dinamarquesa que tem um trabalho maravilhoso, e eu acho que pode ser a grande referência e o grande norte para nós, se não resolvermos, mas pelo menos, ao menos, reduzir essas desigualdades, né? E conversando com o Marcelo e com o Paiva da revista Autismo, nós não temos dados precisos de quantos autistas no Brasil estão desempregados, mas eu trouxe essa provocação, que talvez quase metade dos desempregados do Brasil tenham algo em comum. Onde é que eu cheguei a essa conclusão? O IBGE fez um censo recente que dá um número da prevalência de 1 para 38 brasileiros que são autistas. Se a gente pegar essa prevalência, a gente multiplicar pela nossa população, nós vamos chegar a um número de 5,6 milhões de brasileiros que são autistas. Se nós pegarmos o número dos Estados Unidos, que é a prevalência de 1 para 31, nós vamos chegar a quase 7 milhões de brasileiros com autismo. É um número que a gente não sabe ao certo. O IBGE tem também um outro dado que é bem expressivo, dos autistas laudados no país, né, que eu acho que chega perto de 3 milhões, eu não vou saber agora ao certo, 3,4 milhões de brasileiros que têm o laudo de autismo. Ou seja, gente, é muita gente. Hoje, o Brasil, o IBGE também dá um número aí de por volta de 5,5 milhões de brasileiros que estão sem emprego. Então, nós temos 95% dos brasileiros empregados e 5 milhões desempregados. Como o Omar disse, metade da população brasileira ela é ativa, ela é adulta, ela pode trabalhar. Então, se nós pegarmos aquele mesmo número de 5,6 milhões de autistas e pegarmos a metade dele, significa que nós temos aí por volta de 2,8 milhões de brasileiros que estão com possibilidade de trabalhar, né? E, por fim, se projetarmos o número do CDC, que é o Centro de Doenças norte-americano, que dá um número de 90% lá nos Estados Unidos, de 85% a 90% dos autistas não têm e talvez nunca terão trabalho. Se nós projetarmos esses 90% para o Brasil, nós vamos ter 2,5 milhões de autistas que são adultos
a grande maioria quer trabalhar, quer ter dignidade, quer ter um salário, quer poder ter o poder de comprar as suas próprias coisas, de ter a sua independência. E nós temos esses brasileiros, isso é uma estimativa, o IBGE ele não dá esse dado para a gente, né? Eu converso muito com o Paiva da revista Autismo, ele está, assim, eu acho que até um pedido que a gente faz aqui, senadora, que essa comissão possa ser um caminho para que nós acessemos o IBGE e que ele faça um relatório específico da empregabilidade do autista, né, deles, quantos são suporte 1, 2 ou 3, que nós não temos esse número. O censo, ele melhorou bastante, né, porque eu acho que só dele já apontar, antes a gente não tinha nem esse número, né, Omar? Ela foi na minha casa, aí ela me perguntou, falei, mas eu sou autista. Ela, não, mas essa não caiu para sua residência, essa questão. A questão amostral. Sim. Claro, a gente sempre tem que aperfeiçoar, mas é um instrumento que temos hoje e acredito que a gente tem que buscar essa resposta dele. E eu acho que a gente consegue ter esse relatório, sabe, Omar, com os dados que eles têm lá, com a revista Autismo, para poder publicar e dar publicidade a esses dados. Para que a gente saiba se realmente essa minha estimativa matemática, ela tenha realmente esse fundamento. Será que nós temos metade da população desempregada autista, né? Essa é uma reflexão que eu trago para esse momento, para a gente seguir para o momento seguinte, que é apontar o caminho. Foi bem interessante, eu estava um dia no meu escritório e me liga o Maurício de Souza, o braço direito do nosso grande ilustrador brasileiro, e ele me fala, Tomás, você precisa conhecer esse pessoal que está aqui na Maurício de Souza. Eles são essa empresa dinamarquesa que no mundo eles empregam 10 mil autistas. E veio da ideia desse dinamarquês, do Torkel, que o Marcelo, não vou dar o spoiler, depois o Marcelo conta melhor online, até pedi para o senador se ele puder depois entrar para complementar a minha apresentação, acho que vai ser muito rico. Mas esse dinamarquês, ele entendeu o seguinte, o que o meu filho autista tem de bom e o que ele é o melhor, no que ele pode ser o especialista. Specialisterne significa o especialista. Como nós tivemos o Omar aqui, que ganhou lutas em segundos, né? É claro que a gente tem esse mito de que todo autista é superdotado, isso a gente sabe que não é uma verdade, mas a gente sabe que praticamente todo autista tem o hiperfoco. E se nós colocarmos esse hiperfoco a serviço de uma atividade específica, esse autista ele pode desempenhar um trabalho brilhante, melhor daqueles que não são autistas. E é isso que a Specialisterne faz com 10 mil pessoas no mundo. Ela não coloca o autista para fazer um trabalho de pouca relevância. Nós temos hoje autistas programando nas principais empresas do mundo, na Central de Inteligência Americana, na SAP alemã, e aqui no Brasil nós podemos trazer o Itaú, né, com o Adriano Bandini no nosso fórum. Está gravado depois, quem quiser assistir, está na nossa página, eu acho que é muito esclarecedor. Hoje, o Itaú, com o apoio da Specialisterne, começou um programa de inclusão de pessoas autistas. Hoje eles têm por volta de 300 pessoas dentro do Itaú, pessoas autistas, fazendo que tipo de trabalho? Trabalhos na área de tecnologia e trabalhos brilhantes, trabalhos que estão reduzindo imensamente o processamento das atividades bancárias de um dos principais bancos do país. Por conta desses 300 autistas que ingressaram no Itaú, muitos funcionários do Itaú que eram autistas e não se declaravam, eles passaram a ver que a empresa os acolhia e passaram a se identificar como autistas. Hoje, se não me engano, eu acho que o Itaú tem um programa de 600 autistas, parte que se identificaram e parte que foram trazidos pela Specialisterne. Eu acho que esse é um modelo, senadora, que a gente pode usar nos nossos organismos públicos. A gente pode estimular esse tipo de atividade dentro das empresas.
com incentivos. Quanto é que hoje a Specialisterne cobra para fazer isso? Vamos transformar isso num preço público, vamos dar o exemplo em algumas instituições e começar a colocar isso na prática e disseminar esse conteúdo para que não só os dinamarqueses, né? Por que a gente precisa de um povo que vem lá da Dinamarca? E até nesse sentido eu tenho uma defesa muito bacana da Specialisterne Brasil. Dessas 10 mil pessoas que estão empregadas no mundo, 1.000 estão empregadas por conta da Specialisterne Brasil. Então, no mundo, nós temos quantos países que eles estão presentes, mas 10% desse trabalho está sendo feito pelos brasileiros, com a metodologia desses dinamarqueses. Então, eu acho que a gente tem que aprender isso, a gente tem que disseminar esse conteúdo para que os próprios recursos humanos das entidades públicas possam fazer esse trabalho. E aí eu tenho um exemplo, assim, eu tenho uma amiga de uma fundação que me apoia nesse projeto, ela é superintendente dessa fundação, e nós temos longas conversas sobre o que a gente chama de você ter uma estrutura dentro das empresas que possa fazer a conformidade. Deixar um ambiente conforme com aquele profissional, deixar as pessoas conformes com aquele profissional. E ela, essa superintendente, ela me acompanha há vários anos, e um belo dia, os funcionários dessa fundação pública vieram até ela, um verdadeiro departamento, 10 pessoas pediram essa reunião para pedir a demissão de um colega que tinha entrado e que era neurodivergente. Porque ele era grosseiro, ele não se adaptava, ele não funcionava dentro do departamento. E ela perguntou para todos os 10, mas no que ele é bom? E provocou um choque nas pessoas. E as pessoas falaram, olha, ele é bom em analisar processos. Vejam bem, qual é a finalidade do servidor público, e talvez a mais importante, se não analisar processos. O que era chato para a maioria daquelas pessoas, para ele era o que ele fazia de melhor. Ela pegou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um abafador com ele, vamos tirá-lo do departamento e vamos colocá-lo. Ela, sem ser a Specialisterne, ela tomou certas medidas, colocou ele numa sala. Ele se tornou o melhor analista da fundação. A pessoa que seria mandada embora porque estava em estado probatório, ela se tornou o melhor, como o caso do Omar. É isso que nós temos que fazer. Conformidade, ensinar aos departamentos. As pessoas que estavam ali, elas não eram pessoas más. A gente pode ter isso dentro de nossa, mas pessoas insensíveis. Elas simplesmente eram ignorantes. Eu era ignorante, eu procurei entender, mas a gente precisa fazer isso sistematicamente. E aí, o meu tempo já esgotou, eu quero passar a palavra, se possível, senadora, para o Marcelo da Specialisterne, para que ele possa mostrar o que ele está fazendo. E eu acredito, sinceramente, que esse é o caminho. Obrigado. Obrigado, Thomas, muito obrigado. Eu fico muito feliz com a sua participação. E a do Omar também. Omar, sua fala foi muito desafiadora. Foi emocionante. Você falou com quem está trabalhando para incluir pessoas com TEA no mercado de trabalho, mas você é uma pessoa com autismo. As suas lutas e dificuldades. Duas falas aqui desafiadoras. Mas eu quero dizer para vocês que estão chegando perguntas. Guilherme, de Minas Gerais, ele pergunta o seguinte, veja só. Acho interessante essa preocupação com o TEA, mas e as outras deficiências como motora, auditiva e visual? Eu queria responder para Guilherme do meu jeitinho. A gente encontra empresas incluindo pessoas com deficiência na cadeira de roda, pessoas cegas, a deficiência auditiva, motora, mas há uma coisa aqui que eles trouxeram aqui para a mesa, que está implícita. As pessoas têm medo das pessoas com autismo. Eu não vejo nenhum patrão com medo de empregar uma pessoa com cadeira de roda. Mas há um mito em torno da pessoa com autismo e é esse mito que a gente tem que derrubar. Tem medo deles descompensarem, como foi o exemplo que você contou aqui. Então, essa discussão é também para derrubar esse mito. Eles estão prontos, sim, para o mercado de trabalho. Nós que não estamos prontos para recebê-los. Eu tive um caso de um funcionário
com autismo que estava no ponto de ônibus voltando para casa. E no ponto de ônibus, ele também teve uma crise sensorial. E ninguém no ponto do ônibus sabia o que fazer. E a polícia foi chamada porque ele estava drogado. E ele foi preso como suspeita de que estava portando drogas. Aí, como ele reage à prisão, e é natural, o medo, aí ele foi autuado como resistência à prisão e desacato à autoridade. Você vai falar sobre isso, Cota. Eu tenho certeza que vai falar sobre isso. Então, Guilherme, a gente quer a inclusão para todas as pessoas com deficiência, mas esse recorte aqui hoje é para a gente, inclusive, derrubar alguns mitos, derrubar algumas inverdades que permeiam a falta de inclusão. Nós temos uma colega que está aqui, que veio numa audiência, ela estava grávida, ela vai falar, vai dar um oi daqui a pouco, ela estava grávida, disse, senadora, eu estou grávida, eu tenho autismo, eu trabalho com o tema e nós não estamos encontrando emprego. Então, ela volta aqui hoje, deixou o bebê em casa, está aqui, está muito feliz por esse debate que está acontecendo. Márcia do Acre pergunta, por que as leis de inclusão para pessoas com TEA não são estendidas para o trabalho? A adequação e suporte para a TEA são fundamentais. Eu acho que o Marcelo vai falar sobre isso. Maria de Goiás, as empresas realmente entendem as potencialidades das pessoas com TEA ou focam apenas nas dificuldades? Taiane da Bahia, existem leis para punir os colegas de trabalho e patrões que tratam os autistas com desdém no ambiente do trabalho? Steph, do Rio Grande do Sul, faz um comentário. Inclusão de pessoas com TEA exige mais que acesso ao emprego. Requer preparo, respeito e políticas que garantam igualdade e dignidade. E Emily, de Minas Gerais, diz o seguinte, apenas um comentário. Acredito que pautas como essa devam ser mais discutidas, pois trazem mais visibilidade para os desafios que o adulto autista enfrenta. Observe que eu citei um de cada estado. Então, essa audiência está sendo acompanhada por pessoas do Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz com a audiência. Vamos ouvir agora, e é de propósito, depois de Thomas, a gente vai ouvir agora o Marcelo Vitoriano, porque depois da fala de Marcelo, a gente vai ouvir as representantes de governo. As representantes que executam as políticas públicas, né? Então, mas eu queria muito que elas fossem desafiadas. E aqui, gente, é um debate inicial, nós não vamos cobrar nada do governo, porque é tudo muito novo para todo mundo. Elas vão dar a participação delas sem nenhuma cobrança. É uma roda de conversa mesmo aqui hoje, uma roda de conversa. Vamos ouvir Marcelo Vitoriano, CEO da empresa. Repete como é que fala, Tomás? Special Stern Brasil. Marcelo, obrigado por compartilhar seu tempo conosco nesse debate histórico aqui no Senado Federal. Você tem 10 minutos. Muito obrigado, senadora Damares. Agradecer à senhora por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo esse tema tão importante para a nossa sociedade. E já tivemos uma participação fantástica aí dos colegas que me antecederam. Quero cumprimentar toda a mesa também aí na figura do Cota, né? Ter o Cota nessa discussão é algo extremamente importante, uma pessoa, como a senadora já falou, tem contribuído para a história das pessoas autistas no Brasil. Então, um grande abraço para todas as pessoas aí na figura do Cota. E, obviamente, o Tomás já falou da Specialistern em alguns momentos. E agradeço o carinho, Tomás. Nós somos apenas uma experiência e que tem conseguido alguns resultados, que tem conseguido impactar a vida das pessoas, mas principalmente trazido o tema para dentro das empresas e de ser de uma forma clara para as empresas, que a questão da igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, em especial para as pessoas autistas, não é uma benesse, não é um privilégio, é uma questão de direito, né? As pessoas têm o direito a terem oportunidades de entrar no mercado de trabalho, elas têm o direito a construir uma carreira profissional e para isso ela precisa que as empresas se preparem, se adequem, proporcionem adaptações razoáveis para que
ela possa construir a sua vida profissional e se sentir bem na empresa que ela está trabalhando. O Omar fez uma colocação, senadora, que eu acho vital para essa nossa discussão, né? É extremamente importante a gente falar da empregabilidade das pessoas com TEA, mas a gente não consegue ter essa conversa de empregabilidade se a gente não fala de acessibilidade. Sem acessibilidade, a gente não consegue ter nenhum tipo de conversa, né? Quando a gente fala de melhorar a empregabilidade de populações vulneráveis, em situações mais vulneráveis, como das pessoas autistas ou com outras deficiências, a gente precisa se atentar a isso. Que nós, como sociedade, a gente precisa olhar não só para como está a capacitação das pessoas, mas a gente precisa olhar enquanto sociedade o que a gente tem feito para que as pessoas efetivamente tenham oportunidades no mercado de trabalho, né? E assim como o Mar falou, a gente tem uma lista de pessoas aqui, às vezes com 2, 3 idiomas, com formação de curso superior, e elas não conseguem entrar no mercado de trabalho, né? Então, existe uma desconexão com os dados até, né? A Luciana vai falar muito bem aí de quantas vagas a gente tem para pessoas com deficiência no Brasil, por exemplo. Então, a gente está falando que a gente não tem oportunidades para as pessoas autistas trabalharem, mas a gente tem um gap aí, talvez, de mais de 500 mil de pessoas que poderiam estar trabalhando no mercado de trabalho. A gente precisa conectar essas situações enquanto sociedade civil, né? Enquanto essa casa, senadora, eu fico extremamente feliz dessa discussão está sendo trazida de uma forma efetiva. A gente está começando essa conversa, mas eu acho que daqui a gente pode construir algumas diretrizes para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de brasileiros que têm autismo, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos seus familiares e que efetivamente a gente fale que o Brasil é um país que dá oportunidade para todas as pessoas e se preocupa com todos os brasileiros, independente da sua condição, se é neurodivergente ou não, se tem alguma deficiência ou não. Eu vou pedir a gentileza de colocar uma apresentação muito rápida aqui. Eu prometo que eu vou ser muito objetivo na minha fala. Não sei se vocês podem compartilhar a apresentação, por favor. Eu sou Marcelo Vitoriano, enquanto compartilha a apresentação. Eu sou um homem pardo, eu tenho cabelo curto, ainda um pouco escuro, mas um pouco grisalho. Eu tenho uma barba toda grisalha, estou com óculos de cor laranja, um casaco azul um pouco claro e uma camisa azul clara, né? E no fundo tem uma figura de um escritório com o logo da Specialister, né? Muito obrigado. A Specialister é uma organização de origem dinamarquesa. Nós nascemos através de uma situação de uma família que, assim como o Omar, sempre teve a preocupação assim, o que vai acontecer com o meu filho quando ele estiver na vida adulta? Será que ele vai ter oportunidades no mercado de trabalho? E isso aconteceu em 2004. Torquil e sua esposa, Anete, sempre se preocuparam assim, com essa situação futura. E Torquil trabalhava numa empresa de tecnologia e eu observava as características do seu filho, as dificuldades de comunicação e interação social, mas também Torquil observava algumas características como o raciocínio lógico diferenciado, uma memória absurda que seu filho tinha. E ele sempre se questionava assim, por que a sociedade coloca o foco nas pessoas autistas, reforçando as suas dificuldades? Por que a sociedade não pode olhar para as pessoas autistas e dar foco nas suas habilidades, no que as pessoas têm de melhor, né? E aí Torquil, muito incomodado com essa situação, ele pede demissão da empresa que ele trabalhava na Dinamarca, ele hipoteca sua casa e cria Specialister em 2004, né? Pode passar. Specialister significa os especialistas em dinamarquês. O Tomás já falou algumas coisas da Specialister. Gente, eu não combinei nada com ele, não paguei café, almoço, não paguei nada. O Tomás é um amigo muito querido, é um apoiador da causa. A Specialister está presente em 26 países, já fizemos a inclusão de mais de 10 mil pessoas
no mercado de trabalho, a gente tem 600 colaboradores, né? No Brasil, iniciamos o nosso projeto em 2015. Nós temos uma unidade aqui em São Paulo, começamos algum projeto no Rio de Janeiro, também já fizemos projetos de capacitação em Recife, no Rio Grande do Sul. Mas quando nós começamos aqui em 2015, foi muito difícil, porque nós chegávamos para os empresários e falávamos, olha, temos um programa de formação, de capacitação para as pessoas autistas, eu tenho vários profissionais com uma super habilidade para trabalhar, um perfil extremamente interessante, e as pessoas falavam para a gente assim, mas pessoa autista pode trabalhar? Eu nunca pensei que pessoa autista pudesse trabalhar, né? Eles não podem ter crises? Quando eu penso em autismo, eu penso em pessoas, né, não são aquelas pessoas que ficam se balançando o tempo inteiro com alguns comportamentos. Eu falei, também são, mas as pessoas podem sim trabalhar desde que você se prepare para receber esses profissionais. Então, quando a gente começou aqui no Brasil, foi muito difícil, porque existia um desconhecimento muito grande do potencial das pessoas autistas. Pode passar, por favor? E aí, com o transcorrer do trabalho, né, nós somos uma organização de impacto social, nós só existimos aqui porque uma pessoa da Espanha conheceu o Brasil e falou assim, olha, o Brasil é um país extremamente solidário, eu gostei muito, eu gostaria de levar o projeto da Especialista para o Brasil. Então, precisou um espanhol investir um recurso próprio para que a gente pudesse existir. E aí, com as dificuldades de projetos sociais no Brasil, nós demoramos aí uns 4, 5 anos para ter sustentabilidade do projeto, para poder pagar as contas, e hoje, graças a Deus, a gente tem. Mas hoje a gente tem muitas empresas com experiências interessantes, saudáveis, e que têm colocado para nós o quão bom é receber profissionais neurodivergentes e quanto essas pessoas podem contribuir para uma empresa melhor, uma empresa mais acolhedora com todas as pessoas, e uma empresa mais solidária, e pessoas que performam, né? Então, o Tomás deu o exemplo do Banco Itaú, por exemplo, que é um grande parceiro nosso, mas nós temos o Bradesco também, temos a Scania, temos a SAP, que tem um programa global de inclusão de pessoas autistas e pessoas neurodivergentes, enfim, Accenture, a Leroy Merlin, pessoas no atendimento. Então, como o Omar falou, as pessoas podem trabalhar onde elas quiserem. Então, às vezes a gente acha que, pelo fato de muitas pessoas terem maiores dificuldades de comunicação e interação social, ela não pode trabalhar com o público. Mas eu conheço várias pessoas que gostam de trabalhar com o público e não tem problema nenhum. Então, a gente tem que proporcionar para as pessoas experiência onde elas querem trabalhar. Então, todas as empresas que estão aqui têm projetos muito interessantes de inclusão, de receber o profissional autista, de preparar seus times para a inclusão. Pode passar, por favor. Né? E nesses 10 anos a gente já colocou 1.000 pessoas aí no mercado de trabalho em diferentes cidades do Brasil. Quando a gente fala 1.000 pessoas, é um número que a gente se orgulha muito, mas eu gostaria muito que esse número fosse 100 vezes maior, porque tem pessoas para serem incluídas, tem pessoas para serem capacitadas, mas nós estamos tentando trazer esse tema aí para a sociedade de uma forma muito clara, no sentido que as pessoas têm o direito de trabalhar e as empresas que não estão contratando profissionais autistas, elas estão desperdiçando talentos. Eu tenho completa segurança dessa fala que eu estou tendo, né? Então, quando algum diretor de RH, ou gerente de RH, ou CEO fala comigo, não, eu não contrato pessoas autistas, eu falo, rapaz, você está com algum problema de governança, porque você está perdendo talentos e você, às vezes, está deixando de cumprir uma lei de cotas, que é uma questão de compliance, é uma questão que você precisa atender ao não contratar profissionais neurodivergentes. Pode passar, por favor. Legislação para a inclusão das pessoas autistas. Acho que o Brasil não precisa de legislação nenhuma. A gente tem uma legislação muito rica, muito forte. A nossa legislação ela é muito reconhecida fora do Brasil como uma das mais inclusivas, como uma das melhores legislações que a gente tem para incluir pessoas com deficiência,
Meu tempo já está acabando, gente. Eu vou só terminar, mas eu queria falar isso, que recentemente eu escutei um grande especialista falando, né, que as pessoas, principalmente com nível 1, procuram buscar benefícios e benesses do governo, né? Eu discordo um pouco dessa fala. As pessoas, elas têm o direito ao trabalho. Não é benefício, não é benesse, é o direito. O Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Isso tem peso de lei no Brasil. Então a gente não precisa nada. A gente quer que as empresas olhem para o potencial das pessoas autistas. A gente quer que o poder público fomente a empregabilidade das pessoas autistas, e essa junção dessas esferas da sociedade possa terminar com um número maior de pessoas trabalhando, né? Possa culminar de pessoas com mais esperança que daqui a alguns anos seu filho vai estar trabalhando, porque a gente é uma sociedade que acolhe as pessoas independente das suas características. Pode passar, por favor? E aí, não adianta a gente focar, a gente não pode, de forma nenhuma, olhar para as dificuldades de inclusão que a gente tem com as pessoas com deficiência, e principalmente com as pessoas autistas, olhar como se fosse uma lacuna na empregabilidade das pessoas autistas. A gente tem que olhar para o problema de uma forma ampla. Se as empresas não caminharem para serem neuroinclusivas e terem acessibilidade para atrair profissionais autistas, a gente não vai crescer, a gente não vai superar essas dificuldades. Se a gente não olhar para os processos... Aqui é um estudo que foi feito por especialistas renomadas de 2024, que ela coloca todas as etapas que as empresas precisam ter para serem uma empresa legal, bacanas, neuroinclusivas. Então, quando a gente olha para o recrutamento das pessoas, como que a gente recruta as pessoas, né? O nosso recrutamento é adaptado para as características, com pessoas com diferentes características. Eu consigo adaptar meus processos para que eu não seja injusto com pessoas autistas, ou eu vou colocar todas as pessoas para fazer um processo seletivo com dinâmicas de grupo, e aí, quando eu faço isso, eu já excluo os nossos amigos e amigas autistas, né? Como eu recebo as pessoas autistas, como eu desenvolvo as pessoas internamente. Uma empresa um dia me procurou e falou assim: Marcelo, eu tenho profissionais autistas trabalhando há 2 anos, mas a forma que eu avalio as pessoas para a progressão de carreira é injusta, porque um dos tópicos importantes que eu tenho para que a pessoa possa passar por um cargo de liderança é que ela tenha uma excelente comunicação e interação social. Então, a pessoa, na avaliação que eu tenho hoje, eu estou sendo discriminatória, né? A gente ajuda as empresas a se tornarem, a reverem seus processos. E com tudo isso, a gente vai ter empresas onde as pessoas queiram permanecer, elas vão se manter no emprego, né? Então, aqui está de uma forma muito didática para as empresas, né? Existe um caminho, né? Por mais que as empresas hoje possam falar que desconheçam, mas existem experiências muito positivas, né? A gente já falou de algumas aqui, a gente tem SAP, tem Scania, vocês podem nos procurar que a gente vai passar esses contatos com o maior prazer. Pode passar, eu já estou terminando, me desculpe pelo tempo. Acessibilidade, essa é a palavra para inclusão. Eu volto a falar, sem acessibilidade a gente não vai abrir oportunidades, a gente não vai reter o profissional. As pessoas sem acessibilidade, elas adoecem. A gente tem pessoas no setor público trabalhando hoje, ou no privado, que quando não tem acessibilidade, essas pessoas têm problemas graves de saúde mental. Então, proporcionar ambientes saudáveis, quer seja mudando processos, quer seja um espaço físico adequado para as pessoas, mudando a comunicação interna que a gente tem para ser uma comunicação mais clara, para que todas as pessoas possam entender, a gente não vai caminhar nesse processo. Pode passar? E os benefícios para a inclusão da neurodiversidade, essa é uma pesquisa da Accenture e ela descobriu isso. Eu vou atrair novos talentos, eu vou ter uma lealdade de capital humano. As equipes que têm profissionais com deficiência e pessoas neurodivergentes, pessoas autistas, têm um maior grau de engajamento. São pessoas que gostam muito mais das suas empresas, elas têm orgulho da sua empresa, né? A gente tem uma questão de eficiência,
a gente tem equipes mais humanizadas. Quando a gente tem tudo isso, né, a gente entende que as empresas precisam fazer isso não só para ter vantagens competitivas, elas têm que fazer isso porque é a coisa certa a fazer, mas como consequência ela vai ter uma vantagem competitiva, ela vai ter equipes mais produtivas, ela vai ter uma cultura mais humanizada, ela vai ter empresas que se orgulham de como tratam todas as pessoas. Pode passar? Esse é meu contato. Tem um vídeo de 2 minutos, se a gente puder passar, senador. Eu peço desculpas por ter me estendido. Pode passar, Marcelo. Tá muito interessante, está todo mundo muito atento. Pode passar. Ah, então tá bom. Acho que já vai passar diretamente aí, por favor. Marcelo, nós estamos rindo aqui porque você ficou muito bonito nessa imagem. Você tem que dizer para a gente como é que você faz para ficar iluminada e clean essa imagem, para a gente fazer isso para todos os outros expositores. E já me disseram que você não é tão bonito assim, Marcelo. Aqui na mesa, estão te traindo. Estão te traindo aqui. Tem pessoas que falam que são minhas amigas, senadora, mas, olha, eu vou falar para a senhora. Vamos assistir o vídeo, sim, Marcelo. Tá ok, obrigado. Só orientá-lo que ele está como confitrião e ele mesmo vai ter que compartilhar o vídeo, porque ele não tinha nos informações. Compartilhe com a gente o vídeo, que você está como confitrião. Ah, tá bom. Compartilhe o vídeo. Só um minutinho, por favor. Enquanto o Marcelo abre lá o vídeo, está com a gente Vitor Mazei, advogado e pai atípico. Está com a gente Pedro Lucas Costa, professor e pesquisador do Núcleo de Autismo e Neurodiversidade da UNB. Obrigada, professor. Larissa Ferreira de Mello, mulher autista, mãe atípica e servidora pública. Que desafio, que desafio. Eduardo Lima, presidente do Sindicato dos Servidores do PGU e MPU, obrigada por estar com a gente. Maria Luísa Machado e Ana Maria Machado, que são as embaixadoras do autismo e são intérprete de Libras, são as alegrias. E, gente, está conosco também a Defensoria Pública do DF. Amanda Fernandes, doutora Amanda, coordenadora do Núcleo de Promoção em Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Distrito Federal, que é a melhor defensoria do mundo. Gostou, né, doutora Amanda? E integrante da comissão PCD da ANADEP, ela trouxe uma cartilha espetacular sobre direitos e defensoria pública do autismo. Ela vai, a minha secretaria, nossa secretaria vai distribuir com os presentes, vamos deixar também alguns, para depois, se algumas pessoas quiserem, podem me buscar na secretaria. Doutora, um abraço ao novo defensor-geral, seja bem-vinda, e é uma honra, a gente sempre conta com a defensoria. Esse debate vai continuar e vocês vão estar nessa mesa aqui com a gente. Obrigada. Marcelo, está pronto? Então vamos assistir o vídeo do Marcelo. Tanto a Specialistane quanto o Itaú mudaram a minha vida, reconhecendo o meu valor no mercado de trabalho. A Specialistane me ensinou bastante coisa como postura, programação, como eu contei, e é claro, eu acho que eles me prepararam para isso. Eu estou olhando para frente com todo o suporte, com todas as tutorias. Inclusive, na formação da Specialistane, a gente trabalha também a comunicação e a inter-relação pessoal, e isso tem ajudado bastante. Specialistane é uma empresa de impacto social que tem por objetivo capacitar e incluir pessoas autistas no mercado de trabalho. Nós estamos presentes em 25 países e a Specialistane é uma organização que nasceu na Dinamarca. Então, na SAP, a gente tem um programa que é Autism at Work, que é o nome do nosso programa de contratação de pessoas com autismo. E no início eles foram contratados principalmente na área de programação e desenvolvimento.
Porém, ao longo do tempo, nós também inserimos as pessoas com autismo em outras áreas, como suporte a vendas, área de pré-vendas e área administrativa também. E a gente percebeu que eles têm habilidades também para trabalhar nessas áreas, não só em áreas de programação, como, por exemplo, habilidades de atenção a detalhes, né? Compromisso, engajamento, a questão da concentração é muito grande, né? A Specialisterne tem dado uma nova oportunidade. Eu não tinha essa esperança antes de seguir uma carreira profissional. Marcelo, que vídeo, que vídeo. Estamos todos aqui emocionados. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, senadora. Se você puder continuar até o final, mas a gente já avisou para os nossos expositores que estão de forma presencial, se algum dos que estão de forma online precisarem sair depois da apresentação, fiquem à vontade. Mas, Marcelo, que mais experiências como essa sejam multiplicadas. Nós vamos ouvir agora duas representantes do governo, né? E que elas busquem vocês como parceiros também nessa nova discussão que nós estamos tendo da empregabilidade das pessoas com autismo. E aí, Marcelo, no fórum que nós tivemos aqui no DF, a gente viu a experiência do Itaú. E um dos que falaram ali, acho que é do Itaú, né? Que interessante, como eles estão prontos para o mercado financeiro. Como eles entendem de matemática. E eu só quero lembrar ao Brasil que os últimos escândalos no mercado financeiro de roubo, fraude, corrupção, nenhum ator era autista, tá? Tá dado o recado. Pronto, falei. É isso aí, falei. Vamos ouvir agora, com muita alegria, obrigado, Priscila. Obrigada, Marcelo. Se puder ficar até o final. Priscila Celares, coordenadora-geral de Articulação Institucional e Participação Social da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Priscila, seja bem-vinda. Obrigada por participar do debate nessa audiência pública. Ela não conseguiu? Hã? Priscila, liga seu áudio está desligado. Você mesmo que liga. Digite áudio ativado aberta. Não, liga o áudio, ainda está sem áudio. Está muito bonita na tela. Áudio ativado alerta. Não. Luciana Xavier Senos de Carvalho, Ministério do Trabalho e Emprego para Todos. Está ligado, mas não está funcionando o alerta. Só um instantinho, Priscila. Só um instantinho. Priscila é do Ministério de Direitos Humanos. Está ligando para ela? Tá. A sua assessora está te ligando daqui, Priscila. Só um instante. Menu. Igual a microfone. Agora sim. Veja se agora a senhora me ouve. Estamos ouvindo baixinho. Onde que aumenta o som lá? Vamos aumentar o volume, então. Aumenta o volume. Pronto. Bom dia, senadora. Começando agora, então. Me ouve melhor? Estamos ouvindo. Pronto. Primeiramente, em nome do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, da nossa ministra Janine Melo e da nossa secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Isadora Nascimento, quero agradecer esse convite e parabenizá-la pela iniciativa. É urgente, de fato, tratarmos sobre empregabilidade para as pessoas com transtorno do espectro autista, tendo em vista, principalmente os inúmeros desafios que já foram tratados aqui hoje. Conforme foi dito pela senhora, eu sou a Priscila Celares, uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, cabelos com mechas na altura dos ombros,
Estou de headphone, vestindo um macacão preto, um blazer preto com listras brancas nas costuras. E estou sentada aqui na minha sala, na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mais especificamente na CEGADES. E tenho uma apresentação para compartilhar com vocês, para a gente ir abordando aí ao longo desses 10 minutos. Vamos ver se eu compartilho por aqui ou se vai ser compartilhado por vocês, né? Eu cheguei a encaminhar previamente, não sei se vão compartilhar lá ou se eu compartilho aqui. Já vamos compartilhar por aqui, Priscila. Pronto, perfeito. Então, vou iniciando e... Perfeito. Muito obrigada. Pronto, estamos vendo. Pronto. Muito obrigada. Então, muitos dos aspectos que eu vou abordar hoje aqui bem rapidinho, eles já foram comentados de forma brilhante, né, por todos os palestrantes que me antecederam. E aí eu quero só iniciar destacando alguns dados. Eu esqueci de dizer que sou uma mulher com deficiência visual. Então, primeiro, queria só confirmar se já estamos na tela dos dados. Queria pedir a gentileza de colocar essa tela. Justamente porque a gente já trouxe alguns dados aqui, né, que foram falados, e aí quero chamar a atenção especialmente para os dados do IBGE, primeiramente para o fato, né, de que, de acordo com o censo de 2022, nós temos 7,3% da população brasileira com mais de 2 anos, né, 2 anos ou mais, com algum tipo de deficiência, e 1,2% da população com transtorno do espectro autista. E é importante a gente chamar a atenção para o fato de que, pela primeira vez, tivemos um censo trazendo esses dados separadamente, e isso auxilia muito na elaboração de políticas públicas cada vez mais especializadas, né, para atender às especificidades de cada uma das áreas das deficiências. E aí a gente chama atenção para o fato de que, desde 2012, com a Lei Berenice Piano, né, 12.764, as pessoas com transtorno do espectro autista já são consideradas, né, pessoas com deficiência, e às vezes gera, né, um certo desconforto o fato desses dados terem sido trazidos separadamente. Mas é importante, principalmente diante de tudo que já foi dito, né, antes de mim, aqui mesmo nesse painel, que a gente tem especificidades das pessoas com transtorno do espectro autista que precisam ser levadas em consideração. Então, quando a gente percebe, né, o número expressivo de pessoas com TEA que nós temos na nossa população, isso facilita com que a gente esteja cada vez mais compreendendo essa realidade, né, diferenciada das especificidades das pessoas com TEA, e principalmente quando fala em políticas públicas, pensando o que mais que a gente precisa ter de diferente ou de mais abrangente. E aí eu coloco no mesmo slide os dados com relação à escolaridade, e aí fazendo a comparação, né, entre as pessoas que não têm deficiência e as pessoas com transtorno do espectro autista, né, que é justamente o percentual de 28,4% e 38,5%, para chamar a atenção em relação ao tempo de permanência nas escolas das pessoas que não têm deficiência e das pessoas com TEA. Justamente porque a gente está hoje falando sobre empregabilidade e a gente ainda não tem dados que tratem especificamente dessa questão, como foi falado, né, pelo Thomas, e a gente precisa discutir essa questão. E aí, indo um pouco no comentário que o Guilherme fez no YouTube, não só em relação às pessoas com TEA, mas também em relação às outras deficiências, a gente precisa ter dados relacionados à empregabilidade que mostrem exatamente quais são as deficiências que estão tendo mais oportunidade no mundo do trabalho. E, infelizmente, a gente sabe que as deficiências que são mais severas ou as pessoas que enfrentam, né, as pessoas com deficiência que enfrentam mais barreiras no seu dia a dia, acabam sendo aquelas que menos têm oportunidades de trabalho, como acontece, inclusive, e principalmente com as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, assim, hoje, as pessoas com transtorno do espectro autista permanecem mais tempo nas escolas, justamente pela falta de preparo, pela falta, né, de técnica, pela falta de conhecimento acerca do espectro autista. E aí, com isso, as pessoas acabam tendo uma dificuldade maior de compreender os conteúdos, de acessar as informações e de concluírem a sua escolaridade. Não é por conta do TEA, mas principalmente e exclusivamente, né, em razão das barreiras existentes ainda
dentro das instituições de ensino, sejam barreiras, né, de natureza atitudinal, né, de natureza humana, mas também da própria falta, né, dos instrumentos necessários, das condições ideais desse ambiente escolar, para que as pessoas com TEA possam desenvolver da melhor forma possível e num tempo equiparado, né, das pessoas sem deficiência no ambiente escolar. Pode colocar a próxima tela, por favor. Eu fiz questão de elencar aqui 7 principais desafios que são enfrentados pelas pessoas com deficiência no mundo do trabalho, e muitos deles já foram abordados aqui com bastante brilhantismo, que vai permitir que eu fale de forma bastante rápida sobre eles, mas que acho que é importante a gente estar sempre reafirmando, né? Primeiramente, é justamente o desconhecimento e o preconceito que existe em relação às pessoas com TEA, e aí a senadora já falou muito brilhantemente no início, né, o fato de que existe um medo em relação às pessoas com TEA, em relação aos comportamentos, mas justamente em razão do desconhecimento, né? Durante muitos anos, nós, pessoas com deficiência como um todo, e também as pessoas com TEA, né, fomos mantidas isoladas nas nossas próprias residências, entre as nossas famílias, proibidas do convívio familiar, do convívio social, em razão das inúmeras barreiras existentes, e isso faz com que grande parte da sociedade não saiba como se relacionar com as nossas diferenças. Então, isso acaba impedindo também o ingresso no mundo do trabalho pelos inúmeros aspectos que foram trazidos anteriormente. Outro ponto que é legal da gente destacar é a resistência existente, né, no mundo empresarial, no mundo do trabalho como um todo, e aí no serviço público a gente também verifica isso, que é a resistência à mudança. A gente vive numa sociedade que o tempo todo está em busca de padrões. E aí, quando esses padrões são quebrados, acaba que parece que gera um certo desconforto. Mas para a gente conseguir conviver, principalmente no mundo do trabalho, com a diversidade humana, a gente precisa entender, como já foi dito antes, a necessidade da gente atender a cada característica da forma como ela melhor pode desenvolver as suas atividades no cotidiano, né? Outra questão também importante da gente destacar é a falta do conhecimento técnico. E aí o Marcelo, que me antecedeu, falou muito bem sobre isso, né? Existem profissionais especializados para preparar o ambiente empresarial, as atividades ali desenvolvidas, para que cada pessoa, cada colaborador, cada profissional que estiver ali desenvolvendo a sua atividade possa fazê-lo da melhor forma. Mas ainda há uma resistência na contratação, na busca desse profissional e principalmente o conhecimento, né? Outro ponto interessante também da gente destacar, que constitui uma barreira significativa, é justamente os processos seletivos, que acabam engessados lá naqueles padrões que a gente comentou anteriormente e que acabam fazendo com que pessoas com TEA, por exemplo, não consigam desenvolver numa entrevista que exige um comportamento, né, uma expressão verbal ali muito mais determinante, e a gente precisa pensar que não é só através da fala que a gente vai conseguir examinar o potencial de um profissional para uma determinada vaga. Então, assim, essa questão da abordagem verbal é um aspecto, mas a gente sabe que para entrevistar, para conhecer um profissional com TEA, a gente vai precisar observar muitos outros aspectos. E aí, para isso, a gente precisa de um processo seletivo que seja adaptado. A gente precisa considerar também a questão da previsibilidade, da imprevisibilidade que a gente tem muitas das vezes no mundo do trabalho, e que as pessoas com TEA encontram uma maior dificuldade de lidar com essa imprevisão, justamente porque tem a questão da ansiedade envolvida, tem a questão do comportamento relacionado. Então, a gente precisa, né, pensar que o ambiente empresarial, para que ele seja cada vez mais inclusivo, ele precisa ter essa questão da previsibilidade de uma melhor forma. E, por fim, chamar a atenção para a questão da interseccionalidade, que, para além do transtorno do espectro autista, a gente ainda vai ter profissionais que vão reunir outros marcadores sociais e que os colocam em condição, né, de vítimas de diversas outras opressões, como racismo, muitas vezes como questões de gênero, né, misoginias, orientação sexual, e que se a gente não trabalhar essas dimensões todas
junto com a inclusão na perspectiva da pessoa com deficiência, a gente vai acabar reafirmando processos de segregação. Então, para mostrar o quanto é desafiador, o quanto é complexa essa empregabilidade. E aí, já caminhando para o final, apresentar rapidamente aqui algumas estratégias que a gente precisa estar observando para contribuir, né, para a redução dessas barreiras, desses desafios e ter uma maior presença e participação das pessoas com deficiência, principalmente com TEA, no mundo do trabalho. O primeiro deles seria justamente a necessidade, né, da gente estar cada vez mais tendo audiências públicas como essas, realizando ações de conscientização, de informação acerca do transtorno do espectro autista, para que a gente possa romper com os inúmeros mitos existentes, com os inúmeros preconceitos que a gente tem estabelecidos até hoje, e principalmente acho que romper com a desinformação, que acaba, né, sendo uma das principais barreiras para a inclusão das pessoas com deficiência, no geral, no mundo do trabalho. A gente precisa qualificar tecnicamente, né, os profissionais envolvidos em todos os diferentes processos do trabalho, né? Desde começar ali no processo seletivo, qualificando esse processo seletivo, até a manutenção desse profissional, a permanência desse profissional naquele ambiente de trabalho, né? Então, a gente precisa que os treinamentos sejam inclusivos, a gente precisa pensar que as ferramentas a serem disponibilizadas no ambiente de trabalho precisam ser aquelas ideais para cada característica, conhecer das tecnologias assistivas existentes. A gente precisa pensar na estrutura e na previsibilidade das empresas, como foi falado, né, logo na primeira fala do Osmar, sobre um profissional que desorganizou no ambiente de trabalho, né, teve uma crise e acabou sendo conduzido, né, por força policial desnecessariamente, mas são situações que, se a gente prepara o ambiente empresarial antes, prepara o serviço público antes, a gente consegue evitar, seja com a disponibilização, por exemplo, dos abafadores de ruído, de óculos para quem tem uma maior sensibilidade à luz, preparar o ambiente para não ter que arrastar alguma coisa em cima da hora, né? Sem um aviso prévio que pode gerar todas essas situações de desorganização, realmente de falta, né, de ambiência para o profissional com transtorno do espectro autista. E, por fim, e aí não menos importante, que eu acho que é algo que está diretamente relacionado a tudo isso que a gente está falando aqui, a necessidade do desenvolvimento, né, dos nossos programas de emprego apoiado. A gente hoje já tem uma série de estados que têm leis específicas tratando do emprego apoiado. A gente ainda tem tramitando, né, no nosso Congresso Nacional o nosso programa do emprego apoiado, mas a gente já tem hoje essa realidade do emprego apoiado acontecendo graças a parcerias da sociedade civil, da esfera privada, porque a gente hoje já compreende que não há outra forma, outro caminho melhor para a inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, principalmente daquelas que apresentam uma deficiência severa ou que apresentam características pouco conhecidas pela sociedade em geral, senão através desse emprego apoiado. E a gente sabe, feliz aqui com a presença, né, da companheira Luciana, né, nossa querida auditora fiscal, que tem uma grande expertise nessa área da empregabilidade das pessoas com deficiência como um todo, e a gente, junto ao MDHC e Ministério do Trabalho, a gente hoje vem pensando ações que estão previstas, inclusive, no nosso novo Viver Sem Limite, né, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, visando a qualificação dos profissionais que estão no SIM, que é um dos principais responsáveis pela inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, para que justamente esses profissionais que estão na ponta, que estão no território, possam somar conosco, informando, né, sobre a importância desse tratamento diferenciado para cada uma das deficiências, para a preparação desse ambiente empresarial, para a melhor inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E aí a minha última tela aqui, concluindo esse nosso bate-papo de uma forma bastante breve, mas já reiterando, né, a nossa disponibilidade, senadora, para estarmos juntas e juntos aí num próximo momento, quero dizer que a gente só vai conseguir viver, né, numa sociedade mais inclusiva e principalmente tendo a maior presença e participação das pessoas com transtorno do espectro autista no mundo do trabalho,
quando unirmos, né, todos os atores sociais existentes. Nós, enquanto poder público, precisamos cada vez pensar políticas públicas mais efetivas, dialogarmos entre nós, trocando as nossas experiências, os nossos conhecimentos, as nossas forças para que essas políticas públicas alcancem um número cada vez maior de pessoas, mas a gente também precisa estar o tempo todo dialogando com a sociedade civil, dialogando com as pessoas com deficiência e com a empresa privada, né? Com as empresas privadas em geral, porque a gente sabe que é lá que estão concentradas as maiores oportunidades de emprego, o maior número, né, das oportunidades de emprego, e é nessa interface assim, de tantos atores unidos que a gente vai cada vez conseguir pensar melhores ações, difundir informações e contribuir definitivamente para que, principalmente, os postos de trabalho, os colaboradores, os gestores compreendam que as pessoas com deficiência, as pessoas neurodivergentes possuem características que podem, sim, agregar muito ao ambiente de trabalho, né? Aquela força de trabalho, e com isso a gente tem uma sociedade onde a gente viva cada vez melhor. A minha última tela é o meu muito obrigada, deixo também os contatos aqui da Secretaria, da nossa coordenação. Reitero, senadora, o agradecimento, a oportunidade de estar aqui, a nossa disponibilidade, e parabenizar por esse evento. A gente sabe o quanto o mês de abril ele é fundamental para a gente estar cada vez mais conscientizando sobre as especificidades das pessoas com transtorno do espectro autista, e essa temática da empregabilidade, ela nos é muito cara, né? A gente sabe o quão raras, o quão poucas são as ações desenvolvidas para as pessoas adultas, e aí não só com transtorno do espectro autista, como com deficiência. A gente sabe que as pessoas com deficiência intelectual também enfrentam, né, inúmeras barreiras para estarem no mundo do trabalho, e a gente está aqui à disposição para contribuir sempre como a gente puder e da melhor forma. Então, muito obrigada a todos e sigo aqui à disposição. Obrigada, Priscila, muito obrigada. Gente, para quem não lembra, a Priscila é a coordenadora geral de articulação institucional e participação social da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigada, Priscila. E para ser justa com você, como eu elogiei que Marcelo estava muito lindo na tela, iluminado, você também estava muito bonita. Eu acho que vocês conseguiram fazer um sombreamento atrás que ficou muito bom. Priscila, obrigada. A gente sabe os desafios de vocês na Secretaria. Eu estive aí. Gente, é desafio com orçamento, é desafio para fazer o convencimento dos entes federados lá na ponta a aderirem aos programas, é o desafio do diálogo com os municípios e é o desafio do diálogo com as demais instituições da sociedade civil. Então, Priscila, obrigada por ter trazido as impressões do Ministério, o que o Ministério está fazendo, e eu quero informar que os slides que ela apresentou vão ficar à disposição para quem quiser consultar depois. Priscila, eu sei que você tem que sair, muito obrigada, foi uma alegria ter você com a gente, e nós vamos te buscar muito para esse debate ainda, tá bom? Maravilha, senadora, conte comigo, muito obrigada. Obrigada. Gente, nós vimos fazer uma mudança, falaria agora o Ministério do Trabalho, a Gessivanda, mas a nossa auditora fiscal do trabalho, são coisas bem diferentes, tá? A Gessivanda, ela trabalha no Ministério do Trabalho com a política pública de empregabilidade. E a doutora Luciana que vai falar é a fiscal, é quem fiscaliza. É a doutora Luciana Xavier Santos de Carvalho, auditora fiscal do trabalho, representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutora Luciana, a senhora pode falar 10 minutos para a sua exposição. Ela está online? Vocês estão me ouvindo? Estamos, doutora, fique à vontade. Primeiramente, senadora Damares, agradecer muitíssimo por essa oportunidade. Palavra essa que às vezes não se apresenta às pessoas autistas, não se apresenta às pessoas com deficiência. E acredito que o que nós aqui temos em comum hoje é a luta por mais oportunidades. Então, gostaria de agradecer muitíssimo à senadora Damares, à comissão, ao meu ministério, o ministro Luiz Marinho, e ao meu coordenador nacional da Auditoria Fiscal do Trabalho, Rafael Giger, por permitirem que eu estivesse aqui hoje, senadora.
Tem uma torcida muito grande de colegas da auditoria e de parceiros que atuam com a inclusão, especialmente do estado que eu trabalho, aqui em Santa Catarina, assistindo, comentando. Então, eu sinto como se a senhora e a comissão tivessem aberto uma porta para a gente, dado essa oportunidade, e eu quero segurar essa porta aberta para que a turma inteira possa entrar, senadora Damares. Então, se eu não conseguir transmitir aquilo que eu trago de um caminhão de pessoas, o demérito é só meu. Se eu conseguir transmitir algo, o mérito é todo dessas pessoas que me ajudam e que conversam comigo, especialmente pessoas autistas. Eu me reuni preparando aqui com 4 autistas, níveis 1 e 2 de suporte, para fazer essa fala hoje. Então, eu inicio também com uma palavra muito importante que foi citada pelo Marcelo, que é a acessibilidade. Desde a Convenção de 1948, a Declaração de Direitos Humanos, para a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, só um direito fundamental foi incluído, que é acessibilidade. Essa palavra que quer dizer tudo, porque hoje a deficiência não é mais entendida como algo do eu, não é aquilo que o autista, consegue ou não fazer, é aquilo que a sociedade permite, eliminando as barreiras que o autista e que as pessoas com deficiência possam brilhar. Então, uma maior participação na sociedade depende da sociedade, de colocar essas barreiras abaixo. Bom, eu falo então como Auditoria Fiscal do Trabalho, a senadora disse, nós somos aquelas pessoas que fiscalizam o cumprimento de uma legislação brasileira que fará 35 anos esse ano e que às vezes é muito, muito xingada, mas que é fundamental a inclusão das pessoas com deficiência, que é a conhecida Lei de Cotas ou o artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Essa legislação exige que empresas com 100 ou mais empregados contratem pessoas com deficiência. E, senadora Damares e os demais presentes, hoje, no Brasil, dados de dezembro de 2025, 92% de todas as pessoas com deficiência empregadas no Brasil estão nessas empresas com 100 ou mais trabalhadores, enquanto a grande maioria de trabalhadores estão nas micro e pequenas empresas, o que nos mostra que a gente tem que lutar com unhas e dentes pela lei de cotas, nunca permitir o retrocesso, porque infelizmente surgem com muita frequência projetos de lei que esvaziam a lei de cotas e talvez até lutarmos para que ela seja expandida, porque é um dos objetivos da República Federativa do Brasil a gente reduzir as desigualdades sociais e regionais. E como a lei de cotas ela só se aplica a empresas com 100 ou mais empregados, municípios que não têm empresas desse porte ou filiais de empresas desse porte ainda vivem numa exclusão praticamente total, senadora. Então, seria aí um pedido de talvez, no futuro, uma mudança legislativa, não para piorar o que temos hoje, mas para que a gente melhore e aumente a inclusão das pessoas com deficiência. Quando eu disse que conversei com esse grupo de amigos, todos me disseram que as maiores barreiras são a barreira atitudinal mesmo, o preconceito, o não conhecer, o não querer conhecer e fazer junto e fazer bem a inclusão. Entendemos que a inclusão ela deve ser uma medida tomada pelas empresas desde o chão de fábrica, como chamamos, até a alta gestão, envolvendo inclusive os serviços de medicina e engenharia ocupacional, os SESMITs, e envolvendo as comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs, que são também
possibilidades para garantir a acessibilidade. E nós estamos no Brasil, num boom, no Brasil e no mundo, de questões relacionadas à saúde mental, e as pessoas com deficiência são muito atingidas, porque sofrem assédio moral, muitas vezes por falta de conhecimento. E, senadora, eu entendo que é importante dizer que a chance de eu e a senhora sermos iguais é a chance de 2 autistas serem iguais, ou seja, nenhuma, senadora. Eu e a senhora somos ambos senhoras aí da faixa dos 50 a mais, somos ambas envolvidas com a causa da inclusão, mas talvez tenhamos só algumas outras semelhanças, mas somos mulheres muito diferentes. A mesma coisa em relação aos autistas. Então, é muito importante dizer que não há receita de bolo e que a receita é trazer acessibilidade e fazer as adaptações razoáveis ouvindo o autista, a pessoa autista. Algo que também surgiu muito, senadora, na conversa com os parceiros, é a questão da Lei Brasileira de Inclusão prever que a deficiência deve ser um tema transversal na universidade. E a universidade forma os professores, forma todas as profissões. E muitas vezes nós enfrentamos capacitismo, desconhecimento, falta de informação nas universidades e nos currículos universitários. Então, nós precisamos de todos os cursos, todas as áreas da ciência, compreendendo a deficiência, especialmente naquilo que diz respeito às barreiras que a sociedade tem que colocar abaixo para que a gente consiga a inclusão. Senador, eu falei da lei de cotas porque é algo que é muito caro, a Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós temos hoje no Brasil, pela lei de cotas, aproximadamente 1.037 vagas, 1.037 vagas, e dessas ainda não temos 600 mil pessoas com deficiência incluídas. Mas a lei de cotas, esse número de inclusão, ele vem aumentando ano a ano. Então, é uma política pública, uma legislação potente e importante. Eu hoje sou coordenadora de inclusão no estado de Santa Catarina, e em cada estado do Brasil e no Distrito Federal, nós temos uma Luciana, uma auditora fiscal do trabalho, que atua com a inclusão no mundo do trabalho, na fiscalização da lei de cotas, mas também na articulação e no trabalho em conjunto com os parceiros. Nós dizemos que os auditores que atuam nessa área, senadora, poderiam receber já uma carteirinha de ativistas, porque isso não é trabalho para a gente, isso é vida. Isso está em todas as células nossas, e tem um colega desse atuando em cada estado, e nós somos incentivados dentro da Secretaria de Inspeção do Trabalho, para fazermos articulação e trabalho em rede, para ouvirmos os parceiros, para identificarmos as carências e atuarmos para melhorarmos isso. Os meus colegas me pediram para eu dizer que algumas questões que podem ser específicas a todas as pessoas autistas e que devemos, então, levar para as empresas a possibilidade do hiperfoco e a importância de utilizarmos o hiperfoco para aquilo que é o trabalho desenvolvido. Importante dizermos que é muito possível que a bateria social ela seja um pouquinho mais baixa e que haja gatilhos e situações de estresse que vão trazer uma resposta da pessoa autista, e que essas respostas a gente não quer vê-las chegar, a gente quer evitar que elas aconteçam. Então, muito importante aquilo que às vezes a gente permite aos trabalhadores, mas só por ser um trabalhador com deficiência ou autista, às vezes a gente coloca um rótulo e não compreende, é aquele momento de baixar a bola, de acalmar. É aquele momento que a gente, às vezes, vai tomar um cafezinho. É aquele momento que a gente vai ao banheiro. Então, que seja possível aos autistas, nesse momento, fazerem algo que lhes dá prazer, fazerem algo que ajudem em sua regulação.
Então, eu tenho um amigo que é cartunista, maravilhoso, que me deu várias dicas, estava nessa reunião, o Rodrigo Tramonte, ele trabalha, e ele me disse isso, que ele precisava de algum tempo, e talvez nesse tempo dele ele fosse fazer uma caricatura. E quantos amigos e colegas eu vejo, eu mesma assistindo, participando, eu vou desenhando aqui no papel do meu lado. Isso me ajuda a organizar as ideias, né? Então, é muito importante que as empresas tenham essa sensibilidade. Muitas vezes o autista, ele não quer responder a uma ordem porque ele já sabe que fazer aquilo é um gatilho que vai o deixar... 60 segundos. 60 segundos, vou acelerar. Deixar numa situação de estresse. Muitas vezes a forma de comunicação do autista ser bastante horizontal pode trazer às suas chefias o entendimento de que ali há insubordinação, e que é uma das causas para a justa causa, quando, na verdade, é a forma de comunicação que é horizontal. Então, algumas situações devem ser verificadas, garantindo-se a acessibilidade, fazendo-se as adaptações razoáveis. Senadora, não consegui trazer tudo e de todas as vozes aqui. Me disseram muito da previsibilidade também, da importância, a Priscila já falou. Isso também é algo que é importante para todos os trabalhadores, mas se for uma pessoa com deficiência, parece que é algo muito diferente, não é? É muito melhor para a gente, ao invés de falar que nós vamos ter 1.000 peças para fazer por dia, dizer que nós temos 10.000 peças para fazer em 10 dias. Assim a gente consegue se organizar o tempo, organizar, né, nos momentos em que está mais tranquilo para nós fazermos essas 1.000 peças. E tantas outras questões que foram ditas aqui. Peço, por favor, senadora, que mantenha essa porta aberta e que nos deixe entrar para falar desse tema. Me coloco inteiramente à sua disposição e à disposição da comissão. Muito obrigada. Obrigada, doutora, obrigada. Gente, quando a gente fala que vai falar uma auditora, a gente acha que é uma pessoa muito brava, né? Porque a auditora, pra gente, auditores são as pessoas mais bravas. Aí vem a Luciana, tá vendo, Jacivanda? Com essa delicadeza, com propostas, ouviu. Olha, eu fiquei muito feliz com a sua participação, Luciana, muito feliz. E uma coisa eu vou te falar, a porta não vai fechar. Eu acho que a gente hoje inaugura um novo nível, um novo status de debate pelos direitos da pessoa com autismo no Brasil. Obrigada, Luciana, me surpreendeu. Eu achei que ela ia apresentar o nome de todas as empresas que ela auditou, que não está cumprindo cota. Aí ela foi lá e trouxe para a gente propostas. Eu fiquei muito feliz. E agora, na sequência, nós vamos ouvir o Ministério do Trabalho. Eu quero agradecer muito, Jacivanda, por você estar aqui até essa hora com a gente. Ela é a coordenadora de gestão e análise do Departamento de Emprego do Ministério do Trabalho. Eu imagino o tamanho dos seus desafios e a sua agenda, como deve ser lotada. Obrigada por estar conosco. Você tem seus 10 minutos. Se precisar sair depois da fala, a gente entende como é a agenda de uma coordenadora nacional de uma pasta tão importante. Obrigada, Jacivanda. Obrigada, senadora Damares. Eu agradeço aqui em nome do nosso Ministério do Trabalho, em nome do nosso ministro, o convite. Eu acho que é importante a gente estar aqui. Eu acho que aprendemos a cada debate, né? E nossa coordenação, ela está dentro da Secretaria Nacional de Qualificação, Emprego e Juventude, e temos essa missão da inclusão, né? O governo federal, ele vem promovendo políticas públicas que visam ampliar essas oportunidades, reduzir as barreiras que existem para que as pessoas com autismo, né, possam superar e fomentar ambientes profissionais mais diversos e acessíveis. Então, quando a gente vem com a empresa, a sensibilização das empresas é algo para a gente também muito importante, né? Eu acho que o debate aqui, ele
se dá tanto com as pessoas com deficiência, as organizações também, a sociedade civil que trabalha com esse público, é importante também estar dentro desse debate, como também as empresas. E aqui quero parabenizar, né, essa iniciativa aqui da comissão, e onde a gente também pode conhecer, né, empresas que já vêm trabalhando com essa questão da inclusão, e para a gente é essencial. Eu trouxe uma apresentação. O nosso sistema, o Cine, que é o Sistema Público de Emprego, ele completou em 2025 50 anos. E a gente vem modernizando, né, esse sistema com uma arquitetura de empregabilidade. A transformação digital, né, para que possa ter mais acessibilidade também aos diversos públicos que hoje são beneficiários. Então, a empregabilidade, ela sai, esse ecossistema, ele sai da origem do Cine com os postos físicos, e muitas vezes isolados, as inscrições dos trabalhadores eram feitas de forma manual, para o ecossistema hoje que nós temos, que busca conectar trabalhador, qualificação também, que hoje o nosso Cine também fornece a qualificação, as empresas, tecnologia e o governo. Então, com isso, a gente busca reduzir o tempo de desemprego, melhor aderência do perfil e da vaga do trabalhador e aumentar a empregabilidade mais sustentável. O governo e o financiamento hoje é o fundo a fundo, né, que é a modalidade que substitui o convênio anteriormente. Então, nós temos aí, a coordenação é do Ministério do Trabalho e Emprego, o nosso ministro é o coordenador nacional do sistema, e temos a sustentação legal, que é o fundo a fundo, e o CODEFAT, que é o conselho hoje que gere os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, é onde a nossa maior parte de financiamento vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, a execução é descentralizada, são os estados e os municípios que gerem esses recursos do sistema, e nós temos hoje 27 estados. Todos os 27 federações já fazem os seus planos de ação, que são hoje o financiamento via o recurso do FAT, e 46 municípios que já aderiram também ao Cine. Então, a exigência estrutural é de que esses municípios e esses estados tenham o Conselho Tripartite do Trabalho e também tenham o Fundo Específico do Trabalho. O motor financeiro é o FAT, né, que é o nosso Fundo de Amparo ao Trabalhador, onde os estados e municípios que aderiram, eles fazem um plano de ação, e aí esse plano de ação é importante que os entes também incluam as políticas de inclusão de pessoas com deficiência, aprovação pelo conselho local, seja estado ou município, e nós aqui, quanto ministérios, acompanhamos os indicadores de eficiência e de gestão desses entes. Então, temos o fundo estadual para os estados e os fundos municipais. Essa transferência ela é direta e voluntária e elimina a lentidão dos convênios, que era algo que dificultava a execução. Desculpa, passou aqui. Chegou no início. E a força vital do atendimento presencial, nós temos hoje, como carta de serviço do Cine, a intermediação, que é o principal hoje, e o seguro-desemprego também, que são demandas maiores do nosso sistema, e qualificação profissional. Temos também o fomento ao desenvolvimento, ao empreendedorismo e à economia solidária, que são recursos também
que são do FAT para o fomento. Temos os públicos prioritários, pessoas com deficiência, é um público prioritário. Temos também egressos do sistema penal, mulheres vítimas de violência. Então, é um público prioritário hoje do atendimento da nossa rede. Nós temos, ao todo, um pouco mais do que 1.500. Temos, na verdade, 1.516 unidades espalhadas aí pelo Estado, com gestão estadual e com gestão municipal também. A oferta básica ela é integrada entre intermediação e seguro, qualificação e o fomento. Nós temos hoje a carteira de trabalho digital, é hoje das ferramentas mais utilizadas pelos trabalhadores e é onde ele tem acesso a todos os serviços do Cine, né, também, tanto para vagas de qualificação como também para vagas de emprego. Em 2025, até dados atualizados, nós temos hoje mais de 45 milhões de download realizado e mais de 113 milhões de visitas mensais. Então, para a gente, a carteira de trabalho hoje é uma ferramenta essencial para conectar, né, trabalhador, vaga e também empregadores. Nós temos o portal Emprega Brasil, para quem não acessa a CTPS, o aplicativo. Nós também temos o portal Emprega Brasil, que tem os mesmos serviços da CTPS digital, que é onde o trabalhador pode se inscrever, pode buscar vagas de emprego e também de qualificação. O portal Emprega Brasil é também para o empregador, né? Então, o empregador hoje ele pode lançar uma vaga no nosso sistema sem necessariamente estar presencial na rede. Então, onde ele pode fazer uma captação com autonomia, uma busca também inteligente pelo perfil que ele busca, né, daquela vaga. Então, se torna uma gestão mais ágil e inteiramente gratuito, tanto presencial como também no portal. Aí são o motor da inteligência artificial que a gente tem utilizado e tem avançado muito quando a gente incorpora as bases de dados do governo, né? Hoje, o RAIS, o CAGED, o CNIS e o E-Social, eles hoje estão agregados, né? Os dados estão agregados e também temos os dados de inclusão aí da educação, do INSS, por exemplo, o SISTEC, o MEC, que são trabalhadores que acabaram, né, de se formarem ou outras áreas técnicas também. Então, hoje, nosso sistema também agrega esses trabalhadores, tem como filtrar, né, esses perfis. Então, essa análise de dados, ela se torna avançada e melhora bastante para a gente identificar as demandas regionais e o perfil também desses trabalhadores. Então, o Emprega Aí também, que é uma empregabilidade inteligente. Então, ele otimiza o fluxo de intermediação. Temos trabalhadores desempregados, temos os dados desses trabalhadores, e o Emprega Aí gera recomendação personalizada daquela vaga, né? E recomenda as vagas e encaminha esses trabalhadores para o processo de seleção. E também acontece com a empresa. A empresa, ela pode acessar o Emprega Aí e ter os dados, né, gerar recomendações também de empresas com potencial de contratação. Ela pode recomendar, receber, né, aqueles agentes do Cine. Então, temos o processo também de captação, que é feito pelas vagas de emprego daquelas empresas. Então, hoje a empresa ela tanto pode lançar as vagas de forma online, né, através do site, ou até da CTPS digital também, as vagas vão para a CTPS digital, como também no presencial. Então, esse serviço é inteiramente gratuito. Então, hoje a nossa principal... aqui é um pouco da eficiência da reinserção do segurado,
Hoje a empresa ela tanto pode ir no presencial para o Cine, para as unidades, para lançar as vagas, como também ela pode lançar através do nosso site do Emprega Brasil. Então, hoje um dos nossos desafios porque o trabalhador com deficiência, e aí o autismo ele né, é considerado pessoas com deficiência dentro do nosso sistema, o principal desafio é a questão da autodeclaração. Muitas vezes o trabalhador ele não quer se declarar, até prevendo algum tipo de preconceito nessa questão da inserção no mercado de trabalho. A sensibilização, a mobilização nossa é no sentido de tanto as empresas, né, os empregadores, para que eles possam abrir vagas direcionadas para essas pessoas com deficiência, como a nossa rede também, ela vem sendo capacitada para o atendimento a essas pessoas. Então, nós temos anualmente, realizamos mobilizações na rede para o atendimento a pessoas com deficiência, e aí inclui também o autismo, para que esse trabalhador possa se sentir acolhido, né? Então, hoje nós temos a pré-seleção, que é uma pré-seleção que a gente faz para identificar os perfis de vagas que as empresas buscam. Então, geralmente, vagas com algum tipo de vagas não tão rotineiras, né? Assim, elas também são colocadas para a gente na questão da pré-seleção, que é uma forma da gente aproximar mais o trabalhador à vaga pretendida. Então, nós temos aqui o cenário também da Casa do Trabalhador, que é um cenário que a gente busca a implantação em vários locais. Eu vou tentar aqui resumir o máximo para não ultrapassar muito tempo. A Casa do Trabalhador é um espaço de acolhida, que a proposta nossa é de que, inclusive, já existem hoje 12 casas de trabalhadores espalhadas no nosso país, onde a gente pode ter, onde tem todos os serviços integrados. Então, nós temos salas específicas para pré-seleção, salas com atendimentos de psicólogos e assistentes sociais também para aquele trabalhador, e a empresa também. Então, são serviços que são fornecidos para a gente fazer a conexão direta entre os empregadores e os trabalhadores, laboratórios de informáticas, acesso, né, à internet de alta velocidade. Nós pretendemos implantar esse ano, aumentar mais ainda o número de casas dos trabalhadores no nosso estado, no nosso país. A modernização arquitetônica também, porque a gente precisa tornar a casa acessível, né? Então, a acessibilidade também é um fator importante. E a oferta de equipes multidisciplinares, como eu falei, psicólogos, assistentes, para orientar mais os trabalhadores nesse sentido. Bom, aqui eu estou tentando, vou ter que passar aqui, porque acho que a gente já tomou o tempo. A inclusão profissional ITEA, o papel estratégico do Cine na efetivação desses direitos e oportunidades. O fator humano na inclusão tem uma condição, né, neurodesenvolvimento, que se manifesta de forma muito variada. Cada pessoa é única, suas habilidades, desafios e potenciais são individuais e devem ser considerados no contexto do trabalho. Então, a comunicação, diferenças na linguagem verbal e não verbal, comportamento, rotinas, interesses intensos e sensibilidades sensoriais, e a interação social, formas próprias de se relacionar com o mundo. Acho que foi o que a gente pôde aqui apresentar. Os desafios da identificação, que eu falei, em relação à autodeclaração. Muitas vezes a gente sem a autodeclaração, o candidato do TEA, ele não acessa a prioridade na fila de vagas, por isso que é importante a gente estar aqui também. E aqui é a fundamentação
a fundamentação legal da prioridade, que a resolução do CODEFAT, ele também estabelece o rol explicativo de público prioritário do Cine, e dentro desse público temos o PCD. O novo horizonte regulatório, que é o projeto de lei, né, que altera a Lei 11.788, que estabelece incentivos específicos à inserção no mercado de trabalho, orienta, né, cria cadastro específico de trabalhadores com TEA, e nisso aí a gente está em discussão com o Ministério, em negociação, né, com o Ministério de Direitos Humanos, no sentido de que esse sistema possa também entrar naquele outro que foi apresentado aqui no nosso sistema geral do Cine. Então, que esses dados também do Ministério de Direitos Humanos possa chegar ao nosso sistema com a interoperabilidade, incluindo pessoas com DEA nos contratos também de aprendizagem, que é o projeto de lei também que prevê. Bom, aí é o que eu falei, o sistema, o SISTEA, ele é um Sistema Nacional de Cadastro de Pessoa com TEA, que é do Ministério de Direitos Humanos, e nós queremos o ponto final seria a intermediação dessas vagas, identificação desses trabalhadores que estão no sistema com o nosso sistema de empregabilidade. Bom, então o papel do Cine e a prioridade é o reconhecimento sólido do TEA como deficiência, assegura atendimento prioritário, né, assegurar o atendimento prioritário do público, atuação em rede, que aí é o Cine, Ministério do Desenvolvimento, Ministério de Direitos Humanos e empregadores e sociedade civil, a integração do SISTEA para a gente é fundamental nesse processo, e o atendimento inclusivo, né? A capacitação da nossa rede para o atendimento inclusivo desses trabalhadores. Estou pulando um pouco para respeitar aqui o tempo. É importante a gente também ressaltar, vamos implantar, né, uma cartilha de atendimento ao trabalhador em condições vulneráveis, e pretendemos também, dentro dessa cartilha, já discutir a questão do atendimento a pessoas com autismo. Nossa rede ela tem sido capacitada nesse sentido, mas precisamos ainda aprofundar mais esse debate no atendimento com os nossos atendentes, e também a cultura pública, né, preparar a cultura acolhedora para esse público. Nós estamos já com... E a rota definitiva, o que nós queremos é incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que é um direito garantido por lei, e o Cine consideramos que é o caminho do Estado para torná-los real. Queria agradecer, desculpar já de antemão aqui, a gente ter esgotado aqui um pouco, passado do tempo aqui. Obrigada. Dona Gessevanda Galvino, coordenadora da análise do Departamento de Emprego do Ministério do Trabalho. Eu vou te dar depois 3 minutos para a gente encerrar, todo mundo, e você faz sua consideração. Obrigada por ter mostrado como o tema tem sido tratado dentro do Ministério do Trabalho. Vamos ouvir agora Fernando Cota, presidente da Comissão dos Direitos dos Autistas da Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, eu não sei que a gente tem que te apresentar desse jeito, Cota. A gente te apresentar como defensor da causa, o ativista, o homem que está correndo nas instituições na busca dos direitos pelas pessoas com autismo. Seja bem-vindo. É uma alegria, mais uma vez, dividir a mesa com você. Mais de muitas. Muito obrigado, senadora Damares. Antes de você falar, só para
você ter ideia de quem está no plenário e os expositores também, além de quem eu já citei, está aqui Felipe Alexandre Alcântara, presidente da Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Gostei, são vocês que nós temos que conversar muito. Silvio Santos Sobrinho, meu amigo antigo, presidente da TOPA, Todos pelo Autismo. Edna Carla da Silva, assistente social do Impacto TEA. Marcela Lourenço, vice-presidente do Instituto Ativar. Cleito Aguiar, presidente da Associação Ampare. E Cibele Lopes, coordenadora da Frente Parlamentar do Autismo do DF. Para você sentir o nível do público que está aqui e como nós estamos fazendo a discussão e outros que já passaram pelo debate. Muito bem. Eu fico muito feliz, quero agradecer, então, em nome da senadora Damares, mais uma vez, né, podermos ter essa oportunidade aqui, todos nós. Essa sala, até agora há pouco, estava lotada. Em virtude do adiantado da hora, estamos quase na hora do almoço, não é? E a gente sabe que as pessoas têm os seus compromissos e tiveram que ir embora. Mas eu sou um homem claro, cabelos grisalhos já, alguns ainda brancos, barba branca, né, e pai de um autista de 28 anos. O Fernandinho, que agora é Fernandão, porque está maior do que eu, é autista severo, nível 3, e é de uma outra época, né, senadora Damares, aí, do autismo, que tinha uma dificuldade absurda de diagnóstico, que os médicos não sabiam, que a gente tem história aqui no médico, que o médico não conhecia, não sabia direito, né? Mas eu quero começar pedindo uma salva de palmas daquele jeito que a gente faz para a senadora Damares. Porque hoje é impossível você falar de autismo, eu não digo em Brasília, eu digo no Brasil, sem falar da senadora Damares. Eu precisei ter um filho, esse que eu falei com vocês, de 28 anos. O Fernandão, que está lá em casa, porque não consegue vir aqui. Porque se ele viesse aqui, derrubava tudo, essa coisa toda, bagunçava, tirava a roupa. Então, eu estou aqui por conta disso. A senadora Damares não precisou disso. Não precisou ter um filho com autismo severo para poder lutar por essa causa, para poder comprar. E por isso que eu faço questão de que levantem agora mais uma vez e vamos inverter, vamos bater palma para ela agora, porque ela merece. Porque isso não é a grande maioria dos parlamentares, e olha que eu frequento, eu me sinto muito bem aqui, muita vontade, porque eu comecei aqui em 2005. Nessa mesma Comissão de Direitos Humanos, sou o presidente do senador Paulo Paim. Né? E me sinto muita vontade por isso. Já estou indo embora, já estou passando para os outros, né? Conseguindo passar para os outros por conta disso. E digo aqui que pouquíssimos parlamentares, pouquíssimos, a gente conta nos dedos, tá? E muitas vezes aqui no Senado, inclusive, nos dedos de uma mão, são aqueles que se engajam dessa forma. Tá? Como a senadora Damares está engajada nesse processo de melhorar a qualidade de vida dos autistas e das famílias que estão atrás. E desses que estão igual o meu filho, dentro de casa, com a mãe. Falei com ela, senadora Damares, posso ser o próximo a falar? Porque eu tenho que ir lá em casa. E lá em casa é assim, quando a mãe não está, eu tenho que estar. E é um homem de 28 anos, que só sai comigo, porque é autista severo. Tem a força de um homem de 28 anos, mas não tem a compreensão. Então, eu represento principalmente essas pessoas. Eu estava cheio de coisas, de material técnico para falar com você sobre empregabilidade, mas já foi muito falado sobre isso, já foi muito colocado. E eu, às vezes, embora, né, esteja aqui, presidente da Comissão dos Direitos Autistas da Polícia Rodoviária Federal, como governo, às vezes, quando eu vejo essas informações de governo, há muitos anos eu pergunto, aonde coloco o nome? São lindos, maravilhosos, mas fora da realidade completamente. Então, isso é muito... O doutor já falou, o doutor Omar já tinha falado sobre isso, né? O meu querido Marcelo ali, que sempre me faz ficar sem graça, porque me elogia onde estou, como senadora Damares, já falaram sobre isso. Gente, é efetividade que nós precisamos. É saber da realidade. A senadora Damares falou uma palavra aqui que é chave. Desafio. Desafio. O senhor falou uma palavra, sofrimento. Sofrimento. E eu vou falar vitória, porque nós temos muito a ganhar, mas já conseguimos muito. Há pouco estava aqui o Luciano, que trabalha com o senador Paulo Paim. Ele é da minha época, acho que tem alguns outros que, de quando eu comecei a frequentar aqui, para a gente lutar, conquistar
né, o que foi a Lei Berenice-Piana. Né? Naquela época, sentávamos aqui e o senador colocou o gabinete à disposição, colocou a Comissão de Direitos Humanos à disposição, e a gente sempre foi muito bem tratado aqui. Né? Então, eu digo assim, o Senado é uma referência para nós, a Comissão de Direitos Humanos é uma referência. Vamos ser muito... As vitórias, as maiores vitórias partiram daqui. Né? As maiores vitórias. Nós sentávamos aqui e eles diziam, olha, isso pode, não, isso aqui não pode. E os pais, as mães, principalmente as mães, nos cobravam. Né? Puxa vida, cadê? Fernando, por que não entrou a previdência especial para as mães? Eu falei, nós colocamos, mas o gabinete mandou a gente tirar, porque senão não passava a lei. E lei, vocês sabem que a gente não sabe, minha área é outra. Né? Eu não trabalho como assessor parlamentar, nunca trabalhei como assessor parlamentar, nunca... Né? Minha área é outra, é de profissão de segurança pública. Né? Tem outras formações em meio ambiente, historiador, mas, enfim, trânsito. Mas eu sou pai, né? Por conta de, como você falou muito bem, do seu papai que está ali, né? Nós tivemos que nos envolver por conta disso. Então, assim, a gente fica muito feliz quando vê esse auditório cheio. Estou vendo ali o pessoal do Sindijus, grandes apoiadores aqui. Segura aqui comigo, senador, essa cartilha aqui, ó. Essa cartilha a gente fica muito feliz, é uma lei do Distrito Federal, a gente distribui na Blitz do Autismo. Tivemos uma agora no dia 2, né? Aqui no Brasil inteiro, pela Polícia Rodoviária Federal. E essa lei é uma lei aqui do Distrito Federal, que eu tenho muito orgulho de chamar Lei Fernando Cota, mas que eu só estava encabeçando. A grande maioria das pessoas que estão por trás dessa lei são mães. São as mães que lutaram, que não desistem, que olham para os nossos filhos e falam, não, nós precisamos ir atrás. Na época do meu filho era assim, não, esse menino, cada um tem seu tempo, essa coisa toda. E ela não satisfeita, precisamos ir atrás. Falou, deixou de falar. Já usava o banheiro, teve que voltar a usar fralda. Enfim, eu sou dessa época ainda. Eu como digo, me orgulho muito da barba branca, dos cabelos, né, grisalhos. Enfim, mas essa é uma grande luta e é uma luta de todos nós. Quando a gente encontra alguém, a gente dá graças a Deus. Quando encontra alguém que realmente representa essas pessoas e que não precisou ter um filho autista. Né, vejam a grandeza disso, tem uma dimensão dessa grandeza. Eu não precisou ter um filho autista em casa, talvez até tenha, né? Hoje um para 33, um para 31, né? Talvez até tenha alguém que vai conhecer um primo, um sobrinho, enfim, alguém distante, mas que não precisou no primeiro momento. Então nós temos que lembrar muito disso, isso é muito valioso, tem uma dimensão disso. Eu quero falar um pouquinho sobre, estou vendo ali atrás, ali a Cibele. Amanhã nós vamos ter na Câmara Legislativa, Cibele Lopes, uma lutadora ali, nós vamos ter na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, Cibele? Estou convidando a todos já, uma audiência pública, uma sessão solene, isso, para falar sobre o autismo, né? Amanhã, que hora? 14h30? 14h30 aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, todos estão convidados. Estou vendo ali o Oswaldo, o doutor Oswaldo Freire, o livro, né, escritor aí do autismo, passou o mundo todo, né, na realidade, colhendo informações sobre o autismo para melhorar a questão de vida dessas pessoas. Doutora Larissa, ali da OAB, uma lutadora também. Né? Conheci agora há pouco o Victor, que é pai de autista e vai ser candidato lá no... Olha que bom, que precisamos de gente boa, né, na política, né, senadora Damares? Então a gente fica muito feliz por isso, precisamos de gente boa. Estou vendo... Né, pessoas, a Luciana Mendina, que é uma batalhadora, foi coordenadora do Moab, o Bernardo, está sempre nessa. Há quantos anos, Luciana Mendina, essa batalhadora? Às vezes eu não tenho coragem de falar coisa que precisa ser falada, porque eu não posso, ou por conta da profissão, ou por conta, né, de uma série de situações. Luciana fala, entendeu? E eu acho isso é bom demais. Nós temos alguém que tem essa possibilidade, né, de contar, porque, como eu digo, às vezes você vê um programa bonito, um programa interessante. Aqui, senadora, segura aí comigo. Vamos falar rapidamente sobre o projeto PRF Amiga dos Autistas. E às vezes a gente vê um programa bacana desse, acha, puxa, que coisa boa. E a palavra, ela falou, desafio. O desafio para colocar isso, né, em realidade, isso na vida, no cotidiano das pessoas. Né, para levar, será que os policiais estão... Esse projeto, ele começou em 2023.
por conta do diretor-geral, que aceitou fazer esse projeto, do superintendente, que era meu amigo, e que me chamou para trabalhar e para tocar o projeto. Aí nós criamos uma comissão sobre... Ok, obrigado. Uma comissão sobre o projeto, sobre os autistas. Somos o primeiro órgão no Brasil que tem uma comissão específica para tratar de autismo, de segurança pública no Brasil. E a nossa luta é para aplicar isso na PRF, para qualificar todos os policiais rodoviários federais. Todos os policiais já tiveram cursos, policiais rodoviários federais, levar isso para as outras forças. Eu vou lhe passar aqui, senadora Damares, além desse projeto, vou lhe passar que nós conseguimos aqui no âmbito do Distrito Federal, por exemplo, que é um protocolo de intenções, assim como existe na PRF, que envolve outros órgãos, envolve o DETRAN, o DR, a Polícia Judicial, enfim, todos os órgãos de segurança e de trânsito, para que nós levemos o conhecimento dessas pessoas. Quem são os autistas? Para que conheçam um cordão de girassol, um cordão de quebra-cabeça, para que saibam o que é septeia. Ora, nós fazemos a maior parte do nosso trabalho, inclusive, são trabalhos de bastidores, são palestras, são cursos, são encontros. É o pai, a mãe que está querendo suicidar e levar o filho, e que chama a gente tem que correr, pegar o carro lá, correr, levar, bater um papo, conversar, trazer alguém, CVV muitas vezes junto com a gente, entendeu? Para saber como é que vai lidar com essa situação. É o trabalho que não aparece, é a maior parte do nosso trabalho. Esse na rodovia, a Blitz é muito bom, é muito importante. A Blitz do autismo, os seminários, as palestras, a participação aqui, mas principalmente esse, que é o que mais nos chama. Aquela mãe que está desesperada porque não sabe o que fazer, aonde levar o filho. Não é? Então, essa é a nossa proposta. Quando eu vejo essa questão, né, eu acho muito interessante a questão técnica. Puxa, a gente fica até, vamos falar a verdade, enfadonho, você vê determinadas situações, não é? E eu quero saber aonde dá o nome, como é que nós vamos fazer isso aqui funcionar. Eu quero saber onde é que eu vou colocar meu filho, né? Eu quero saber, meu filho, onde é que é? Efetividade, leis. Tem a lei aqui, ela é cumprida na maioria? Não, nós precisamos cumprir a lei. Quando nós entregamos isso na rodovia federal, as mães falam, puxa, eu não sabia que eu tenho esse direito. Eu não sabia. Tem mãe de autista que não sabe que tem direito à vaga especial. Né? Complicado. Ela não sabe que não tem. Coloca o carro lá longe, o filho travou, o filho deu uma crise e ela não sabe. Está aqui na lei. E ela, puxa, agora eu estou sabendo. Porque foi na rodovia. Policial tem que saber quando o autista está viajando, quando eu passo, quando ele passou, está lá no carro, vê, opa, já está com cordão, eu já tenho que abrir o olho. Tirou o septeia, opa, eu já tenho que ter um outro olhar para esse tipo de pessoa. E a Polícia Rodoviária Federal vem trabalhando muito nisso, vem batendo muito, mas como desafio, uma parte pequena. Os desafios estão lá dentro, internos, externos também, mas internos. Tem gente que não. A gente demorou, eu estou há 32 anos na PRF, 32 anos. A gente só conseguiu em 2023 agora. Faltava um ano para mim ter os direitos de aposentadoria, a gente só ia embora pensando que não ia ver isso. E só estou lá por conta disso. O dia que me falarem, Fernando, acabou, polícia, como me falavam antigamente, polícia tem que prender bandido, apreender droga, eu vou pedir 30 dias e vou embora. Entendeu? Porque meu compromisso é com isso. Agora, graças a Deus, por exemplo, dia 2 de abril e dia 18 de junho, o dia do orgulho autista, o dia que o Moab trouxe, em 2005, essa data para o Brasil, né? Graças a Deus nós já conseguimos no Brasil inteiro ter um evento de autismo em cada regional nosso, em cada regional da polícia, e levando preferencialmente os outros órgãos de trânsito e de segurança pública. Então isso é um ganho fantástico. Nós precisamos avançar mais, precisamos qualificar as outras forças. Outro dia eu dei uma palestra em Braslândia para a PM, peguei o cordão de girassol e perguntei quem é que sabia. Tinha mais ou menos uns 50 policiais, um sabia. Porque era marido da esposa que estava diagnosticada recentemente. Então, quero dizer, da maior importância isso. O João pediu para me mandar um abraço para ele, para a senhora, já mandou, o João Pedro. Né? A Berenice Piana, que é essa lutadora, né, no Rio de Janeiro, essa pessoa que a gente tem muito no coração, que esteve todo o tempo conosco aqui na confecção, no trabalho pela principal lei. Né? E eu, como falei, eu preparei muita coisa
para falar, mas eu acho que é muito melhor dar um recado assim, né? Tá aqui eu tenho mais cartilha dessa aqui, quem quiser, ou se a sua assessoria puder disponibilizar da lei, o senador Damares, e eu quero só dizer o seguinte, só terminar falando o seguinte. Primeiro, um recado, né, para as mães. Hoje ainda, e eu falava isso, lamentavelmente, em 2012, 2011, quando nós efetivamente criamos as leis, essa lei é pioneira no Brasil, né? E depois nós espalhamos para outros espaços, né? Eu quero só dizer para as mães o seguinte, nós ainda não temos o direito de morrer. Ainda não temos, lamentavelmente. Né? E precisamos lutar muito por isso. Né? Precisamos lutar pelo direito ainda de não ser alma penada, viu, senadora Damares? O autista nível 3 adulto, olha, eu sou um homem de classe média, tenho carro, tenho casa própria, e eu sei, não tenho onde levar meu filho. Não tenho onde levar. Eu estou na capital do maior país da América Latina. Não tenho onde levar. Imagine aquelas pessoas que dependem do BPC, por exemplo. Imagine aquelas pessoas que não têm, e a grande maioria não tem. Depende aqui, ó. Muitas vezes, mas depende de nós. O ativismo é nosso, para provocar um parlamentar que tem boa vontade, que move o mundo para poder ir atrás da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, o recado para os parlamentares é esse. Ouçam as mães. Aqueles outros, deputada, senadora, perdoe, Damares, já sabe disso. Ouçam os outros que, porventura, eu repito, ouçam as mães. Elas sabem onde o sapato aperta, elas sabem das verdadeiras dificuldades. Ouçam as mães. E as mães, eu quero dizer, não desistam. Para você que está em casa, que está nos assistindo até agora, que porventura vai assistir depois, porque isso fica gravado pelo YouTube, né? Não desistam. Procurem aí na sua cidade, procurem no seu... Qual a melhor associação? As pessoas me perguntam. A melhor associação é que está na sua cidade. Né? É aqui, perto de você que você vai conseguir trabalhar, saber quem é, como é que vai atender seu filho. Essa é a melhor associação. Tá? Não existe uma melhor do que a outra. O Moab, né, eu faço parte do Moab, o Moab é o que mais trabalhou a legislação. Sim, ótimo, isso é maravilhoso. Mas a principal é aquela que vai lhe atender ali. Não é? Procure ela. Procure na sua cidade, no seu município, aí quem é o secretário que trabalha com essa área de pessoa com deficiência. Vai cobrar, entendeu? Cobra. Eu digo sempre, dou nosso exemplo. Quando nós encontramos aqui o senador Paim, nós não tínhamos passado em 10, pelo menos, que fecharam a porta. E aí encontramos um que abriu. Né? Então, meu tempo está esgotado, eu tenho que terminar mesmo agora. Né? E eu quero dizer isso para as mães, então. Não, por favor, não desistam. Né? Procurem aí na sua cidade, encontrem. Você vai ter, nem que seja um vizinho mais solidário, você vai encontrar. Nem que seja um secretário, um prefeito. Se não encontrar, recorra à Câmara, ao Senado. Aqui as comissões de direitos humanos, elas têm suporte, sim, para ouvir, para passar, para buscar encaminhamentos. Né? Eu queria pedir para a senadora Damares, nós temos que falar a última coisa, nós temos um projeto autismo, por exemplo, nas igrejas, estava falando há pouco tempo, né? Que é muito interessante, queria pedir para quem sabe ela se achar interessante no futuro. Também a questão da segurança pública, trânsito e autismo. Se a gente puder falar, né, sobre isso com mais tempo, numa outra oportunidade, vai ser muito melhor. No mais, quero só agradecer a Camila, o Bené do Cafezinho, o Dimitri, a Janine, esse pessoal aqui da assessoria, que sempre me atende muito bem e há muitos anos. Muito obrigado pela paciência. Obrigada, Fernando Cota, obrigada. Fernando, é isso aí, gente. Ele provoca a gente para todas as áreas. Obrigada, Fernando. Deus te abençoe. Sei que você tem que sair e você está dispensado. Nós vamos agora para o final da nossa audiência, ouvindo Luciana Medina, quero que ela venha para a mesa, presidente da Associação Inclusiva, mãe de Bernardo Martinez, que eu quero que venha para a mesa para a gente fazer o encerramento das exposições com chave de ouro. No final, eu devolvo para 2 minutos para agradecimentos, quem tiver aqui ainda, e a gente vai ouvir um alô apenas, né? Das nossas embaixadoras que vieram de longe, vão dar alô para o Brasil, da mãe autista e do pesquisador da UNB. Apenas assim, um alô, ok? Um alô.
Luciana Medina, nossa última expositora, acompanhada de Bernardo, vão dividir o tempo e eu fico aqui muito feliz. Se a gente terminar com chave de ouro, Luciana já é de casa. Está em todos os nossos eventos, sim, participando de mesa ou das rodas de conversa. Luciana, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Obrigada, senadora. Eu não sei se tu quer que Bernardo fale antes e você determina. Não, pode acho ser? que eu falo antes, porque ele vai contar umas historinhas. Tá bom. Aí vai ser mais divertido. Já falaram tudo que tem de tão importante nessa audiência, né, gente? Essa questão do mercado de trabalho e que os autistas crescem, né? Eles crescem e nós precisamos estar preparados para a vida deles. Mas eu trouxe 3 questões que eu acho muito importantes. Inclusive, eu não trouxe meu celular, mas aí eu quero mostrar uma coisa. Hoje mesmo, uma servidora ganhou uma ação na Justiça por discriminação no trabalho, uma autista. Então, isso está mais recorrente e mais comum do que a gente imagina. Mas o que eu vejo aqui de tudo que a gente falou? Gente, mais do que leis, que a gente tem boas leis, a gente tem leis da inclusão que funcionam sim. A gente precisa de empatia. O que acontece é que tanto nas empresas, tanto CLT, quanto no serviço público, a gente precisa que as pessoas conheçam o autista. É assim, ó. Qual o seu nome? Quem é você? Vamos tomar um cafezinho, vamos sentar, vamos conversar, vamos conviver. Não existe lei que substitua o contato humano, a empatia e essa humanização que precisa existir. No TCU aconteceu um episódio, senadora. A minha filha estava trabalhando no TCU, a Maria Júlia, irmã dele, que é um ano mais velha, como psicóloga, ela não está mais. E ela disse, mãe, eu estou com um caso de um autista que passou aqui no concurso. Eu falei, caramba, passou no TCU? A gente sabe como é difícil o TCU, a gente sabe. Mãe, ele é excelente, mas estão até pensando em mandar ele embora. Porque não estão sabendo como lidar com ele, de dizer, que tem estágio probatório, de reprová-lo no estágio probatório, porque ele não está bem adaptado, mas também, olha só, mãe, ele gosta de fazer outras coisas, ele é de outra área. Eu falei, Maria Júlia, por tudo que a gente vive, né, pelo seu irmão, intercede. E, lógico, ela intercedeu, e não só ele foi para a área adequada, para as habilidades dele, como ele foi bem aproveitado, acolhido. Mas o que precisou? De alguém para intermediar. O que a gente vê é que até os autistas entram, sim, no mercado de trabalho, mas não permanecem. Não permanecem, muitas vezes não chegam a ser ouvidos e vistos, simplesmente vão embora. Eles dizem, vou embora, senadora. E isso é o pior, a desistência do trabalho, quando uma conversa teria mudado tudo. Graças a Deus, minha filha estava lá e ela fez a diferença. E eu fiquei brava, né? Falei, eu vou denunciar, eu vou... E ela, não, mãe, eu vou resolver. E resolveu, e eu nem sei o nome dele, o importante é resolver. Porque, como acontece no TCU, que é um órgão, né, top, imagine nos outros que a gente não tem acesso. O que está acontecendo? Por isso eu peço, é um pedido, é um chamado, empresas, órgãos, ministérios, secretaria, comércio, qualquer lugar que tiver um autista. Vamos conhecer o autista, vamos ver suas habilidades, suas capacidades e vamos aproveitá-lo no que ele melhor faz. Por que tanta rigidez? Por que tanta comparação? Não vamos comparar. Não tem boas habilidades sociais na comunicação, bota no que ele consegue se sair bem. É só isso que a gente quer, é só oportunidade. Isso não é lei, gente. Por isso que eu faço esse apelo. Não é lei. Lei a gente existe. É amor ao próximo, é conversa. E eu sei que tem gente que fica com medo de falar com o autista. Meu Deus, o que ele pode fazer? E o Bernardo vai contar a historinha dele engraçada. Aí vocês vão ver que como uma conversa muda tudo. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Luciana. Ela tem muito conteúdo, gente. Ela está colaborando com a audiência, porque o nosso horário está estourando. Luciana, obrigada. Obrigada, e eu acho que é isso aí, o desafio da empatia. Bernardo, está todo mundo querendo te ouvir agora. Bernardo é um estudante autista, e já estou trabalhando para ele ser o nosso deputado um dia. É um amado, um querido, que conquista todo mundo aqui em Brasília. Bem-vindo, Bernardo. Boa tarde, senadora Damares. Boa tarde, Omar Herth.
Boa tarde, Thomas. Boa tarde, minha mãe. Eu agradeço muito a ti pelo convite. É uma honra poder estar aqui na tua presença e poder falar, poder ser útil, eu espero. Bom, eu fui diagnosticado quando eu tinha 1 ano e 11 meses. E eu fiz tratamento intensivo com sessões com psicólogo, com 2 psicólogos, até meus 9 anos de idade, quando eu recebi alta médica da maioria dos meus sintomas incapacitantes. Pelo menos. Foi uma maravilha, principalmente levando em consideração que até meus 6 anos de idade eu era não verbal. Então eu agradeço muito. Eu agradeço também a minha mãe, que não desistiu de mim. E no que diz respeito ao mercado de trabalho, eu te parabenizo, Omar Hart. Hart, como eu suspeitava. Parabenizo pelas tuas conquistas, inclusive por ser faixa preta em jiu-jitsu, porque eu já fiz judô também, eu sei que é bem parecido, eu só fui até a faixa amarela com ponteira laranja. Valeu muito a pena, espero um dia voltar. Se comparado a você, eu tenho uma experiência limitada no mercado de trabalho, mas eu vou compartilhar. Eu trabalhei primeiro como auxiliar de arquivos. O que acontece é o seguinte: eu estava procurando emprego em 2021, um emprego que eu pudesse ter ao mesmo tempo que eu estudava na universidade, como eu continuo fazendo. Eu até criei perfil no LinkedIn para conseguir ver alguma vaga. Criei perfil também em sites de estágio e tudo mais, para tentar dar aulas, e minha mãe conseguiu uma vaga para PCD lá em Porto Alegre pela prefeitura. Estavam oferecendo em uma empresa que presta serviços de atendimento para a prefeitura vagas. E eu acabei me candidatando. Era uma vaga inicialmente para telemarketing, mas me acharam muito qualificado. Então me botaram para ser auxiliar de arquivos. Só que a minha carga horária seria a mesma que a do telemarketing, mas o meu salário seria reduzido. Eu fiquei meio chocado. Descobri que não podiam ter feito isso depois. Isso foi uma coisa que me incomodou. Mesmo tanto no telemarketing quanto como auxiliar de arquivos, eu recebia menos de um salário mínimo. Isso é o que me desagradou no trabalho também. Mas eu gostava do emprego. Eu permaneci lá durante 6 meses, porque infelizmente eu não conseguia conciliar bem com os estudos, mas eu gostava de trabalhar lá. Eu me sentia útil, eu me sentia produtivo, meus colegas eram queridos comigo, não queriam que eu fosse embora. Inclusive, quando eu estava pensando em ser desligado, eles queriam reduzir a minha carga horária para 4 horas. Eu trabalhava 6 horas, mas queriam me oferecer 4 horas, só que iam reduzir o meu salário de acordo. Então eu decidi sair, porque eu precisava terminar meus estudos. As histórias engraçadas que minha mãe estava mencionando envolvem uma vez na qual eu fiquei preso no trabalho, porque eu era o último a bater ponto. Porque eu tinha uma prática de usar o banheiro depois de bater o meu ponto para sair. Só que nesse processo, um dia, eu fui para o banheiro. Aí quando eu saí do banheiro, as luzes estavam desligadas e eu fui trancado em um corredor no meu andar de trabalho. Felizmente eu ainda tinha bateria no meu celular e eu ainda tinha dados móveis, então eu consegui ligar para minha mãe. Minha mãe ficou chocada com a situação. Primeiro ela achou que eu estava tentando ligar para ela da rua e estava reclamando, mas rapidamente percebeu minha situação. Eu aproveitei e decidiu ir até o local onde eu estava, porque felizmente a zeladora ainda estava lá, ainda estava trabalhando, até porque ela também morava no prédio, se eu não me engano, e foi ao meu socorro. Felizmente eu não passei fome, porque eu não tinha terminado de lanchar no meu intervalo, então aproveitei para comer um sanduíche que tinha sobrado. E eu estava calmo, eu sabia que nada ia acontecer comigo de muito grave, e eu liguei para minha mãe e para minha irmã para comunicar a minha situação. A outra situação engraçada envolve a vez em que eu levei uma panela de pressão para o trabalho porque eu fiquei sem pote. Porque estavam sujos, não deu tempo de lavá-los, então eu acabei levando uma panela de pressão para transportar um sanduíche que eu tinha levado para o trabalho.
Inclusive, quando depois disso fizeram uma piada dizendo: caramba, se ele leva a panela de pressão para transportar um lanche, imagina se transportasse o almoço. Foi isso que aconteceu. Tirou a panela de pressão na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Ficaram confusos, porque olharam e tudo mais. Mas o comentário sobre o almoço, o possível almoço, foi feito uns dias depois. E eu me lembro que foi um dia depois comentaram: olha só, esse daí é o da panela de pressão. Quando eu estava apresentando a empresa para uma pessoa nova. Meu segundo emprego também foi muito bom. Dessa vez eu recebi mais de R$3.000 como assessor parlamentar de uma vereadora lá em Porto Alegre, a comandante Nádia, que foi muito querida comigo. No primeiro dia não souberam bem como trabalhar comigo, então acabaram dando pouca tarefa para mim. Eu acabei terminando tudo rapidamente, terminei todo o meu trabalho do dia, e aí no dia seguinte eu fui conversar com a minha chefe, a vereadora, dizendo que eu não tinha limitações intelectuais, que eu tinha um QI bem mediano, segundo o pessoal que me atendeu, os meus psicólogos. E aí ela me disse: então eu posso puxar bastante teu couro. E aí eu lhe respondi: pode puxar. E era muito bom, eu trabalhava uns dias da semana, eu tinha um trabalho remoto como auxiliar no que diz respeito à sua publicidade, eu ajudava nas redes sociais. Eu gostava bastante do trabalho, foram 3 meses trabalhando com ela. Inicialmente a programação era de 2 meses, mas ela gostou tanto do meu trabalho que decidiu aumentar para mais 1 mês. E eu acabei saindo do trabalho porque minhas aulas na universidade tinham recém começado. E minha experiência no mercado de trabalho até agora foi boa. Eu só me senti meio aborrecido pelo salário inicial, pelo meu salário do meu primeiro emprego, mas eu já devia ter esperado por isso. Hoje em dia eu estou estudando na universidade e estou evitando ter um novo emprego porque eu não fui capaz de conciliar bem o emprego com as atividades na universidade. Eu agradeço muito pelo... eu faço bacharelado de Ciências Biológicas lá na UNB. Eu entrei sem cotas. Minha mãe quer que eu mencione isso. Que eu entrei na ampla concorrência. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. Eu agradeço a minha mãe e minha irmã por terem lutado tanto por mim. Ao meu pai, que lutou muito por mim enquanto esteve vivo. E agradeço a ti, senadora Damares, por me convidar para participar. Espero que o meu testemunho tenha sido um pouco útil em meio a toda essa conversa. Eu não tenho tanto renome nem tanto conhecimento sobre particularidades do autismo, do modo como tem sido lidado no mercado de trabalho e pelo governo, mas espero ter sido útil com o meu depoimento e, como mensagem aos pais, eu digo que não desistam, porque vale a pena, porque existe um talento enorme por trás das pessoas com deficiência e autistas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo. O Bernardo me emociona muito porque eu acho que o Omar tem essa experiência. Quantas mães estão nos assistindo agora que o filho é não verbal e estão achando que tudo acabou? Aí a gente ouve Bernardo falar com essa dicção. Gente, ele é gostoso ouvir Bernardo falar, é gostoso. Com essa dicção, essa forma linda. Então, assim, Bernardo, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo à audiência. E eu gostei muito da panela de pressão, uma boa ideia. Lá em casa, eu acho que eu vou precisar de vez em quando. Esquecem de lavar meus potes. Eu também trago comida para o almoço, para comer aqui. Gostei. Vocês observem bem assim, qual é o mal que Bernardo fez a uma empresa por chegar com uma panela de pressão. Ele não fraudou, ele não faltou horário, ele não roubou, ele não colocou ninguém em risco, mas é o universo dele. Agora, Bernardo só descobriu que estavam pagando ele pouco depois que ele saiu. E aí vem o Mari, eu esqueci, Thomas.
eles precisam entrar no mercado de trabalho sabendo dos seus direitos. Eles precisam saber que eles não podem sofrer assédio, que eles têm direito a salário igual, que eles têm direito ao horário, eles têm que saber isso. Então, a gente vê aqui um outro desafio. Não é só buscar o acesso ao mercado, mas eles têm que chegar lá sabendo que eles têm direitos. E eles têm que saber reivindicar seus direitos. Então, assim, Bernardo, se tu soubesse hoje que você tinha direito àquele salário, você estava lá brigando pelo seu salário. Porque não é justo. Inclusive, eu acabei de receber aqui uma mensagem, está todo mundo assistindo a gente, nós estamos assim, ao vivo para o Brasil. Um assessor do Senado mandou uma mensagem. A minha amiga trabalhava numa empresa que o patrão teve a obrigação de cumprir a cota, porque tem que... E vou dizer uma coisa, gente, se não fosse a cota, nenhuma pessoa com deficiência tinha emprego no país. A cota os obriga. E não reclamem da cota, porque se não vai por amor, vai pelo rigor da lei. E que o patrão dizia o seguinte, eu contrato qualquer deficiência, menos um autista. Ainda existe isso, e é de verdade. Mas, Bernardo, termine sua faculdade logo, porque acho que emprego para você em Brasília não vai faltar. Tá? Emprego, e no Congresso também não. Termina logo, porque você pode trabalhar comigo logo, tá? Eu preciso de alguém bem comprometido com o trabalho como você. É uma honra ter você na nossa audiência e um recado para todas as famílias que estão lá na ponta, Omar. Seu filho está não verbal agora. Calma. Olha aqui, ó. Calma. E a gente vai lutar por essas crianças e por eles quando ficarem adultos. Obrigada, Bernardo, por suas histórias incríveis. Obrigada. E que bom que você guardou o lanche aquele dia que ficou preso no trabalho. Que bom. Nós vamos agora, só para a gente encerrar, nós temos aqui o Pedro Lucas Costa, que é um pesquisador da UNB, mas antes dele, as nossas duas embaixadoras dos autistas, elas são autistas, elas são influências, elas estão nas redes sociais com muitos seguidores, mas elas trabalham, elas são intérpretes de Libra. Eu queria ouvir rapidinho, bem rapidinho, tá? Porque elas vieram de fora, Maria Luísa e Ana Maria Machado. Não sei qual das duas vai falar primeiro. Né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Ana Maria Machado, eu sou autista e eu sou a primeira autista tradutora e intérprete de Libras do Brasil e também sou palestrante e embaixador dos autistas. Eu quero parabenizar a senadora Damares por esse evento incrível, por essa audiência maravilhosa que vai transformar muitas vidas e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E falar sobre... Então, eu e minha irmã fomos diagnosticadas com autismo com 1 ano e 2 meses de idade, com autismo nível 3 de suporte, que antigamente falava severo, autismo severo. E hoje, com muito tratamento, com muita terapia, estamos hoje no nível de suporte. Não foi fácil chegar até aqui, foi muito difícil. Sofremos muitos preconceitos, discriminação, infelizmente. A nossa trajetória escolar foi muito difícil, foi preconceitos, discriminações. Tinha escolas na educação infantil que não queria aceitar a gente. Então, isso para nós fica muito tristes. E também eu quero agradecer pela oportunidade de fala, que Deus abençoe grandiosamente vocês. E debater esse tema, empregabilidade sobre autismo, é muito fundamental, muito importante. Muito importante, pois tem muitos autistas que estão desempregados. Então, esse tema é essencial para debater, para que os autistas tenham os seus direitos garantidos e que tenham mais autistas trabalhando no mercado de trabalho. E eu estou cursando licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e Libras para ser uma futura professora. E agradeço de coração pelo convite, a Damares, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Gente, ela faz faculdade, mas ela trabalha. E ela tem sido convidada para ser intérprete em grandes congressos nacionais e internacionais. Ela é considerada uma das mais simpáticas tradutoras de Libras. Eu tenho muito orgulho de falar isso. A sua irmã vai querer falar? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos.
Eu sou Maria Luísa Machado, eu sou autista. Eu sou filha da Ana Maria Machado, também, que é autista também. Eu, a minha irmã, foi diagnosticada com autismo 1 ano e 2 meses de idade. E nós somos verbais, começamos a falar com 6 anos de idade. O lugar de autista é em todo lugar. O autista precisa de oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço pelo convite com a assessora Damares e com o Thomas também. Muito obrigada mesmo, pessoal. Gente, ó, mais 2 não verbais até os 6 anos de idade. E olha como falam, como são incríveis. E quem não segue elas nas redes sociais, comecem a seguir hoje. Elas têm que chegar a milhões de seguidores. Obrigada às 2 por estarem conosco. Nós vamos ouvir agora uma mulher autista, mãe atípica e servidora pública. E que já esteve conosco aqui na comissão, reivindicando esse debate que está acontecendo hoje e que ela sabe que é o primeiro de muitos e ela vai acompanhar os demais debates com a gente. Se apresente, tá? Larissa Ferreira de Mello, mas se apresente, Larissa, melhor. Pessoal, primeiro eu estou muito feliz por estar aqui, estou muito emocionada, né? Independente dos papéis que eu ocupo na sociedade, agora eu estou ocupando o meu papel de pessoa autista, de mulher autista e de mãe autista de autista. Né? Então, são papéis importantes e também de uma servidora pública. Eu quero trazer um recorte da empregabilidade no contexto do serviço público aqui. É importante, tá? Só trazer esse ponto em 1 minuto e eu quero trazer uma experiência pessoal também. Né? Primeiro, eu gostaria de agradecer à senadora Damares, porque ano passado eu estava grávida, foi no dia 2 de abril, meu parto estava marcado para o dia 7 de abril, que eu tinha que fazer o parto, que eu tenho a doença rara, síndrome Ehlers-Danlos. Então, eu vim aqui com barrigão, porque eu precisava vir, falei com a Damares, falei, senadora, por favor, fale do emprego dos autistas. A gente está olhando para as crianças e a gente está esquecendo dos adultos. Nosso objetivo é que as crianças cresçam e tenham o seu direito ao trabalho garantido, porque é um direito nosso o trabalho, tá, gente? Então, assim, a gente tem direito ao trabalho quanto cidadão. É bom para todo mundo. Basta a gente saber como funciona esse direito. E aí eu me especializei, peguei meu hiperfoco nessa causa aí do direito autista, me tornei uma referência no direito dos autistas e estou aqui para ajudar todos os autistas porque sou ativista dessa pauta. Então, agradeço a senadora Damares. Ano passado estava aqui, hoje é o aniversário de 1 ano da minha filha. Eu deixei minha filha na Bahia com a minha mãe para estar aqui. Eu perdi o aniversário de 1 ano da minha filha. Vocês sabem por quê, gente? Eu vou falar para vocês por quê. Porque eu passei no concurso da Caixa Econômica em 2005. Depois de uma educação, eu saí... com 17 anos, eu tive um surto psiquiátrico por conta de todo o bullying que eu sofria na escola, uma escola conceituada aqui no Distrito Federal. Eu tive um surto psiquiátrico, fiquei numa clínica psiquiátrica e, mesmo assim, eu consegui passar no concurso da Caixa. Quando eu entrei na Caixa, tem 20 anos, esse ano de 2025, eu fiz 20 anos na Caixa Econômica. Né? E eu quero contar para vocês o que eu ganhei na Caixa Econômica. Eu fui diagnosticada tão somente... durante esse período, eu já fiz vários projetos significativos, mas eu nunca obtive reconhecimento, já respondi um monte de processo administrativo, né, nessa condição. E quando eu apresentei meu diagnóstico em 2022, eu tinha acabado de ser aprovada num processo seletivo interno com 158 pessoas para assessor executivo de uma diretora-presidente. E aí, quando ela descobriu o meu diagnóstico, eu fui descomissionada. E até hoje eu estou nessa condição como técnica bancária e sem nenhum tipo de adaptação. Né? Então, assim, é uma luta muito grande. E o que eu fiz dessa dor? Porque a dor, por si só, ela não funciona. A gente tem que fazer algo propositivo com ela. Então, eu juntei lá a nossa galera de empregados autistas da Caixa Econômica, que estava todo mundo com o seu diagnóstico no bolso, porque se a gente for lá e falar que é autista, a gente é descomissionado. E os autistas que estão fingindo não ser autistas, todos sofrendo preconceito, porque a gente é considerado estranho, louco, o que quer que seja, principalmente os autistas que têm outras comorbidades de neurodiversidade, como eu, que tenho bipolaridade. Então, a gente é considerado louco, estranho, e ninguém olha pra gente, né? E aí, o que eu fiz com essa dor? Montamos o movimento coletivo Caixa Autista. A gente está lutando muito para quebrar esse preconceito que existe no mercado de trabalho. E, senadora, como a senhora falou, se não for pelo amor, que seja pelo rigor. Se a gente, enquanto sociedade, não conseguir entender o nível de crime humano, de direitos humanos que está sendo feito em relação à comunidade de autistas adultos, a gente vai ter que ir pelo lado do rigor. E a gente vai precisar criminalizar. E qual é o nível de pena que a gente deve, né, propor para a sociedade, para as pessoas que cometem preconceitos contra nós? E quando são as instituições? E quando são instituições nacionais? Então, acho importante a gente fazer essa fala, tá? A gente tem mulheres autistas como eu,
que as mães atípicas, lá na Caixa Econômica, nós temos direito, as mães atípicas têm direito a 2 horas para acompanhar o filho, mas as mães autistas de filhos autistas não têm direito a nada. Eu não tenho adaptação até hoje, eu sou uma técnica bancária dentro da empresa, mas fundamos o coletivo Caixa Autista, hoje somos 107 empregados autistas declarados e atuantes, mais um monte com diagnóstico embaixo do bolso, tentando mudar a nossa realidade. Porque dentro da empresa eles entendem que o autista é pessoa com deficiência, mas não, o autista é autista, mas não é pessoa com deficiência, negam o nosso enquadramento. A gente está falando de Caixa Econômica Federal, para ver o tamanho do problema, né? E depois que a gente consegue o enquadramento, a gente acabou nossa carreira, eles jogam a gente fora e a gente vive adoecendo por burnout. Todos os dias no movimento coletivo, a gente tem que salvar alguém de ideação suicida, tá? Então, esse é outro ponto importante da gente dizer. Nós, mães, muitos de nós pedimos demissão, a gente, mãe atípica, tudo sobrecarregada, doente, sem poder crescer na carreira, gastando dinheiro tudo com plano de saúde, e essa é a nossa realidade. Então, por essa realidade, senadora, agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui trazendo essa fala, pelo movimento coletivo, inclusive essa é a nossa camiseta. A gente não tem nenhum cordão de identificação. Esse que eu uso na caixa é o cordão que a PRF me deu, que foi o Fernando Cota, porque a gente faz ações lá pela OAB junto com eles, né, e eu tento atuar. Agora, já no âmbito do judiciário, que é a minha outra profissão enquanto advogada, eu acho importante a gente trazer essa reflexão rápida também, né? No âmbito do direito, meu direito de ser advogada, eu também não tenho esse direito. Sabe por quê? Porque quando eu adoeço no processo, eu sou declarada rével e eu sou obrigada a ter que contratar um outro advogado. Os juízes entendem isso de nós. E sabe esse meu caso? Ele está no Tribunal Regional do Trabalho. E eu acabei de receber uma sentença dizendo que não tem prova nenhuma de que a Caixa cometeu assédio moral contra mim. E, por consequência, eu fiz uma denunciação caluniosa e hoje eu sofro o risco de perder o emprego. Quer uma outra questão? Eu me candidatei, porque quando eu perdi a minha função, eu fui uma vaga... eles não sabiam o que fazer comigo, tiraram minha função e me jogaram fora no lixo. Aí um gestor anterior meu me recebeu, eu fiquei nessa unidade onde eu estou até hoje, mas nunca fizeram nada por mim, meu salário caiu drasticamente. Eu perdi de assessora para técnica bancária, então eu perdi ali 80% da minha capacidade financeira e fiquei lá e até hoje é essa a realidade, dentro desse local que eu ocupo. Judicializei essa questão e o judiciário entendeu que eu não tenho direito a nada. Então a gente não tem nem o judiciário, apesar de ter essa legislação. E eu, como advogada autista, também não tenho direito de advogar, não, porque se eu adoecer, eu vou ser declarada rével porque eu tenho a obrigação de contratar alguém para mim. Eu não posso exercer o meu justo postulante. Então, assim, é importante a gente trazer essa realidade, tá? É importante a gente saber com quem nós estamos interagindo. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher autista com altas habilidades em oratória, eu sou uma mulher com bipolaridade, nessa condição meu humor oscila, né? E por oscilar, vou contar um último testemunho para vocês entenderem do que se trata. Para vir para cá, eu peguei dinheiro do meu bolso, né? Deixei minha filha lá na Bahia com a minha mãe e vim para cá, num voo da Latam. Quando eu cheguei aqui, aí na minha cabeça funciona assim. O desembarque ele tem que ter uma ordem, como todo mundo diz. A gente segue muita ordem e a gente tem um senso de justiça muito aguçado. A gente não gosta de injustiça. Eu fiz direito porque eu odeio injustiça e eu vou brigar contra as injustiças o resto da minha vida. É vocação. Por isso eu estou aqui. Então, o que acontece? Quando eu fui sair do avião, chegou a fileira 7, que era a minha, uma moça que estava na fileira 9 tentou levantar. Eu falei, não, peraí, que agora é a fileira 7. Na hora que eu levantei, ela me empurrou e eu caí dentro do voo. Eu falei, por que você está fazendo isso com uma pessoa autista? Que eu estava identificada com o cordão. Ah, desculpa, eu não sabia que você era autista. Eu falei, mas, gente, independente, você não pode empurrar uma pessoa no avião, ainda mais uma pessoa autista. Ah, cala a boca, sua louca, vai se tratar. Resumo, surtei, pedi ajuda na Latam, ninguém me ajudou, pedi ajuda no aeroporto, ninguém me ajudou, registrei uma ocorrência na Polícia Civil e é isso que acontece na nossa realidade. Então, gente, é muito difícil ser um autista que se mantém vivo. A nossa principal causa de morte, principalmente quem tem cognitivo preservado e pior, quem tem altas habilidades, porque a gente tem alta habilidade para tudo, inclusive para planejar a forma de não mais estar aqui. Então, assim, vamos olhar com cuidado para essa causa, porque as pessoas estão morrendo. A gente tem 1 a cada 31 autistas, hoje, e numa escalada progressiva, acho que o Oswaldo sabe mais do que eu sobre isso, mas a quantidade de autistas está aumentando, e ou a gente olha para isso, ou a gente vai entrar num colapso social. Então, eu gostaria de fazer essa fala bem rápida, bem breve, agradecer, senadora, conte comigo para o que for necessário, eu sou uma ativista dessa pauta e eu preciso que esse direito seja garantido para que eu me mantenha viva e para que meus filhos tenham direito ao trabalho. Eu quero que meu filho hoje, de 17 anos, está sofrendo bullying na escola, querendo abandonar no 3º ano, de tanto preconceito que sofre dos professores. Então, gente, por favor, olhem para essa pauta, que meu filho chega aos 18 anos agora, eu preciso que ele ocupe um espaço e que ele se mantenha vivo. Nossos filhos precisam ficar vivos também, que não adianta a gente tratar e depois todo mundo não estar aqui. Gratidão, viu, gente? Obrigada por terem me ouvido, de verdade. E o Oswaldo tem alguns dados, não sei se há tempo, mas ele tem dados importantes, acredito eu. Obrigada, Larissa. Que bom que a gente concedeu a palavra para você, não foi, gente? Acho que ela enriqueceu.
enriquecer o debate. E que Deus abençoe sua bebê. Ela vai entender porque a mãe está fora de casa no dia que ela fez 1 ano de vida. Ela vai entender porque você provocou esse debate aqui. Muito obrigada, doutora Larissa, muito obrigada. Mas esse debate está só começando. Acho que é um novo patamar da discussão dos direitos. Porque, assim, de que me adianta esse cordão bonito? Porque eu acho bonito o cordão. Colorido, bonito. De que a gente ficou anos nessa casa e na outra discutindo o formato do cordão. Olha o tempo. Não, a gente merecia um cordão? A gente merecia. Mas ela estava com o cordão dentro do avião. Mudou o quê? Os direitos dela, o cordão? Deu visibilidade à causa, mas a gente vai ter que ir para um outro patamar de direito, gente. Não dá mais para a gente ficar minimizando os problemas, banalizando e dizendo, já conquistaram tudo. Porque quem está aqui, como seu Oswaldo, que é autor de um dos maiores livros da área, a Luciana, quem está aqui no dia a dia comigo, é todo dia uma briga na tribuna e no plenário. Tem dia que nós somos surpreendidos com inversão de pauta. Vocês lembram a história do BPC? Foi numa inversão de pauta, vamos tirar o BPC das crianças com suporte 1 no Brasil. Como se a mãe da criança com suporte 1 não precisasse levar a criança para um psicólogo, não precisasse levar para um fono, e essa mãe, por ter que sair, não arranja emprego. O BPC não é porque a criança tem o suporte nível 1, é porque a mãe não consegue trabalhar com uma criança com suporte nível 1. É tão somente por isso, gente. E a maioria sozinha, porque os homens acabam abandonando. Então, assim, gente, só para dizer para vocês, o debate só está iniciando. Eles existem. A economia precisa deles. São mão de obra de trabalho que não pode ser ignorada. Não é agora mais, gente. A pirâmide está invertendo. Eu avisei, há 30 anos atrás eu dizia, nós vamos ter médico com autismo, nós vamos ter professor com autismo. Nós estamos nos preparando para isso? Eles estão aí. É mão de obra e o mercado de trabalho precisa deles. Não são eles que têm que se adaptar ao mercado de trabalho. Nós vamos ter que fazer uma discussão que o mercado precisa se adaptar a eles também. Se a gente não trouxê-los para o mercado de trabalho, quem vai sofrer com escassez de mão de obra é o país. E a mão de obra está aí. Olha aqui, gente. Quem não queria ter um servidor como o Bernardo? Quem não queria ter uma advogada competente que faz o impossível para lutar pelo direito? Ela deixa a filha em casa, ela vem do bolso para lutar por um direito. É ou não é uma boa advogada? Aí a gente subestima porque ela tem as suas peculiaridades que o caso dela mostra que ela tem. Aí a gente subestima uma profissional como essa. Tô cansada de cordãozinho, desculpa. Também. Cansada. E tô cansada de números bonitos mostrados em telas. Nós queremos isso. Parabéns, Larissa. E a gente vai encerrar. Vitor, 1 minuto. Cadê o Vitor? Está aqui. 1 minuto. Você promete? Porque a gente já passou do tempo muito. E Oswaldo, como é o nosso professor, vai estar aqui nas próximas audiências com a gente. Oswaldo está em tudo. Tem um exemplar do livro aí? Não, né? Quem não tem... Só mostra, Oswaldo. Quem não tem esse livro no Brasil... precisa ter esse livro. É uma das primeiras obras do Brasil que mudou a minha forma de ver o autismo. Esse livro dele é uma obra incrível, são anos de pesquisa. O livro do Dr. Oswaldo precisa ser lido por todo mundo. Mas ele vai estar nos próximos debates com a gente, porque ouvir Oswaldo só 1 minuto não vale a pena. A gente tem que dar o tempo para ele. Mas você, Vitor, não sei se eu vou ter chance de tê-lo outra vez comigo. 2 minutinhos para a gente encerrar. Senadora, obrigado pela oportunidade. Venho do Rio de Janeiro, sou pai atípico, advogado militante da causa. E hoje eu trago uma proposta para a criação do MEI atípico. Para que as famílias atípicas possam acessar o MEI. Porque hoje todo mundo tem medo de acessar o MEI e perder o LOAS, o BPC. Então, a criação do MEI atípico, até com um recolhimento reduzido, para que essa família tenha essa garantia. Essa mãe, principalmente as mães, porque a gente vê que elas têm a preocupação, como o Cota foi embora, ele falou de nem poder morrer.
e esse MEI atípico deixaria uma pensão para esse atípico. É só essa contribuição que eu quero dar nessa sessão. Que fantástico! E essa contribuição dele eu não vou escrever sozinha. A Larissa vai me ajudar a escrever, a Luciana. Vamos pegar essa contribuição dele e formatar e apresentar como proposta de lei. Tá? Obrigada, doutor. O senhor traz aí eu nunca tinha... Olha só, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Já tinha pensado nisso, Luciana? Eu nunca tinha. Olha a possibilidade do autista empreender. Esse é o país do empreendedorismo, mas a gente tem aí um MEI específico. Eu tô impressionada com a proposta. Muito obrigada. Valeu a pena eu ter te dado 2 minutos. Valeu a pena. Nós vamos encerrar. Parece que eu tenho um presente que eu vou ganhar do Omar. É isso, Omar? Então, enquanto o presente chega, mas deixa eu passar a palavra. Nós vamos encerrar, como toda a audiência, agradecendo a presença de todos e devolvendo para o Thomas por 2 minutos para agradecimentos e considerações finais. Thomas. Obrigado, senadora, pela oportunidade, e quero deixar aqui o convite para a gente poder fazer o segundo fórum aqui no Congresso, porque a gente tenha mais tempo, porque a dor do pai e do autista é tão grande que eu acho que faltou tempo aqui para a gente apontar soluções, né? Então, eu deixo aqui o convite para a gente pensar e se aplicar com mais tempo para como resolver o problema do desemprego dos autistas, tá? E agradecer a todos, pessoas maravilhosas que estiveram aqui. Obrigado, senadora, por ter reunido todo esse time de primeira linha. Obrigado, senhora. Obrigada, Thomas. Eu acho que a gente podia fazer mesmo o fórum e, paralelo ao fórum, as oficinas. Cada plenário está funcionando uma oficina, por exemplo, a oficina do empreendedorismo, a oficina do servidor público com autismo, a oficina daquele trabalhador que é CLT, a oficina do patrão. Eu acho que seria interessante a gente formatar o fórum de forma que oficinas paralelas possam acontecer e a gente lotar essa casa de pessoas com autismo, não só agora para lutar por direito, mas para dizer, Brasil, nós podemos contribuir muito com o desenvolvimento da nação e com a economia dessa nação. Muito obrigada, Thomas. Omar, seus 2 minutos para... Tem alguém online ainda? Não, de sair todo. Para 2 minutos para agradecimentos e considerações finais. O Marcelo teve que sair, mas imaginei. Para lhe dar um abraço bem forte e agradecer. Vamos trazer Marcelo para o fórum. Muito obrigado, senadora. E eu quero falar aqui para o Bernardo e a nossa amiga doutora o quão importante é o dia de hoje, que é o autista tendo protagonismo na sua própria causa, na sua própria história. Foi muito bonito ao Ministério do Trabalho falar dos números. Isso é muito bonito nessa apresentação. Mas na efetividade, lá na ponta da corda, no dia a dia, isso não acontece. Eu queria que ela pudesse estar aqui para ouvir o relato da nossa doutora. Então, que saiamos daqui hoje como um pontapé inicial do que realmente precisa ser feito para os autistas adultos, para nos mantermos vivos. Se prestarmos atenção nessa fala, nos mantermos vivos. O nosso amigo Cota aqui, eu falo lá no Rio de Janeiro, qual é o papel da segurança pública na inclusão? Se um autista entrar em crise sensorial, quem está na ponta da corda? O gari, o guarda municipal, o policial militar. O que eles sabem sobre o autismo? Nada. Então, qual é o papel da segurança pública na inclusão das pessoas autistas? Precisamos falar sobre isso. Tá? Então, essa é a minha fala. E trazendo um presente para essa senadora, que desde 2018 eu estou batendo na porta dela. Essa obra faz parte da exposição De Dentro para Fora, que ficou em exposição na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ai, que linda! É uma obra toda de material reciclável. Olha, gente! É o olhar fragmentado, tá? Que fala sobre o olhar da pessoa autista, que nós, mesmo em cacos, nos vemos inteiros. Uau! Então, é um presente para a senhora, que representa a sua luta, a comunidade autista, e que representa muito meu carinho e respeito que nós temos pela senhora. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente e te dê
forças para continuar lutando pela nossa causa. Obrigado. Valeu a pena dirigir 24 horas ininterruptamente do Rio de Janeiro até aqui. O carro quebrou, o carro ferveu, mas não desistimos porque é uma causa. Não se trata só da minha pessoa, mas que quando o meu netinho, o Theo, de 4 anos hoje, não verbal, que ele vai se tornar verbal, tiver adulto, ele venha poder ter empregabilidade, dignidade e o direito de viver independentemente. Muito obrigado, senadora. Meu pai, minha esposa, que eu amo muito, que é a minha base, é o meu sustento, quem me regula. Minha querida Silvia Jane Crivella, a precursora. Se eu estou aqui hoje, é porque ela olhou por mim. Muito obrigado a todos. Obrigada, Omar. Obrigada pelo... Gente, o meu presente é lindo. Depois eu deixo vocês tirarem foto, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe. E a mensagem que esse presente, os cacos, como ele está colocado aqui, mas que ele se vê como um todo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bernardo, 2 minutinhos, 1 minutinho para agradecimentos e considerações finais. Tá. Agora sim. Bom, eu agradeço a todos vocês que estão aqui por nos olharem, por prestarem atenção no que temos a dizer para vocês. Agradeço a ti, senadora Damares, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Agradeço a todos os palestrantes aqui. E eu só digo aos pais que não desistam dos filhos. É só isso que eu peço. Muito obrigado. Obrigada, Leon. Luciana? Gente, aqui, o Bernardo sempre está comigo, né? A Damares sabe, senadora. Sempre, sempre, sempre. E queria falar isso para vocês. Quando eu passo, onde eu for, o Nicolas para e fala, cadê Bernardo? Né? A Bia, cadê Bernardo? Não, cadê Bernardo? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece Bernardo. Não esconda os filhos de vocês. Jamais. Eu nunca escondi Bernardo. Nem quando ele era não verbal, pequenininho, era arrastado para tudo quanto é lado. Isso é muito importante. E outra coisa, empresa, serviço público, todos os lugares, comércio, qualquer lugar. Pensem na pessoa que aparecer como autista para vocês como se fosse filho de vocês. Pensem como cada um deles fosse o Bernardo. Cada um deles fosse como o Hart. E tenham amor por eles, porque eles são muito capazes. Então, se houver empatia, a gente muda esse jogo. Mas é empatia. É olhar a Larissa como se fosse sua filha. Olhar o Bernardo como se fosse o filho Hart. Porque eles merecem todo o nosso amor, eles só querem ocupar um espaço. Então, é isso que eu peço para vocês. Obrigada. Obrigada. Dona Jane Crivella, que querida, ficou aqui desde cedinho com esse povo. Agradecimentos, porque a senhora foi preletora também. Tudo que eu ouvi aqui, a cada um que falou aqui, me emocionou. E eu volto a dizer, nós somos todos diferentes, mas somos todos únicos e especiais para Deus. Todos nós. Ninguém aqui é inferior ou superior a ninguém. Então, muito obrigado, parabéns por esse momento. É emocionante e eu creio que daqui para frente a gente vai progredir, vai avançar. Isso que é importante. Obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigada. Eu quero agradecer à secretaria pelo apoio, a todos que acompanharam à distância, mas eu não posso terminar como se tudo estivesse bem. Não está tudo bem. Mas eu quero lembrar a todos que este é um ano de decisão. É um ano eleitoral. E a comunidade precisa estar atenta a isso. Qual é o compromisso que os candidatos estão fazendo com a comunidade? Esses compromissos precisam ser públicos. De preferência, escrito, assinado e reconhecido em cartório. A gente vai precisar escolher representantes para vir para essa casa que não abandone a causa. Porque é aqui que as decisões são tomadas. E eu vejo a comunidade, às vezes, acreditando em algumas pessoas que aparecem no período eleitoral dizendo, eu tenho a causa no coração. Quando chega aqui, abandonam. Eu vou contar um testemunho para vocês, para a gente encerrar. Há alguns meses atrás, até a Luciana estava na galeria nesse dia, nós estávamos votando os direitos
das crianças com microcefalia, aquele caso emblemático que elas tiveram microcefalia porque o Estado, o poder público não agiu, e o mosquitinho, Zika, lembra a história? E no dia que a gente começou a luta, elas eram 958. No dia da votação, elas eram 918, porque elas vão embora. Essas crianças, elas não vão viver muitos anos. E na hora que a gente votou um projeto de lei de 2016, de quando elas eram bebês, na hora que a gente aprovou, a senadora Mara, o projeto era dela de quando ela era deputada. Ela já está terminando o mandato de senadora, 8 anos depois. E ela estava muito feliz. E um colega senador estava do meu lado e disse assim, essa casa virou casa de caridade. Mas ele disse ao lado da pessoa errada. E eu grudei no braço dele. Eu acho que o braço dele dói até hoje. De vez em quando que ele passa por mim, eu fico olhando se o braço dele não está inchado. Nós não queremos caridade. Nós só queremos a garantia dos direitos que já conquistamos. É tão somente isso. Mas esse é um ano eleitoral. Pergunte ao candidato aí na sua cidade qual é o compromisso que ele tem com a pauta. Identifique quem tem compromisso. Sabe por quê? A Mara já mandou um recado que ela não vai mais ser senadora, ela vai querer ficar como deputada estadual, porque o corpo dela exige que ela fique mais quietinha lá no estado e ela quer fazer umas experiências extraordinárias no estado dela. Ela quer focar com políticas públicas locais, para depois ela compartilhar com o Brasil. Nós temos alguns que não vão voltar. E como é que fica essa bancada aqui? Então, ao mandarem seus parlamentares para Brasília, pergunte qual é o compromisso deles com a causa e o que eles vão fazer aqui, quando aqui chegarem. E vou dar mais um conselho para a comunidade. Escolham seus próprios representantes. Uma mulher como Larissa está pronta para ser deputada. Um Bernardo, daqui a alguns anos, está pronto para ser deputado. Um Omar está pronto para ser deputado. Por quê? Porque vocês não podem estar aqui no lugar de poder e de decisão. Aqui é o espaço de vocês também. Dessa forma, acreditando que a gente vai continuar esse debate sobre a empregabilidade. O tema hoje foi bem específico. Eu podia estar com esse plenário aqui lotado de criança, cantando como a gente fez no Dia da Criança com Down. Eu podia estar repetindo o debate de sempre, o cordão, a comida. Não, mas hoje a gente subiu o nível do debate. E o nível do debate foi: nós existimos e estamos prontos para contribuir com a economia desta nação. E essa nação está perdendo em não absorver a nossa mão de obra. Muito obrigada a todos vocês que vieram. Obrigado porque nós cumprimos a missão e saímos aqui com encaminhamentos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Aí, Bernardo. Olá, estamos de volta, 1h38 em Brasília. Você acabou de assistir à reunião da Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública sobre pessoas com transtorno do espectro autista e o ingresso no mercado de trabalho. E passa a acompanhar agora, quer dizer, nós voltamos a acompanhar a reunião, a audiência pública da Comissão Temporária de Reforma do Código Civil. Hoje está sendo discutido direito de família e direito das sucessões. E a boutique pode resolver com outros mecanismos, com simulação, fraude contra credores, fraude de execução. E eu quero dizer aos senhores que eu tenho visto grandes problemas com esse tema 1236 do Supremo Tribunal Federal. Escrituras públicas que foram feitas antes, contrato particular que foi feito antes, a questão da modulação não ficou clara na decisão. Então, eu acho que se a opção for colocar na lei o tema 1236, nós vamos ter mais problema, muito mais problema do que acabar com o regime de separação obrigatória. Eu sei que há um caminhar, talvez, para adotar essa emenda, inclusive foi citada aqui pela professora Regina Beatriz Tavares da Silva, de manter a decisão do Supremo, mas eu acho que a gente vai ter, e eu quero que fique consignado que eu estou fazendo esse alerta, porque depois eu vou retomar essa minha fala, que a gente vai criar muitos problemas se for adotado o tema 1236 com devido respeito.
Doutora Bruna, a Defensoria Pública de São Paulo, participou aqui já das nossas proposições. Em março de 2024, eu proferi a aula magna do curso de pós-graduação em Direito Civil lá na sede, junto com o doutor Felipe Pires Pereira, que é o coordenador da pós, que é também professor da escola. Na comissão de juristas, ele mandou várias propostas, não só em família, sucessões, como em direito das coisas, mas é a questão da democracia, do voto. Eu defendi muitas dessas proposições, eu tenho uma preocupação com essas questões de vulnerabilidade, e outros colegas também. Nós tivemos aqui a Fernanda Fernandes, que acho que hoje é presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, trouxe várias propostas, inclusive uma que está aí, a extinção da obrigação alimentar em caso de violência doméstica. Pela primeira vez, o Código Civil se preocupando com o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, mas... muitos dos debates a gente fica, e os senadores vão passar por isso, depois os deputados também, com a questão política de votação. Também dizer para Vossa Excelência, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello também foi defensor público antes de ser desembargador, e tem lá em Direito das Coisas algo que a Defensoria defendeu, que é a questão da posse da laje como direito autônomo. Então, isso também veio uma proposta da Defensoria Pública, mas eu gostaria de ressaltar, senadora, a importância da Defensoria Pública de São Paulo e as emendas que foram feitas também com grande destaque. Trouxeram boas proposições, como também a minha colega, a doutora Vládia, a Isabela Paranaguá. A doutora Joiciane trouxe uma preocupação que ela sabe que é minha também. Acho que a gente acabou esquecendo, senadora. Tem que tirar a expressão interdição do Código de Processo Civil. Do Código de Processo Civil, que fala ainda em ação de interdição. Talvez a ação que seria... perdão, eu anotei. Qual seria... Vários... Os artigos... Qual seria o termo? São vários. Doutor, só me pergunta, sim, claro. Só enquanto você colocou a preocupação da... Interdito, qual seria a palavra? Interdição. Interdição. Ação de interdição. Qual seria? Para substituir... Ação de instituição de curatela. Ou ação de curatela. Essa foi uma preocupação que depois eu passo a palavra também. Rapidamente, uma outra preocupação da professora Joyce foi em relação a uma norma que refere pessoa deficiente. Só que já há uma emenda... corrigindo isso lá na tomada de decisão apoiada. Já tem uma correção. Se eu puder falar... senadora. Pode falar, Justiane. Viu, professores? Eu acho que vocês têm uma estatura, e aqui no Brasil já tem também muita gente estudando esse tema, porque, por exemplo, há uma expressão, uma única vez, assim, parece, aqui com a devida venha dos senhores, perdida, chamada apoios e salvaguardas, se der um Ctrl F no projeto. E isso foi perdido, como se fosse ali apenas uma palavra que depois não foi resgatada. Então, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência estabelece algo que agora integra nosso bloco de constitucionalidade, que a pessoa com deficiência tem capacidade em igualdade de condições com as demais. Igual. Faz uma diferença entre capacidade jurídica e capacidade mental, dizendo que a capacidade mental não interfere na capacidade jurídica. Isso pode causar um assombramento, né, um estranhamento, porque se pensarmos em alguém com grave deficiência, como no caso aquele a Globo mostra o testamento, né, a Anita Harley, né? Como ela poderia ter capacidade de exercício? A grande questão é que a Convenção não falou só em reconhecer a capacidade jurídica no artigo 12, mas também que os Estados têm o dever de estruturar um sistema de apoio e salvaguardas. Esse é o nosso desafio, esse é o desafio do milhão. Não é fácil fazer uma reestruturação assim, porque a gente tem uma base calcada no regime das incapacidades que nos serviu até aqui. Como alguém já falou também da prescrição, doutor, acho que foi o senhor, doutor Mário Delgado, né? A jurisprudência da Justiça Federal toda já reconhece que não corre prescrição, até porque nós não podemos ter uma interpretação em matéria de pessoa com deficiência contrária à convenção, ao escopo da convenção. Agora, claro que vocês são inteligentíssimos para fazer uma estrutura que substitua esse regime de incapacidade civil, que não é mais. Achando bom, achando ruim, é muito ruim o novo, porque o novo desafia a gente, aquela chacoalhada que faz com que a gente tenha que reconstruir. Mas países muito mais assim, simples do que o nosso, em estrutura, já fizeram isso, né, na lei, né? Então, eu acho que tem gente boa trabalhando esse tema, inclusive aqui em Brasília. Professora, vou fazer uma recomendação.
apareceu essa expressão apoio. O problema do apoio é que do alemão é Betreuung, se não me falha a memória. Eu lembro até de já ter debatido isso com a professora Joiciane no passado. O grande problema é que pode trazer confusão com a tomada de decisão apoiada, que a gente vai ter judicial e extrajudicial. Eu vou recomendar, senadora, que a professora Joiciane também faça parte aí do grupo de vocês, porque a gente não pode deixar a oportunidade disso para depois, né? Então, a gente procurar trabalhar essa questão da ação. Eu acho o melhor nome para ação é ação de constituição de curatela, ou ação de curatela, diretamente. Doutor Tartucci, mais uma vez aqui, interrompendo, uma vez o senhor até me perguntou isso, mas na Colômbia, por exemplo, vamos mudar, porque olha, a impressão que tem, eu não sei se vocês já tiveram na casa dos avós de vocês, umas poltronas bem grandona que o povo chama poltrona do vovô. Não adianta botar roupa nova nessa curatela, não. Vai continuar a roupa do vovô, a poltrona do vovô. A necessidade de mudar o nome. A gente não chama mais lepra, a gente chama logo hanseníase. A curatela tem significantes demais, como a interdição. O importante agora, como outros países chamaram, a adjudicação judicial de apoio. Vamos tirar essa figura de curatela e chamar outra coisa. Tá bom, senadora Soraya, eu vou recomendar depois que a senhora também ouça a professora Joiciane para essa questão, para a gente encontrar uma outra expressão que não seja interdição. Hoje as pessoas entram ação de interdição ou instituição de curatela. A adjudicação eu acho que é para coisa, uma expressão complicada de se utilizar, né? Não se usa hoje, não se usa no Brasil a adjudicação para pessoa, mas eu acho que a senadora, com esse apoio também da professora Joiciane, poderá aí chegar a bom termo. Bom, voltando aqui para o meu tempo para encerrar também, as propostas da professora Ana Vládia são precisas sobre a questão do divórcio unilateral também, e eu quero encerrar aqui a minha exposição. O Mário também já falou da questão da proteção relativa ao concepturo, ao nascituro. Eu acho que é só uma questão de ajuste de redação. Eu quero falar um pouco sobre alimentos compensatórios, porque talvez eu viva outra realidade. Eu tive até eu tive alguns casos ano passado, mas toda vez que eu vou no Tribunal de Justiça de São Paulo fazer sustentação oral, a gente fica o dia inteiro acompanhando, as últimas eu não vi um caso em que se concedeu alimentos compensatórios. Pode ser que seja uma experiência ruim minha. E o que eu tenho visto, eu fui pesquisar, inclusive na jurisprudência, do TJ de São Paulo, o TJ de São Paulo não dá alimentos compensatórios, dizendo muitas vezes que não tem previsão legal. Não tem previsão legal. E o que a gente propõe aqui, que são os alimentos compensatórios patrimoniais, no artigo 1709b, inclusive a fixação até a partilha de bens, muitas vezes os julgados têm utilizado como critério de partilha, da separação de fato até a efetiva divisão dos bens. E eu tenho visto vários casos assim. E por que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo tem feito isso? Por falta de categorização jurídica. Hoje a gente vive em matéria de divórcio, com devido respeito, eu estou dizendo a minha realidade, que às vezes também não é só de São Paulo, porque eu atendo o Brasil inteiro. A gente não tem segurança jurídica quanto a divórcio, porque as leis foram esvaziadas. A gente não tem segurança jurídica quanto a parentesco. A gente não tem segurança jurídica quanto a alimentos. A professora Joiciane acabou de falar, a gente não tem segurança jurídica sobre curatela. Basta ver aí, ela citou esse documentário que a gente já falou desde a primeira audiência. E aí eu fico me perguntando, socioafetividade, multiparentalidade pós-mortem, que é um problemão. Então eu fico me perguntando, mais uma vez, senadora, 4 anos de discussão, 30 reuniões, congressos no Brasil inteiro, o direito civil na pauta do debate, como nunca aqui ninguém viu. Aliás, eu tenho dito isso. Isso que a gente está vendo aqui, senadora, nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu de colocar aqui no Senado os legisladores, os doutrinadores. Nós temos aqui, sabe o que vocês conseguiram aqui, senadora? Colocar a ADEFAS e BDFAM para debater e concordando. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. É verdade. E debatendo e concordando. Os 2 principais institutos de direito de família e sucessões do Brasil. Então, vamos aproveitar todo esse esforço, construir um texto sob a sua liderança, senadora, para melhorar o direito de família, melhorar o direito das sucessões. A sucessão, só para encerrar mesmo, eu não sei se o companheiro, o convivente, o cônjuge tem que ser herdeiro necessário ou não. Tem hora que eu penso que sim, que não, mas a gente precisa mexer alguma coisa.
Eu lembro da primeira fala de Vossa Excelência, a primeira reunião. Não há sentido na separação convencional ter concorrência sucessória. Se é um texto para resolver só os problemas de hoje, ok. Deixar o cônjuge como herdeiro necessário, ok, mas tem que incluir o convivente. Ou senão tira os dois. Então, esse momento é um momento histórico que nós temos que aproveitar, ouvir a todos, o esforço de todos, para que as nossas gerações entrem efetivamente para a história, para a construção de um código que seja um código do nosso tempo, não um código civil de outro tempo que não existe mais. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e parabéns para todas as senhoras que brilharam nessa manhã e tarde de hoje. Senadora, eu queria só complementar, porque meu nome palavra, foi citado, doutora Silvia. Muito obrigada por vários professores aqui e dizer que a professora Rosa, além de presidir a Comissão de Advocacia de Família e Sucessões, eu integro na OAB São Paulo um grupo de trabalho para que a gente consiga fazer melhorias no primeiro grau de jurisdição, né? Então, eu advogo, como disse, há 25 anos, exclusivamente nessa área. E desde a pandemia, professor Pablo está agora na vara, o senhor atua em vara do consumidor? Então, mas desde a pandemia, acho que faz algum tempo, que o senhor não sei se tem tido... então ótimo. Nós temos uma piora muito, muito significativa do exercício jurisdicional com relação a andamentos, prazos, perícias. Hoje, por exemplo, a gente tem varas em São Paulo, estou falando do maior tribunal do Brasil, em que demora uma perícia judicial 2 anos para acontecer. Nós não podemos correr risco de um aumento, ainda que seja inicial, dessa judicialização, sob pena de um colapso pleno do sistema. Evidentemente que atualizações são sempre bem-vindas, obviamente que sim. Ajustes pontuais também são. O que questiono aqui, na qualidade de advogada, mais uma vez eu reitero, e de uma advogada militante que não tem um ou outros casos, tem muitos, e essa nossa obrigatoriedade de trazer essa informação é importante, porque senão parece que nós vamos transformar o código num outro sistema completamente diferente e teremos um mundo perfeito para as famílias, o que obviamente nós sabemos que não vai acontecer. Mas se nós tivermos uma judicialização, ainda que seja pequena, um pouco maior, nós colapsaremos. Fato. Nós temos hoje em São Paulo falta de juízes significativa, comarcas em que os juízes não conseguem estar, nós temos dificuldade com realização de audiências. Então, a preocupação à medida em que nós trazemos tipos muito abertos com relação à possibilidade de aplicação do direito civil das famílias e aumentando essa judicialização, nós teremos um problema muito sério. Então, a pontuação é sempre nesse sentido. Evidente que nosso sistema hoje não é um sistema perfeito, mas nós não trabalhamos com um texto da década de 70. Essas citações que são feitas extremamente machistas nas colocações e completamente alijadas, inclusive da nossa Constituição, que é de 88, que é posterior à exposição de motivos que o senhor acabou de ler, elas já houve alteração com relação a isso. Nós não podemos, não é verídico dizermos que as famílias têm hoje um sistema que as protege, que é da década de 70 do século passado. Apenas isso que eu gostaria de pontuar. Todas as discussões são muito bem-vindas. O professor Flávio tem absoluta razão. Isso que a gente está vivendo aqui é algo histórico mesmo, né? E importante para que façamos isso, especialmente nessa fase do Senado, porque as audiências que aconteceram anteriormente, nós não tínhamos acesso ao texto que foi apresentado aqui. Então, esta é uma fase em que está se fazendo um cotejo de ideias a favor e contrárias e complementares. Então, isso realmente é muito, muito profícuo. Só para deixar claro aqui que nenhuma das críticas, eu nem preciso dizer isso, porque eu estou entre amigos, como já foi dito aqui, nenhuma delas é direcionada a pessoas. É um trabalho que foi feito com doação de tempo, acima de qualquer coisa. Todos nós estamos aqui. Eu estou aqui, não estou atendendo clientes, a mesma coisa com todos os colegas que estão aqui. Então, é uma doação de tempo genuína e é um trabalho gratificante de fazer parte e de assistir acontecer. Então, só para pontuar que essas críticas são a ideias e nunca a pessoas. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de dizer, senadora, que é um prazer tê-la como relatora do livro, sabendo, inclusive, que é a advogada que conhece a nossa aflição diária, né? Que o balcão, a barriga do balcão que eu tenho desde o dia 1 da faculdade me permite trazer essa voz aqui para a contribuição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Silvia. Tem uma frase que diz: saber e não fazer ainda não é saber. Então, a barriga no balcão de fórum e de tribunal faz toda a diferença na nossa vida. Então,
Senadora. De extrema importância. Ok. Sim, doutora Renata. Muito breve. Só agradecer demais. Professora, fui aluna orgulhosa do vosso marido durante todos os meus anos de filha da PUC. Agradeço demais as considerações que foram feitas à minha fala. Assustou. Agradeço demais as considerações feitas à minha fala. E meu pai está muito coruja assistindo. Mas, especificamente em relação à questão da disciplina e obediência, tem razão. Na verdade, no memorial que nós preparamos com sugestões, ele estará da forma adequada. É que eu preparando ontem à noite, ansiosa, a minha apresentação, eu acho que eu acabei me filiando na versão antiga. Como? Professora, eu acho que... Não. É sobre exatamente da forma como está. São algumas considerações que são feitas, inclusive com sugestão de alguns acréscimos a esse artigo ao final. Já estão feitos, eu vou encaminhar. Inclusive, eu tenho o contato do doutor Mário, eu já encaminho para ele agora mesmo, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Renata. Eu gostaria de ler 4 perguntas, porque não dá para deixar quem está nos assistindo de fora, né? Estamos aqui legislando para todos. E confesso, doutor Tartucci, que eu imaginei que isso havia acontecido, esse trabalho, essas inúmeras audiências públicas havia acontecido no novo Código Civil de 2002. Não aconteceu isso. Interessante. Senadora, dessa maneira, com transmissão ao vivo, dessa maneira, o Mário pode lembrar, Mário. Não, sim, mas sem transmissão, portas fechadas, sem ouvir favorável e contrário. Falou. Na época houve convidados, mas poucos. A gente tem as atas ainda, a gente, assim, acho que nem 10% do que a gente ouviu agora. Maravilha. Histórico. E aí eu vou liberar para vossas excelências que quem quiser responder, dá uma palavrinha, porque muitas questões já foram respondidas aqui no decorrer da audiência pública. O Adriano, de Minas Gerais, pergunta: a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário não gera desproteção ao parceiro economicamente mais frágil? Jairo, do Paraná: como o PL 4 de 2025 pretende conciliar reconhecimento de vínculos de multiparentalidade e de socioafetividade? Graziela, do Rio de Janeiro: como essa alteração no Código Civil pretende ampliar e assegurar os direitos das famílias monoparentais? E o João, de Santa Catarina: a reforma tutelará a boa-fé de quem contrai união estável com pessoa casada ou em união sem conhecer a relação anterior? E aí, professor Pablo, eu vou acrescentar uma pergunta que foi feita, porque eu quero ouvir de vossas excelências. Foi feita para mim dias atrás. Me pergunta: é verdade que sogra e sogro nunca deixam de ser parentes? São parentes para sempre e teremos problemas, né? Algumas proibições? Isso vai continuar? Fica a pergunta: sogra é para sempre mesmo? Me perguntaram. Não vai mudar? A questão da exclusão do cônjuge. Fiquem à vontade. Necessário. Para a nossa advocacia particular, faz todo sentido pensar nessa exclusão para os planejamentos sucessórios e organização de uma forma que você consiga afastar o cônjuge da sucessão. Isso faz todo sentido pensando na advocacia particular e privada e daquela advocacia para quem tem um patrimônio mais amplo, que não é, nós sabemos, a maioria da população. Para a população mais carente, a resposta para essa pergunta é sim. Vai gerar insegurança e dificuldade. Nós temos outras alternativas, e aqui eu faço menção ao livro, ao que foi apresentado pela Subcomissão de Sucessões, que é, aliás, um dos melhores trabalhos que foram apresentados, já falei isso para o Marinho algumas vezes. O trabalho da Subcomissão trazia uma alternativa diferente do que a exclusão necessariamente do cônjuge como herdeiro necessário, que seria a previsão através de pactos com renúncia prévia, que é
quem vai ser o que vai permitir que esses planejamentos sucessórios sejam feitos de melhor maneira. Atenderá a todos. Mas aquele caso da casa que é um bem particular e que a mulher vai ser atendida depois como única herdeira, eventualmente no caso de sucessão, sendo a única herdeira necessária, vai ficar assim desamparado. Eu acredito que talvez pensando numa alternativa que seja intermediária, como a proposta pela subcomissão de sucessões, esteja melhor. Se eu fazer só um esclarecimento, porque a doutora Silvia falou da subcomissão de sucessões, e na proposta da subcomissão era retirar o cônjuge do rol de herdeiros nessa proposta. A diferença da proposta original para o que está hoje é o direito concorrencial, a concorrência de cônjuges com descendentes. Mas eu queria aproveitar o mote só para responder a pergunta do Adriano, de Minas Gerais, para dizer que a exclusão do rol de herdeiros necessários, não é a exclusão da concorrência, que isso tem emenda, a senadora está avaliando, mas a exclusão do rol de herdeiros necessários, são aqueles herdeiros obrigatórios que têm que receber uma parcela, né, dizendo agora, falando como o Pablo, falando para a câmera, para o nosso telespectador, aquele herdeiro que obrigatoriamente tem que receber a metade da herança, eu não vejo problema para a maioria da população brasileira, especialmente para as parcelas mais carentes. Por quê? Porque essa exclusão, na prática, só ocorreria através de testamento. O fato do cônjuge não ser herdeiro necessário, e aí, tomando como premissa que volte à concorrência, mas mantendo a exclusão do cônjuge, o rol de herdeiros necessários, na maioria das situações, não trará nenhuma alteração, somente para esses planejamentos na advocacia privada, particular, que aí a pessoa vai fazer o testamento e poderá excluir o cônjuge da sucessão. Mas a maioria das pessoas não faz. Mas se for único, Mário, se não tiver ascendentes nem descendentes, se tiver cônjuge, a gente vai ter colaterais, se não tiver no rol de herdeiro necessário. Mas aí é uma escolha da pessoa. Se eu não tenho filhos, não tenho pais, eu quero poder dispor do meu patrimônio, mas eu farei por testamento. Então, a exclusão não é automática. Senadora, só um detalhe. Eu esqueci de falar desse tema. O Mário falou da melhora. A melhora, na verdade, está em todos os países que foram colonizados pela Espanha, porque estava na lei das 7 partidas, né? E aí houve nós não adotamos essa solução. Eu vou fazer uma recomendação para a senhora. Coloca como é nos outros países, a recomendação que eu faço, a melhora sem qualquer critério. Se quer fazer a melhora, é uma disposição do testador, sem mencionar vulnerabilidade e insuficiência, e a gente está adotando um modelo de direito comparado. É a vontade dele, se ele quiser fazer a melhora, ele que faz. A melhora, sim, eu acho que fica melhor. Ok, Adriano, responder a primeira, eu já ia chamar de senador Pablo. Professor Pablo, vai responder as demais, é isso? Vou ser bem objetivo, né? Primeiro, em relação à sogra, esse é um tema bem interessante até. Permanece a regra, Mário, professora Rosa, do parentesco por afinidade na linha reta. Mesmo com a dissolução do vínculo, esse liame parental permanece. O que não quer dizer que esse parente por afinidade tem direito a alimentos. A reforma não prevê alimentos para a sogra. Esse é um ponto importante para colocar aqui. Tá? E lembrando, inclusive, que a norma que trata de corresponsabilização de dependente vai sofrer uma alteração para mencionar dependente oficial. Tá? Esse é um ponto importante para colocar aqui. Em relação a João de Santa Catarina, a reforma tutelará a boa-fé. Essa pergunta é muito interessante, professora Rosa, e me parece que a nossa comissão, e quando passou pela relatoria também, não chegou a consagrar uma regra para união estável putativa, porque a jurisprudência do STJ, inclusive, historicamente, nos poucos julgados existentes, não aponta nessa linha de estender o casamento, a previsão de putatividade na união estável. Tá? Queria colocar isso aqui também. João, excelente pergunta, meu amigo, viu? E a última aqui, a questão da multiparentalidade e da socioafetividade foi muito discutida na primeira audiência. Eu recomendo a Jairo, estimado Jairo, um abraço para você no Paraná. Recomendo que você veja, porque foi um tema muito debatido na primeira audiência pública nossa aqui. O projeto traz o regramento, sim, da socioafetividade, da multiparentalidade, muito próximo do que a jurisprudência prevê. Foi colocado aqui a necessidade de se rever alguns critérios para dar mais segurança, sobretudo em relação ao padrasto. É algo que está em mãos da senadora Soraya. Professor, posso fazer uma pergunta? O que é dependente oficial?
Eu não sei. Veja bem, professora, essa emenda, se você quiser ler até, foi proposta de um dos senadores. O dependente oficial foi aquele registrado na Receita Federal, por exemplo, indicado lá. Se quiser, eu não encaminho para você ler a justificativa. Daí vai ter o dependente oficial e dentro disso, porque essa categoria não existe. Dependente a gente não tem como categoria. Filho a gente tem, cônjuge a gente tem. É só essa dúvida. A proposta, essa é do 1566. Isso. A gente já falou na última que exaustivamente. Porque o artigo ele trata de eficácia durante o casamento. Isso. Então ele não tem relação com alimentos depois do vínculo. É muito simples, não precisa entrar na discussão de dependente. É só tirar desse artigo ex-cônjuge e ex-convivente. Eu gosto aí resolve tirar o dependente, mas não. O que a gente discutiu na última audiência é que o grande problema que ele gera, porque é um artigo que trata de eficácia deveres durante o casamento e durante a união estável. Ele não trata de deveres depois. Né? Então é muito simples, é só tirar a menção a ex-cônjuge e ex-convivente desse artigo, que essa discussão que eu, não vejo, porque já falei várias vezes, as fontes das obrigações de alimentos familiares estão nos artigos de alimentos, mas quer resolver esse problema, tira essa menção a ex-cônjuge. E só acrescentar que isso é proposta de uma emenda de um parlamentar para a senadora, que vai avaliar exatamente a alteração, a justificativa em relação a isso. E alimentos é um regramento próprio a partir do 1694. Está em mão da senadora isso aí para avaliação. Ainda bem que eu tenho uma equipe de escola, né? A melhor que alguém poderia ter. E para mim é uma grande honra, repito, mais uma vez. Agradeço a presença e a colaboração da doutora Renata Vilela Multedo, do doutor Leonardo Albuquerque Marques, da doutora Joiciane Bezerra de Menezes, da doutora Silvia Marzagão, doutora Ana Vládia Martins Feitosa, doutora Isabela Paranaguá, doutora Renata Riviti, doutora Bruna Simões, doutor Pablo Stouze Gagliano, doutor Mário Luiz Delgado, doutora Rosa Neri e doutor Flávio Tartucci. E o nosso presidente Rodrigo Pacheco. Para terminar, algo que eu gostaria, presidente Rodrigo, o professor Pablo falou sobre a necessidade de legislarmos, porque nesse momento em que as pessoas que não entendem, assim, os leigos, muita gente não sabe, e critica o judiciário o tempo inteiro, que é o judiciário que está legislando, parlamentares dizem isso, mas a verdade é que o judiciário não pode deixar de julgar por falta de previsão legal. Ele tem que julgar. Então, esses processos ficariam a vida inteira aguardando o nosso trabalho. Então, quem está devendo para a população é o Poder Legislativo. Concordam? Então, nós estamos aqui para fazer lei. Então, por que nós temos essa... Aí sim temos segurança jurídica, porque CNJ, mesmo as súmulas, mesmo a jurisprudência consolidada, um dia alguém pode mudar. Então, é na legislação que nós devemos nos apegar. Devolvo a presidência para o meu... Posso concluir? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrada a presente reunião. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Não tem como a gente pensar Macunaíma sem os efeitos da colonização e, ao mesmo tempo que a gente pega esses efeitos da colonização e transforma isso em caminhos viáveis para uma decolonização. Então, hoje a gente pode fazer aí um caminho reverso e trazer os olhos do mundo para outras realidades, outras paisagens que são ditas como a origem de Macunaíma, que é o encontro com os seus netos, que são os remanescentes desses povos originários, e mostrar junto com isso a realidade atual, que passa também pela questão da terra demarcada, homologada, enfim, o ambiente de residência do Macunaíma, que é a Raposa Serra do Sol e o Monte Roraima. Pesquisas que estão sendo feitas com esse propósito de ir além de um olhar meramente fantástico, mas um olhar mais espiritualizado, pode revelar grandes mistérios, enfim, da nossa relação com o meio ambiente mesmo. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. A nossa clínica é uma clínica particular, a capacidade da casa é uma capacidade baixa para 20 idosos. Hoje nós estamos com 17. Aqui é meu autorretrato que eu fiz, papel canção e o grafite 6B, lápis 6B. Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Esse cenário de cartão postal é uma forma bem didática para entender o que é o Senado e o que é o Poder Legislativo. Ele é bicameral, 2 câmaras. A dos deputados é voltada para cima, 513 deputados eleitos proporcionalmente ao tamanho da população de cada unidade da federação. Já a cúpula do Senado, olha, é voltada para baixo. A palavra vem do latim senex, que significa sênior. É o lugar da ponderação. Cada unidade da federação elege 3 representantes. São 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Mas a renovação é intercalada entre as eleições. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. O processo legislativo sempre vai passar pelas 2 câmaras. Primeiro se vota em uma casa e a outra é responsável pela revisão. Então, se a votação começa pela Câmara dos Deputados, o Senado revisa. Agora, se ela começa pelo Senado, é a Câmara dos Deputados que exerce o papel revisor. O Senado fiscaliza o Poder Executivo. Então, por exemplo, o afastamento de um presidente da República, o impeachment, é julgado pelo Senado Federal. É daqui também que são autorizadas as nomeações para cargos muito importantes, como os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Grandes transações financeiras do Executivo também precisam de autorização do Senado. Existem também as comissões de variados assuntos, direitos humanos, meio ambiente, educação e desenvolvimento regional. Elas analisam as matérias antes da votação em plenário. Quando o caso é de investigação e denúncia, aí são criadas as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que investigam as irregularidades em assuntos que são de interesse público com poder de autoridade judicial. A história dessa casa vem de longe e vai mais longe ainda. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez.
Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Rabino não tem maiores atribuições do que outro membro de sua congregação. É sim uma pessoa, na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, com maior conhecimento. E, portanto, é alguém que tem essa capacidade de poder transmitir, de poder ensinar. Boto Fé. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. A nossa clínica é uma clínica particular, a capacidade da casa é uma capacidade baixa para 20 idosos. Hoje nós estamos com 17. Aqui é meu autorretrato que eu fiz, papel canção e
o grafite 6B, lápis 6B. Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Neste programa Concertos em Geral, vamos falar sobre um dos instrumentos musicais mais completos e consagrados. Estamos falando do piano, que com seus 300 anos de história e algumas transformações técnicas, ainda encanta as mais diversificadas plateias do mundo. E acompanhar músicos brasileiros e internacionais que exploram este instrumento na sua capacidade máxima. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. E começou a surgir a letra ali. E aí começou a saudade da mandioca, da saudade do tapioca, de tudo. E aí daí surgiu a letra Feira de Mangaia. Espaço Cultural. Neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 70% dos casos de agressão contra a mulher são presenciados por outras pessoas. Pessoas próximas, amigas ou mesmo desconhecidas, mas que podem fazer a diferença. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. A tragédia da vida real. Esse é o tema do novo livro da Clara Regui, A Escuridão do Ventre, fala exatamente sobre isso, sobre a dor da perda. Todos os fatos que eu conto são o mesmo, é a morte, né? E a morte e o luto subsequente. Né? Então, essa procura da desadjetivação. Leituras. Neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência.
ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. O Brasil se juntou a mais de 80 países como membro do Tratado Global dos Oceanos. O acordo aumenta a proteção da biodiversidade em alto mar. E o recém-inaugurado Aviário de Imersão do Zoológico de Brasília, onde o visitante pode compartilhar o espaço com várias espécies de pássaros. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Essa noite nós tocamos, estava lá Benedito Lacerda também. Tocamos e o dia amanheceu mais cedo do que eu esperava. 6 horas da manhã ainda estávamos tocando e o Pixinguinha sentado naquela cadeira com aquela cara de anjo, porque Pixinguinha era um anjo. E foi aí que eu conheci Pixinguinha e nunca mais esqueci. E nos tornamos amigos a partir dessa data. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral,
garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Nós adaptamos as palavras para que a comunidade entenda o que é aquele monte de gente correndo atrás de uma bola, né? Como se fala futebol na sua língua original? Lateral. E de quequeta. E é um bote bom, né? Eles gostam de correr atrás da bola, né? Tela Brasil, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. De onde vêm as leis? 90% das propostas legislativas aprovadas no Senado em 2025 foram de autoria de senadores. Em 2003, as propostas de parlamentares representaram 59% do total aprovado, uma proporção bem menor. Esses números foram levantados por Murilo Medeiros, cientista político, que é o nosso convidado no Cidadania de hoje. Olá, Murilo, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Obrigado, Roberta. Prazer enorme participar aqui do programa. Conta então, como é que foi esse levantamento? Você pegou as propostas de autoria dos senadores, dos deputados, você comparou desde quando? Quando é que você começou a fazer essa pesquisa? Eu fiz um balanço desde a redemocratização, e peguei de 2003 para cá, para fazer um recorte temporal menor, e a tendência percebida
é de uma proeminência cada vez maior do Poder Legislativo na condução da pauta nacional. E, com isso, também, uma maior presença de projetos aprovados de autoria de parlamentares. Esses números, Roberta, revelam uma mudança de eixo de poder em Brasília, né? Saímos de um hiperpresidencialismo para um presidencialismo congressual, onde o poder decisório está menos centralizado na presidência da República e mais ancorado no Congresso Nacional, né? Eu sempre digo que as principais decisões dos últimos 10 anos tomadas pelo Congresso Nacional foram decididas na Península dos Ministros e não no Palácio do Planalto, né? Houve uma inversão de poder, o centro da gravidade foi alterado. E o ponto de inflexão disso foi a promulgação da Emenda Constitucional número 86, em 2015, que instituiu o orçamento impositivo, né? Quando as emendas parlamentares individuais passaram a ter o seu caráter, a sua execução obrigatória, né? Com isso, o Congresso Nacional ganhou mais poder, ganhou mais autonomia, inclusive sobre a questão orçamentária, na alocação dos recursos. Em 2014, o Congresso, no cômputo geral, dominava, né, cerca de 9%, 9 bilhões de emendas parlamentares. Hoje, o montante para 2026 está previsto em mais de 60 bilhões de reais. Então, é uma cifra que supera muitas vezes o orçamento de alguns ministérios importantes, como das cidades, de infraestrutura. Então, essa mudança de correlação de poder reflete também essa maior ascensão do Congresso Nacional sobre o orçamento. E essa foi uma coisa gradativa? Foi sendo cada vez maior essa proeminência do Senado? Ou foi e voltou? Como é que aconteceu? É uma mudança gradual, mas consistente, né? Cada vez mais? Cada vez mais. De 2015, o marco temporal é 2015. Pegando 2015, 2016, 2020, esse maior protagonismo do Congresso Nacional na formulação das leis subiu muito, né? Em política, quem controla recursos define prioridades. E quem define prioridades lidera a agenda, né? Então, o Congresso Nacional passou a ditar os rumos da pauta nacional. As grandes reformas estruturais aprovadas na última década, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, a independência do Banco Central, a lei de responsabilidade das estatais, todas elas tiveram as digitais decisivas dos parlamentares, né? Os parlamentares conduziram a pauta. Por mais que, às vezes, o Executivo envie algum projeto, os parlamentares conseguem modificá-lo a tal ponto de colocar as digitais no projeto dos parlamentares, né? Tivemos, recentemente, a aprovação da PEC da Segurança Pública, o projeto de lei antifacção. Foram matérias de autoria do Poder Executivo, mas que foram modificadas pelos parlamentares, né? Então, hoje, qualquer aprovação de matéria estrutural do país, necessariamente, os parlamentares passaram a ditar esses rumos, tendo maior protagonismo na condução da pauta nacional. Poderia-se dizer que é uma forma de um parlamentarismo branco ou não chega tanto? Estamos no caminho, mas não chega tanto ainda, porque o nosso presidencialismo multipartidário ainda concentra também muito poder ainda na presidência da República, né? Por mais que o presidente da República tenha perdido muito poder de barganha, principalmente na questão orçamentária, eu diria que vivemos hoje um presidencialismo congressual, né? Onde as principais decisões hoje são compartilhadas com o Congresso Nacional na condução da pauta, né? Temos algumas consequências em relação a isso, como, por exemplo, um maior pluralismo das propostas legislativas aprovadas, com interesses regionais e setoriais, né? Temos também, como consequência, um maior custo de governabilidade, né, para quem ocupa a presidência da República, porque o parlamentar passou a ter mais independência em seu mandato, passou a ter mais autonomia. O governo, para construir maiorias sólidas,
o custo de governabilidade foi elevado, né? Porque você não consegue agora conversar apenas com as bancadas, você tem que conversar com os parlamentares de forma individual, no varejo, né? Para aprovação de matérias importantes. Então, essa mudança de eixo de poder também reflete essa questão da governabilidade, né? As bases de governabilidade foram alteradas. Isso é uma mudança histórica, porque, né, o Senado tem, ao longo dos seus 200 anos de existência, né, ele era considerado uma casa revisora, né? As propostas vinham muitas vezes do Executivo, passavam pela Câmara e chegavam no Senado só para dar aquele aval final, né? Então, esse papel mudou. Mudou e vem mudando de forma consistente, né? Eu diria que o Senado, especialmente o Senado, deixou de ser uma casa meramente carimbadora dos projetos que chegam do Poder Executivo e passou a ser um emancipador ali da pauta do processo legislativo como um todo, né? E como esse aspecto geral tem alguns ingredientes, Roberta, além da questão orçamentária, né? Nós tivemos aprovações de mudanças legislativas, de emendas constitucionais e de regramentos internos da Casa, especialmente na tramitação de medidas provisórias, da apreciação de vetos presidenciais, que foram decisivos para esse maior poderio do Congresso Nacional. Então, as medidas provisórias, né, que você citou, foram um instrumento, né, criado que era assim, uma força do Executivo, né? Mas só que você também viu que elas não estão, que no início a grande maioria era aprovada depois, né, quando o Congresso tinha que avaliar, mas isso também está mudando. Tivemos mudanças importantes a partir da promulgação da Emenda Constitucional número 32, em 2001. Antigamente, a medida provisória, que é um atalho legislativo, o Executivo usa a medida provisória como uma aceleração de sua agenda. Tivemos mudanças importantes na tramitação do regramento das medidas provisórias dentro do Congresso. Antes de 2001, a medida provisória ela poderia ser tratada de qualquer tema, né? E ela tinha o poder de ser reeditada. O presidente da República reeditava ela quantas vezes fossem necessárias para aprovar a sua agenda, né? Hoje não, as medidas provisórias são mais limitadas em termos temáticos, precisam passar por comissões mistas antes de ir ao plenário, o que diminui o timing ali do governo. E presenciamos nos últimos tempos medidas provisórias que perderam vigência ou caducaram, no termo mais coloquial, mostrando essa maior dificuldade do governo em emplacar sua agenda dentro do Congresso Nacional, né? O custo de governabilidade aumentou muito, o que favorece também esse maior protagonismo do parlamento. E um ponto também que eu ressaltaria dessa maior proeminência do Congresso Nacional é que, passados 40 anos da redemocratização, o Congresso Nacional está muito mais profissionalizado e institucionalizado, com assessorias mais qualificadas, com um corpo técnico da Casa com muito mais expertise para tratar do processo legislativo como um todo, com bancadas temáticas da Casa que foram construídas ao longo do tempo e que ajudaram a profissionalizar o trabalho, inclusive, dos parlamentares, né? Desde o fim do financiamento empresarial de campanha, surgiram no parlamento mais de 300 frentes parlamentares. Então, são organizações da sociedade, né, instituídas dentro do parlamento, que ajudam o trabalho do parlamentar, inclusive na condução do processo legislativo. Então, eu destacaria isso também, essa maior profissionalização do parlamento, que ajudou também, como consequência, numa maior produção também legislativa, né, como um todo. Quando você falou das medidas provisórias que caducaram, quer dizer que elas, né, passou do prazo e elas sequer foram votadas, né? Não é nem que elas foram derrubadas. Isso também seria uma demonstração assim, da perda da força? Sim, sem dúvida. Em 2003, por exemplo,
apenas 1% das medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo perderam vigência, né? Agora, de 2023 a 2025, em média, cerca de 65% das medidas provisórias caducaram, perderam vigência. Não conseguiram nem entrar na pauta. Nem entrar na pauta. Então, e quando entraram foram derrotados, né? Então, isso mostra como o Congresso Nacional passou a emparedar de forma mais fácil as pautas que chegam do Poder Executivo. E como contorcionismo estratégico, o próprio Palácio do Planalto já percebeu que, caso eu não consiga emplacar um tema por medida provisória, eu envio um projeto de lei com urgência constitucional, né, para tentar emplacar aquela ideia que não prevaleceu na MP, né? Então, o próprio Palácio do Planalto também consegue se adequar a essa nova dinâmica interna do Parlamento. Explica um pouquinho, então, né, esses nomes técnicos, né, qual é essa diferença, qual é a tramitação, né, a medida provisória. Como você falou, ela entra em vigor a partir do momento que ela é editada, né, e depois ela tem que ser aprovada ou não pelo Congresso dentro de um prazo, né, e como você explicou também, agora ela passa também por comissões temáticas específicas. E o projeto, qual é a diferença? A medida provisória ela já chega com força de lei, né? E o Congresso Nacional, para validá-la, aprová-la, precisa de 60 dias, prorrogáveis por igual período, ou seja, mais 60 dias, totalizando 120 dias como um todo, para apreciação da medida provisória. E já está valendo, já né? Tá valendo, já é uma lei. Já entra em vigor, basta ali a ratificação ou não do Parlamento. Porém, o projeto de lei com urgência constitucional, ele não tem ainda a vigência, a força de lei, como a MP, tem um prazo mais curto de tramitação, tranca a pauta do Congresso, mas é um instrumento legislativo que permite ao parlamentar a debater melhor a matéria, né? Porque a medida provisória tem uma tramitação muito acelerada, né? Os prazos são atropelados. Quando uma MP chega no Senado, já às vezes está faltando 3 dias, 1 dia para apreciação, e os senadores não conseguem ter tempo hábil para se debruçar sobre a matéria. Então, o projeto de lei com urgência constitucional ajuda a melhorar, inclusive, o debate, a qualidade da lei produzida, né? E, como um todo, essa nova dinâmica de poder, Roberta, oportuniza ao Congresso Nacional ser mais representativo, né, junto à sociedade, de ouvir mais a sociedade para sintonizar a sua produção legislativa com os anseios populares. E também aperfeiçoa, dá um maior equilíbrio aos freios e contrapesos na relação entre os poderes, o checks and balances, que costumamos falar, que ajuda a melhorar esse equilíbrio entre os poderes, já que antes era muito comum o parlamento ser um mero carimbador das propostas que vinham do executivo, né? O hiperpresidencialismo, como eu ressaltei no início, deu lugar a essa relação mais equilibrada do jogo entre os poderes. Então, essa forma de proposta, então, né, por projeto que pode ser debatido, é melhor aceita pelos parlamentares. Eles percebem que eles conseguem dar o seu jeito ali, o seu ajuste, estudar melhor, chamar, como você bem lembrou, né, as assessorias técnicas para poder, né, fazer seus pareceres. Então, está sendo melhor aceita. Sim, bem melhor, porque o parlamentar tem mais tempo para se debruçar sobre a matéria, para apresentar uma emenda, para fazer uma audiência pública. A medida provisória tem uma tramitação muito abreviada e isso diminui a qualidade do debate e diminui também a qualidade da produção legislativa como um todo do parlamento. Então, quanto mais tempo o parlamentar tem para se debruçar sobre uma matéria, melhor para o processo legislativo como um todo. E essa observação, como você observou, né, que é da perda da validade das MPs, ela foi aumentando gradativamente, independentemente da linha do presidente, se fosse de direita, de esquerda, isso não influiu tanto? Não influiu muito. O marco temporal foi a promulgação da Emenda Constitucional 86, que depois veio a 100,
a 105 em 2019, sobre a questão orçamentária. E como tivemos presidentes da República com popularidade um pouco mais escassa e que tiveram uma base minoritária no Congresso Nacional menor, né, a preferência mediana do Congresso era diferente da preferência de pauta do Palácio do Planalto. Isso também favoreceu essa maior proeminência, esse maior protagonismo do Congresso Nacional na condução das pautas e na possível rejeição ou caducidade ali das medidas provisórias. Então, é um processo de fortalecimento, de institucionalização do poder do Congresso Nacional, independente de quem ocupou o Palácio do Planalto, né? Eu diria que essas próximas eleições de 2026, a disputa do Poder Legislativo vai ter uma centralidade imensa, né? Vai ser um ponto nevrálgico, porque hoje você ocupar o cargo de presidente do Senado ou da Câmara vale muito mais do que você ser um ministro de Estado. Você ser um líder partidário hoje, você consegue manejar recursos e ter proeminência sobre a pauta legislativa com muito mais assertividade do que alguém que esteja ocupando um cargo de alta patente no Poder Executivo, né? A relação realmente mudou. Hoje, quando um prefeito, um vereador, vem para Brasília, ele passa primeiro no gabinete do senador e do deputado e depois cruza a praça ali dos três poderes para ir no Poder Executivo, né? Então, a relação foi alterada de eixo do poder e veio para valer, né? Veio para valer, e a questão da governabilidade, quem vai ocupar a presidência da República nos próximos anos vai ter que se adaptar a essa nova realidade de governabilidade. Então, para ter essa governabilidade, né, então, o presidente, né, chefe do executivo, tem que costurar bem as alianças aqui com o Congresso, para conseguir, né, emplacar suas propostas. Exatamente. Tem que ter um alinhamento mínimo com as presidências das duas casas, saber construir uma base minoritária, pelo menos mínima, de apoio congressual, para ver sua agenda legislativa ser aprovada, né? Historicamente, com esse maior poderio do Congresso Nacional, nós percebemos que matérias que chegam do Poder Executivo têm uma tramitação mais lenta, mais custosa, né? Enquanto os projetos de autoria de parlamentares têm uma maior fluidez, né? Não só pela dinâmica interna das casas, mas porque são matérias que muitas vezes agradam às suas bases eleitorais, tratam de temas setoriais, regionais. Então, o custo de governabilidade aumentou muito, né? Claro que temos alguns riscos com essa nova dinâmica. Vou citar um exemplo. O excesso de paroquialização dos projetos aprovados, né? Você tem uma fragmentação da agenda nacional muito maior. E quando o Poder Executivo tenta aprovar uma reforma estrutural, né, muitas vezes não vai sair do jeito que ele quer e precisa redobrar o seu esforço político de convencimento junto aos parlamentares. Eu diria que temos um novo equilíbrio de poder e que isso vai ser decisivo para a próxima legislatura. Agora, essa maioria, né, de 90% das propostas foram de autoria dos senadores, mas para chegar a ser aprovadas também passam pela Câmara, né, dos Deputados, como as próprias medidas provisórias, né? Assim, a Câmara também está assumindo um protagonismo maior? É só o Senado? Como é que é essa relação? É um protagonismo que anda em conjunto, né? Senado e Câmara passaram a ditar a pauta nacional de forma conjunta, né? Claro que, às vezes, existem algumas divergências das duas casas no nosso sistema bicameral que acabam atravancando algumas agendas. Mas, no geral, é um processo que é muito consolidado no Senado, esse fortalecimento dos senadores na condução do processo legislativo, da pauta, e também da Câmara dos Deputados, né? Essa maior ascendência sobre o orçamento, essa maior profissionalização do Congresso Nacional deram uma maior independência, né,
nessa condução dos regramentos internos do processo legislativo, somado a isso, mudanças constitucionais, né? Eu sempre digo que nada é por acaso, em política não há vácuo. Essa maior prevalência hoje do Congresso Nacional não caiu do céu, né? Foi um processo de construção de mudanças constitucionais, de participação, inclusive, do Poder Judiciário, né, com julgamentos do Supremo, e mudanças internas nas duas casas, Senado e Câmara. E como um todo, Roberta, nessa nova triangulação de poder, com o presidente da República com menos poder de barganha, né, para negociar sua coalizão no Congresso, como consequência, tivemos um maior protagonismo também do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, como consequência, foi mais provocado para arbitrar conflitos e também acabou interferindo mais nas prerrogativas do Congresso Nacional, né, com um ativismo judicial maior, o que, para o público de fora, enxerga um conflito permanente entre os três poderes, que faz parte da democracia brasileira. A proposta inicial é um pouco essa, né? Que os três poderes sejam independentes e cada um fique de olho no outro também, né? Exato, cada um consiga vigiar o outro, né? Que tem esse equilíbrio, essa harmonia. Mas o conflito faz parte desse processo de institucionalização da democracia liberal. Então, faz parte o conflito entre legislativo e judiciário, judiciário, executivo e vice-versa. E o que importa é que nossa democracia, passados 40 anos, tem se mostrado muito firme, né? E essa mudança de eixo de poder ajusta os freios e contrapesos, né? E traz uma maior responsabilização para o Congresso Nacional e também para os outros poderes. Agora, Murilo, uma coisa que mudou muito no mundo também, né, do início dos anos 2000 até agora, foi a questão da internet, das redes, do celular. Cada parlamentar tem sua própria comunicação direto com os seus eleitores, pode filmar as sessões e publicar. Isso também influi, de alguma forma, nessa mudança do equilíbrio dos poderes? Sim, o mandato parlamentar ficou mais ágil, né? Mais momentâneo. É muito comum hoje você cruzar com algum senador ou deputado e cada um estando com um microfone. Ou já tem uma assessoria de comunicação de imprensa acompanhando com o celular para traçar o mandato em tempo real, né? Então, essa prestação de contas, esse contato do mandato parlamentar com as suas bases eleitorais, influi muito também na dinâmica interna da casa e nessa relação entre os poderes, né? Essa democracia digital, né, também traz algumas consequências. Ao mesmo tempo que aproximou o cidadão do parlamentar, do representante, ela também deixou a política mais conflituosa, né, e com um debate público também mais raso, né? Isso é um desafio a ser superado, né? Com essas enxurradas de deepfakes, de fake news, o debate público muitas vezes acaba sendo distorcido, né? E talvez um grande desafio para o Brasil é melhorar a qualidade da nossa representação, né? Aliar a tecnologia com mandatos qualificados, né? Com representantes públicos qualificados que usem da tecnologia para melhorar ainda mais a democracia. Murilo, chegamos ao fim do tempo do nosso programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por vir aqui explicar sua pesquisa, seu levantamento. Foi um prazer. Obrigado, Roberta. O prazer foi meu. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse Cidadania e outros programas nossos estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita para se inscrever e já marca logo o sininho para receber as notificações. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira.
Parlamento Brasil faz 20 anos. Reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ele expressa para mim todas as lágrimas de 5 milhões de brasileiros índios que morreram nesta terra. Tantas nações indígenas que ainda continuam chorando. Hoje, eu acho que nós tínhamos que ter aqui dentro dessa casa, não os 10 minutos daquela defesa na Constituinte, mas 5 representantes nossos no Congresso para defender os direitos do nosso povo aqui dentro. Por que os povos indígenas não têm direito de ficar aqui dentro? E todo mundo pode passar aqui por dentro, inclusive aquelas pessoas que vêm para aqui para vender o Brasil. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A declaração do Imposto de Renda de 2026 já pode ser entregue e o prazo termina no dia 29 de maio. Quem precisa declarar, como preencher a declaração que pode ser deduzido no Imposto de Renda? As perguntas sobre o Imposto de Renda são muitas e hoje no TV Senado Live você terá as respostas para declarar de forma correta e evitar cair na malha fina. No TV Senado Live de hoje, nós recebemos 2 especialistas em imposto de renda. O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, ele é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. Eles estão conosco para esclarecer as dúvidas enviadas pela internet por você que acompanha o TV Senado Live todas as sextas-feiras nas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X e também no Quai. E a jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Quais são as principais novidades do Imposto de Renda de 2026 para os nossos contribuintes? Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Bom, esse ano a Receita trouxe como novidade a questão da restituição. Foi um plano para fazer com que a restituição pudesse ser paga com antecedência. Então, ao invés de a gente ter os tradicionais 5 lotes de restituição, inteiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, esse ano nós teremos apenas 4, maio, junho, julho e agosto. A ideia é que até o final de agosto, todo mundo que não estiver rede primária, que não tiver um problema com a declaração, já tem a sua restituição. Sendo que nesses 4 lotes, nós iremos focar em tentar devolver toda a restituição, todo o valor, nos 2 primeiros lotes, ou seja, em maio e junho. Então, a intenção é que no início de julho, na primeira semana, 80% de todas as pessoas que apresentarem a declaração, tudo certinho, já estejam com a sua restituição creditada, antecipando bastante assim, o cronograma de pagamento. A restituição nada mais é que a devolução de um valor que foi retido a mais no ano anterior. O contribuinte no ano de 2025 pagou além do que ele deveria e na declaração ele fez o ajuste e viu que estava com direito a receber restituição. A Receita devolvia isso em 5 lotes, porém, esse ano a ideia é que a gente consiga em 2 lotes pagar
80% das declarações com restituição. Bom, a declaração desse ano também tem a declaração pré-preenchida. Eu conversei com algumas pessoas que já entregaram o imposto de renda, se anteciparam, entregaram logo na primeira semana. E agora eu quero perguntar para o contador Adriano Marrocos, essa declaração pré-preenchida realmente facilita a vida do contribuinte? E mais, com a declaração pré-preenchida, o contribuinte deve entregar da forma que veio ou ele precisa revisar e pode fazer algumas alterações para garantir que a declaração seja entregue da maneira correta? Marcelo, Sibeli, obrigado pelo convite. Zé Carlos, bom dia. Obrigado pela participação. Bom, para quem nos acompanha nesse momento, é importante saber que a pré-preenchida ela é um processo que está em constante evolução e que facilita realmente o trabalho de prestar informações ao fisco, até porque já tem informações lançadas lá, mas muita atenção. Inclusive, esse é um assunto que nós estamos discutindo diariamente com a Receita Federal. Hoje mesmo nós já tivemos uma conversa, eu e Zé Carlos, pelo WhatsApp, a respeito de retificação de dados. Então, pode ser que alguma informação que esteja no seu informe de rendimentos, que você recebeu do banco, recebeu da sua empresa, recebeu de terceiros, esteja divergente de informações lançadas na pré-preenchida. Importante você confirmar os dados que estão em seu poder e corrigir o que está na pré-preenchida, desde que você tenha um documento que comprove o valor, a origem, a data exata daquela informação. Então, se você tiver algo que você discorde, retifique, preencha, corrija a pré-preenchida, mas guarde esta prova que poderá ser necessária à sua apresentação. Esse processo de retificar, de corrigir dados, ocorre normalmente. Às vezes, um erro gera uma informação equivocada e você identifica essa situação a posteriori. Ontem mesmo, preparando uma declaração aqui de uma cliente, nós vimos um rendimento de aplicação de 1 milhão e que era 100 mil. Então, o banco, ao enviar essa informação, enviou errada. E nós acessamos o site do banco e no informe de rendimentos do banco está correto o valor do rendimento. Então, nós corrigimos o que está na pré-preenchida. Então, muita atenção. Facilitou a entrada de dados, mas não é porque facilitou a entrada de dados que estão todos corretos. Boa tarde, são 3 horas e 6 minutos em Brasília. Você estava acompanhando a programação da TV Senado e passa a acompanhar a partir de agora uma sessão especial do Senado em homenagem ao Hospital Dom Orione, em Araguaína, do Tocantins. De autoria do senador Eduardo Gomes e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione. Compõe a mesa desta sessão especial os seguintes convidados: Reverendo Padre Bruno Rodrigues, que é diretor-presidente do Hospital Dom Orione, o magnífico reitor Ayrton Siemben, reitor da Universidade do Norte do Tocantins, Reverendo Padre Jorge Henrique, diretor provincial, o senhor Osvair Murilo da Cunha, que é superintendente, e senhor Arnaldo Alves Nunes, que é diretor técnico. Eu quero cumprimentar cada um dos senhores aqui presentes. É muita honra poder estar presidindo essa sessão tão importante. E quero aqui mandar o meu abraço para o nosso vice-presidente, senador Eduardo Gomes, que com tanto carinho e tanta presteza organizou essa sessão solene. E quero cumprimentar cada um de vocês, ao Hospital Orione, que já vi que vamos dizer assim, que tem um trabalho incrível lá em Tocantins. E agora, quero cumprimentar também todos aqui presentes, todos que vieram participar. É um prazer tê-los aqui. Que são os colaboradores do Hospital Orione. Olha que maravilha, parabéns para vocês, parabéns.
Muito bem. Convido agora a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Quero aqui mais uma vez cumprimentar todos os presentes, os nossos queridos senhores, reverendos, o reitor que compõe aqui a mesa, todos que compõem a mesa. Quero cumprimentar todos que são colaboradores do Hospital Dom Orione. Vocês servem de exemplo para cada um de nós. Como é importante unir forças para salvar vidas. Vocês estão de parabéns. E eu quero começar o meu discurso
já abri a sessão especial destinada a celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione. Quantas vidas foram salvas no hospital? Parabéns. A sessão de hoje é destinada a celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione em Araguaína, no Tocantins. A história do Hospital Dom Orione, porém, não se mede apenas com a régua do tempo. Mede-se, antes de tudo, em vidas acolhidas, em famílias amparadas, em noites vencidas pela esperança, em portas que jamais se fecharam para a dor humana. Sua história oficial registra origem missionária em 1952, pedra fundamental em 1972 e inauguração em 16 de julho de 1976, marco que conduz ao seu jubileu de 50 anos em 2026. Estamos reunidos, portanto, para celebrar muito mais do que uma efeméride. É reconhecer publicamente uma obra que atravessou décadas, servindo a população com constância, espírito público e sentido de missão. É reconhecer também a presença da pequena obra da Divina Providência no Brasil e o legado de São Luís Orione. Ele segue em vida sempre que a caridade se transforma em gesto concreto, em instituição duradoura, em serviço prestado aos mais vulneráveis. São Luís Orione nasceu em 23 de junho de 1872 na Itália. Faleceu em 12 de março de 1940 e foi canonizado em 2004. Na celebração eucarística da sua canonização, o Papa João Paulo II ressaltou os sofrimentos físicos e morais, cansaços, dificuldades, incompreensões e obstáculos de todos os tipos que marcaram o ministério apostólico de São Luís Orione. O coração de São Luís Orione transbordava na administração da caridade. Era, como reconhecia João Paulo II, um estrategista da caridade. A congregação orionita conta com mais de 300 obras sociais espalhadas por mais de 30 países. O Hospital Dom Orione é a maior obra de caridade orionita em todo o mundo. É também o maior complexo hospitalar do Tocantins. Atende casos de média e alta complexidade, especialmente em áreas como cardiologia, obstetrícia e neonatologia. Os números ajudam a medir essa grandeza. Só em 2024 foram 2.025 e 89 atendimentos pelo SUS, com pacientes de 98 municípios tocantinenses, com 252 leitos e atuação de referência. O Hospital Dom Orione cumpre papel estratégico na rede de saúde da região norte do Tocantins. Mais de 60% de seus atendimentos são destinados ao SUS, o que demonstra sua natureza filantrópica e a sua integração efetiva com a saúde pública. Nos últimos 10 anos, nasceram mais de 70 mil crianças no hospital. A sua maternidade responde por mais de 30% dos partos realizados no Tocantins. Ao render homenagem ao Hospital Dom Orione, esta casa homenageia também todos aqueles que construíram e sustentaram essa trajetória. Religiosas e religiosos,
médicas e médicos, enfermeiras e enfermeiros, técnicos, gestores, colaboradores, voluntários e demais benfeitores. Cada um à sua maneira ajudou a manter acesa essa chama que não se vê apenas nas paredes de um hospital, mas na memória de quem foi cuidado por ele. Agradecemos na pessoa do diretor-presidente do Hospital Dom Orione, Padre Bruno Rodrigues, a todos os colaboradores que tornaram possível essa belíssima obra de caridade que tanto conforto e acolhimento propicia aos tocantinenses. Muito obrigada a todos os senhores, a todos que estão aqui presentes, a todos os colaboradores, e quero mais uma vez parabenizar a iniciativa do senador, o nosso vice-presidente do Senado, meu amigo Eduardo Gomes. E agora solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso do senador Eduardo Gomes, autor do requerimento desta sessão especial. Olá, eu quero deixar registrado nessa sessão solene em que comemoramos os 50 anos do Hospital Dom Orione, em especial no nome do Padre Bruno, que tem o desafio de, junto com toda a equipe técnica, todos os enfermeiros, servidores, colaboradores, médicos, administrativos que fazem do Hospital Dom Orione um hospital de referência no Brasil, na alta complexidade, no atendimento direto à população, no trabalho extraordinário que o hospital fez durante a pandemia, salvando muitas vidas e dando ao estado do Tocantins a tranquilidade de ter uma instituição tão séria quanto essa. Em 1976, no ano do centenário de São Luís Orione, nós tivemos a graça de sermos escolhidos na cidade de Araguaína, que é uma cidade que eu amo, com o Hospital Dom Orione e, em seguida, com a transformação total dos serviços do Hospital Dom Orione para a população tocantinense e para a população brasileira, já que é uma referência de toda a região tocantina, incluindo sul do Maranhão, sul do Pará e também parte do Piauí, sem contar com os atendimentos em todo o Brasil, aqueles que passam pelo Tocantins e precisam de uma boa instituição. Então, através de todos vocês, também junto com a senadora professora Dorinha, nós estamos num compromisso em Palmas, mas com o nosso coração repleto de gratidão de fazer essa homenagem. Quero agradecer à senadora Leila, que está presidindo essa sessão, a todos os parlamentares, em especial a toda a comunidade que tem nos seus pensamentos da São Luís Orione a gratidão do trabalho social e do trabalho importante que essa instituição faz no Brasil. Parabéns pelos 50 anos, contem sempre com o nosso trabalho. Um abraço do amigo Eduardo Gomes. Boa sessão. Quero registrar aqui a presença do senhor deputado federal Alexandre Guimarães, que é deputado pelo estado do Tocantins. O nosso querido deputado, Deputado, meu grande abraço. Quero registrar também o senhor diretor-geral da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Mário Bernardes, que também se faz aqui presente. Quero cumprimentar a senhora prefeita do município de Novo Alegre, no estado de Tocantins, a prefeita Ivanilda Maria Queiroz Pereira. Também quero registrar, representando o Instituto Dom Orione de Brasília, o reverendo padre Josimar Felipe da Silva. E também quero aqui cumprimentar e registrar a presença do deputado federal João Caldas. E agora solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de vídeo institucional que apresenta a evolução histórica do Hospital Dom Orione. Toda história começa com um sinal.
No início, uma marca simples, um símbolo de cuidado, fé e presença. Ali nascia mais do que um hospital. Nascia uma missão. O tempo passou, crescemos, mudamos formas, linhas, cores. Novas pessoas chegaram, novas histórias foram escritas. Cada marca marcou um tempo, um avanço, um passo adiante. Em cada fase, a essência permaneceu. Cuidar da vida, servir com humanidade, unir ciência, fé e compromisso. E quando a história alcança meio século, ela não se encerra, ela se renova. Porque evoluir também é um ato de fidelidade à missão. 50 anos de missão. 50 anos de inovação a serviço da vida. Uma nova marca para um novo tempo. Hospital Dom Orione. O tempo muda, a missão permanece. Quero registrar aqui a presença dos estudantes da Escola Móbile de São Paulo. O nosso grande abraço para vocês, que prazer tê-los aqui nessa sessão solene. Sejam muito bem-vindos. E neste momento concedo a palavra ao reverendo Padre Bruno Rodrigues, que é diretor-presidente do Hospital Dom Orione, por 5 minutos. O senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora senadora Eudócia, que preside essa sessão, tão significativa para nós do Hospital Dom Orione, excelentíssimos parlamentares, autoridades presentes, colaboradores e amigos do Hospital Dom Orione, médicos, médicas que atuam no Hospital Dom Orione, autoridades eclesiásticas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu subo a essa tribuna com profunda gratidão, mas também com a consciência do peso histórico deste momento. Celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione nesta Casa Legislativa é reconhecer publicamente a grandeza de uma obra que nasceu da fé e se consolidou na caridade e se tornou um patrimônio da saúde do povo tocantinense. O Hospital Dom Orione é verdadeiramente um presente da congregação da Pequena Obra da Divina Providência ao Brasil. A sua história começa antes mesmo de sua fundação formal. Ela tem início com a chegada dos filhos de São Luís Orione ao então norte goiano, em 1952, na antiga Boa Vista do Padre João, hoje a bela cidade de Tocantinópolis. Lançavam-se as sementes do que, pela graça de Deus, se tornaria a maior instituição filantrópica do estado Tocantins. Nesse início, merece especial reverência a figura do padre Quinto Tonini, enfermeiro formado pela Cruz Vermelha Italiana, homem de visão, coragem, sensibilidade. Ele soube unir de modo admirável o cuidado espiritual e o cuidado físico, acolhendo a pessoa humana em sua integralidade. Formou um grupo de senhoras para as práticas básicas da saúde e as chamou de samaritanas socorristas, colaboradoras de uma missão belíssima: evangelizar por meio do cuidado e do acolhimento aos enfermos. Que visão, que ousadia, que profecia! O embrião do que viria a ser o Hospital Dom Orione passou pela cidade de Filadélfia, até que em 1966 uma estrutura foi erguida em Araguaína para acolher pessoas com deficiências múltiplas e mentais, além de oferecer referência a uma comunidade marcada pelo sofrimento da hanseníase. Ali já se revelava a identidade da nossa obra: cuidar dos mais frágeis, acolher os esquecidos, dar dignidade aos que mais necessitam. Poucos anos depois, em 1976, o Hospital Dom Orione passa a integrar de modo decisivo a rede de saúde presente no norte goiano, tornando-se referência no cuidado materno-infantil.
O Brasil vivia, então, um tempo crescente de reflexão sobre a saúde, ainda acessível apenas a uma parcela da população, e muito pequena. E nesse contexto, o Hospital Dom Orione já era sinal concreto de uma saúde comprometida com os pobres, com os vulneráveis e com os mais distantes. Em meio às discussões que atravessavam as décadas de 70 e 80, especialmente com o fortalecimento do movimento da reforma sanitária, nossa instituição marcou presença na história regional da saúde. Participou, influenciou e testemunhou a importância de uma assistência que chegasse, de fato, às populações mais carentes, inclusive a população indígena, tantas vezes desassistida em nossa região. No ano de 86, o Hospital Dom Orione iniciou um processo de ampliação que culminaria na construção de uma das maiores estruturas hospitalares do norte do Brasil. Essa ação mobilizou toda a família carismática orionita, presente em mais de 30 países, que escolheu Araguaína para receber uma obra congregacional comemorativa pelos 100 anos do nascimento de São Luís Orione, o nosso padroeiro. Nascia ali o novo Hospital Dom Orione. E a Providência quis, nesse mesmo ano, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que lançasse as bases do que viria a ser o Sistema Único de Saúde, a saúde como direito de todos e dever do Estado. Em 88, a nova Constituição Federal reconheceria esse direito universal. E naquele mesmo contexto nascia também o Estado do Tocantins. Que imagem bonita e profundamente simbólica. Um Estado nascente sendo acolhido por uma obra já comprometida com a vida, com o cuidado e com a dignidade humana. Com a efetivação do SUS, em 90, por meio das leis 8080 e 8142, fortaleceu-se ainda mais a parceria entre o poder público e as instituições filantrópicas e religiosas. E essa parceria do Tocantins mostrou-se não apenas necessária, mas, acima de tudo, vitoriosa. Permitam-me esta breve digressão histórica, porque ela não reforça apenas uma ideia, ela comprova o fato. O Hospital Dom Orione é um patrimônio do Estado do Tocantins e de sua população. A partir dessa parceria, o Tocantins avançou em saúde e o Hospital Dom Orione tornou-se pioneiro em serviço que transformaria a realidade regional. UTI adulto, UTI neonatal, primeira hemodinâmica do Estado, cirurgias cardíacas, cardiovasculares, urológicas, neurológicas, chegando hoje à medicina minimamente invasiva, a um moderno parque tecnológico e a uma assistência cada vez mais qualificada. Este patrimônio precisa ser mantido, protegido e fortalecido. E aqui dirijo-me respeitosamente aos senhores parlamentares. Os senhores têm uma missão histórica com esta obra, porque por trás dos números existem vidas, rostos, famílias, histórias e esperanças. Mas os números... 33% das crianças do Tocantins nascem no Hospital Dom Orione. 11% de todo o serviço SUS do Estado é realizado por nossa instituição. Na macro-região norte, não há fila de espera para cirurgia cardiovascular, neurológica, porque temos celeridade, atenção, segurança e qualidade. Ano após ano, a instituição sobe novos degraus de excelência no cuidado e na segurança dos pacientes. E no jubileu desses 50 anos, alcançamos o selo ONA de acreditação, reconhecimento que fazemos saúde com qualidade, com segurança e com responsabilidade. Conquistamos e renovamos o selo UTI Top Performer, concedido pelo sistema EPIMED, um dos mais renomados do Brasil. Caminho para o encerramento, presidente, dizendo que nesse momento gostaria de agradecer
principalmente esta casa por nos acolher nesta data tão querida. Agradecer de modo muito especial o nobre senador Eduardo Gomes, amigo dessa instituição, proponente desta sessão solene e presença constante na missão de bem do hospital. Agradeço aos parlamentares que caminham conosco e que têm compreendido a importância desta obra para o Tocantins, aqui presente, e um fiel colaborador, nosso deputado Alexandre Guimarães. Agradeço profundamente a congregação da Pequena Obra da Divina Providência, aos meus superiores, aqui está o Padre Jorge, pela confiança. Agradeço aos nossos colaboradores, que hoje somam mais de 1.600 profissionais, homens e mulheres que dão rosto cotidiano à missão do Hospital Dom Orione. Vocês são os braços, as mãos da missão do nosso santo. Agradeço aos mais de 300 médicos e médicas que atuam na instituição. E agradeço aos meus confrades, companheiros de caminhada, aqueles que diariamente partilham comigo a fé e a luta. E, acima de tudo, agradeço a Deus que nos sustenta com força, fé, obediência e perseverança para seguir fazendo o bem sempre e sem jamais perder o passo. Celebrar 50 anos é olhar com gratidão para trás, é servir com responsabilidade no presente, mas, acima de tudo, é avançar com coragem para o futuro. Que venham mais 50 anos de missão e inovação a serviço da vida. E, presidente, para concluir, sem querer quebrar o protocolo, e acredito que já tenho quebrado algumas vezes por causa do apito, quero, desejando honrar a alma desta obra, pedir que os nossos colaboradores, aqueles que conhecem por dentro a missão e o coração do Hospital Dom Orione, que cantem comigo o refrão do hino do nosso santo fundador. Orione, mensageiro da bondade do Senhor, pela igreja deu sua vida, para os pobres deu amor. Que São Luís Orione nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Agora concedo a palavra ao senhor deputado federal Alexandre Guimarães, que é deputado pelo estado do Tocantins. E Vossa Excelência tem 5 minutos. Parabéns. Boa tarde a todos, meu presidente, que alegria poder estar aqui nessa Casa do Senado. Senador Eudócia, presidente da nossa querida Alagoas. Muito bom partilhar isso com a senhora, ser presidido por a senhora nessa tarde e nessa sessão tão importante. Eu, como tocantinense, mas especificamente araguainense, de corpo, alma e coração, é aqui que eu queria estar nesse momento, celebrando esse momento alvissareiro do lado dessa importante instituição. 50 anos que remonta à história do estado da saúde pública, do estado do Tocantins, da mesma sorte da minha querida Araguaína. Eu que tive os meus filhos que nasceram no Hospital e Maternidade do Orione, semelhantes aos 6.000 partos que se fazem ao ano nessa maternidade, mas que não se resume só no Natal. É um acolhimento de vida até a morte. São os acolhimentos nas UTIs, são os leitos, são as cirurgias, são as capacidades de especialidades que vêm se apresentando. Mas tudo isso só é capaz de fazê-lo através desses homens e mulheres que vieram de lá. Esses
colaboradores que fazem acontecer essa instituição importante. Para chegarmos até essa mesa que está composta por esses homens e pela senhora como mulher representativa, esses lá da ponta, desde a garagem, desde a oficina, desde a recepção, desde o acolhimento humanitário que o fazem, de todos os procedimentos hospitalares, laboratoriais, cirúrgicos, são esses homens e mulheres que estão aí que o fazem. Eu quero que vocês levem essa mensagem de admiração de todos os araguainenses o trabalho de vocês, colaboradores do Hospital e Maternidade do Orione, da nossa querida Araguaína. Mas de maneira muito especial, cumprimentar esse grande amigo que vem conduzindo nesse momento, o Padre Bruno. O Padre Bruno é um dedicado, é um trabalhador, é um exímio gestor e um acolhedor de bons e fartos relacionamentos. Padre, eu sou um admirador do teu trabalho, da tua marcha junto com o Osvaí, de vir a Brasília, de capitanear recursos para que sejam investimentos, com relações com o governo do Estado, com relações com o SUS, com o governo federal, com a bancada federal. Esses avanços são importantes para os investimentos lá na nossa maternidade. Mas, através do senhor, temos o Osvaí, o doutor Arnaldo, que da mesma sorte faz com uma capacidade de muito tempo, já um decano da nossa maternidade. Parabéns, doutor Arnaldo. Da mesma sorte, o padre Márcio, o padre Michael, o padre Josimar, o padre Tadeu, que também aqui está presente. Também recebe meus cumprimentos o nosso reitor da nossa Universidade Federal Norte do Estado do Tocantins, instituição parceira que também administra parte da nossa saúde, não é? Através do EBSER, a UFNT vem fazendo um trabalho extraordinário também em Araguaína. Cumprimentar da mesma sorte a minha prefeita Ivaneide, lá da nossa querida cidade de Novo Alegre, representando todos os 139 municípios que são, dentre estes, mais de 80% desses municípios são atendidos na nossa maternidade do Orione. Tenho certeza que algum filho de Novo Alegre já estivera por lá e for acolhido. E se não estiver, nós estamos prontos para recebê-los da mesma forma. São 17 mil internações por ano. Atende mais de 80% dos municípios do estado do Tocantins. São 2 mil colaboradores diretos e indiretos. São 5 mil cirurgias realizadas por mês. Pioneiro na neonatologia, no cardio. Nós temos feito um trabalho extraordinário. Precisamos de fazer muito mais, de melhorar muito mais. Mas o acolhimento que eu tenho dito, como disse antes, que não vai só da vida, vai até o último momento da morte. Mas o maior do patrimônio da maternidade do Orione, nós poderíamos citar toda essa questão clínica, mas o maior é o espiritual, é o acolhimento verdadeiramente da alma, do ser. A nossa maternidade do Orione, ela tem uma capela no seu interior. Em todo o tempo a gente fala de Cristo como um todo, usando a mão dos homens e das mulheres como um instrumento. E isso nos faz apaixonar. Nós temos a nossa igreja do Orione, e o padre está ausente, porque além de ser padre, administrador do hospital, agora ele inventou de fazer faculdade de medicina, minha senadora. Ele achou pouca atribuição. Quem está achando ruim é a minha filhinha Lorena, porque ele não está indo mais na missa das crianças entregar o pãozinho. Mas vai perdoado por isso. Mas dizer a vocês, da alegria de ser um araguainense e do orgulho que tenho de tentar de alguma forma contribuir. Nesses 3 anos que eu tenho de orçamento, no meu primeiro mandato de deputado federal, nós aviamos 2.800.000 de emenda parlamentares para serem geridos na saúde do Hospital e Maternidade do Orione. E quero poder fazer muito mais. Vocês merecem muito mais e a bancada do Tocantins é comprometida. Sendo assim, finalizo registrando os cumprimentos aos senadores desta casa do meu estado do Tocantins. A senadora Dorinha, ao senador Eduardo Gomes, que é o autor dessa cerimônia, ao senador Irajá Abreu. Da mesma sorte também, registro os cumprimentos que me pediram para fazê-lo do nosso deputado federal, Vicentinho Júnior, e do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cares, que são mãos extensoras de ajuda dessa importante instituição. Então, mais uma vez, orgulho como araguainense, orgulho como tocantinense de termos no nosso estado do Tocantins uma obra orionita tão grandiosa servindo a nossa gente. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras, deputado. Prazer imenso tê-lo aqui nessa casa. Como é importante poder unir forças e partilhar, não é, dessas obras tão importantes, especialmente na área da saúde e agora falando na área hospitalar. Parabéns, deputado.
Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do vídeo com discurso do Reverendo Padre Tarcísio Gregório Vieira, Superior Geral dos Filhos da Pequena Obra da Divina Providência. Excelentíssimo senhor senador Eduardo Gomes, presidente desta sessão extraordinária, demais parlamentares, caríssimos religiosos, sacerdotes, orionitas, amigos de Dom Orione, presentes neste momento no Parlamento Brasileiro. A sessão convocada quer celebrar os 50 anos do Hospital Dom Orione de Araguaína. Eu devo dizer que a história deste hospital, inserida numa história maior, a história missionária dos orionitas no norte do Tocantins, é e pode ser definida bem como uma grande epopeia. Nós sabemos que uma epopeia é feita de acontecimentos extraordinários, de heróis, e verdadeiramente esses elementos estão presentes na história do Hospital Dom Orione. Os missionários que chegaram no norte do Goiás, antigo Goiás, hoje norte do Tocantins, são os religiosos de Dom Orione. E Dom Orione foi definido pelo Papa João Paulo II como o estrategista da caridade. E esses missionários colocaram em prática esta herança, a herança da caridade, e desenvolveram nessa região um projeto de arquitetura da caridade. É assim que eu o defino. Evangelizavam naturalmente construindo a igreja, a capela para a caridade pastoral, religiosa, espiritual, mas ao lado da igreja, de uma parte, a escola, do outro lado, um posto de saúde. Uma preocupação ampla com a saúde espiritual e física das pessoas. Eu vim para que todos tenham vida, dizia Jesus, e a tenham em abundância. Os missionários colocaram isso em prática através desse projeto missionário de arquitetura da caridade. O hospital teve um momento muito particular na sua história. Quando a congregação quis celebrar os 50 anos da morte de Dom Orione, desse estrategista da caridade, a congregação não pensou um monumento com um busto ou uma placa comemorativa. Ela quis construir um monumento da caridade. E foi decidido, através do Conselho Geral da época, foi decidido que os recursos de toda a congregação presente em todo o mundo, esses recursos de contribuição seriam destinados para ampliar e reforçar, melhorar o Hospital de Araguaína, o Hospital Dom Orione de Araguaína. Era um monumento da caridade. Uma história gloriosa, uma epopeia, como eu disse no início, feita de heróis, missionários, com coragem, fé, determinação, feita também de acontecimentos extraordinários, porque muita gente foi salva e curada graças à intervenção aos serviços do Hospital Dom Orione. Por isso, o meu agradecimento pelo reconhecimento do Parlamento Brasileiro pela história deste nosso hospital. Verdadeiramente um grande monumento da caridade. Muito obrigado ao senhor senador Eduardo Gomes, muito obrigado aos demais parlamentares, muito obrigado a todos que contribuíram para esta sessão extraordinária de reconhecimento de uma história epopeia, de uma epopeia. Eu peço a todos que continuem colaborando, contribuindo, cada um ao seu modo, também o Parlamento contribuindo para que o hospital possa continuar a sua missão de defender e valorizar e promover a vida ali no norte do Tocantins, mas atingindo também outras regiões. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. São Luís Orione, o estrategista da caridade, seja sempre o inspirador das nossas ações. Concedo a palavra ao reverendo Padre Jorge Henrique, que é diretor provincial, e o senhor tem a palavra por 5 minutos.
Saúdo a excelentíssima senadora Eudócia, que preside esta sessão, a todos os parlamentares presentes, a saudação a todos os colaboradores do Hospital do Orione, que são aqueles que dia e noite estão ali, se doando, cuidando de vidas, praticando mais do que uma profissão, uma vocação de cuidado e de humanização. A saudação ao senhor magnífico reitor Ayrton, da Universidade Federal do Norte do Tocantins, a toda a equipe gestora, Padre Bruno, diretor-presidente, doutor Arnaldo. Eu estava perguntando agora, dos 50 anos do hospital, o senhor está lá há quanto? Ele falou há 40. Então, a gente vê essa história renovada, né, confirmada ao longo de tantas décadas. Ao Osvair, não é, que há tanto tempo trabalha, se dedica e também lá coloca seus dons a serviço de todos. Queridos amigos e irmãos, vendo tantas mensagens de reconhecimento, de gratidão, por aquilo que a providência divina fez nesses 50 anos, me vem em mente uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Também diante dela, com toda a obra, né, dela no mundo, na Índia e pelo mundo afora, quando alguém elogiava, ela dizia: sou apenas um lápis nas mãos de Deus. Isso se aplica com perfeição a São Luís Orione, já conhecemos bem da sua história, dos missionários orionitas, que chegavam há 70 anos no norte de Goiás, como era então conhecido, e de lá tiveram realmente essa audácia da caridade. Acabamos de ouvir o vídeo do padre Tarcísio, nosso superior-geral, em que ele recordava, né, os padres podiam tranquilamente falar apenas do Evangelho. Ninguém diria nada contra, é o essencial da fé, evangelizar, levar a palavra de Deus, salvar almas. Mas eles tiveram essa bela intuição, numa visão holística do ser humano, né, integral, salvar o homem todo e todos os homens, como dizia o Papa João Paulo II, da Redemptor Hominis. E a eles, de fato, o padre Tarcísio acaba de recordar, ao lado de cada capela, uma escola para pensar a educação, um posto de saúde, um ambulatório para pensar a saúde. O hospital começou assim, de forma muito humilde, despretensiosa. Aquele grãozinho de mostarda de que fala o Evangelho é tão pequenininho, mas carrega uma potencialidade imensa. Então, hoje nós louvamos a Deus pela providência que nos trouxe até aqui, por tantas gerações de religiosos, as irmãs, leigos e leigas, colaboradores, profissionais da saúde, cada um que aceitou essa proposta, né, de unir a fé, a ciência, o cuidado com a humanização, a eficiência profissional, mas, sobretudo, o cuidado com o ser humano. Deus seja louvado por essa história de amor e concluo retomando a frase inicial. Somos todos um lápis nas mãos de Deus, é verdade. Mas esse autor divino precisa de instrumentos dóceis, que se deixem conduzir, que se deixem modelar, que procurem, através de suas vidas, promover e salvar outras vidas. E isso vem acontecendo há 50 anos, para a glória de Deus, para a salvação de tantas vidas, para que a gratidão permaneça no nosso coração. Deus seja louvado pela história construída, a nossa gratidão imensa a todos vocês, colaboradores, profissionais da saúde, religiosos, sacerdotes, que ali dão o melhor de si. Estão cuidando de vidas, cuidando das dores do corpo, tratando as feridas da alma. Que São Luís Orione abençoe a todos. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição do discurso da senadora professora Dorinha Seabra. Hoje é um dia de homenagem e reconhecimento. 50 anos do Hospital Dom Orione, que faz história no norte do Tocantins, na cidade de Araguaína, mas atende toda a região e até de outras localidades. Dom Orione faz um trabalho que garante qualidade no atendimento à saúde, o atendimento humanitário e, mais do que tudo, ele cumpre a sua tarefa no atendimento ao povo do nosso estado, com uma qualidade no seu serviço,
com a qualidade e o respeito às famílias e, mais do que tudo, o investimento em pesquisa, formação que o hospital faz. Parabéns ao Padre Bruno, todos os profissionais do Dom Orione, 50 anos de história, de trabalho e reconhecimento. Parabéns pela fala da nossa querida senadora, professora Dorinha. E agora eu concedo a palavra ao senhor Osvair Murilo da Cunha, que é superintendente. O senhor tem a palavra por 5 minutos. Boa tarde, excelentíssima senadora Eudócia, a quem cumprimento os demais membros da mesa. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela mídia e aqui presente. Senadora Eudócia, é com grande respeito que hoje, dia 9 de abril de 2026, trazemos a esta casa um pouco da história e da relevância do Hospital Dom Orione, instituição localizada em Araguaína, no estado do Tocantins, que ao longo de 5 décadas tem cumprido sua missão, que vai muito além da assistência em saúde. O Hospital Dom Orione nasce em 1952, a partir da chegada dos missionários da congregação da Pequena Obra da Divina Providência, que carinhosamente chamamos de Congregação Orionita, no então norte goiano, hoje estado do Tocantins. Desde a sua origem, foi concebida como uma obra de caridade, voltada ao acolhimento dos mais necessitados, fundamentada nos princípios cristãos de solidariedade, dignidade e cuidado com a vida. Ao longo dos anos, essa missão foi se estruturando, se fortalecendo e se modernizando, até consolidar-se como hospital geral de média e alta complexidade, hoje reconhecido como referência para toda a macro-região norte do estado e também para estados circunvizinhos. Atualmente, o Hospital Dom Orione dispõe de uma estrutura assistencial ampla, moderna e integrada, capaz de atender com qualidade e segurança diferentes níveis de complexidade, desde atendimentos mais simples até procedimentos de alta complexidade, contemplando diversas áreas da medicina e apoiada por recursos de diagnósticos e terapêuticos avançados. Destaca-se de forma muito significativa o seu papel junto ao sistema público de saúde, onde a maior parte do seu atendimento é destinado ao Sistema Único de Saúde, garantindo acesso à saúde de qualidade para a população mais vulnerável, que reafirmando sua natureza filantrópica e seu compromisso social. Ao mesmo tempo, a instituição também atende pacientes da rede não-SUS, permitindo que a população da região tenha acesso a serviços de saúde com o mesmo padrão de qualidade, estrutura e tecnologia, sem a necessidade de deslocamento para grandes centros urbanos, fortalecendo a regionalização da saúde e promovendo maior dignidade no cuidado. A relevância do Hospital Dom Orione não se limita apenas à assistência em saúde. A instituição representa um importante vetor de desenvolvimento econômico e social para o município de Araguaína e para toda a região norte. E, sob a ótica econômica, sua importância pode ser analisada em 3 dimensões principais: colaboradores, sociedade tocantinense e a região norte. Do ponto de vista dos colaboradores, o Hospital Dom Orione é, antes de tudo, construído por pessoas. Seus colaboradores, em todas as áreas, representam a essência da instituição, com cerca de mais de 1.600 empregos diretos e aproximadamente 400 indiretos. Em suas atividades, é um dos maiores empregadores da região. Isso significa geração de renda estável, desenvolvimento profissional e fixação de mão de obra qualificada no interior da região norte, reduzindo a migração para grandes centros. Além disso, o hospital atua como formador de profissionais de saúde, investindo em residências e qualificação técnica, o que fortalece o capital humano local e aumenta a produtividade do setor.
Para a sociedade do Tocantins, o impacto econômico é ainda mais amplo. O hospital injeta mensalmente cerca de 15 milhões na economia, por meio de salários, compra de insumos, serviços e contratos médicos. O fluxo contínuo de pacientes e acompanhantes oriundos de diversos municípios amplia essa movimentação e reforça o papel da instituição como elemento estruturante da economia local, movimentando diversos setores, como comércio, transporte, serviços, gerando efeito multiplicador na economia. Já na perspectiva regional, que é a região norte do Brasil, o Hospital Dom Orione se consolida como polo de referência em saúde, atendendo pacientes não apenas do Tocantins, mas também do Pará, Maranhão, Piauí e até outros estados brasileiros. Esta centralidade regional atrai fluxo de pessoas, recursos públicos e investimento em saúde, fortalecendo a Araguaína como um hub econômico de diversos serviços. Além disso, a presença de infraestrutura hospitalar de alta complexidade contribui para o desenvolvimento regional, ao dar suporte a outras atividades econômicas, já que empresas e população tendem a se estabelecer em regiões com melhor oferta de serviços em saúde. Em síntese, o Hospital Dom Orione vai muito além de sua função assistencial. Ele atua como um agente econômico relevante, promovendo geração de emprego e renda, fortalecendo o sistema de saúde, reduzindo desigualdades regionais e contribuindo diretamente para o desenvolvimento socioeconômico do Tocantins da região norte do Brasil, que se consolidam como espaços seguros, estruturados e preparados para crescerem. Como instituição católica, o Hospital Dom Orione mantém viva sua missão evangelizadora, expressa no cuidado humanizado, no respeito à dignidade da pessoa humana e no compromisso permanente com aqueles que mais necessitam, assim como sempre se destacou por iniciativas voltadas à modernização tecnológica, eficiência operacional e sustentabilidade, demonstrando que é possível aliar responsabilidade social, qualidade assistencial e gestão eficiente dos recursos. Desta forma, o Hospital Dom Orione se consolida não apenas como unidade de saúde, mas como verdadeiro patrimônio social na região norte do Brasil. Uma instituição que integra fé, ciência, tecnologia, gestão e compromisso com a vida. Muito obrigado. Parabéns pela fala, Superintendente Osvaí Murilo. Dando continuidade, concedo a palavra ao senhor Arnaldo Alves Nunes, que é diretor técnico. E o senhor tem 5 minutos para a sua fala, senhor. Senadora, é uma satisfação nossa do Tocantins conhecê-la. O senador Eduardo fez uma ótima escolha. Para nós do Tocantins, eu nasci nas margens esquerda do rio Tocantins, na cidade de Babassulândia. Sou filho de Alarico e Aldelice. Somos 7 filhos. Eu sou o segundo. Tenho como esposa Rosângela. Temos 3 filhos: Samuel, Lia Raquel e Marcos. E 5 netos. Nós, no Dom Orione, temos um santo. E este santo conseguiu infundir em cada um dos trabalhadores, dos colaboradores, no seu DNA, o carisma de São Luís Orione, que seria fazer o bem a todos, o bem a todos e o mal a ninguém. A Divina Providência construiu
no Dom Orione, no hospital, esta característica, imprimiu em cada um de nós isto. E hoje, nós dizemos que nesta Casa de Leis foi criado o Estado do Tocantins, capitaneado pelo deputado federal Siqueira Campos. Quando o Estado foi criado, o Dom Orione já existia, já estava lá. E o Dom Orione, me refiro ao Dom Orione como hospital, forneceu dos seus quadros colaboradores para formular a política de saúde do Estado que estava sendo criado. O Hospital Dom Orione serviu de referência para criar os serviços de saúde do Estado recém-criado. Então, nós dizemos isso com satisfação. A estrutura de saúde do Tocantins é espelhada no que o Dom Orione faz. Quando os parlamentares nossos andam no Estado, convivem com as pessoas, extrai deles as suas necessidades, e entre elas estão as necessidades de saúde. Isto cria no parlamentar um peso, uma sensação de angústia para resolver esses problemas. E aonde esses parlamentares vão encontrar uma solução? No parceiro que é o Hospital Dom Orione. O Hospital Dom Orione produz resultados, e nos resultados nós temos, de cada 1.000 crianças que nascem no Tocantins, 320 nascem no Hospital Dom Orione. Nós estamos com a alta complexidade do Estado, cirurgias cardíacas. Fazemos todos os meses de 25 a 30 cirurgias cardíacas. Embolizações cerebrais por causa dos aneurismas, renolitotripsia por causa dos cálculos renais. Fazemos endoprótese por causa dos aneurismas aórticos abdominais. O hospital tem uma vocação para estar na vanguarda da saúde. E nós queremos continuar na vanguarda. E precisamos das parcerias dos parlamentares todos os dias e com essa compreensão da necessidade do avanço. Que Deus, Nossa Senhora da Divina Providência, São Luís Orione, nos abençoe, nos guarde, nos conduza hoje e sempre para o Hospital Dom Orione, para os seus colaboradores e para os parlamentares parceiros. Obrigado. Parabéns pela sua fala, Dr. Arnaldo Alves Nunes, que é obstetra, que imagino quantos partos o senhor fez lá no hospital, e que também já foi secretário estadual do Tocantins. Então, realmente, é muito meritório para o senhor estar aqui participando, não é? Receber o convite do nosso querido senador Eduardo Gomes para participar desse momento tão importante na vida dos tocantinenses. Eu agora concedo a palavra ao magnífico reitor Ayrton Sieben, que é reitor da Universidade do Norte, do Tocantins.
O senhor tem 5 minutos. Boa tarde a todos e todas. Primeiro dizer que é uma satisfação muito grande. Agradeço o convite, Padre Júnior, Padre Bruno, por poder estar nesse momento dividindo esse evento tão importante para o Hospital Dom Orione, também para Araguaína, para a região toda norte do Tocantins, para o Tocantins, para a Amazônia e o Brasil inteiro como geral, sendo um hospital de referência, como já foi mencionado anteriormente. Então, agradeço por poder compartilhar esse momento tão importante. Quero cumprimentar a presidente da sessão, senadora doutora Eudócia, satisfação em conhecê-la. Também cumprimentar a equipe, em nome da equipe do senador Eduardo Gomes, também cumprimentar e parabenizar por essa sessão solene de 50 anos. Quero cumprimentar o diretor-presidente do Hospital Dom Orione, Padre Bruno, quem agradeço mais uma vez, inclusive pelas parcerias. Também cumprimento o diretor provincial da província de Nossa Senhora de Fátima, Congregação Orionita, Reverendo Padre Jorge Henrique, muito boa tarde. Também cumprimento o superintendente executivo, Osvair Murilo, também o parceiro aí da nossa instituição. Também o senhor diretor técnico do Hospital Dom Orione, doutor Arnaldo, satisfação. Quero também cumprimentar a senadora Dorinha, que também já manifestou suas palavras. Estiveram aqui junto conosco também 2 outros parlamentares do Estado de Tocantins no momento anterior, que foi o deputado Alexandre Guimarães, senador Irajá também esteve aqui presente logo no início da sessão. Quero cumprimentar aos trabalhadores e às trabalhadoras do Hospital Dom Orione, porque eu tenho certeza, Padre Bruno, que são os trabalhadores, são essa equipe que fazem a engrenagem funcionar para esse tão belo serviço prestado na área da saúde para o Tocantins. Então, muito boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Dom Orione. Isso envolve, obviamente, também os médicos e médicas, enfermeiras, técnicos de enfermagem, enfim, todo o complexo que envolve, né, esse trabalho, desde daquela pessoa que faz a faxina até a parte mais complexa, né, nos procedimentos obstétricos e cirúrgicos. Todos são extremamente importantes e é assim que se consegue prestar esse nobre serviço para a saúde do Estado de Tocantins. Também eu quero cumprimentar aqui especialmente aos especiais do Instituto Dom Orione, né? Então isso mostra que essa preocupação humana, essa caridade que o Hospital Dom Orione presta, né? Fortalecendo cada vez mais esse serviço filantrópico também, que é extremamente importante para as populações que são vulneráveis. Aos especiais, não esquecendo também, senadora Eudócia, o Hospital Dom Orione ele está localizada numa região onde nós temos uma diversidade de comunidades tradicionais muito grandes, quilombolas, ribeirinhos, territórios indígenas, né, bem como toda a população. Então, é um serviço extremamente importante e complexo que esse estabelecimento, o Hospital Dom Orione, presta para a comunidade, que é de média e alta complexidade, né, um dos mais complexos, né, da região norte, inclusive de todo o Brasil, nas especialidades de obstetria e cardiologia. Falar nesse momento aqui e estar presente com o Hospital Dom Orione também nos faz lembrar que nós somos uma instituição parceira. A Universidade Federal do Norte do Tocantins tem o curso de medicina. Nós temos os cursos da área da saúde. E nossos estudantes de medicina, inclusive muitos professores, trabalham, atuam também no Hospital Dom Orione, mas nossos estagiários na área de medicina atuam na área de obstetrícia, salas de parto e também neonatologia, né? Então, nós temos essa parceria junto com os estagiários e também com as residências médicas.
A universidade também dispõe de um hospital de doenças tropicais, onde nós temos residências médicas e muitas ações são compartilhadas. Então, isso obviamente fortalece cada vez mais a própria Universidade Federal do Norte Tocantins em poder ter uma parceria tão importante. Eu também quero destacar que, além dessa relação, digamos que profissional, vamos dizer assim, enquanto reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins com o Hospital Dom Orione, nesse momento tão especial, eu também tenho uma relação pessoal com o hospital. Minhas filhas nasceram no Hospital Dom Orione e hoje são saudáveis, né? Estão crescendo e se desenvolvendo. Isso também é muito desse cuidado, dessa preocupação inicial, não esquecendo que essa especialidade, apesar de ser um hospital mais geral agora, não é isso, mas ele teve um foco muito grande na especialidade da maternidade e continua mantendo isso, né? Então, quero agradecer também esse cuidado, né? Eu fico muito feliz em hoje ver minhas filhas crescendo, se desenvolvendo com saúde. Importante, logo no início, toda a parte de obstetrícia, né, doutor Arnaldo, como também no nascimento e também nos momentos futuros desse desenvolvimento das crianças. Importante destacar que esse hospital está localizado na região amazônica, tão carente, tão necessitada na área da saúde. E com isso também quero encerrar, né, agradecendo mais uma vez, parabenizando os 50 anos do Hospital Dom Orione e que Deus abençoe para que venham mais 50 anos. Obrigado. Parabéns pela sua fala. O nosso magnífico reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Dr. Ayrton Sieben. Parabéns pela fala. E quero aqui cumprimentar, antes de passarmos mais um vídeo, eu quero cumprimentar mais uma vez o reverendo padre Bruno Rodrigues, o magnífico reitor, como eu já falei, Ayrton Sieben, o reverendo padre Jorge Henrique, o senhor Osvaí Murilo da Cunha e também o doutor Arnaldo Alves Nunes, por esse empenho que vocês têm para ver cada vez mais o Hospital Dom Orione crescer, expandir e ser o maior, vamos dizer assim, não só do Tocantins, não só da região, mas de todo o Brasil, por que não dizer dessa forma? E dizer a todos os colaboradores da importância de vocês estarem aqui também, mostrando o compromisso que vocês têm com o hospital. E quero parabenizar a fala de cada um dos senhores e também, mais uma vez, parabenizar o nosso senador, vice-presidente aqui da Casa do Senado, o nosso querido amigo e senador Eduardo Gomes, que teve essa iniciativa brilhante e que anda lado a lado com vocês lá no Hospital Dom Orione, e que me deu a honra de eu poder substituí-lo aqui nessa sessão solene, motivo de muita honra. E agora eu quero, antes do encerramento desta sessão especial, eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de mais um vídeo institucional. Localizado em Araguaína, na região norte do Tocantins, o Hospital Dom Orione é uma instituição que une tradição, fé e cuidado com a vida. Fundado a partir do carisma de São Luís Orione, o hospital integra a pequena obra da Divina Providência. De natureza filantrópica, é reconhecido pelo Ministério da Saúde com o SEBAS, Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social, com atendimento voltado majoritariamente ao Sistema Único de Saúde. Ao longo de 50 anos de história, o Hospital Dom Orione se consolidou pelo pioneirismo e pela capacidade de responder às demandas da população. Foi referência na implantação e no fortalecimento de serviços essenciais, como a UTI neonatal, o serviço de UTI adulto, a cardiologia e a cirurgia cardiovascular, a hemodinâmica e a cirurgia cardíaca, áreas que marcaram avanços importantes na assistência hospitalar da região.
O hospital é responsável pelo maior volume de atendimentos do SUS em obstetrícia e neonatologia no Tocantins e responde por cerca de 11% de todo o serviço prestado ao SUS no Tocantins. São mais de 200 mil atendimentos realizados por ano, com impacto direto na saúde pública e na vida de milhares de famílias. Com um parque tecnológico em constante atualização, equipamentos modernos e uma estrutura hospitalar ampla e qualificada, o Dom Orione mantém indicadores assistenciais reconhecidos, com destaque para a terapia intensiva e a eficiência hospitalar, reforçados por certificações e processos de acreditação. No cuidado materno-infantil, o hospital é referência estadual. Aproximadamente 30% dos partos realizados no Tocantins acontecem na instituição, que também mantém a casa da gestante, oferecendo acolhimento, segurança e atenção integral a mães e bebês. Ao longo de sua trajetória, o Hospital Dom Orione já atendeu pacientes de todos os 139 municípios do Tocantins, além de receber pessoas vindas do Maranhão, Pará, Piauí e outros estados, alcançando um raio de atuação aproximado de 300 quilômetros. Com equipes qualificadas, compromisso social, tecnologia e humanização, o Hospital Dom Orione segue fiel à sua missão de servir com responsabilidade e cuidado, promovendo saúde e dignidade para toda a região. Hospital Dom Orione, 50 anos de missão e inovação a serviço da vida. Cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, agradeço as personalidades que nos honraram com sua participação. E está encerrada a sessão. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. São 16 horas e 20 minutos e o Senado Notícias está no ar. Você estava acompanhando uma sessão especial em homenagem ao Hospital Dom Orione. Inaugurado em 1976, no Tocantins, o Hospital Dom Orione é uma instituição filantrópica. É focada no acolhimento e na saúde de pacientes particulares, por meio de convênios e usuários do SUS. Durante a sessão especial para comemorar os 50 anos do hospital, os participantes destacaram sua importância para a saúde do Tocantins. E agora há pouquinho, aqui no púlpito da presidência do Senado, o relator da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, senador Everton Rocha, fez um comunicado sobre a indicação. Ele disse que a mensagem de indicação chegou da presidência da República durante o feriado da Semana Santa e que hoje, então, é o 4º dia útil depois da homologação dessa indicação de Jorge Messias. O senador Everton, então, anunciou o calendário da indicação. Na próxima quarta-feira, dia 15, pela manhã, vai ser lido o relatório de indicação na Comissão de Constituição e Justiça. Passa a semana do feriado e a sabatina de Jorge Messias vai ser no dia 29, na quarta-feira seguinte, pela manhã. No mesmo dia, se ele for aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, a votação vai ser feita aqui no plenário do Senado. Segundo o senador Everton, Jorge Messias preenche todos os requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Notório saber jurídico, reputação ilibada, e ele já adiantou, então, que vai apresentar um relatório favorável. Para ser aprovado pelo Senado, Jorge Messias tem que passar pela sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa ter o nome confirmado no plenário com maioria absoluta dos votos, ou seja, pelo menos 41 senadores devem ser favoráveis à indicação dele. Mais cedo, ainda nesta quinta-feira mais cedo, a Comissão de Direitos Humanos debateu as dificuldades que autistas enfrentam para conseguir emprego. Veja a reportagem.
A audiência da Comissão de Direitos Humanos mostrou que a realidade ainda é a exclusão. Pessoas com TEA seguem enfrentando barreiras para conseguir uma vaga e, principalmente, para permanecer no emprego. A falta de preparo das empresas e o preconceito ainda limitam o acesso ao mercado de trabalho. É uma discussão para a gente continuar. Aqui no parlamento, o que nós vamos ter que mudar nas relações trabalhistas? O que nós vamos ter que mudar a nível de sociedade? O que nós vamos ter que mudar na legislação? O que nós vamos ter que mudar nas nossas campanhas de conscientização, de prevenção ao preconceito, de combate ao preconceito? Onde nós vamos ter que mudar? Hoje, o Brasil tem cerca de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Dessas, 50% são adultas e 85% estão fora do mercado de trabalho. Os participantes da audiência afirmaram que as políticas públicas existem, mas hoje as empresas precisam aprender a integrar essas pessoas no ambiente profissional. Nós não precisamos de mais leis, nós já temos leis. Nós já temos a LBI, nós já temos a Lei Berenice Pena, nós precisamos efetivar essas leis no dia a dia. Porque um empresário, ele quer contratar o autista, mas ele nem sabe como ele vai fornecer o mínimo de suporte para esse autista. Nós chegávamos para os empresários e falávamos, olha, temos um programa de formação, de capacitação para as pessoas autistas. Eu tenho vários profissionais com uma super habilidade para trabalhar, um perfil extremamente interessante. E as pessoas falavam para a gente assim, mas pessoa autista pode trabalhar? Eu nunca pensei que pessoa autista pudesse trabalhar, né? Eles não podem ter crises. Quando eu penso em autismo, eu penso em pessoas, né, não são aquelas pessoas que ficam se balançando o tempo inteiro com alguns comportamentos. Eu falei, também são, mas as pessoas podem sim trabalhar desde que você se prepare para receber esses profissionais. O debate deixou claro que há dificuldade de acesso ao mercado de trabalho para pessoas com transtorno do espectro autista começa muito antes da vida adulta. Hoje, as pessoas com transtorno do espectro autista permanecem mais tempo nas escolas justamente pela falta de preparo, pela falta, né, de técnica, pela falta de conhecimento acerca do espectro autista. E aí, com isso, as pessoas acabam tendo uma dificuldade maior de compreender os conteúdos, de acessar as informações e de concluírem a sua escolaridade. Não é por conta do TEA, mas principalmente e exclusivamente, né, em razão das barreiras existentes ainda dentro das instituições de ensino. Então, na SAP, a gente tem um programa que é o Autism at Work, que é o nome do nosso programa de contratação de pessoas com autismo. E no início eles foram contratados principalmente na área de programação e desenvolvimento. Porém, ao longo do tempo, nós também inserimos as pessoas com autismo em outras áreas, como suporte a vendas, área de pré-vendas e área administrativa também. Esse Elisterne tem dado uma nova oportunidade. Eu não tinha essa esperança antes de seguir uma carreira profissional. Como vocês podem ver, eu estou aqui dentro do plenário do Senado e terminou nesse momento a sessão especial de comemoração, de homenagem ao Hospital Dom Oriane, que fez 50 anos. A sessão terminou, nós terminamos a transmissão ao vivo da sessão, mas ficou um momento muito bonito aqui dentro, porque os funcionários do hospital acabaram de ser homenageados aqui pela senadora, doutora Eudócia, e pelos outros participantes aqui da sessão. Eles ainda estão reunidos aqui comemorando essa homenagem ao hospital e agora, então, ainda a senadora falando com os participantes aqui da sessão especial, agradecendo pela participação, os funcionários ainda aqui celebrando a sessão especial, um momento bem emocionante, bem marcante aqui no plenário do Senado, um momento que a gente não costuma muito transmitir, porque a gente encerra a transmissão da sessão especial quando os senadores encerram a sessão, né? Dizem que a sessão foi encerrada, mas como eu estou aqui dentro transmitindo o Senado Notícias para vocês, eu quis registrar esse momento
bem bacana que ficou aqui dentro. São os bastidores do que acontece aqui no Senado e nem sempre a gente vê, né? Então agora a gente vai ver uma outra reportagem sobre o dia de hoje. A Comissão Temporária do Senado, que vai atualizar o Código Civil, fez na manhã de hoje mais uma audiência pública. Dessa vez, para debater temas ligados a direito de família e direitos das sucessões. Veja. Direito de família é o direito que regula as relações pessoais e patrimoniais entre as pessoas que fazem parte do mesmo núcleo familiar. Trata, por exemplo, de atos como o casamento, a união estável, a guarda dos filhos e as pensões alimentícias. Já o direito de sucessões disciplina a transferência do patrimônio após a morte, como inventário, herança e testamento. Os participantes da audiência pública apontaram pontos no projeto que podem trazer insegurança jurídica. A professora Renata Vilela, do IBMEC, por exemplo, alertou para os limites da intervenção do Estado nas relações familiares. Grave risco de fulminar de vez a diferença entre casamento e união estável. E até de, a longo prazo, perder a razão de coexistência dessas duas entidades familiares do ordenamento jurídico brasileiro. Um segundo ponto é que, e eu queria trazer para essa reflexão, ao exigir essa formalidade, ainda joga-se por terra qualquer possibilidade de pactos entre pessoas que se relacionam afetivamente e querem pactuar que, caso esse relacionamento se torne uma união estável no futuro, seja adotado o regime de bens diverso da comunhão. E pergunto mais, o que faremos com os contratos particulares já existentes com regime diverso do padrão? A professora e advogada Joiciane Bezerra apontou que é preciso pensar melhor na forma como o projeto trata a legitimidade sucessória. Pensemos num sujeito que tem 6 filhos e 3 embriões elaborados com seu material genético e morre. A sucessão dele ficaria em suspenso por 5 anos, por quê? De algum modo ficaria em suspenso, porque 3 frações seriam resguardadas para esses embriões crioconservados. Será que o problema já não se resolvia com a mera petição de herança, caso e se eles viessem ser concebidos, garantindo inclusive os direitos do nascituro? Então, nesse espaço, Excelência, eu acho que isso vai criar um problema. Já o advogado da União, Leandro Albuquerque Marques, alertou para o impacto da reforma sobre o Poder Judiciário. Nós já operamos com um sistema sobrecarregado que consome parcela significativa dos recursos do pagador de impostos, né? E a introdução de novas frentes de litígio, como disputas envolvendo guardas e alimentos de animais de estimação, pode ampliar esse quadro de forma pouco eficiente, sobretudo quando há outras áreas mais sensíveis demandando atuação estatal. É legítimo perguntar se nós, como sociedade, estamos dispostos a direcionar mais recursos escassos para esse tipo de controvérsia. Para alguns especialistas que participaram do debate, o projeto muda de forma excessiva o Código Civil. Não há necessidade dessa mudança tão estrutural e dessa mudança tão significativa com uma abertura de flancos tão importantes para nós continuar atendendo as famílias de forma legítima. São 16h30 e nós ficamos por aqui nesta edição do Senado Notícias. Você pode rever essas reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sempre sintonizado aqui na TV Senado. A TV Senado comemora 30 anos com uma programação cheia de novidades.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. A reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião destina-se à deliberação de indicações às programações decorrentes de emenda da Comissão de Assuntos Sociais RP8 ALUA 2026, nos termos do artigo 5 da Lei Complementar número 210/2024 e do artigo 45A da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. A coordenação da relatoria das indicações da Casa ficaram a cargo desta presidência. A votação será simbólica. Passo à leitura do relatório. Nos termos da Lei Complementar número 210/2024, a Resolução número 1 do 2006 do Congresso Nacional, com a redação dada pelas resoluções número 1 e 2 de 2025 do Congresso Nacional, compete à Comissão apresentar indicações para execução de programações decorrentes de emendas da Comissão à Lei Orçamentária Anual de 2026, Lei 15.346/2026. Na Lua 2026, essa comissão apresentou a emenda RP8 nas programações 2E89, incremento temporário do custeio do serviço de atenção primária à saúde para o cumprimento de metas, emenda 660.0001 e 2E90, incremento temporário do custeio do serviço de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas, emenda 600.60002. No prazo concedido por esta comissão foram apresentadas 90 novas sugestões de indicações. Posteriormente foram retiradas 4 por terem sido cadastradas com erro. Há também 6 indicações não apreciadas na última reunião realizada nesta comissão. Foram apresentadas ainda 21 solicitações de cancelamento de indicações aprovadas anteriormente em virtude de impedimento técnico. É o relatório. Análise. Após análise, concluímos que 50 sugestões de indicações cumprem os requisitos estabelecidos na Lei Complementar número 210 e Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. 17 devem ser rejeitadas, sendo 7 relativas às indicações aprovadas em reunião anterior e 36 sugestões de indicações terão sua votação adiada. Voto. Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação das indicações constantes dos anexos 1 e 2, pela rejeição das indicações listadas no anexo 3. Lido o relatório, coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, as planilhas constantes do anexo 1, 2 e 3, nos termos do relatório apresentado. As senhoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. As indicações constantes da planilha 1 e 2 serão aprovadas, são aprovadas e as constantes do anexo 3 são rejeitadas. A decisão desta comissão será comunicada à Comissão Mista de Planos de Orçamento Público e Fiscalização e ao Ministério da Saúde. Antes do encerramento da reunião, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata das reuniões anterior e da ata desta reunião. Os senhores e senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se encontram. As atas são aprovadas e serão publicadas no Diário Oficial do Congresso, do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. A tragédia da vida real. Esse é o tema do novo livro da Clara Regui, A Escuridão do Ventre, e fala exatamente sobre isso, sobre a dor da perda. Todos os fatos que eu conto são o mesmo, é a morte, né? E a morte e o luto subsequente. Né? Então, essa procura da desadjetivação. Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha.
O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e, acima de tudo, fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer Objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião destina-se a realizar o objetivo de instruir o PL 3535 de 2025, que institui o Dia Nacional dos Mártires da Confederação do Equador, em atenção ao requerimento 20 de 2026 da Comissão de Educação. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados: o senhor Domingo Pascoal, acadêmico historiador, o senhor José Dantas Filho, consultor legislativo do Senado Federal, e participarão de forma remota o senhor George Félix Cabral, professor
do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, o senhor General Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, sócio efetivo do Instituto Ceará, histórico, geográfico e antropológico e organizador da publicação Os Mártires da Confederação do Equador no Ceará. A senhora Isabel Lustosa, historiadora e cientista política. O senhor Jones Santana de Araújo, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Piauí. E o senhor Weber Porfírio, doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Ceará. Antes de passar a palavra, eu vou fazer uso da palavra. Abertura da audiência pública do projeto de lei número 3535 de 2025. Prezados convidados, estudiosos sobre a Confederação do Equador, servidores desta comissão e, principalmente, cidadãos e cidadãs, telespectadores da TV Senado. O projeto de lei número 3.535 de 2025, um dos frutos da valorosa comissão em comemoração do bicentenário da Confederação do Equador, provoca-nos a refletir sobre uma das principais conquistas da civilização ocidental, o espírito republicano. Felizmente, temos superado ameaças concretas ao pleno funcionamento de nossa República, que põem em xeque os valores contemporâneos da civilização ocidental, nomeadamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Temos visto uma adesão, para dizer o mínimo, esquisita nas redes sociais de pessoas que muito necessitam dos serviços públicos a opiniões antirrepublicanas. De fato, temos visto a defesa de ideias excessivamente individualistas, ideias que não são apenas contrárias ao Estado, mas também contrárias ao interesse público ou coletivo em geral. Por isso, estudar e homenagear homens e mulheres que lutaram pelo ideário republicano é algo não apenas necessário para a nossa historiografia oficial, mas principalmente para a nossa sociedade atual, sobre a qual ainda paira a ameaça de promoção de ditaduras personalistas e de destruição das instituições públicas. Na atual conjuntura política e geopolítica, conhecer e reconhecer os mártires de 1824 é um exercício de vigilância democrática. Ao celebrarmos os seus feitos e a sua bravura em defesa da pátria e da República, reafirmamos que o ideal republicano, aquele que busca o bem comum, permanece vivo em cada um de nós. Estou certa de que este evento propiciará grande aprendizado histórico e cívico. Além disso, proporcionará um revigoramento de nosso respeito pela Res República, chamando a atenção para a urgência de manter a marcha firme em favor de uma sociedade igualitária e mais fraterna, e que, ao mesmo tempo em que valoriza e premia os mais aptos, não abandona e não entrega à própria sorte os mais carentes. Declaro aberta a audiência pública do PL 3535-2025, que institui o Dia Nacional dos Mártires da Confederação do Equador. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa,
transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos mesmos expositores. Informo que foram recebidas até o momento, por meio do portal E-Cidadania, diversas perguntas e comentários de cidadãos, dentre as quais destacamos Viviane do Rio de Janeiro, Fernando do Espírito Santo, Raíssa do Mato Grosso, Felipe do Distrito Federal, Eduardo do Rio de Janeiro e Paulo do Mato Grosso. As perguntas e os comentários foram encaminhados previamente aos convidados. Solicito aos convidados que, se possível, abordem em suas exposições iniciais as questões levantadas pelos cidadãos. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Exposições iniciais. Com a palavra, o senhor Domingos Pascoal, acadêmico e historiador. Excelentíssima. Obrigado. Excelentíssima senhora senadora Jussara Lima, o nosso consultor José Dantas Filho, pessoas que conheci aqui agora e que muito me honraram, que o Patrick e Bill e Dr. Ricardo Albuquerque. E aos demais que, por acaso, eu não sei do nome, mas os abraço de igual forma. Foi determinado que começássemos pelos comentários, mas eu vi que são tantos aqui, se a gente for comentar todos, nós vamos gastar os nossos 10 minutos. Eu já vi que eu vou falar um pouco, me exceder, vou pedir permissão para, ao final, falar. Senhoras e senhores, a história não começou no grito. A nossa liberdade do Brasil não começou no grito do Ipiranga. Antes de 7 de setembro de 1822, o Brasil já carregava tensões, conflitos e profundas insatisfações. É justo reconhecer que devemos gratidão a Dom Pedro I, devemos ainda mais gratidão a Dona Maria Leopoldina, da Áustria, que, como imperatriz regente, em 2 de setembro de 1822, reuniu o Conselho de Estado e assinou os atos que encaminharam a ruptura com Portugal. E devemos reconhecer também o papel decisivo de José Bonifácio de Andrade Silva, na verdade, o arquiteto político da independência. Porém, devemos maior gratidão ainda à grande benevolência de Dom João, príncipe regente, que em 16 de dezembro de 1815 elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, porque já imaginou a dimensão, nós já podemos imaginar essa dimensão dessa transformação. Nós éramos uma colônia e passamos para um reino. Olha o pulo que nós demos. Então, nós devemos isso a Dom João. Deixávamos de ser colônia para ser reino. Não era apenas uma mudança política, era uma mudança de identidade. O Brasil passava a ocupar um novo lugar no mundo e havia um símbolo poderoso dessa nova condição: a presença da própria rainha Dona Maria I, que vivia em terras brasileiras. Assim, não éramos apenas um território elevado, éramos a própria sede do reino. Foi ali, naquele momento silencioso, muito antes do grito, que o Brasil começou a nascer. E é isso que nos ensina
toda a transformação começa antes do momento visível, começa na pretensão, na mudança silenciosa. Mas a verdade que precisa ser dita no instante do grito, o Brasil se libertou de Portugal, mas não se libertou das estruturas de poder que existiam. Mudamos de condição, mas não mudamos de imediato de realidade. O poder continuou concentrado, as decisões permaneceram centralizadas e o povo seguiu adiante e então veio a esperança. Em 3 de maio de 1823, Dom Pedro instala a Assembleia Constituinte. Era o Brasil tentando, enfim, se organizar como nação livre. Homens das províncias do Norte e do Sul reuniram-se com o ideal: construir um país mais justo, mais equilibrado, mais livre. Mas a liberdade exige limite ao poder. E Dom Pedro impôs sua condição: quero uma Constituição digna do Brasil e de mim. Queria o quarto poder, que era o poder moderador. Os constituintes resistiram a essa ideia do imperador, que era o poder, e como o poder raramente aceita limites, veio a ruptura. Na madrugada de 12 de novembro de 1823, a Assembleia Constituinte foi dissolvida à força, e com ela não se dissolveu somente o parlamento, dissolveu-se toda uma esperança. E com isso ficou um vazio. Foi exatamente no silêncio desse vazio imposto que surgiram vozes e que chegamos ao fatídico movimento que desaguou na Confederação do Equador. Vozes que resistiram, que ousaram e até quem não desejava se envolver, pois já sabia da derrocada, mas que acabaram entrando na contenda por imposição alheia. Este foi o caso de Padre Mororó. Era o Brasil tentando, mais uma vez, corrigir o desequilíbrio de poder que nascia junto à sua própria independência. A Confederação do Equador não foi apenas um movimento regional, foi um grito consciente e corajoso contra a concentração de poder nas mãos de poucos. Grandes nomes de Pernambuco, do Ceará e de outras províncias do Norte levantaram-se não por ambição, mas por convicção. Queriam um Brasil mais justo, mais equilibrado, mais próximo do seu povo. Queriam uma república de ideias, não de imposições. Frei Caneca, Mororó, símbolos maiores daquele movimento, foram condenados à morte. Nem os carrascos quiseram executá-los. Tamanha era a grandeza moral daqueles homens. Ainda assim, foram, juntamente com muitos outros grandes heróis, fuzilados. Tristão Gonçalves tombou em combate no Ceará, fiel até o fim à causa que abraçou. E tantos outros conhecidos e anônimos que não escaparam aos caçadores de cabeças, que tiveram o mesmo destino, a morte, como preço por sonhar com um Brasil melhor. Mas há algo que o poder nunca consegue executar, são as ideias, porque homens podem ser silenciados, mas seus ideais atravessam o tempo. Tudo fizeram para apagar de vez aqueles heróis. Porém, é difícil calar a verdade. É impossível silenciar o pensamento. Por isso, hoje, 8 de abril de 2026, de 26, estamos aqui no Senado Federal da República do Brasil, diante da senadora
Jussara Lima, do Piauí, terra querida, palco da memorável Batalha do Genipapo contra as tropas de Fidier, o que representavam nesta audiência pública interativa, nesta Comissão de Educação e Cultura do Senado, presidida pela senadora também, Tereza Leitão, de Pernambuco. Amálgama luminar das províncias do Norte. Relembrando, foi lá que nasceu o movimento tão, assim, importante para aquele momento. Estas situações, estes sacrifícios, estes mártires, não recordemos apenas suas mortes, celebremos suas escolhas. Eles não morreram por revolta, e é por isso que seus nomes não pertencem ao passado, pertencem à consciência de um país que ainda aprende, dia após dia, que a liberdade não se constrói, se conquista. Para mais significar estes momentos, lerei a relação dos réus condenados à morte pela Comissão Militar, conforme contida na sessão de 15 de junho de 1826 da Câmara dos Deputados. Dá tempo ainda a ler? Dá. Com a permissão da senadora, eu vou fazer uma chamada. Se quiserem dizer presente, vai ser até melhor. Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Presente. Agostinho Bezerra Cavalcante. Presente. Lázaro de Souza Fontes. Presente. James Rodrigues. Presente. Antônio Marcário de Moraes. Presente. Estes foram os que morreram em Pernambuco. Agora os do Ceará. Gonçalo Inácio Loyola de Albuquerque Melo, o Padre Mororó. Presente. João de Andrade Pessoa. Presente. Francisco Miguel Pereira Ibiapina. Presente. Luiz Inácio de Azevedo Feliciano. Presente. E Feliciano José da Silva Carapinima. Presente. Eu incluo aqui também Dona Bárbara de Alencar, do Crato, e seu filho, Tristão Gonçalves de Alencar Araripe. Muito obrigado. Quero agradecer a brilhante colaboração do nosso querido convidado historiador, Domingo Pascoal. E passo a palavra agora ao senhor José Dantas Filho, consultor legislativo do Senado Federal. Boa tarde a todos. Agradecendo de novo a presença, a convocação da senadora para participar dessa audiência pública. E eu vou me atrever a inverter a ordem das coisas. Eu esperava, na realidade, que eu fosse o último a ser chamado, porque estão presentes e falaram em seguida os maiores pesquisadores dessa área em cada uma das universidades estaduais, dos estados que participaram desse evento. Então, dificilmente eu vou ter condições de superá-los ou de dar alguma informação que eles já não tenham trabalhado. Mas eu achei interessante porque nos foi entregue antecipadamente algumas perguntas da parte do pessoal que está nos assistindo pela internet, e algumas dessas perguntas eram exatamente o que eu estava pretendendo comentar com vocês. A grande questão que sempre se faz quando você começa a discutir projetos de homenagem é por que essa homenagem está acontecendo. No caso, nós estamos fazendo uma homenagem a mártires, pessoas que foram assassinadas, assassinadas pelo
governo em nome de uma ordem que estava sendo construída naquele momento, uma ordem política, a manutenção de uma ordem social, né, que estava em construção naquilo ali. O grande lance da Confederação do Equador é exatamente que ele seria uma forma alternativa de organização do Brasil, recém-independente, né? O fato do imperador ter optado por uma linha política, uma linha que foi defendida por grandes latifundiários do Sudeste, né, é um resultado de uma confluência de forças históricas. Mas não necessariamente era a única maneira possível de você organizar. Outros países que começaram o processo exatamente ao lado da gente conseguiram se organizar de maneiras diferentes, mais ou menos democrática, mais ou menos violenta, histórias mais cruentas ou menos cruentas. A nossa ainda tem uma lenda permanente de que a nossa história tem pouco sangue, né? Acabaram de ler a lista aqui de vários que foram enforcados, sem falar de alguns que foram atravessados na boca do canhão né, e disparado um canhão para puni-los, sendo que a punição já estava determinada antes mesmo da prisão deles. A ordem que foi dada à comissão especial era prender e punir, né? Como não me interessa, façam a punição. Por quê? A gente deve homenagear essas pessoas. Porque elas morreram? É só uma questão de sentimento, né? Em nome da... Não. Essas pessoas que estão sendo homenageadas aqui são pessoas que lutaram por determinadas ideias que até hoje são ideias fundamentais dentro do processo de construção nacional. São pessoas que lutaram pela república. Não só a república como forma de governo, mas principalmente a república como a maneira de tratar a coisa pública, né? Res publica quer dizer, na sua origem de palavras, né, a coisa do povo, a coisa do coletivo, né? E durante muito tempo, ao longo da história do Brasil até os dias de hoje, você tem momentos em, apesar do termo republicano fazer parte das nossas constituições. Desde 1891, a primeira Constituição republicana, você não tem uma república de verdade instalada aqui dentro. Você não tem um comportamento das autoridades e das elites, um comportamento republicano. Talvez o maior republicano que a gente tenha tido na história fosse o segundo imperador brasileiro, Dom Pedro II. Né? Todos os historiadores mais ou menos concordam que era uma figura que se comportava realmente como uma figura republicana, né? Nós devemos homenagear essas pessoas menos pelo fato de elas terem sido assassinadas, menos pelo fato de elas serem republicanas, do que o fato das ideias que elas estavam defendendo. As ideias que elas estavam defendendo eram ideais que até hoje são significativos para a gente. Estava se defendendo liberdade, estava se defendendo autodeterminação das pessoas. Estava se defendendo, no caso de um território amplo como o território brasileiro, que se respeitasse as diferenças regionais e se construísse um modelo qualquer de administração onde essas diferenças regionais pudessem ser tratadas de uma maneira republicana, né? Uma maneira igualitária aqui dentro. Não tudo concentrado nas propostas e nas atitudes dos governadores a partir do Sudeste, mas uma coisa que realmente atendesse o conjunto do território nacional, né? Do que depois se convencionou a chamar de Brasil. O professor falou muito bem na fala dele, nós estávamos em construção. Construir uma nação não é a declaração de independência que constrói o Brasil. O que constrói é você ter depois a formação do poder legislativo, a separação dos poderes, com uma excrescência que foi especialmente nossa, que foi a criação do quarto poder, um poder acima dos outros, que era o contrário de toda a ideologia liberal da época, né? O poder moderador concentrado na figura do imperador, que podia destruir a qualquer momento o legislativo, podia simplesmente fechar, mandar o pessoal para casa, decretar nova eleição, podia nomear todos os juízes, podia nomear até delegado de polícia, né? Ao longo do século XIX, o poder do imperador era bastante significativo, apesar de o Dom Pedro II não ter usado toda a força que a Constituição dava.
Mas, se você olhar só do ponto de vista estritamente do que estava escrito na nossa Constituição, ele podia fazer o que ele queria aqui dentro. Escolhia ministros livremente, demitia ministros livremente. A partir do momento que se criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que seria uma espécie de primeiro-ministro, você construiu um pseudo-parlamentarismo completamente enviesado, porque a eleição era a última coisa. Em qualquer regime parlamentarista, você faz eleição, apura quem tem maioria e entrega o governo a quem tem maioria, ou a quem pode construir essa maioria dentro do parlamento. No Brasil era o contrário, você entrega o governo a alguém e o cara garante que vai ganhar as eleições. Pronto. Né? As eleições eram comandadas, centralizadas e cada um tinha o seu papel determinado, até a igreja participava disso, não existiam comitês eleitorais, era a igreja que fazia essa apuração dos votos dentro de cada um dos ambientes de votação, né? E completamente dominados por essa estrutura de Estado. Então, por que é que a gente deve homenagear as ideias que essas pessoas tinham trazido para a gente? A ideia do federalismo, a ideia da igualdade, as ideias liberais do século XIX, que desde o século XIX aparecem em todas as declarações políticas do Brasil. Elas muitas vezes não são cumpridas, mas todas as constituições passaram a repetir o mantra, né, liberal de liberdade de culto, de liberdade de pensamento, de liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, faz pouco tempo que a gente conseguiu readquirir uma plena liberdade de imprensa, né? Então você tem temas que desde o início do século XIX, desde antes do processo de independência, já estavam sendo discutidos, continuam sendo relevantes e continuam sendo necessários. O Senado ainda tem um papel muito especial, porque nós somos a Casa da Federação. Então, a questão do equilíbrio federativo, no sentido de como é que você decide os rumos da nação pelo voto, é o tema principal do Senado. Isso tem a ver com recolhimento de impostos, tem a ver com financiamento de todos os níveis de governo que existe aqui dentro, desde o governo municipal, governos estaduais, governos federais, como é que eles devem se relacionar, né? O Senado garante uma coisa que a Câmara não tem, que é a igualdade absoluta entre cada unidade federativa. Nós temos 3 senadores de cada estado que têm que conviver. E era isso que estava sendo discutido pela Confederação do Equador. Era isso que estava sendo discutido há 201 anos atrás, quando o movimento eclodiu, né? Como é que nós vamos estruturar esse país? E ainda hoje algumas questões não estão resolvidas. Ainda hoje as questões retornam frequentemente para o nosso campo político, não só o campo da fala política, mas o campo do exercício mesmo, como é que a gente decide isso aí. E até mesmo a questão do autoritarismo, uma das grandes gatilhos, como os historiadores chamam desse período, foi exatamente o fato do Dom Pedro I ter prometido mundos e fundos em termos de liberdade e ter imposto a sua proposta, não por ser imperador. Por trás dele existem classes dominantes, existem senhores de escravos que tinham interesse na manutenção da sociedade como estava, com a menor perturbação possível, né? Existe uma estrutura social que provocou isso naquela época. E essa estrutura não desapareceu por completo, é uma das perguntas que nos fizeram aqui. Né? Por que essas coisas continuam relevantes? Por que a discussão do autoritarismo continua relevante? Então, eu vou deixar que os outros historiadores tenham a oportunidade de falar das suas próprias regionais, né? Das suas questões regionais, que é a especialidade deles, mas respondendo, né, a algumas das perguntas que foram feitas aqui, como distinguir homenagens historicamente fundamentadas das meramente simbólicas? Por isso, porque os temas são atuais. Se os temas são atuais, não é meramente simbólico, é uma coisa que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Como é que o reconhecimento desses mártires questiona a centralização do poder? De novo, né? Questiona, exatamente por isso. Ele questiona pelo fato de existir, pelo fato das ideias que geraram esses mártires, que geraram o assassinato, serem presentes e serem relevantes para o Brasil no dia de hoje, certo? Então, encerro aqui a minha fala, né? A gente não pode abusar muito do tempo e espero que os colegas que estão à distância consigam complementar, né, com mais detalhes a essa minha intervenção. Muito obrigado. Quero agradecer aqui
excelente explanação aqui do nosso consultor legislativo, o Dr. José Dantas Filho. Passo a palavra agora à senhora Isabel Lustosa, historiadora e cientista política. Nasceu no Ceará, minha vizinha, sou da cidade de Fronteiras, no Piauí. Com a palavra, Isabel. Boa tarde, obrigada, senadora. Eu sou de Sobral, hein? Então é mais perto ainda da sua terra. Obrigada pelo convite, e sempre bom estar na casa do Parlamento Brasileiro e celebrando e lembrando um processo histórico que foi, na verdade, uma luta de projetos sobre o Brasil. Né? Que país ia ser o Brasil independente? Isso antecede a própria proclamação da independência, ainda nas Cortes de Lisboa, a Revolução de 1820 mudou o sistema de absoluto para constitucional, e é esse quadro internacional em que a Confederação também se insere, é um momento de constitucionalismo. É o constitucionalismo que tinha brotado com a Revolução Americana, com a independência dos Estados Unidos, que vai estar no cerne da Revolução Francesa, em 1789, e que depois retoma, depois do Império Napoleônico, retoma com os Bourbons, elevados novamente ao trono francês, num período que se chamou Restauração, e a conciliação de um sistema monárquico com um sistema constitucional. Luís XVIII deu uma carta constitucional, que nem Dom Pedro faria em 24, mas ali nessa carta e no parlamento que surgiu, e nas disputas entre os legitimistas, os que queriam a volta de todos os direitos, inclusive os da aristocracia, os moderados e os republicanos que sobraram, e os bonapartistas enrustidos que permaneciam, a disputa política em torno do projeto da França e do constitucionalismo foi intensa, marcada pelas ideias de Benjamin Constant, que também foi lido no Brasil e em Portugal. Então, essa Revolução de 1820 em Portugal é herdeira de um movimento liberal que tinha se expandido pela Europa e que pregava o constitucionalismo como forma de organizar o Estado, o fim do legitimismo, do poder dos reis que vinha de Deus, etc. E essas ideias chegaram a nós através de Portugal, mas também da Europa. O Brasil, apesar dos portos fechados, recebia publicações, recebia estrangeiros. Depois de 1808, então, é uma ebulição de franceses e ingleses comerciantes, mas também homens de ideias, militares bonapartistas que vieram compor a nossa marinha e o nosso exército. Enfim, o Brasil se internacionaliza. Recife também, que era o porto, um dos 2 ou 3 portos mais importantes do Brasil. Mas o importante é que esse tráfico, essa circulação de ideias, ela chega aos nossos brasileiros como um homem culto, como Frei Caneca, que nunca foi à Europa, estudou no convento e se formou lá e adquiriu uma cultura que vinha através de um jornal que eu estudei muito, chamado Correio Brasiliense, da Inglaterra, com o que havia de mais moderno em termos de liberalismo, dentro dessa chave, liberalismo com monarquia. Então, essas pessoas se formaram na leitura de livros, de jornais que chegavam no porto e formaram uma elite intelectual brasileira que se dividia entre um grupo que tinha um líder importante, que é José Bonifácio de Andrada, um homem do antigo regime, que não era tão constitucionalista assim, mas acaba ficando, e que achava que o poder devia ser mais concentrado na mão do monarca. E o grupo que era a favor de que o poder se concentrasse na mão do legislativo. Era a Assembleia que devia estar acima do imperador, futuro imperador, depois da independência. Então, essa discussão que começa ainda em 1821, atravessa o ano de 22, desde o Fico,
e forma debates intensos entre grupos que eram federalistas, como principalmente o pessoal de Pernambuco, ou centralistas, como o pessoal do Sudeste, onde a maior parte dos benefícios se concentrou e para onde os impostos afluíam. Então, há uma resistência sempre em Pernambuco, e essa resistência já se mostrou em 1817, com a Revolução de Pernambuco, essa resistência a esse poder centralizado no Sudeste. Evado Cabral de Mello sabe bem disso, e tem até uma questão, será que a gente tinha que ficar unido mesmo? Porque a conquista do Nordeste, na verdade, do Norte do Brasil, foi uma conquista das guerras da independência, que vieram na esteira da independência, e a confederação foi um marco disso tudo. Quer dizer, pessoas insatisfeitas com a definição do projeto constitucional, que era bastante liberal, mas era centralista, dava o poder se concentrava mais na mão do imperador, a existência ou não de um Senado, o Senado era identificado com a aristocracia, as câmaras dos pares na França e em Portugal, e o ideal para esses republicanos, que não se autodenominavam republicanos, só depois da Revolução de Pernambuco, era que havia até uma frase do Cipriano Barata: não importa se é monarquia ou se é república, o importante é ser federação. O ideal era a federação com a autonomia dos estados, e isso a Constituição de 1824 não deu. Então, essa diferença que vai marcar todo o Império, o debate sobre federalismos vai estar na base também da proclamação da República, uma coisa que vinha, um anseio que acompanhou o século XIX inteiro. Então, essa questão é que fez dessa Revolução, e também de Pernambuco, o centro, apesar de outras manifestações nos outros estados do Nordeste e do Norte, o centro de um debate sobre o lugar da província, do Estado, na organização estrutural do país. Então, essas pessoas, o que marca para mim desse momento, são pessoas como Frei Caneca, brasileiros que ainda tinham o mérito de não terem estudado em Coimbra, outros como Evaristo da Veiga, do Rio de Janeiro, outras figuras com esse espírito de uma consciência, uma cultura forjada por conta própria, por vários meios, no momento em que era difícil adquirir livros, adquirir jornais, e que essas pessoas inspiraram outras. Frei Caneca escrevia em Pernambuco, e o jornal e as matérias assinadas por ele eram publicadas aqui no Rio de Janeiro por um português muito brasileiro, que era o João Soares Lisboa, que lutou aqui na imprensa por uma constituinte brasileira, depois para que a constituinte fosse por eleições diretas, e, enfim, defendendo esses ideais que faziam a diferença entre o grupo andradista e o grupo maçônico, do qual o líder era Joaquim Gonçalves Ledo, e do qual se associavam os pernambucanos como Frei Caneca e o João Soares Lisboa, amigo do Frei Caneca, que publica aqui os seus artigos, e que vai, depois da dissolução da Constituinte, ia ser deportado para a Europa, desce em Pernambuco e adere, e morre gloriosamente como ele merecia, porque era um verdadeiro lutador pelas causas da liberdade. A causa era a liberdade, o direito de falar o que pensa, de escrever o que pensa, de vender, fazer comércio com quem pensa, com quem quer, e de ter a religião que quiser. Enfim, eram essas liberdades difusas que faziam contraste com a escravidão, né, o domínio que esse enigma, esse paradoxo nunca se resolveu, nem entre os confederados de Pernambuco, nem antes, em 17. Sempre que alguém falava em abolição, essa coisa detonava uma reação forte. E muitos desses revolucionários eram grandes proprietários de terra. Eram pessoas que tinham sentido... 60 segundos. Estou terminando. Bom. Alô? Pode continuar, professora.
Pensei que tinha acabado. Meio um susto. Não, vou concluir. Na verdade, essa questão da escravidão, que não aparece claramente na Confederação, mas é uma coisa importante, é que é preciso entender que esses heróis, e são heróis porque lutavam por suas ideias, e essas ideias eram ideias que se voltavam para o progresso do Brasil, de um Brasil que ainda não era Brasil, ainda não tinha se integrado, mas que eram baseadas em princípios da razão, dos direitos do homem, da liberdade. Então, mesmo naquele contexto avesso, que era da escravidão, houve brasileiros que lutaram pela liberdade, por um Brasil mais justo, com mais distribuição das riquezas por todo o território, sem tanta concentração no Sudeste, como foi desde o princípio e continua até hoje, como a gente sabe. Concluiu, professora? Concluí. Obrigada. Tá, nós que agradecemos aqui a sua participação e ficamos muito felizes a senhora transmitir tamanha experiência e comprometimento com o que a senhora falou. Então, eu passo a palavra agora para o professor Jorge Félix Cabral, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Eu registro inicialmente a minha saudação à excelentíssima senhora senadora Jussara Lima e saúdo aqui os colegas, os companheiros historiadores que participam dessa audiência, na pessoa da amiga e confreira, professora Isabel Gustosa, que tem participado conosco já nos últimos anos, de diversos momentos de reflexão sobre essa fase tão importante da história do Brasil, que é o processo de independência e todos esses movimentos que antecedem o 7 de setembro e que depois do 7 de setembro também acontecem, mas que fazem parte de toda essa conjuntura política e social que definiu os primeiros momentos da formação do Estado Nacional Brasileiro. Então, a alegria estar participando mais uma vez aqui das atividades do Senado Federal relativas à rememoração, à celebração crítica desse movimento que é a Confederação do Equador. Eu quero iniciar exaltando o trabalho realizado entre 2024 e 2025 pela comissão temporária, foi presidida pela senadora Tereza Leitão e teve como vice-presidente a senadora Jussara Lima, e que deixou um legado muito consistente de contribuições para o debate relativo à história do Brasil, concretamente a Confederação do Equador. Já foi mencionado aqui, por exemplo, o livro organizado pelo general Júlio Lima Verde, que é um dos 6 volumes da coleção de publicações da editora do Senado Federal sobre a Confederação do Equador. Essa comissão também legou, e isso está disponível na internet para todas as pessoas interessadas, um website, um verdadeiro portal que leva o leitor interessado a publicações gratuitas, a produção de 2 documentários realizados pelo Senado Federal sobre a Confederação do Equador, a material didático para as aulas no ensino básico, há uma discussão sobre a Confederação do Equador nas artes. Então, há ali uma quantidade relevante de material cientificamente pesquisado e construído e disponível para todo o público interessado nessa nossa fase da história. Ressaltar também que foi realizada uma exposição, foi, durante alguns dias esteve aberta ao público aí no Senado Federal, e também ressaltar a existência de trabalhos feitos no âmbito estadual, pela Comissão Estadual, que também legou publicações e outras ações que foram fundamentais para rememorar
a Confederação do Equador. Então, inclusive, registrar aqui que o nosso agradecimento na pessoa do consultor Zé Dantas Filho, que iniciou aí falando de forma muito modesta, mas que teve uma participação importantíssima, né, nos trabalhos da comissão e que também contribuiu com a produção dos materiais iniciais, dos textos de discussão, né, para o trabalho da comissão. Na pessoa, né, do consultor Zé Dantas Filho, eu, portanto, agradeço a todos aqueles e aquelas que participaram, né, aí, funcionários, servidores do Senado, e que integraram essa exitosa comissão temporária, né, que deixou aí um legado fundamental. Bom, eu passei uma vista aqui nas perguntas do público, né, e vou tentar enquadrar, nesses minutos que me restam, a discussão a partir dessas colocações. Zé Dantas já mencionou uma delas, algumas delas, né, mas, em primeiro lugar, né, ressaltar que a existência de um dia nacional possibilitará que, anualmente, pelo menos, nós, né, chamemos a atenção do público para esse movimento que ainda é muito pouco conhecido. Né? Como disse o professor, o embaixador Evaldo Cabral de Mello, historiador, né? Essa história da independência do Brasil ainda continua sendo ensinada nas escolas e discutida, né, em círculos mais amplos da sociedade, a partir de uma perspectiva que ele chama de Saquarema, né, uma perspectiva focada na corte do Rio de Janeiro e nas outras duas grandes províncias, né, que deram apoio à formação de um Estado nacional centralizado, monárquico, com sede no Rio de Janeiro, que era Minas Gerais e São Paulo. Então, tudo o que foi colocado a partir de outras perspectivas, a partir de outros centros de pensamento, de outros centros de articulação política, foi normalmente taxado como periférico, local, né, provincial, regional e, no limite, até como separatista. Então, em primeiro lugar, ressaltar que a Confederação do Equador se trata de mais um das propostas alternativas de construção de um Estado nacional. Frei Caneca foi muito feliz quando publicou no seu Tifes Pernambucano, né, a frase de que o Brasil estava independente, mas não estava ainda constituído. Né? Era preciso ainda arrumar as partes integrantes desse Brasil continental que se formava a partir, né, da ruptura dos laços com Portugal em 1822. Então, o que a Confederação do Equador fez a partir das províncias do Norte? Com foco muito especial em Pernambuco e no Ceará. Ela coloca uma proposta alternativa da construção de uma nação republicana, federativa e constitucional. E o pilar da constitucionalidade é um pilar fundamental para a gente compreender o grau de vanguardismo que essa proposta possui. Né? Falar de Constituição hoje, né, ainda é um desafio, ainda há uma parcela importante da nossa população e dos nossos grupos dirigentes que não compreendem plenamente a dimensão da importância de uma Constituição, de uma lei magna que conduza o destino de uma nação de forma igualitária, em que todos se coloquem no mesmo nível perante a lei. Falar disso há 200 anos atrás era ainda mais, né, extremamente revolucionário, extremamente inovador. E essas pessoas, que pretendem homenagear, né, com um dia nacional, elas doaram as suas vidas na defesa desse ideal. A ideia de construir um país mais justo, né, um país mais equilibrado, um país em que as partes componentes tivessem a sua autonomia garantida, né, e que se pudesse aplicar ao cotidiano da vida cidadã as ideias mais avançadas que existiam sobre a mesa naquele momento. Então, eu gosto muito de ressaltar também, a partir dos escritos de Frei Caneca, o chamamento que ele faz à sociedade brasileira naquele momento.
Frei Caneca ele não aponta um salvador da pátria, não? Ele não aponta que devia se seguir alguém que resolveria todos os problemas, não. Ele chama a cidadania para participar das decisões políticas. E nós vamos ver, já caminhando para o final da minha intervenção, nesse momento, exatamente o aflorar de diversos anseios sociais que a historiografia oficial também normalmente não ressalta, silencia, né, a partir da participação de setores que normalmente não estão presentes no discurso da historiografia oficial. Nós vamos ver naquele momento as populações livres, pobres, se manifestando, trazendo os seus anseios. Nós vamos 60 ver, segundos. Os escravizados manifestando os seus anseios. Nós vamos ver, inclusive, uma participação feminina importante, pouco documentada, mas a partir dos exemplos que nós temos, como é o caso de Bárbara de Alencar, no sertão do Ceará, né, o indício concreto da participação feminina. Então, há vozes que foram silenciadas e que aparecem ali, e uma das questões que vieram pela internet diz respeito exatamente a isso, né, a participação popular e a participação de pessoas negras no movimento. Para encerrar, né, eu gostaria de ressaltar exatamente nessa linha dessa pergunta, né, duas grandes figuras que não costumam aparecer nos livros de história do Brasil, né, nos livros didáticos, e que merecem essa homenagem. A primeira, a figura do poeta e bacharel Zé da Natividade Saldanha, filho de uma escravizada alforriada com um padre, que se formou em Coimbra, e que participou de 1817, participou de 1824, e em 1824 também publicou um jornal, assim como fez Frei Caneca, um jornal chamado Arcos Pernambucano, com um objetivo muito interessante. O objetivo dele, ele diz isso no primeiro número do jornal, é explicar ao povo o que é Constituição. Vejam que coisa importante, né? Essa dimensão de levar à população o que era a ideia de Constituição. E a outra figura é a figura de Munduruku, Emiliano Felipe Benício Munduruku, esse militar que participou de 17, participou de 24, ele tem a patente de major, e que conseguiu sair do Brasil antes de ser pego pela repressão, e que nos Estados Unidos tem uma segunda vida de revolução. Ele, depois de passar por vários locais, acabou se radicando em Boston, onde aderiu à luta antirracista e abolicionista, e ele conseguiu sobreviver até 1863 para ver a abolição da escravidão nos Estados Unidos, e é uma figura reconhecida na história desses movimentos antirracista e abolicionista nos Estados Unidos. É um verdadeiro revolucionário transnacional, né? Ele circulou por diversos cenários. Então, assim, há uma infinidade de personagens, de histórias de vida, de anseios e projetos que estão envolvidos na discussão da Confederação do Equador e dos seus mártires, e que se conectam, como já disseram os que me antecederam, com discussões atualíssimas relativas à democracia, à república, à Constituição, à justiça tributária, à desigualdade regional. Então, todas essas são pautas que precisam estar em discussão, e a criação do Dia Nacional de Memória, dos mártires da Confederação do Equador permite que isso seja feito, sobretudo na dimensão do ensino básico, porque é essa garotada que vem aí, que vai conduzir o futuro do nosso país, que a gente deve trazer para o conhecimento desses momentos tão importantes da nossa história. Muito obrigado. Quero aqui agradecer também a participação do professor Jorge Cabral, que muito nos ajudou também nos 200 anos da Confederação do Equador, com a sua participação, com a sua capacidade de compreender todo esse processo, e que foi muito importante. Muito obrigada, professor. Quero passar aqui a palavra ao general Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, sócio efetivo do Instituto Ceará, histórico, geográfico e
antropológico e organizador da publicação Os Mártires da Confederação do Equador no Ceará. Com a palavra, o general Júlio Lima Verde. Boa tarde, senadora. Boa tarde, demais integrantes desse encontro. Agradeço a honra de ter sido convidado para participar desse evento. Saúdo também de uma maneira muito especial o meu prezado confrade irmão Jorge Cabral, lá de Pernambuco, que tivemos o prazer de trabalhar juntos nos seminários, né, de Recife e de Fortaleza. Nosso primeiro, vamos dizer assim, nosso principal objetivo aqui é dar nosso depoimento sobre o PL 3535, 2005, né, instituindo esse Dia Nacional dos Mártires da Confederação do Equador. Quero cumprimentar a senadora Tereza Leitão pela essa iniciativa. É uma iniciativa louvável, né? Eu sei que todo dia é o dia da gente lembrar das coisas, mas, infelizmente, temos que criar até um dia oficial, porque senão não se comemora. Toma-se, até a gente fala na linguagem militar, que às vezes a gente toma susto com o 7 de setembro, né, que vai acontecer. De modo que esse dia nacional de homenagem aos mártires da Confederação do Equador é mais do que pertinente e muito mais justo ainda foi a data escolhida. A data escolhida, a data de nascimento do Frei Caneca, né, que é uma pessoa que não tem ainda assim, um reconhecimento global do Brasil em relação à sua importância nesse constitucionalismo, né, federativo, nesse arranjo todo que já foi exaustivamente falado aqui pelos nossos brilhantes antecessores. De modo que, da minha parte, né, como um organizador de uma publicação sobre os mártires da Confederação do Equador, fiquei muito contente em ver essa iniciativa e declaro aqui meu total apoio a este PL como uma forma de destinar um dia, né, para comemorarmos esses mártires, né, nos estados envolvidos. Especialmente em Pernambuco, onde foi o núcleo irradiador, e no Ceará, em que nós tivemos perdas humanas, né, lamentáveis, né, julgadas assim a toque de caixa, né, tivemos acesso a documentos que, se tivesse demorado, por exemplo, mais uma semana, vários confederados aqui do Ceará teriam escapado do arcabuzamento, né? Foi uma coisa assim, um tanto bárbara para os nossos tempos, né? Mesmo naquela época, os relatos sobre esse processo foram muito dolorosos, de modo que, sem me estender mais, até concedendo esse tempo para os demais que vão se alongar um pouquinho mais, eu encerro a minha participação, minha breve participação, concordando plenamente com esse projeto. Acho que o projeto é muito bom e que seja encaminhado e que brevemente teremos a satisfação de ver publicado nos documentos oficiais do Senado Federal esse Dia Nacional dedicado aos mártires da Confederação do Equador. Quero aproveitar a oportunidade também para informar que encaminhamos um PL, através também de um assessor legislativo, para colocar como herói da pátria o Tristão Gonçalves. Tristão Gonçalves Pereira de Alencar, posteriormente Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, né? Ele não tombou fuzilado, mas tombou em combate, né? Foi assassinado nas margens do Rio Jaguaribe, num local chamado Campo de Santa Rosa, em que pertence hoje ao município de Jaguaribara. Então, de modo que, além desse dia dedicado aos nossos mártires da Confederação do Equador, esses fuzilados em praça pública, teremos também, incluímos também o nosso Tristão Gonçalves, né? Então, era isso, senadora, que nós gostaríamos de apresentar. E muito obrigado pela oportunidade. E boa tarde a todos.
Muito obrigada, General Júlio Lima Verde. Para nós também foi um grande prazer a sua participação. Quero passar aqui a palavra para o professor da Universidade Federal do Piauí, meu conterrâneo, João Santana de Araújo. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim, professor. Eu vou espelhar um slide. Obrigado, senador. Eu vou espelhar um slide aqui. Um momento. Conseguem ver? Sim. Tá. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente a essa oportunidade e cumprimentar a mesa em nome da senadora Jussara Lima, a quem eu tenho um grande apreço, igualmente a senadora Tereza Leitão, e aos queridos colegas e confrades e confrades, a querida Isabel Lustosa, são todos meus confrades aqui, Isabel, Jorge, General Lima Verde, da qual é sempre um prazer muito grande poder compartilhar um momento tão significativo da história do Brasil, não necessariamente de uma história regional, mas de uma história do Brasil, da qual o Piauí também é participante, né? E quem me conhece sabe que eu tenho trabalhado durante muito tempo no sentido de edificar a importância da província do Piauí, do estado do Piauí, na construção de uma história nacional e não necessariamente uma história regional. Bem, eu decidi pensei muito no que fazer, eu achei melhor apresentar um slide, até porque essa história é uma história da qual há poucas pessoas realmente se dedicando a trabalhar sobre a pesquisa aqui no Piauí, eu sou uma delas. Meus pupilos que eu oriento em iniciação científica, no programa que eu coordeno, que é o PET, Programa de Educação Tutorial, e no GT de História Militar que eu coordeno aqui em nível da ANPU Nacional, né, da qual eu sou vice-coordenador também do GT de História Militar. Bem, o Piauí e a Confederação do Equador, a ação do Barão da Parnaíba contra o movimento em 1824. A história da Confederação do Equador no Piauí, ela é uma história, um contraponto, na verdade, né? E ela é uma história que só pode ser vista alternativamente a contrapelo, como dizia o Walter Benjamin, porque a documentação que está disponível sobre ela é uma documentação que foi elencada pelos vencedores, né? Então, pelo sistema político que vai ser estabelecido aqui, que vai sair vitorioso no processo político para deter a confederação, e a figura-chave nesse contexto vai ser o Barão da Parnaíba. O panorama político que se encontrava no território brasileiro dos anos de 1823 e 25 foi marcado por momentos cruciais para a construção e consolidação desse Estado imperial brasileiro. As elites locais se articulavam. E aí eu faço minhas palavras da querida Isabel Lustosa, que identificou com muita precisão como é que se davam esses projetos entre uma centralização e uma descentralização. No entanto, os debates políticos em torno da consolidação do Estado imperial foram iniciados antes dessa ruptura política. Esses projetos políticos, durante a independência, ainda já estavam sendo discutidos, e aqui, inclusive aqui no Piauí, porque o que vai justificar a ruptura institucional com a metrópole vai ser exatamente o fato de que as duas elites políticas que dividiam o poder aqui na província, uma mais ligada ao litoral, em torno do Simplício Dias, e outra mais ao centro da província, que é ligada ao brigadeiro Manuel de Souza Martins, elas é que vão disputar, de fato, o poder aqui na província, né? Bem, feito a guerra de independência, restou tentar reconstituir a província,
E aí se começa, né, a realmente a verificar quem é que vai pesar nessa balança, né? Havia duas forças bem definidas na província, detentores dois de projetos políticos díspares e que se traduzia na importância estratégica que a província do Piauí despertara sobre Portugal, que ainda negociava a possibilidade de cessão do norte do Império no Congresso de Viena. E aí eu não vou entrar nesses detalhes, porque não são detalhes diretamente ligados à questão da confederação. Mas essas duas figuras aqui, elas são figuras centrais nesse processo. O coronel Simplício Dias da Silva, que é um rico comerciante que vivia na vila de Parnaíba, e o brigadeiro Manuel de Souza Martins, que representavam uma elite política ligada ao centro e ao sul do Piauí, necessariamente à economia do gado. Então, são duas elites que têm projetos diferentes, e eu vou apresentar mais ou menos aqui como é que se deu essa disputa e de que forma o Manuel de Souza Martins acaba se tornando figura proeminente nessa disputa. A Confederação do Equador como resposta ao autoritarismo do imperador. A Confederação foi um dos movimentos cujos idealizadores discordavam das premissas do imperador, e aí eu concordo muito com o querido amigo Heráclio, né, do Rego, quando ele afirma que é um movimento essencialmente constitucionalista, mas necessariamente não é apenas isso. Há uma discussão de um certo tempo, a partir da historiografia, que também apontava a possibilidade de uma ruptura institucional com o resto do Brasil, como se aqui realmente se constituísse não apenas uma ideia de federalização, mas um republicanismo mesmo, a construção de um Estado à parte. Mesmo dentro das províncias que apoiavam o movimento, o pensamento dos potentados locais não era igual. E aí, por isso, aqui eu me estendo só a questão do Piauí, você vai ver esse dinamismo da diferenciação entre as figuras que vão constituir o processo aqui. No Piauí, Simplício Dias, João Cândido de Deus e Silva eram influentes políticos na Vila de Parnaíba, foram os primeiros a aderir à causa da independência, ainda em 1822, e em 1824 apoiava a Confederação do Equador e suas ideias. O então presidente temporário da Junta de Governo, Manuel de Souza Martins, que ao lado dos parnaibanos também havia lutado pela adesão do Piauí, acatava as ordens vindas do governo central no Rio de Janeiro. E ele vai passar a combater essas ideias que vinham de Pernambuco. Nesse contexto, percebemos que dentro das províncias havia divergências entre esses grupos que buscavam uma participação maior nas decisões administrativas. E aí eu atento para uma questão bem importante, que é a própria ruptura institucional que o imperador vai dar ao dissolver a Constituinte. Bem, se Simplício Dias era alguém ilustrado, alguém com um pensamento liberal e iluminista, obviamente que ele deixaria de dar apoio ao imperador e há tanto que ele recusaria a ideia de ele ser o presidente da província. Ele abre mão disso e passa a apoiar a Confederação do Equador. Com a governança vaga, apenas o Manuel de Souza Martins governando temporariamente, ele passa a clamar, né, ao imperador que o nomeie definitivamente como presidente da província. Bem, essa elite comercial e política e intelectual de Parnaíba, ela é constituída por essas figuras: Simplício Dias, Leonardo Castelo Branco, João Cândido de Deus e Silva e o capitão Miranda Osório. De Pernambuco, Manuel de Carvalho Paz de Andrade envia convite às demais províncias do norte, né, para que se unisse a Pernambuco e formasse a Confederação do Equador. Em tese, esse novo Estado republicano seria formado, além de Pernambuco, pelas províncias do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas. Contudo, nenhuma delas aderiu à revolta separatista de forma permanente. No Piauí, esse convite chega pelo Ceará, cuja liderança de Tristão Gonçalves de Alencar, muito bem lembrado aqui pelo caro amigo General Lima Verde, 60 segundos. Pessoa Anta, Bárbara de Alencar e José Pereira Filgueiras, e o padre Moroá vão se destacar. A resposta do Piauí pode ser observada com a atuação do futuro Barão do Parnaíba,
porque o que ele vai fazer, além de resistir ao convite, é preparar as forças com sentido a um enfrentamento contra essa sedição. Então, o que vai acontecer? Nesse aspecto da confederação, esses projetos políticos que giravam em torno, né, da autonomização dessas províncias, eles vão acabar não dando certo. A situação díspare da província do Piauí durante a indefinição de sua governança acabou abrindo espaço para a possibilidade dessa sedição. Mas, com a resistência de Manuel de Sousa Martins, o envio de tropas para conter a ação dessa sublevação, ela vai acabar fazendo com que essas autoridades, essas figuras, não aderissem definitivamente. Há uma conclamação liderada pelo juiz João Cândido de Deus e Silva. Ele tenta avalizar o Simplício Dias e o próprio Leonardo Castelo Branco, mas essa conclamação ocorre no dia 25 de agosto de 1824 e ela acaba não surtindo efeito, porque, em alguma medida, fora a vila de Parnaíba, só Campo Maior adere, e adere muito por conta dos discursos que tinham sido propalados por Leonardo Castelo Branco. Só que o Leonardo, ele é uma pessoa muito mais oradora do que necessariamente um militar, ele acaba fugindo, né? E ao fugir, ele, para escapar a uma punição maior daquilo que vai acontecer no Ceará, ele acaba se tornando uma figura à margem desse processo. Eu vou dando uma adiantada aqui. Eu tinha feito um slide aqui bem completo, mas o tempo não permite. Eu vou chamar a atenção para a grande lição desse processo aqui no Piauí. Esta ressoaria na insatisfação dos desígnios do Estado Imperial, legando às gerações futuras que não iam tolerar desmandos. Muito embora as figuras-chave do processo tenham sido poupadas de uma injustiça violenta, em parte pela amizade privada de antigos companheiros, porque o Manuel de Sousa Martins era amigo de Leonardo, era amigo de João de Deus e amigo do Simplício Dias, ele os poupa, né, de uma ação mais violenta. Leonardo Castelo Branco seguiu para o Maranhão, depois para a Europa, para somente voltar ao Piauí nos anos 50 do século XIX. Simplício Dias se autoexilou, saindo da vida política. João de Deus foi transferido para o Rio de Janeiro, se tornando figura proeminente na política da corte, inclusive em Niterói. Manuel de Sousa Martins, esse sim, triunfaria como fiel representante da centralização conservadora, governando o Piauí por longos 20 anos, mas deixou o poder alijado como um político autoritário, mas que não conseguiu conter um outro movimento popular, a Balaiada. Mas essa é uma outra história. Por fim, o Piauí se tornou morada de uma guerreira que havia sofrido muito, Dona Bárbara de Alencar, proprietária de uma fazenda na cidade de Fronteiras, província do Piauí. E essa é uma história que ainda precisa ser contada. Muito obrigado, senadora. Obrigado a todos. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, professor John, grande professor do Departamento de História da nossa Universidade Federal do Piauí. Passo a palavra ao senhor Weber Porfírio, doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Piauí. Gente, boa tarde. Todos me escutam? Desculpa, do Ceará. Isso. Desde já agradeço o convite da Comissão de Educação e Cultura, por meio da senadora Jussara Lima. Agradeço também, a presença, de todos os nossos companheiros que estão aqui para falar desse que é um dos movimentos políticos mais emblemáticos da construção do Estado Nacional Brasileiro, que ocorreu durante esse período, que é a Confederação do Equador. Inclusive, eu preparei até um rápido slide, que vai meio que complementar tudo que já foi dito pelos nossos colegas. Pode passar? Uma definição rápida para complementar o que o Johnny falou, sobre a Confederação do Equador. Que... Pode passar já o slide?
a gênese da revolta é comumente associada à província de Pernambuco, sendo atribuído seu início no dia 2 de julho de 1824. O levante consistia, a princípio, em unir as províncias do norte e, posteriormente, as do sul, sob a égide de um governo autônomo divergindo do modelo centralizador estabelecido pela monarquia constitucional no Rio de Janeiro. Por que eu mencionei posteriormente as do sul? Porque, dentre os escritos, e aí pode ser visto pelo próprio Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que é tido como uma das lideranças da revolta em Pernambuco, no seu manifesto dirigido aos brasileiros uma intenção de unir todo o país em prol de um projeto político outro, divergindo da monarquia constitucional. Mais do que isso, né? Porque isso, muitas vezes, isso alimenta uma ideia de separatismo da Confederação do Equador, que queria unir as províncias do norte. E aí, trago mais ponto aqui para a gente discutir dessa ideia de união, né? Por exemplo, o José Pereira Filgueiras, que é um militar aqui do Ceará, que é também enaltecido como um dos grandes personagens da Confederação do Equador, ele, em uma comunicação que ele se destinou para as províncias do norte, a quem pudesse, né, ler dos presidentes das províncias do norte em 11 de setembro de 1824, ele vai comentar que, sobre essa ideia, né, de uma união, né, de todos, né, ele vai dizer o seguinte, que a causa da confederação que estava ocorrendo não era meramente uma causa dos pernambucanos, era do Brasil. Isso está escrito pelo José Pereira de Filgueiras. Isso quebra um pouco essa ideia cristalizada sobre uma ideia de separatismo da Confederação do Equador, né? E aí, isso é a parte do Ceará, que aí eu concordo muito com o Johnny Santana, numa perspectiva de dizer que é preciso a gente se atentar para as especificidades dessas províncias e dos sujeitos que vão estar inseridos na Confederação do Equador. Isso porque, pode passar, por favor, numa leitura rápida e muito comum, até mesmo endossada por uma historiografia sobre a Confederação do Equador, é limitado a essas províncias uma ideia de união em torno dos princípios irradiados em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. E aí, por exemplo, nessa representação que é feita, e é comumente, né, está presente numa historiografia, não está o Piauí. E o Johnny Santana acabou de mencionar os episódios e os personagens vinculados ao Piauí. Mas poderia ter sido no Maranhão, poderia ter sido em Alagoas, ou nas demais províncias do Brasil. Porque uma coisa a gente tem que discutir e refletir quando estiver pensando na Confederação do Equador. Uma ideia é a de adesão, outra é a de repercussão. Aderir à Confederação do Equador, de fato, vão ser poucas vilas, localidades, não uma ideia de união homogênea, como geralmente a gente vê difundido. Pernambuco proclamou, e aí todas as outras províncias, em união, aderiram à Confederação. Não é bem assim. A gente tem que partir para a discussão e partir para certas especificidades quando a gente pensa na Confederação do Equador. E é por isso que é importante a celebração de momentos como este, né? Que é a de trazer a discussão desses grandes personagens, né? Mas é importante não somente para a gente ficar enaltecendo uma questão mesmo de uma certa heroicidade, uma espécie de trama entre heróis e vilões. A Confederação do Equador é um movimento muito complexo, onde a gente vai pensar, vai refletir sobre esses sujeitos, sobre esses ideais, e isso não é uma coisa que a gente está puxando agora. Por exemplo, em 1924, ali nas festividades da primeira celebração do centenário da Confederação do Equador, já havia sido estipulado um feriado nacional também, que talvez é pouco comentado, é pouco divulgado, né?
mas ele foi, inclusive, endossado pelo Senado da época, né? Inclusive pelo senador do Rio Grande do Norte, Eloy de Souza, né? Que aprovou no Senado no dia 28 de junho e encaminhou para, posteriormente, se não me falha a memória, o Arthur da Silva Bernardes, sancionar esse feriado nacional em torno da Confederação do Equador. E aí, isso fez parte daquela festividade daquele momento, e agora estamos diante de uma nova, ainda sendo dissidência de um novo período de celebração, que foi o bicentenário, e estamos aqui pensando novamente na implantação de um feriado nacional para discutir a memória desses confederados. Mas digo e repito, é importante que seja extrapolada essa discussão, que não fique apenas de uma forma romantizada em torno de quem é herói e de quem é vilão, é entender essas complexidades em torno da Confederação do Equador, suas ideias, as províncias que participaram, que, por exemplo, diferentemente da grande parte da historiografia a respeito do tema, que costuma atribuir a essa união de forma consistente e organizada, é necessário refletir sobre quais sujeitos estiveram envolvidos nesse processo e os interesses que motivaram a cooptar determinadas vilas ou províncias. É preciso analisar a Confederação do Equador através da própria legitimidade de sua existência enquanto evento, sua efetivação ou não concreta e os meandros que percorrem a memória construída sobre o conflito e seus partidários. Não há como homogeneizar o interesse de cearenses, pernambucanos, piauienses, paraibanos em prol da instalação de um governo confederado de características republicanas no Brasil, no pós-independência. É necessário refletir acerca das circunstâncias que envolvem a participação de grupos locais situados em cada província, na sua vila, no povoado, e as suas dinâmicas sociais, políticas e territoriais no seu momento de efervescência, em que se conflitava entre uma relação de vila, província e o próprio Rio de Janeiro. Então, eu corroboro muito com a frase do Lord Cochrane, que em 1858, 1859, na publicação de um livro de sua autoria, ele falando sobre essa experiência da Confederação do Equador, ele mencionou que a Confederação do Equador, deixa eu ver aqui, eu até coloquei aqui, não coloquei no slide, né? Coloquei aqui no meu texto auxiliar. Ele vai dizer que a Confederação do Equador ela acontece de a fragmentação de pessoas, né, ao longo das províncias do Ceará, da Paraíba, do Piauí, né, do Rio Grande do Norte, que vão se declarar a favor de um projeto. Ou seja, mais do que pensar numa ideia tradicional, numa escrita que corrobora uma ideia de união quase que homogênea... 60 segundos! Em torno de Pernambuco, a gente entender que há várias adesões ou várias simpatias às ideias advindas de Pernambuco nas mais variadas localidades das províncias do Norte. Então, a ideia era, primeiro, convidar essas províncias e, obviamente, posteriormente, ganhar a adesão das províncias do Sul para que, de fato, o Brasil tivesse um modelo de política, um modelo de sistema político totalmente diferente da monarquia constitucional, que, como já foi bem dito, centralizava no Rio de Janeiro e na figura de Dom Pedro o poder no Brasil. Então, a Confederação do Equador se configura enquanto uma opção alternativa de modelo desse Brasil que estava ali surgindo enquanto Estado-nação depois de 1822. Era uma pernambucana, mas se fixou-se no Ceará, no Crato, e que passou os últimos 30 anos da sua vida na cidade de Fronteiras, que é a minha terra natal, que eu tenho muito orgulho, né, de saber que Bárbara permaneceu lá por tanto tempo e que veio a falecer também lá em Fronteiras e que hoje é enterrada no Ceará, na cidade de Campos Sales. Inclusive, eu fui lá, hoje, lá onde ela foi enterrada, tem uma igreja.
E eu fiquei bastante emocionada, e aí eu vou até sentar outro dia para conversar com algum senador lá do Ceará, para que a gente possa desenvolver esse trabalho que tanto nos pedem, que é a Rota de Bárbara, né? Para que as pessoas conheçam melhor essa mulher tão brava, essa heroína, que foi a primeira presa política do nosso país. Então, aqui eu quero deixar, né? Enfatizando o nome de Bárbara, porque isso me inquieta um pouco, quando só falam de homens, esquecem da participação dessa grande mulher. Então, vamos agora para as respostas aos questionamentos e encerramento dos convidados. Então, eu passo a palavra agora aos convidados por até 5 minutos. Com a palavra, o senhor Domingo Pascoal. Nós temos aqui algumas perguntas. Vivilane, do Rio de Janeiro. Ela pergunta que de que maneira o reconhecimento desses mártires ajuda a reparar o apagamento de movimentos republicanos no Nordeste na memória nacional. Olha, apagar não vai apagar. Realmente é exatamente ao contrário. Nós estamos procurando jogar luz em cima daquelas ideias e em cima das próprias pessoas. Aí eu discordo não, a gente discute muito, eu e Weber, porque Weber não gosta muito de romantização da história, não é, professor? E eu sou muito romântico. Eu acho que a gente falar de Bárbara de Alencar, a primeira prisioneira política do Brasil, então merece realmente, isso não é romantizar, viu, Weber, meu amigo, meu querido amigo, isso é reconhecer. Bom, então, aqui a pergunta da nossa Vivilane. Obrigado pela pergunta, obrigado por enxergar uma forma de provocar alguma coisa. Então, nós não estamos procurando, não queremos, e não é bom que aqui mesmo ela diz, reparar o apagamento. Nós não estamos querendo isso, tá bom? Amiga, e também tem Fernando, do Espírito Santo, ele pergunta: a Confederação do Equador possui relevância nacional comprovada ou trata-se de um evento de caráter regional? Com certeza, com certeza. Com certeza, porque mudou a história. Ora, mudou a história. Pode não ter mudado no momento, mas a história foi mudada. Então, a Raíssa do Mato Grosso pergunta de que forma... Obrigado, Fernando. Raíssa do Mato Grosso pergunta: de que forma o reconhecimento desses mártires questiona a centralização do poder e as heranças autoritárias ainda presentes na política? Isso fica difícil da gente mensurar. Não dá para a gente dizer uma forma, porque, infelizmente, quando a gente não conhece o passado, a gente continua repetindo os erros. Portanto, é bom que era bom que essas ideias fossem para as escolas, para formar as novas gerações, pensando exatamente como validar esses movimentos para exatamente acontecer essas alterações, os exemplos servirem de alguma coisa. Viu, Raíssa? Muito obrigado, lá de Mato Grosso do Sul, Raíssa. Obrigado. E eu tenho ainda Felipe, do Distrito Federal. Aqui. Como distinguir homenagens historicamente fundamentadas de propostas meramente simbólicas ou ocasionais no calendário oficial? Eu não saberia lhe falar isso, Felipe, porque eu não teria como dizer a diferença, se existe. Ajudando o professor, e lembrando uma fala do professor George também,
Essa questão de datas nacionais são datas que são utilizadas principalmente durante o primeiro ciclo de estudos no Brasil, né? Então, o fato de você criar uma data de calendário 60 nacional, segundos. ela vai ser usada pelas escolas e vai ajudar a reforçar na nova geração essas ideias, né, que nós estamos tentando ressaltar aqui com a comemoração em si, né? Não são coisas meramente simbólicas no sentido de vamos lembrar e daqui a pouco esquece. É ao contrário, é exatamente durante o processo de relembrança que você mostra a atualidade das ideias, a atualidade das propostas, a atualidade das discussões, para que se veja que nem tudo está resolvido, né? A história não é uma coisa que está completamente fechadinha. A gente infelizmente tem essa tendência na historiografia de tratar tudo como liquidado. A independência do Brasil é 7 de setembro. Não é. A independência do Brasil é a construção do Estado Nacional durante quase todo o século XIX. Países que saíram ao mesmo tempo que a gente em processo de independência, como por exemplo a Argentina, foram consolidar o Estado Nacional depois do Brasil, né? A questão regional na Argentina vai até praticamente o Irigoyen, quase na virada do século XIX para o século XX. Então você tem que aproveitar esses momentos de lembrança, né? Exatamente para ter o domínio sobre esse conteúdo, para ter o domínio sobre essas grandes discussões nacionais. Bom, ainda tem um tempo? Não, né? Doutor José Dantas já se manifestou, também com a palavra a senhora Isabel Lustosa, os demais que se pronunciaram aqui, os demais professores, historiadores, eles estão também com a palavra para responder a essas perguntas do E-Cidadania do Senado Federal. Bom, obrigada pelo convite, pela conversa, por encontrar pessoas tão interessantes, com um pensamento tão elaborado sobre esse tema. E as perguntas as perguntas rumam no sentido de para que serve celebrar a Confederação. Na verdade, essas perguntas traem uma vontade de saber o que foi a Confederação do Equador. Será que isso é uma coisa puramente simbólica, que também é algo importante, o simbólico? Mas o mais interessante para mim é que essa data, esse movimento, mesmo a ideia de Marte, né, ela tem um peso simbólico também no sentido de que porque essas pessoas chegaram a ponto de serem levadas ao martírio, né? O que elas queriam? Por que elas queriam aquilo e que coisas elas estavam contrariando, que forças estavam... Isso faz pensar na história, no movimento das ideias, nos homens que levam suas ideias de uma forma tão visceral, tão forte, né, tão pessoal, que fazem disso a missão das suas vidas. Então, acho que a grandeza desses pensadores, que eram pensadores, a maior parte dos líderes, né, eram pessoas que escreviam, que tinham uma cultura política completamente atualizada, né, em contato com o que havia de novo no mundo das ideias europeias e norte-americanas. Então, essa mesa, esse projeto, essa iniciativa, como outras iniciativas importantes sobre dados, no caso da Confederação, tem esse lado do martírio, tem esse lado da diferença norte e sul, tem esse lado da discussão sobre centralização e federação. Enfim, é um tema complexo e que que leva as pessoas a entenderem que Brasil era aquele tão diferente de hoje, né? Era diferente, o povo era outro. Havia uma diferença muito grande das camadas do povo, dos escravizados, dos homens livres de cor, dos homens livres brancos, enfim. Então, é preciso entender que isso não era a mesma coisa do que se vê no Brasil do século XX, que acabou há 25 anos, mas que é uma outra constituição da sociedade, uma sociedade
que está nascendo, pessoas que estão querendo criar um Brasil, ou um Brasil centralizado, ou um Brasil que valorizasse as suas singularidades internas, as suas diferenças, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas aí era o medo dos que eram contra a federação, justamente que os Estados Unidos deram certo, mas as antigas províncias espanholas se fragmentaram. De qualquer maneira, parabéns pela iniciativa, torço que o projeto avance, que seja reconhecido pelo mérito que tem, e muito obrigada por me convidarem para participar dessa conversa. Prazer é nosso, professora. Passo a palavra para o professor Weber. E eu gostaria, sim, de enfatizar que está iniciando o plenário agora, nesse momento, em que vai ser colocado a apreciação de autoridades, e eu vou ter que me fazer presente lá. Então, assim, quero agradecer, né, aos palestrantes, aos servidores desta comissão, às autoridades e a todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Senado. Sinto-me grata por ter tido a oportunidade de presidir esta audiência pública, em que tivemos a oportunidade de aprender de forma crítica sobre um movimento memorável da nossa história. De fato, é preciso destacar que os mártires da Confederação do Equador nos deixaram muito mais do que momentos em praças públicas ou nomes de ruas. Eles nos deixaram um legado. Vamos manter acesa a chama pela defesa das instituições democráticas e pelo combate às injustiças, que, infelizmente, ainda fazem parte do nosso cotidiano. Que o exemplo das províncias confederadas continue a inspirar o Brasil a ser uma nação de iguais, respeitadas todas as suas diferenças. Que os brasileiros se mobilizem para dar concretude aos valores confederados de liberdade e de independência, corajosamente defendidos há 2 séculos. Que a memória dos nossos mártires nos inspire e nos guie. E antes de encerrar, eu passo a palavra para o professor Weber. Aqui. Professor Weber. Pronto. Bom, desde já agradeço, né, o convite feito para participar desse momento tão importante de discussão de um dos eventos mais emblemáticos da história nacional brasileira. Os presentes que também estão aqui, seja de modo virtual ou presentes aí na bancada, e você que está nos assistindo agora, né, que tem curiosidade para saber um pouco mais sobre a Confederação do Equador. Só quero fazer um breve comentário rápido em torno da pergunta do Fernando, se a Confederação do Equador possui relevância nacional comprovada ou trata-se de um evento de caráter regional. Esse comprovada fica um pouco estranho a gente pensar num movimento nacional que é comprovado, né? A gente pode entender que a Confederação do Equador ele foi um movimento amplo de caráter nacional, ele ocorre exatamente no pós-independência, em 1824, com reverberação em todo o território. Foi por isso que eu mencionei na minha fala, né, sobre o que é, de fato, aderir ou ter a repercussão da Confederação. A repercussão, de fato, ocorre em território nacional, porque se espalhavam as notícias, as ideias de uma proposta diferente de governo que seria capitaneado nas províncias por Pernambuco e as províncias do Norte. E isso repercute de uma forma ampla nas províncias, e isso passa depois a uma escrita, e que vai favorecer, dependendo de quem escreve, uma percepção sobre o movimento. Por exemplo, em 26 de julho de 1824, Dom Pedro já acusava Pernambuco de querer se separar, junto com as províncias do Norte. A imprensa da época, sobretudo das províncias do Sul, Rio de Janeiro, com o Espectador Brasileiro, Minas Gerais, com a Abelha do Itacolomi, e na Bahia, com o Grito da Razão, eles vão endossar esse discurso do Dom Pedro, de que Pernambuco só queria se separar do país. Mas quantas vezes os discursos dos confederados são colocados para discussão?
quantas vezes as ideias de um Frei Caneca, ou existentes nos discursos do Tristão Gonçalves de Alencar, no Ceará, ou do próprio Manuel de Carvalho Paz de Andrade, assim, por que não circula de forma frequente ou não são colocadas para o debate o que essas pessoas ligadas à Confederação do Equador pensavam, sejam para as províncias ou seja para o país em 1824? E aí cabe a gente, mais uma vez, entender quem está escrevendo sobre a Confederação, ao que ponto as memórias da Confederação do Equador foram legitimadas ao longo do Segundo Reinado e no Brasil República, e que chega exatamente hoje para cair, né, para ser colocado aqui na discussão sobre nacional ou seria um movimento regional? Então, eu acho que é por isso que é importante também se atentar e ter a oportunidade de fazer um download das publicações que foram feitas recentemente pelo Senado, né, sobre a Confederação do Equador, que lá tem uma visão muito ampla e diversa sobre o que foi a Confederação do Equador. E aí, desde já também, né, assistir às diversas lives que estão aí disponíveis, que foram realizadas ao longo de 2024 e 2025, referente ao bicentenário da Confederação do Equador. Eu pediria a compreensão, porque já iniciou lá a votação e eu tenho que estar presente. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, marcou para o próximo dia 30 de abril uma sessão do Congresso com um único item na pauta, a votação do veto do chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados por envolvimento no ato de 8 de janeiro de 2023. O PL da dosimetria foi aprovado pelos parlamentares em dezembro e vetado pelo presidente Lula em janeiro. O texto também estabelece que quando os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático de direito forem praticados em contexto de multidão, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, desde que o infrator não tenha financiado os atos nem exercido papel de liderança. A proposta determina ainda o menor tempo possível de cumprimento da pena para a progressão de regime nos crimes contra o Estado democrático de direito, independentemente da reincidência ou de uso de violência ou grave ameaça. O relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, senador Weverton Rocha, anunciou hoje que já foi marcada a sabatina do indicado na Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe a entrevista coletiva. Na próxima quarta-feira já lê o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã. E seguindo aquele mesmo rito, terminou a sabatina, nós já vamos trazer para o plenário para análise das senhoras e dos senhores senadores, a análise aqui no plenário, também o que ficou apresentado e decidido lá na CCJ. Então, era este o comunicado que eu queria fazer às senhoras e os senhores. Não sentei ainda com o ministro Messias, depois de indicado. Vou, naturalmente, ligar para ele assim que terminar aqui a nossa coletiva, mas, obviamente, eu já quero adiantar, e já tinha dito isso antes, ele preenche todos os requisitos, tá? Notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então, de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação.
Esse foi então o senador Everton Rocha, que vai ser o relator da indicação de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça. E a indicação dele, atual advogado-geral da União, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, foi formalizada pelo presidente Lula em mensagem enviada ao Senado no dia 1º desse mês. Vamos ver um vídeo que explica quem é Jorge Messias. Jorge Messias tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Messias ocupa o cargo de Procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e de Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Anteriormente, ele ocupou cargos na Casa Civil durante o governo Dilma. Com a formalização pelo presidente Lula da indicação para o cargo de ministro do STF, Jorge Messias deverá passar por uma sabatina e aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome deverá ser referendado pelo plenário do Senado com, no mínimo, 41 votos favoráveis. Ainda sobre a indicação de Jorge Messias, a Constituição estabelece regras para a indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos serviram de modelo, mas permanecem algumas diferenças. Veja. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo e isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Vamos fazer uma comparação, né? Há 40 anos atrás, quando estávamos aí prestes a termos a nossa Constituição, qual de nós sabia algum nome de um ministro do Supremo? Pouquíssimas pessoas no Brasil sabiam. Hoje, se nós formos perguntar para a população, olha, pelo menos 2 nomes alguém pode lembrar, na população como um todo. Isso é um reflexo do quê? Não apenas de uma maior transparência, de uma maior notícia. Hoje, todas essas etapas de escolha e de sabatina são televisionadas pela TV Senado, por exemplo. Várias importantes julgamentos são também televisionados pela TV Justiça. Então, há um processo de socialização amplo dos processos decisórios. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. O modelo, que começa com a indicação feita pelo presidente da República, é inspirado no americano. No modelo norte-americano, lá se aprova também no Senado. No entanto, a sabatina lá do Senado dura meses, muitos meses. São sabatinas que têm múltiplas etapas. E lá, os ministros, eles são vitalícios.
Então, eles só realmente saem da corte ou se quiserem ou se partirem para outra instância da vida, né? Mas nós também temos outras diferenças com outros países. França e Alemanha, por exemplo, são países em que as indicações são feitas de forma repartida entre presidente da República, Câmara e Senado. No caso da Alemanha, não o presidente da República, mas só o Senado e a Câmara daquele país. E lá, nesses dois países, nós temos mandatos. Ficamos por aqui. Você pode rever essas reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E daqui a pouquinho, às 19h30, um resumo completo de todas as notícias de hoje aqui do Senado Federal. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A declaração do Imposto de Renda de 2026 já pode ser entregue e o prazo termina no dia 29 de maio. Quem precisa declarar, como preencher a declaração que pode ser deduzido no Imposto de Renda? As perguntas sobre o imposto de renda são muitas e hoje no TV Senado Live você terá as respostas para declarar de forma correta e evitar cair na malha fina. No TV Senado Live de hoje nós recebemos 2 especialistas em imposto de renda. O auditor fiscal José Carlos da Fonseca, da Receita Federal, e o contador Adriano Marrocos, ele é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. Eles estão conosco para esclarecer as dúvidas enviadas pela internet por você que acompanha o TV Senado Live todas as sextas-feiras nas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, no Facebook, no X e também no Quai. E a jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Quais são as principais novidades do Imposto de Renda de 2026 para os nossos contribuintes? Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Bom, esse ano a Receita trouxe como novidade a questão da restituição. Foi um plano para fazer com que a restituição pudesse ser paga com antecedência. Então, ao invés de a gente ter os tradicionais 5 lotes, restituição, inteiro, maio, junho, julho, agosto, setembro. Esse ano nós teremos apenas 4, maio, junho, julho e agosto. A ideia é que até o final de agosto, todo mundo que não estiver restituimário, que não tiver um problema com a declaração, já tem a sua restituição. Sendo que desses 4 lotes, nós iremos focar em tentar devolver toda a restituição, todo o valor, nos 2 primeiros lotes, ou seja, em maio e junho. Então, a intenção é que no início de julho, na primeira semana, 80% de todas as pessoas que apresentarem a declaração, tudo certinho, já estejam com a sua restituição creditada, antecipando bastante assim, o cronograma de pagamento. A restituição nada mais é que a devolução de um valor que foi retido a mais no ano anterior. O contribuinte, no ano de 2025, pagou além do que ele deveria, e na declaração ele fez o ajuste e viu que estava com direito a receber restituição. A Receita devolvia isso em 5 lotes, né? Porém, esse ano a ideia é que a gente consiga, em 2 lotes, pagar 80% das declarações com restituição. Bom,
A declaração desse ano também tem a declaração pré-preenchida. Eu conversei com algumas pessoas que já entregaram o imposto de renda, se anteciparam, entregaram logo na primeira semana. E agora eu quero perguntar para o contador Adriano Marrocos, essa declaração pré-preenchida realmente facilita a vida do contribuinte? E mais, com a declaração pré-preenchida, o contribuinte deve entregar da forma que veio ou ele precisa revisar e pode fazer algumas alterações para garantir que a declaração seja entregue da maneira correta? Marcelo, Sibeli, obrigado pelo convite. Zé Carlos, bom dia. Obrigado pela participação. Bom, para quem nos acompanha nesse momento, é importante saber que a pré-preenchida ela é um processo que está em constante evolução e que facilita realmente o trabalho de prestar informações ao fisco. Até porque já tem informações lançadas lá, mas muita atenção. Inclusive, esse é um assunto que nós estamos discutindo diariamente com a Receita Federal. Hoje mesmo nós já tivemos uma conversa, eu e Zé Carlos, pelo WhatsApp, a respeito de retificação de dados. Então, pode ser que alguma informação que esteja no seu informe de rendimentos, que você recebeu do banco, recebeu da sua empresa, recebeu de terceiros, esteja divergente de informações lançadas na pré-preenchida. Importante você confirmar os dados que estão em seu poder e corrigir o que está na pré-preenchida, desde que você tenha um documento que comprove o valor, a origem, a data exata daquela informação. Então, se você tiver algo que você discorde, retifique, preencha, corrija a pré-preenchida, mas guarde esta prova que poderá ser necessária a sua apresentação. Esse processo de retificar, de corrigir dados, ocorre normalmente. Às vezes, um erro gera uma informação equivocada e você identifica essa situação a posteriori. Ontem mesmo, preparando uma declaração aqui de uma cliente, nós vimos um rendimento de aplicação de 1 milhão e que era 100 mil. Então, o banco, ao enviar essa informação, enviou errada. E nós acessamos o site do banco e no informe de rendimentos do banco está correto o valor do rendimento. Então, nós corrigimos o que está na pré-preenchida. Então, muita atenção. Facilitou a entrada de dados, mas não é porque facilitou a entrada de dados que estão todos corretos e você precisa confirmar com seus comprovantes. Muito bem. Agora, veja só, uma situação dessa, hein, senhor Adriano? 1 milhão a mais no imposto de renda, isso vai fazer uma diferença ali na hora de pagar, na hora de restituir e complica mesmo a vida. Então, realmente, é preciso muita atenção, né? Na verdade, Marcelo, nem complica o valor a pagar, porque o imposto da operação já é retido. Mas você vai falar para a Receita assim, olha, eu recebi 1 milhão. Não, só recebi 80 mil. Então, a diferença do que você recebeu é muito grande. E não vamos esquecer, desde 1979, nós temos um leão como garoto propaganda do imposto de renda. Então, não vamos vacilar, não. O leão é para mostrar que quem brincar vai ser mordido, né? Sibeli Nunes, o que você traz para a gente das redes sociais aí dos nossos internautas? Bom, Marcelo, convidados, a principal dúvida dos nossos internautas foi sobre a isenção para quem ganha até R$5 mil. E nós fizemos até uma enquete sobre isso, perguntando se quem ganha até R$5 mil deveria declarar agora. E a maioria das pessoas disseram que sim, 65%. Apenas 35% responderam que não. E esse entendimento está errado, né, José Carlos? Eu trouxe aqui até a pergunta do Igor, do Mato Grosso. É bom a gente esclarecer. Ele está dizendo o seguinte, a gente precisa ou não declarar, fazer a declaração esse ano, quem entrou na faixa de isenção de R$5 mil. E o Leonardo do DF também está perguntando o seguinte, como ficaram os novos valores depois do ajuste da faixa de tributação? Quem precisa declarar e quem vai ter desconto? É importante a gente esclarecer, eu vou passar aqui a palavra para o senhor Zé Carlos, só completando aqui, o Eduardo de Minas Gerais também perguntou sobre essa isenção de R$5 mil. A gente está trazendo aqui a participação dos nossos internautas, incentivando que mais pessoas façam perguntas. Senhor Zé Carlos, por favor, respondendo a pergunta da nossa Sibeli Nunes, jornalista. Vamos lá, vamos tentar entender o sistema tributário brasileiro. No Brasil, o imposto de renda é mensal. Então, você recebeu o seu salário aquele mês, ou recebeu um rendimento aquele mês, já tem que pagar o imposto, ou não, se estiver isento. Então, ele
ele não é anual. Ele todo mês a gente paga o imposto. Recebeu, paga o imposto. Recebeu o salário, já vem, a empresa calcula, verifica se ele tem que pagar o imposto e já retém. Isso já está acontecendo desde janeiro desse ano com a nova lei, a 15.270, que deu essa redução para quem ganha até R$5.000 e um redutor parcial para quem ganha até 7.350. Já está acontecendo em janeiro, fevereiro, março, e agora em abril vai continuar valendo. Ou seja, quem está recebendo rendimentos mensais, a lei já está valendo, claro. Porém, o sistema tributário, ele faz com que você, no ano seguinte, tenha que apresentar uma declaração de ajuste para verificar se você pagou tudo certinho ou se você pagou a mais ou pagou a menos. Então, o sistema tributário nosso no Brasil é todo mês eu vou pagando o imposto e no ano seguinte eu faço uma declaração para ajustar, para contabilizar, para fazer um balanço do ano anterior. Então, já está valendo a tributação. Quem está recebendo rendimentos hoje, mês de março, abril, já está tendo essa redução. Porém, essa declaração que começou agora, né, dia 23 e vai até o dia 29, ela é o balanço de 2025, quando a gente ainda não tinha essa legislação. Então, não se mistura uma coisa com a outra. As informações dos rendimentos desse ano vão constar na declaração do ano que vem. Então, essa redução que entrou esse ano, ela vai para a declaração do ano que vem. Bom, então, quem recebeu até 5 mil esse ano tem que declarar, fazer a declaração agora? Bom, a declaração de agora tem regras referentes ao ano passado, né? E uma das regras é que se a pessoa recebeu ano passado rendimentos tributáveis, que é salário, aposentadoria, aluguel, tudo somado, se ultrapassar a 35.584, essa pessoa tem que declarar. Independente se nesse mês ela está recebendo 5 mil, 7 mil, 2 mil. A declaração atual, ela leva em consideração o ano passado. Então, respondendo lá o 20, depende. Depende de quanto ele recebeu no ano passado, né? Quem está recebendo 5 mil agora, pode ser que no ano passado ele tenha e ultrapassado os 35 mil, pode ser que não. Então, anualmente, a Receita Federal publica uma instrução normativa, né, que diz quais são as regras que fazem a pessoa estar obrigada a apresentar a declaração deste ano. Então, este ano, está obrigado a apresentar a declaração quem recebeu, ano passado, rendimentos tributáveis acima de 35.584, ou que tem bens superiores a 800 mil no ano passado, que voltaram ao país, né, no residente ano passado. Ou seja, são vários itens que estão lá, literalmente, na instrução normativa, 2.312, a instrução normativa, estão lá literalmente, e que se a pessoa tiver enquadrada em um daqueles, ela está obrigada a apresentar a declaração desse ano. Independente se nesse mês ela recebeu 5 mil, 10 mil, 3 mil, depende. A declaração desse ano, ela se refere a eventos que aconteceram ano passado. E o que está acontecendo esse ano vai refletir na declaração do ano que vem. Agora, o senhor Adriano, o senhor poderia complementar também, fazer um comentário sobre essa questão dos 5 mil reais, que realmente isso tem sido uma dúvida bem frequente nas nossas redes, nós percebemos isso, muita gente perguntando sobre isso. Essa isenção também, ela tem ali os 5 mil reais como marco, né? Isso foi muito comentado, foi muito alardeado, mas ela vai até uma faixa de 7.350. Como é que vai funcionar? O senhor poderia explicar para a gente como é que vai funcionar isso já na declaração do ano que vem e como é que o contribuinte vai começar a sentir no seu dia a dia, ali a cada mês, os efeitos dessa mudança no imposto de renda? Bom, para a declaração do ano que vem, nós temos que aguardar a Receita Federal lançar a instrução normativa do ano que vem, que a gente espera, né, Zé Carlos, que a gente consiga lá em janeiro, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, para que a gente já tenha os dados para poder começar a conversar com os clientes, porque eles atualizam esse valor a cada ano. Mas o importante é que quem ganha entre até 5 mil reais em 2026 está isento do imposto, mas de 5 mil até 7.350 há uma escala também, há um valor a ser pago de imposto, que a proposta é que seja menor do que era na tabela anterior. Então, essa é a ideia. Você tem um escalonamento
e aí tem as outras faixas de imposto, e você tem uma contribuição menor para essas pessoas, o que não isenta ninguém de declarar. O que o Zé Carlos explicou agora é só exclusivamente a respeito do rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Então, vale aí, por exemplo, o salário, quem é cooperado de cooperativa de trabalho, quem recebe, o empresário quando recebe um prolabore, é essa faixa ali dos 5 mil. Mas não vamos esquecer que ainda tem aluguéis recebidos, alguma operação vinda do exterior, existem outras condições que o obrigam a declarar. Então, mesmo que você esteja entre 5 e 7.350, vai pagar menos imposto do que se pagava antes, está obrigado a declarar, e às vezes, mesmo com 5 mil, a pessoa está obrigada a declarar porque ela se enquadra nas outras exigências que foram apresentadas pela Receita Federal. Então, isso aí é importante que todos observem. E a melhor forma de confirmar isso é, de posse dos seus informes de rendimentos, conversar, procurar orientação técnica de um profissional da contabilidade. Ele vai poder te orientar a respeito, inclusive algumas faculdades no país têm o atendimento via NAF, que é um núcleo fiscal que algumas universidades têm em funcionamento, e dia 10 de abril, o Conselho Federal de Contabilidade, junto com a FENACON, que é a nossa federação, irão realizar um evento nacional de atendimento e orientação gratuita sobre imposto de renda. Então, não tenha pressa de entregar com dúvida ou com margem de erro. Evite problemas com o leão. Isso, a gente vai falar também sobre essa questão das dúvidas. Às vezes as pessoas perguntam, muitos perguntaram, se eu não tenho certeza da minha declaração, é melhor entregar no prazo e depois fazer uma retificadora? Como é que isso funciona? Nós vamos chegar nesse ponto também, mas antes de falar sobre isso, eu quero que a Sibeli Nunes traga mais uma enquete das redes sociais. A nossa próxima enquete é justamente sobre a declaração pré-preenchida. Nós perguntamos para as pessoas se elas estão usando esse método. E a maioria, sim, 80% disse que vai usar a declaração pré-preenchida. Então, um número pequeno de pessoas ainda não usa, apenas 20%. E aí, a maioria das dúvidas que nós recebemos sobre isso foi a seguinte: a Mirtz, do Mato Grosso, de Minas Gerais, ela perguntou o seguinte: se já tiver no prazo final para entregar a declaração e eu não tiver os dados completos, é melhor eu entregar como está e corrigir depois? E qual o prazo que eu tenho para corrigir depois? José Carlos. Vamos lá. Esse ano a gente tem uma quantidade de dias maiores, né? Um prazo maior para apresentar a declaração, para preenchida. Ano passado foram 60 dias, né? Desde o dia 1º de abril até o último dia, com a pré-preenchida, e esse ano a gente tem 68 dias de prazo para apresentar a declaração. Então não há necessidade de atrasar, né? Tem tempo mais do que suficiente. A Receita sempre orienta a não deixar para o final, por conta da correria de achar os comprovantes, achar um profissional habilitado, no final do prazo mais difícil. Então, tem prazo suficiente para a pessoa entregar. Na eventualidade de ela não conseguir algum comprovante, o ideal é que ela apresente a declaração, né, mesmo sem aquela informação completa, e depois retifique. A legislação permite que, se ela não tiver sido ainda acionada pela Receita, ela tem 5 anos para apresentar uma correção daqueles dados espontaneamente. Agora, eu falei, tem 2 meses pela frente, né, um período bastante longo, né? A gente se contar que de 1995 até 2020, naqueles 25 anos, o prazo eram só 2 meses, eram 60 dias no máximo, e nem havia pré-preenchido naquela época, tinha que digitar tudo. Então, hoje a gente está num momento muito mais fácil de fazer a declaração, embora a complexidade tributária tenha aumentado, a complexidade das operações financeiras tenha aumentado, fazer a declaração continua sendo, tem ficado cada vez mais fácil, principalmente por conta da declaração pré-preenchida. Então, não tem motivo de deixar atrasar ou deixar para retificar depois. Dá tempo de procurar os comprovantes. Na verdade, os comprovantes, eles das fontes pagadoras até o final de fevereiro. Então, já teve tempo também de juntar, de baixar na internet, procurar. Os recibos médicos entram todos automaticamente, não tem que digitar nenhum recibo, né? As informações dos planos de saúde, dos hospitais, isso tudo está entrando direto. Então,
há muito pouco o que se digitar. Se houver alguma coisa ainda faltando ali na pré-preenchida que não veio, digita aquele valor, não é? 80% das pessoas só tem uma fonte pagadora, recebe salário de uma fonte só. Então, digamos que aquela fonte não apresentou as informações e esse dado não está na pré-preenchida. A pessoa vai ter que digitar uma folha ali, 5, 6 campos, não é nada assim que atrapalhe. Então, dá tempo suficiente para fazer a declaração sem nenhum estresse. Bom, a questão do prazo, muitas vezes as pessoas acabam deixando para a última hora e daí vem preocupações como essa. Eu estou ali em cima da hora, é melhor entregar sem fazer uma revisão ou é melhor eu atrasar e depois entregar completo? Bom, vamos falar de prazo aqui. Senhor Adriano, repetindo, qual é o prazo final para as pessoas entregarem a declaração do imposto de renda e quem não entregar no prazo, quais as consequências para esse atraso? Bom, vamos esclarecer que na reta final tudo é muito complicado. Nós temos estabilidade de rede, nós já tivemos, no ano passado mesmo, nós tivemos problemas de transmissão nos últimos 2 dias, então você ficava algumas horas para enviar, porque você acessa, aí não manda, acessa a segunda vez, não consegue enviar, você também não vai ficar o dia todo olhando para a máquina, aí você sai, aí volta, 15 minutos depois não consegue enviar, aí sai, então é um volume de desesperados muito grande. Então, o ideal é não entrar nesse grupo, né? Tentar encaminhar antes da última semana, ou pelo menos antes dos últimos 3, 4 dias, porque realmente o estresse aumenta bastante. E assim, evitando esse problema, você evita a multa. Então, mesmo que seja uma multa mínima, que pode chegar a 20% do imposto devido, pode ser um valor realmente significativo. Então, entre não enviar e enviar, o melhor é antecipar o processo, porque você também tem uma consequência grave. Se você transmite uma declaração em uma das opções que você tem que marcar e chegar à conclusão que a outra opção era melhor, após a data limite do dia 29, você não vai poder substituir essa opção, vai poder trocar a opção entre simplificada e deduções legais, que a gente sempre chamava e continua chamando de completa, né? Então, se você entrega na simplificada e depois do dia 29 quer mudar para completa, não consegue. Então, esse processo, enquanto mais puder antecipar, melhor. Não significa que entregar agora, correndo, com pressa, é também a melhor opção. Porque nós temos até o dia 10 de maio para garantir que você venha no primeiro lote de restituição. Então, nós temos prazo aí para poder analisar, conversar e afinar aí as informações que vão ser prestadas. A Cibele Nunes agora tem mais uma participação dos nossos internautas. Cibele, o que você traz para nós dessa vez? Vamos trazer mais uma enquete. Nós perguntamos para as pessoas qual foi a novidade mais importante sobre o imposto de renda de 2026. E a maioria aprovou a restituição rápida, que o José Carlos comentou logo aqui no início. Depois, 25% das pessoas disseram o cashback do imposto de renda. E aí eu vou trazer uma pergunta da Emily, de Roraima. Ela quer saber o que é esse cashback do imposto de renda, essa novidade, e como é que ele funciona, José Carlos? Vamos lá. A Receita Federal tem como projeto sempre facilitar o preenchimento da declaração. No mundo ideal, a pessoa não vai precisar mais fazer declaração, a Receita vai fazer por ela, encaminhar e ela só vai dar um ok. Esse é o mundo ideal. Esse ano a gente começou um projeto para começar a fazer algumas declarações. E a gente identificou que tem pessoas, lá em 2025, no ano passado, não fizeram a declaração, porque elas não estavam obrigadas, ou seja, receberam abaixo de 30 mil, são pessoas que não têm uma renda muito alta, não fizeram a declaração, porque normalmente não fazem a declaração, não consta do histórico delas fazer a declaração, mas tiveram um imposto retido na fonte. Isso significa que se elas tivessem feito a declaração em 2025, elas teriam direito à restituição. Ou seja, lá em 2024, a pessoa recebeu mensalmente abaixo de 2 salários mínimos. Em um determinado mês, ela recebeu um pouquinho a mais, e aí que foi lá que pegou o marco. Aquela pessoa ficou com o imposto retido na fonte, ela não é obrigada a declarar, não foi obrigada a declarar em 2025, mas se ela tivesse declarado, ela receberia aquele valor. Só que às vezes ela
não sabe fazer uma declaração, contratar alguém vai sair mais caro que o que ela iria receber. Então, a Receita, para essas pessoas, vai fazer automaticamente a declaração, que vai gerar uma restituição. Para não misturar com as outras, a gente vai fazer isso num lote especial. É o lote que vai ser pago no dia 15/7, né, no dia 15 de julho, somente, exclusivamente, para esses 4 milhões de contribuintes. A Receita identificou quem são, vai fazer a própria declaração para ele, vai implantar a declaração no sistema e ela vai ser processada como uma declaração como se o próprio contribuinte tivesse entregue. Então, esse processo é totalmente automático. Alcança quem? Quem não entregou a declaração em 2025. Quem não entregou e não estava obrigado. Se a pessoa estava obrigada a apresentar a declaração e não apresentou, ela tem que apresentar, porque senão ela vai receber uma multa, vai ter um problema no CPF, como o Marrocos falou. Ela vai acabar tendo que pagar até 20% do imposto devido, né? Uma multa mínima de R$ 165. Então, ou seja, quem estava obrigado a fazer a declaração do ano passado, que faça o mais rápido possível. Mas nesse lote automático, estão chamando de cashback, não estão essas pessoas que estavam obrigadas. São pessoas que não estavam obrigadas, não entregaram a declaração, teriam uma restituição de até R$ 1.000, estão com o CPF em dia lá na Receita Federal, está tudo certinho, e possuem a chave Pix CPF cadastrada. Ou seja, se a pessoa tem a chave Pix, mas não é do tipo CPF, tem a chave Pix telefone ou e-mail, a gente não vai pagá-la. A gente não tem como fazer o crédito com uma chave Pix diferente de CPF. Também não tem como a Receita Federal adivinhar qual é a conta bancária dessas pessoas. Então, será feito um processo para fazer o crédito direto via Pix no dia 15/7. Não está impedido, essas pessoas não estão impedidas, as que não forem contempladas por esse lote, que tem restituição de repente mais de R$ 1.000, ou não tem chave Pix, ou estão com o CPF errado, elas não estão impedidas de apresentar a declaração, elas podem. Se ela, mas eu tenho direito, basta apresentar a declaração. A Receita selecionou um grupo que ela tem segurança que vai pagar sem nenhum problema. E isso faz parte de um piloto, né? Pode ser que nos próximos anos a gente tenha uma evolução disso e pague para mais gente, mas esse ano a gente está começando com esse grupo. Pessoas que não estavam obrigadas a declarar, ou seja, receberam abaixo de 30.808 em 2024, né? Possuem restituição abaixo de R$ 1.000, estão com CPF em dia e possuem chave PIN de CPF. No site da Receita Federal também existe ali uma série de perguntas e respostas de forma bastante didática para que as pessoas tenham ali o esclarecimento das suas dúvidas e façam a declaração da forma correta e dentro do prazo. Gente, são 68 dias esse ano. Ou seja, não há desculpa para atrasar a entrega do imposto de renda. E não se esqueçam, foi bem lembrado aqui pelos nossos entrevistados, o garoto propaganda do imposto de renda é o leão. Ele não está para brincadeira. Preencheu certinho, não tem problema. Deixou de preencher direito, vai ter problema, pode cair na malha fina e, principalmente, atrasou, perdeu o prazo, aí vem multa, vem as consequências. Então, muita atenção no imposto de renda, muito cuidado na hora de fazer a sua declaração. O TV Senado Live vai chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos convidados, o senhor Adriano Marrocos, o senhor José Carlos da Fonseca, muito obrigado pela participação, Sibeli Nunes e todos os nossos internautas também, muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas. O TV Senado Live está no ar na TV Senado todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, na TV e nas redes sociais, YouTube, X, TikTok, Quai. TV Senado Live é o seu espaço para interagir com a programação da TV Senado. Mande sua sugestão de tema, mande suas perguntas, continue participando. Temos aqui o QR Code para você acompanhar o TV Senado Live. Na TV Senado, democracia é todo dia. Assine o canal da TV Senado no YouTube e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Muito obrigado e até o próximo Senado Live.
TV Senado completa 30 anos, Festa da Comunicação Pública Brasileira. Parlamento Brasil faz 20 anos, reveja nossas matérias históricas. Festival Escolar de Música de Jaraguá do Sul. Alunos convivem com seus ídolos em espetáculos para toda a cidade. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! A violência contra mulheres também se manifesta no ambiente digital. Uma pesquisa do NetLab da UFRJ analisou mais de 76 mil vídeos no YouTube e identificou canais que disseminam conteúdos misóginos, muitos deles com milhões de visualizações e até monetização nas plataformas. Para entender como esse discurso de ódio se espalha nas redes e quais são os impactos para as mulheres, eu converso agora com a pesquisadora do NetLab UFRJ, Luciane Leopoldo Belin. Luciane, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Obrigada, Paulo. Um prazer estar aqui. Luciane, o que motivou vocês a fazerem essa pesquisa e especificamente no YouTube? Certo. Bom, essa pesquisa ela é o fruto de uma parceria entre o NetLab da UFRJ, que é um laboratório de internet e redes sociais da UFRJ, e o Ministério das Mulheres. Então, ela foi desenvolvida ao longo do ano de 2024 e a gente olhou para esse assunto porque é um assunto que vem sendo cada vez mais discutido, a disseminação de conteúdos misóginos, ou seja, de conteúdos que propagam ódio, aversão, desprezo ou ensinam métodos de controle das mulheres. Especialmente nesse contexto da internet, né? Então, no Brasil e no mundo, a gente tem visto um movimento de crescimento de discussão sobre esse assunto, de crescimento de canais, de influenciadores que estão cada vez mais ocupando espaços digitais. Então, esse é um fenômeno que não é novo, mas que vem sendo amplificado graças à internet. E a gente passou a olhar para isso sob essa ótica de influenciadores também, né? Não só de pessoas discutindo mais sobre esse assunto, mas pessoas incentivando esse debate e transformando isso em outras esferas também. Então, a gente resolveu olhar para esse assunto no YouTube, principalmente, por conta das características da plataforma. Primeiro, porque quando se fala sobre machosfera, né, que é essa esfera de discussão de assuntos masculinos, de desenvolvimento masculino e também de conteúdos mais de ódio direto às mulheres, as pessoas normalmente pensam em plataformas fechadas, né? Grupos de Telegram, grupos de Discord ou esses fóruns mais restritos da internet. E o que a gente notou é que houve um aumento das denúncias de misoginia em espaços abertos da internet. Então, a gente resolveu olhar para o YouTube pensando justamente nessa possibilidade de olhar para uma plataforma que é aberta e que é uma das plataformas mais acessadas no país, né? Então, hoje o YouTube é o site com o segundo maior site do mundo e tem no Brasil, em 2024, quando a gente iniciou a pesquisa, mais de 142 milhões de acessos, né? Então, isso faz com que a gente
perceba a relevância dessa plataforma e faça com que a gente decida olhar para ela para entender esse hub, né, que é o YouTube, que leva para outras plataformas também. E a pesquisa conclui um aumento, né, de 2024 para 2026, mais de 18% de alguns conteúdos continuam na internet, ativos, e houve um aumento de usuários, de seguidores desses sites, né? Sim. Desses canais. Explica pra gente o que, na avaliação de vocês, motiva e faz com que esses canais sobrevivam ainda no ambiente digital. Essa pesquisa identificou, é uma pesquisa ampla e longa, né? Uma pesquisa que levou vários meses para ser desenvolvida e que tem várias etapas, assim, metodológicas mesmo, né? Então, a gente faz uma coleta de canais que utilizam termos potencialmente misóginos ou potencialmente violentos e a gente identifica centenas de milhares de vídeos, a gente faz uma limpeza nesse corpus, né? A gente chama assim cientificamente, mas a gente chega até 76 mil vídeos que têm conteúdo potencialmente misógino. A gente faz uma primeira etapa computacional, né, de análise desses vídeos para tentar mapear e classificar dos mais misóginos para os menos misóginos e a gente desenvolve esse protocolo de análise que nos ajuda, de fato, a olhar também numa etapa mais qualitativa. Então, a gente assistia os vídeos e tal para poder identificar isso. Então, só estou contando essa trajetória para você entender assim, que a gente fez essa identificação de 137 canais com conteúdo misógino em 2024 e agora, 2 anos depois dessa coleta, 90% deles continuam no ar. Então, um volume grande, de fato, e eles cresceram, como você apresentou na sua fala, né? 3,5 milhões de inscritos a mais do que eles tinham 2 anos atrás. Isso significa que há um interesse público, né, um interesse do público em torno desse assunto, ou seja, mais homens potencialmente estão interessados nesse tipo de conteúdo, que é bastante preocupante por si só, significa que essa divisão sexual da sociedade, essa separação de homens e mulheres, essa dificuldade de se relacionar e o crescimento de sentimentos de ressentimento, de raiva, de não saber o papel do homem, o papel da mulher e essa discussão que tem em torno disso, vem sendo acentuados nesses últimos 2 anos. Mas também significa que não houve um movimento dessa plataforma específica, mas em geral a gente percebe isso como um movimento de todas as plataformas, de fato aplicar os próprios termos de uso para garantir que conteúdos violentos não circulem nesses espaços, né? Então são esses 2 pontos que esse dado nos mostra. E a pesquisa mostrou que inclusive alguns desses canais monetizam esse conteúdo, ou seja, ganham dinheiro em cima desse conteúdo, né? Na sua avaliação, as plataformas têm uma responsabilidade e como deveria ser feita aí, de repente, a rejeição desse tipo de material, de conteúdo na internet? Isso, a pesquisa identifica pelo menos 6 formas de monetização. Algumas delas são da própria lógica de funcionamento da plataforma, então anúncios, programa de membros, superchat, né, que é aquele envio de dinheiro durante uma transmissão ao vivo. E esses são valores que passam pela própria plataforma. Além disso, os usuários, os influenciadores, eles usam esses espaços para vender produto, né? Então, divulgar e-book, mentoria, curso ou pedir doação, né, de Pix, ou então crowdfunding, né, aquele financiamento coletivo. Então, eles utilizam os espaços, a descrição para divulgar esses produtos e esses serviços. O que acontece é que isso é da lógica de funcionamento das plataformas digitais, não exclusivamente do YouTube, mas também do YouTube. Quando um canal ou vídeo tem muito acesso, esse produtor de conteúdo, ele vai sempre manter essa fórmula, né, porque está funcionando, e a própria plataforma, ela incentiva que os conteúdos, eles mantenham as pessoas engajadas assistindo. Então, a lógica é, quanto mais polêmico, mais sensacionalista, mais, às vezes, até violento mesmo, mais chance das pessoas assistirem, mais pessoas assistirem e por mais tempo. Isso mantém a pessoa no ar assistindo, isso mantém os anúncios circulando e alcançando mais pessoas, então é interessante para o anunciante e para a plataforma. Então é por isso que essa lógica atual de funcionamento das plataformas, ela faz com que conteúdos problemáticos mesmo sejam privilegiados, né? Porque eles mantêm anúncios girando, né? Então, esse é um dos aspectos que faz com que a gente entenda que as próprias plataformas não estão interessadas em remover esse tipo de conteúdo, né? Agora,
Com relação à pesquisa, como é que vocês fizeram um recorte para identificar exatamente esses perfis, né? Palavras de ódio, como é que vocês utilizaram o termo misoginia para poder colocar isso como uma identificação muito precisa desse conteúdo? Uhum. O termo misoginia, ele não é um termo tão conhecido, né? A gente passou a falar sobre misoginia há muito pouco tempo. Então, a primeira etapa foi entender o que é misoginia, né? Então, a gente tem uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores que tem de várias especialidades, é uma equipe muito multidisciplinar e de várias graduações, e a gente fez essa pesquisa ampla com base em literatura, né? Então, literatura científica, artigos científicos, pesquisas nacionais e internacionais sobre violência digital contra a mulher, sobre misoginia, entender o que é, o que pode ser entendido como misoginia. A gente também estudou convenções e documentos oficiais de organizações como a própria ONU, ONU Mulheres e outras instituições do tipo, para entender se existem alguns consensos, se existem alguns protocolos já definidos. E aí, com base nisso, nós construímos o nosso protocolo, que foi, de fato, essa é uma das entregas da pesquisa, justamente porque existe um desafio de discutir, né, de entender o que é misoginia. Por exemplo, a gente tem hoje no Brasil a Lei Lola, né, que é uma lei de 2018, que diz que misoginia pode ser investigada, disseminação de conteúdo misógino na internet pode ser investigado pela Polícia Federal, né? Atribui à Polícia Federal a obrigação, né? A responsabilidade de investigar esse tipo de crime, mas não detalha o que é misoginia. Então, essa pesquisa ela teve também um pouco essa intenção de construir um protocolo que contribua com outras instituições para que identifiquem esse tipo de conteúdo. Agora, respondendo mais diretamente essa pesquisa, essa lista tinha algumas perguntas, por exemplo, né? Então, esse conteúdo incentiva algum tipo de violência psicológica ou manipulação emocional ou violência física contra alguma mulher ou contra várias mulheres? Esse conteúdo, ele inferioriza ou incentiva que as pessoas inferiorizem as mulheres com base no seu gênero? Então, a gente elaborou várias perguntas nesse sentido, né? Então, utiliza termos pejorativos para se referir às mulheres, então xingamentos, né? Então, alguns xingamentos um pouco mais explicitamente violentos, mas outros xingamentos e palavras que estão dentro de um vocabulário masculinista, né? Red pill, para se referir de forma bem degradante, humilhante às mulheres, porque nem sempre isso é muito explícito, né? Às vezes a misoginia, ela tá ali no conjunto, né? Um único vídeo visto isoladamente não parece ter nada demais. Mas quando a gente olha para um volume, tem 200 vídeos e o usuário, quando acessa aquele vídeo, ele é automaticamente direcionado para outros vídeos do tipo, segue consumindo aquilo, isso cria uma mentalidade coletiva de que, veja, toda mulher é oportunista, tem um monte de influenciador aqui dizendo isso. Toda mulher só quer seu dinheiro, só quer que você pague o jantar, as mulheres querem se aproveitar de você. Não seja fraco, não seja bonzinho, toda mulher vai te trair. E aquilo fica martelando na cabeça do homem o tempo inteiro e construindo essa mentalidade de que o problema é essa generalização. Toda mulher é assim, toda mulher é assado. E isso vai criando esse sentimento de a gente precisa reagir. Né? Um sentimento de raiva. E as consequências disso saem da internet e vão para o ambiente físico, né? Exatamente. É um perigo. Agora, com relação aos perfis das mulheres atingidas, existe um perfil específico, ou seja, políticas, ativistas, jornalistas ou mulheres como um todo? Como a pesquisa ela foi realizada num contexto, não foi restrito a um tempo, né? Então, a gente buscou por esses termos e tentou identificar o que vinha. E aí, identificamos vídeos desde 2018 até 2023, mostrando esse crescimento nos últimos anos. E, então, não tem um recorte, por exemplo, em períodos eleitorais, a gente não analisou vídeos de jornalismo político ou relacionados à cobertura política. Então, no nosso corpus, a gente identificou 3 perfis principais que estão entre os mais citados e mais atacados, criticados, assim, com bastante dureza por esses influenciadores. O primeiro deles é mãe solo,
né? Eles têm até uma palavra para se referir a elas, é MSOL, que é para burlar as regras da plataforma, não parecer que eles estão falando de mãe solteira, mãe solo, mas a ideia é que espalhar uma ideia de que toda mulher que já tem um filho tenta se relacionar com você para fazer você ser o pai do filho dela. Então, essa ideia de que toda mulher que teve um filho já não presta, porque já é rodada, né? Porque já é gasta, já foi usada, e aí agora ela só quer te explorar. Então, essa mentalidade, ela cria um sentimento de aversão mesmo, de desprezo, de nojo a essas mulheres. Um segundo grupo são mulheres com mais de 30 anos, então as balzacas, né? São os termos que eles usam para se referir a essas mulheres, que são mulheres também que já teriam alguma experiência de vida e, portanto, não aceitariam qualquer tipo de relação, e isso faz com que eles rejeitem, aí porque também tem a questão da juventude, né? Todo um estereótipo de mulheres mais velhas contra mulheres mais novas, e essa questão da beleza física sempre sendo um dos norteadores dessa visão de mundo, assim. E aí, por fim, mulheres que se auto-intitulam feministas ou que se comportam como feministas porque o que defendem os direitos das mulheres. Então, esses são os principais perfis, né? Mais até do que profissão, por exemplo. Ou então, quando uma mulher denuncia um homem por uma mulher famosa ou com uma pessoa pública denuncia um homem por violência doméstica, essa mulher automaticamente vira alvo, assim. Então, tem alguns... humoristas, mulheres também são muito alvo de ódio, então vai mais por aí. A gente, na nossa pesquisa, a gente não olhou tanto para mulheres com atuação política e jornalistas, mas existem outras pesquisas de outras redes que mostram justamente isso, que mulheres candidatas ou esposas de candidatos... e que jornalistas ou influenciadoras, são atrizes que se posicionam politicamente, são mais atacadas na internet, né? Na nossa pesquisa, especificamente, isso não apareceu porque não era o nosso objetivo. Você falou de uma parceria com o Ministério das Mulheres. Com a conclusão dessa pesquisa, existe algum encaminhamento dessa pesquisa para alguma atitude, alguma ação por parte do poder público com relação a esses perfis especificamente? Alguma denúncia será feita? Então, a pesquisa ela teve esse caráter de construção de protocolo, né? Então, justamente por ser um desafio para se investigar a misoginia, por não ter uma definição muito fixa do que é misoginia, a pesquisa ela contribuiu com esse protocolo, né? Então, que ele pode ser utilizado por qualquer instância de investigação que queira aprofundar mesmo esse entendimento, ou treinar agentes que vão identificar, por exemplo, conteúdos misóginos nessa e em outras plataformas. Então, esse é um resultado que tem encaminhamentos possíveis. A gente optou, Paula, por não entregar essa lista para o YouTube e dizer, retirem do ar, por favor, esses vídeos, esses canais, eles são perigosos, assim. Por um motivo bastante simples, que esses canais, isso poderia acabar gerando uma impressão de caças bruxas mesmo, assim, né? De vamos tirar esses canais do ar, e isso não resolve o problema, porque outros canais vão surgir, criados inclusive pelos mesmos influenciadores, porque isso para eles é uma fonte de renda, né, de muitos deles. Então, a gente achou que essa abordagem, ela não ia resolver o problema. Então, a gente tentou iniciar esse diálogo com o YouTube no sentido de contribuir, né, de construir um acordo de cooperação para que a pesquisa ajudasse o próprio YouTube a facilitar o acesso e a identificação desses canais em situações em que elas não são tão explícitas. Isso acabou não avançando muito, assim, mas existem outros diálogos com outras instituições também. A pesquisa ela tem tido bastante repercussão, então a gente já falou sobre ela em escolas, a gente já falou sobre ela em outras empresas e tudo mais, justamente para contribuir para a conscientização desse assunto, né, sobre esse assunto. Pois é, o Brasil tem uma legislação contra crimes virtuais, o Congresso está debruçado também sobre o tema, inclusive com projetos sobre criminalização da misoginia, mas na sua avaliação faltam aí um posicionamento do poder público em termos de legislação para fechar maior mais o cerco com relação a esse tipo de conteúdo na internet? Embora a violência contra a mulher seja um assunto que é bastante levado a sério na legislação brasileira, a gente tem a lei do feminicídio, a gente tem a lei Maria da Penha, que são leis muito sérias, muito respeitadas, inclusive fora do Brasil. A gente tem crimes que são relacionados a essa atuação no mundo digital.
A única menção à misoginia, especificamente, é essa da lei de 2018, que não criminaliza, ela só, né, organiza ali a investigação de disseminação desses conteúdos online. Então, acho que o primeiro ponto seria discutir mesmo uma criminalização da misoginia e discutir não só no aspecto legal mesmo, né, mas também no aspecto coletivo, nacional mesmo, no debate público, na comunicação, para conscientizar as pessoas que esse tipo de comportamento, ele é violento também, porque existe muito esse olhar de misoginia como uma brincadeira, né, para esses influenciadores. Eles falam que isso é só minha opinião, então tem toda a discussão da liberdade de expressão. Então, primeiro seria importante discutir nesse sentido legal e no sentido da opinião pública o que é misoginia e as consequências severas que ela tem. Mas a gente também tem uma dimensão de plataforma mesmo, né? Então, as próprias plataformas digitais, uma movimentação que ocorreu no STF no ano passado, alterou o artigo 19, né, do Marco Civil da Internet, parcialmente, justamente para aumentar o dever de cuidado das plataformas. E uma das dimensões que aparecem nessa atualização é a questão de gênero, de fato, assim, né, para que exista um cuidado maior das plataformas sobre que tipo de conteúdo impacta nessa questão das relações de gênero. Mas essa conversa ainda precisa avançar muito, né? Esses conteúdos, eles circulam nas plataformas monetizados, então isso precisa também ser responsabilidade das plataformas. Então, a gente precisa, primeiro, de mais transparência, né? Então, o que é monetização? O que significa monetização? Quanto dinheiro circula? Quem que lucra com isso? Que tipo de anúncio? Quem são os anunciantes? Será que as marcas que estão circulando nesses canais queriam estar tendo seus produtos anunciados nesses canais? Quem que é o público-alvo desses vídeos? A gente não sabe disso, não existe transparência com relação a isso, né? E essa questão da responsabilização para que as plataformas sejam mais eficientes em aplicar os critérios de moderação para além, né, do que é muito violento, explícito e direto, né? Isso é um dos pontos. Talvez uma estratégia também na área de educação seria estudar exatamente quem consome esse conteúdo para entender aonde atuar, né? Aonde trabalhar com esse público. Né? Você acha que as escolas, por exemplo, seriam o primeiro caminho, um debate, uma discussão com os jovens para, de repente, criar aí uma mentalidade diferenciada para os próximos anos? Sim. O que a gente notou na pesquisa é que não existe um público-alvo muito específico, pelo menos não no discurso, assim. Todo homem que já teve ou experimentou qualquer tipo de frustração ou ressentimento em qualquer relacionamento com mulheres, ele pode ser alvo, porque eles trabalham nessa frustração. Não seja mais assim, não seja mais humilhado, não seja fraco. Então, todo o discurso desses canais, ele aproveita esse ressentimento que já existe e amplifica, né? Como se qualquer outro relacionamento fosse te frustrar igual. Mas isso é especialmente grave quando a gente fala de pessoas mais jovens, assim, de meninos que ainda estão nessa fase de aprender a se relacionar mesmo, assim, e que estão crescendo num mundo em que a própria ideia de masculinidade está mudando, né? Então, os pais têm uma visão de masculinidade que eles tentam passar para os filhos, mas a visão de masculinidade dos pais não se aplica mais aos relacionamentos que eles vão ter no futuro. Defasada, né? Muito defasada, porque as meninas, elas estão aprendendo a ter sonhos diferentes hoje, né? Para além da casa, para além da vida doméstica, de ter sucesso profissional, de ter uma família diferente da família em que elas foram criadas. E isso vai para a sociedade numa leitura de conquistar direitos femininos é perder direitos masculinos, e não é isso, é questão de igualdade. Mas isso é muito manipulado nesses discursos para parecer que é perda de direito. E os meninos ficam confusos, então tem toda uma... Se relacionar hoje não está fácil para ninguém, mas para crianças e adolescentes está ainda mais difícil, né? Porque eles estão vivendo um mundo em transformação. Então, sem dúvida, conscientizar, educar e discutir junto, né? É um desafio. Positivamente a masculinidade. Eles também são vítimas. Sim. Os meninos, né? Então... E as meninas também têm que ter esse cuidado com relação também ao discurso que elas proferem para os homens, né? Para não virar ali um fogo cruzado, lógico, com os pesos diferenciados, mas existe também aquela ideia, a gente não pode criar essa ideia de que também os homens estão todos contaminados com esse discurso, né? Sim. Agora, você que estuda esse assunto, que tentou trazer aí uma definição do que é misoginia, e esse é um tema, inclusive, que trava a
votação aqui no Congresso, que é o que significa exatamente misoginia para a gente colocar isso em lei como um crime, né? Para não gerar um problema geral. O que você deixaria de mensagem, tanto para o poder público quanto para a população que nos assiste, né? Para quem nos assiste, sobre esse caso específico, o que você viu de mensagens, de falas que são muito, muito sérias, né? Muito perigosas para nós, mulheres, que poderia trazer para a gente como mensagem final e para a gente repensar e refletir sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto para quem está, assim, para as pessoas que fazem uso dessas plataformas, para os homens especificamente, é atentar para o tipo de conteúdo que você consome. Se esse conteúdo ele está te incentivando a construir ou alimentar um ódio gratuito, ou um ódio com base numa experiência individual e transformar isso numa questão coletiva, se isso não está piorando a sua relação com as pessoas, né? Porque esses canais eles incentivam, inclusive, que você se distancie da sua mãe, das suas amigas, não é só uma coisa com relacionamentos românticos, né? Então, acho que cuidar com o que você consome e questionar mesmo, né? Ter um consumo, isso vale para todo consumo online, né? Toma cuidado com quais são as fontes, isso faz sentido, isso não está piorando o meu relacionamento com as pessoas, acho que isso é uma questão de autocuidado com o consumo mesmo da internet. E aí, para o poder público, para as instituições, acho que é preciso ter em conta que isso não é isolado. O que acontece na internet acontece também fora da internet. Não é à toa que nós temos visto um crescimento dos casos de violência doméstica, de feminicídio, de violências, inclusive, em ambientes digitais, né? Isso certamente também está relacionado, né? A nossa pesquisa especificamente não fez essa correlação, mas os dois gráficos estão aumentando e a gente precisa entender se há relação, como há relação e o quanto essa liberdade das plataformas de agirem apesar da soberania nacional seguirem seus próprios termos de uso, como isso tem impactado outras dimensões para além do digital, né? Então, preciso ficar de olho nisso. É isso, Luciane. E a gente não quer que você pare de estudar isso, porque enquanto tiver esse tipo de conteúdo, esse tipo de violência, tanto na internet quanto fisicamente, a gente precisa de pessoas que identifiquem isso para a gente e nos alertem, né? Porque o caso voltou à tona tanto por causa desses inúmeros casos que estão acontecendo, mas também pela pesquisa que vocês levantaram. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque no sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania. Abril é o mês dos povos indígenas e a TV Senado abre mais espaço para filmes com as suas lutas e reflexões. Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 9 de abril, e o Senado Notícias está no ar. O relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, senador Weberton Rocha, anunciou hoje que vai ler o seu relatório sobre a indicação na próxima quarta-feira, dia 15, e que a sabatina vai acontecer no dia 29.
Para ser aprovado pelo Senado, Messias tem que passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois precisa ter o nome confirmado no plenário com maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 41 senadores favoráveis. Na próxima quarta-feira já lê o relatório. Na outra semana, do dia 21, nós teremos uma semana com um feriado no meio da semana, portanto, ficou combinado que a sabatina será logo no dia 29 pela manhã. E seguindo aquele mesmo rito, terminou a sabatina, nós já vamos trazer para o plenário para análise das senhoras e dos senhores senadores, a análise aqui no plenário, também o que ficou apresentado e decidido lá na CCJ. Então, era este o comunicado que eu queria fazer às senhoras e os senhores. Não sentei ainda com o ministro Messias, depois de indicado. Vou, naturalmente, ligar para ele assim que terminar aqui a nossa coletiva, mas, obviamente, eu já quero adiantar, e já tinha dito isso antes, ele preenche todos os requisitos, tá? Notório saber jurídico, ele tem a reputação ilibada e é advogado-geral da União, é uma pessoa jovem que tem uma carreira brilhante, então, de já eu adianto que irei apresentar o relatório a favor da sua aprovação. Jorge Messias é o atual advogado-geral da União e já trabalhou na Casa Civil durante o governo de Dilma Rousseff. Jorge Messias tem 45 anos de idade e é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília. Messias ocupa o cargo de Procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e de Advogado-Geral da União desde 1º de janeiro de 2023. Anteriormente, ele ocupou cargos na Casa Civil durante o governo Dilma. Com a formalização pelo presidente Lula da indicação para o cargo de ministro do STF, Jorge Messias deverá passar por uma sabatina e aprovação da Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o nome deverá ser referendado pelo plenário do Senado com, no mínimo, 41 votos favoráveis. E ainda sobre essa indicação de Jorge Messias. A Constituição estabelece regras para a indicação de ministros ao Supremo Tribunal Federal. Os Estados Unidos serviram de modelo, mas permanecem algumas diferenças. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo e isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Vamos fazer uma comparação, né? Há 40 anos atrás, quando estávamos aí prestes a termos a nossa Constituição, qual de nós sabia algum nome de um ministro do Supremo? Pouquíssimas pessoas no Brasil sabiam. Hoje, se nós formos perguntar para a população, olha, pelo menos 2 nomes alguém pode lembrar, na população como um todo. Isso é um reflexo do que? Não apenas
de uma maior transparência, de uma maior notícia. Hoje, todas essas etapas de escolha e de sabatina são televisionadas pela TV Senado, por exemplo. Várias importantes julgamentos são também televisionados pela TV Justiça. Então, há um processo de socialização amplo dos processos decisórios. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. O modelo, que começa com a indicação feita pelo presidente da República, é inspirado no americano. No modelo norte-americano, lá se aprova também no Senado. No entanto, a sabatina lá do Senado dura meses, muitos meses. São sabatinas que têm múltiplas etapas. E lá, os ministros, eles são vitalícios. Então, eles só realmente saem da corte, ou se quiserem, ou se partirem para outra instância da vida, né? Mas nós também temos outras diferenças com outros países. França e Alemanha, por exemplo, são países em que as indicações são feitas de forma repartida entre presidente da República, Câmara e Senado. No caso da Alemanha, não o presidente da República, mas só o Senado e a Câmara daquele país. E lá, nesses dois países, nós temos mandatos. Está marcada para o dia 30 de abril a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria. Mais detalhes com a repórter Isabela Dutra. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, marcou para o próximo dia 30 de abril uma sessão do Congresso com um único item na pauta: a votação do veto do chamado PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados por envolvimento no ato de 8 de janeiro de 2023. O PL da dosimetria foi aprovado pelos parlamentares em dezembro e vetado pelo presidente Lula em janeiro. O texto também estabelece que quando os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático de direito forem praticados em contexto de multidão, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, desde que o infrator não tenha financiado os atos nem exercido papel de liderança. A proposta determina ainda o menor tempo possível de cumprimento da pena para a progressão de regime nos crimes contra o Estado democrático de direito, independentemente da reincidência ou de uso de violência ou grave ameaça. 85% dos adultos autistas no Brasil estão fora do mercado de trabalho. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública hoje para debater as dificuldades que as pessoas nessa condição enfrentam para conseguir emprego. A audiência da Comissão de Direitos Humanos mostrou que a realidade ainda é a exclusão. Pessoas com TEA seguem enfrentando barreiras para conseguir uma vaga e, principalmente, para permanecer no emprego. A falta de preparo das empresas e o preconceito ainda limitam o acesso ao mercado de trabalho. É uma discussão para a gente continuar. Aqui no parlamento, o que nós vamos ter que mudar nas relações trabalhistas? O que nós vamos ter que mudar a nível de sociedade? O que nós vamos ter que mudar na legislação? O que nós vamos ter que mudar nas nossas campanhas de conscientização, de prevenção ao preconceito, de combate ao preconceito? Onde nós vamos ter que mudar? Hoje, o Brasil tem cerca de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Dessas, 50% são adultas e 85% estão fora do mercado de trabalho. Os participantes da audiência afirmaram que as políticas públicas existem, mas hoje as empresas precisam aprender
aprender a integrar essas pessoas no ambiente profissional. Nós não precisamos de mais leis, nós já temos leis. Nós já temos a LBI, nós já temos a Lei Berenice Pena, nós precisamos efetivar essas leis no dia a dia. Porque um empresário, ele quer contratar o autista, mas ele nem sabe como ele vai fornecer o mínimo de suporte para esse autista. Nós chegávamos para os empresários e falávamos, olha, temos um programa de formação, de capacitação para as pessoas autistas. Eu tenho vários profissionais com uma super habilidade para trabalhar, um perfil extremamente interessante. E as pessoas falavam para a gente assim, mas pessoa autista pode trabalhar? Eu nunca pensei que pessoa autista pudesse trabalhar, né? Eles não podem ter crises. Quando eu penso em autismo, eu penso em pessoas, né, não são aquelas pessoas que ficam se balançando o tempo inteiro com alguns comportamentos. Eu falei, também são, mas as pessoas podem sim trabalhar desde que você se prepare para receber esses profissionais. O debate deixou claro que a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho para pessoas com transtorno do espectro autista começa muito antes da vida adulta. Hoje, as pessoas com transtorno do espectro autista permanecem mais tempo nas escolas justamente pela falta de preparo, pela falta, né, de técnica, pela falta de conhecimento acerca do espectro autista. E aí, com isso, as pessoas acabam tendo uma dificuldade maior de compreender os conteúdos, de acessar as informações e de concluírem a sua escolaridade. Não é por conta do TEA, mas principalmente e exclusivamente, né, em razão das barreiras existentes ainda dentro das instituições de ensino. Então, na SAP, a gente tem um programa que é o Autism at Work, que é o nome do nosso programa de contratação de pessoas com autismo. E no início eles foram contratados principalmente na área de programação e desenvolvimento. Porém, ao longo do tempo, nós também inserimos as pessoas com autismo em outras áreas, como suporte a vendas, área de pré-vendas e área administrativa também. Esse Elisterne tem dado uma nova oportunidade. Eu não tinha essa esperança antes de seguir uma carreira profissional. A comissão temporária do Senado, que vai atualizar o Código Civil, fez hoje mais uma audiência pública, desta vez para debater temas ligados a direito da família e direito das sucessões. Direito de família é o direito que regula as relações pessoais e patrimoniais entre as pessoas que fazem parte do mesmo núcleo familiar. Trata, por exemplo, de atos como o casamento, a união estável, a guarda dos filhos e as pensões alimentícias. Já o direito de sucessões disciplina a transferência do patrimônio após a morte, como inventário, herança e testamento. Os participantes da audiência pública apontaram pontos no projeto que podem trazer insegurança jurídica. A professora Renata Vilela, do IBMEC, por exemplo, alertou para os limites da intervenção do Estado nas relações familiares. Grave risco de fulminar de vez a diferença entre casamento e união estável. E até de, a longo prazo, perder, né, a razão de coexistência dessas duas entidades familiares do ordenamento jurídico brasileiro. Um segundo ponto é que, e eu queria trazer para essa reflexão, ao exigir essa formalidade, ainda joga-se por terra qualquer possibilidade de pactos entre pessoas que se relacionam afetivamente e querem pactuar que, caso esse relacionamento se torne uma união estável no futuro, seja adotado o regime de bens diverso da comunhão. E pergunto mais, o que faremos com os contratos particulares já existentes com regime diverso do padrão? A professora e advogada Joiciane Bezerra apontou que é preciso pensar melhor na forma como o projeto trata a legitimidade sucessória. Pensemos num sujeito que tem 6 filhos e 3 embriões elaborados com seu material genético e morre. A sucessão dele ficaria em suspenso por 5 anos, por quê? De algum modo ficaria em suspenso, porque 3 frações seriam resguardadas para esses embriões crioconservados. Será
Será que o problema já não se resolvia com a mera petição de herança? Caso e se eles viessem ser concebidos, garantindo inclusive os direitos do nascituro? Então, nesse espaço, Excelência, eu acho que isso vai criar um problema. Já o advogado da União, Leandro Albuquerque Marques, alertou para o impacto da reforma sobre o Poder Judiciário. Nós já operamos com um sistema sobrecarregado que consome parcela significativa dos recursos do pagador de impostos, né? E a introdução de novas frentes de litígio, como disputas envolvendo guardas e alimentos de animais de estimação, pode ampliar esse quadro de forma pouco eficiente, sobretudo quando há outras áreas mais sensíveis demandando atuação estatal. É legítimo perguntar se nós, como sociedade, estamos dispostos a direcionar mais recursos escassos para esse tipo de controvérsia. Para alguns especialistas que participaram do debate, o projeto muda de forma excessiva o Código Civil. Não há necessidade dessa mudança tão estrutural e dessa mudança tão significativa com uma abertura de flancos tão importantes para nós continuar atendendo as famílias de forma legítima. Uma sessão especial no plenário do Senado celebrou hoje os 50 anos do Hospital Dom Orione, no Tocantins. O Hospital Dom Orione, no Tocantins, é uma instituição filantrópica focada no acolhimento e na saúde dos pacientes, tanto os particulares, por meio de convênios, como os usuários do SUS. Para comemorar os 50 anos do hospital, o Senado realizou uma sessão especial. Estamos reunidos, portanto, para celebrar muito mais do que uma efeméride. É reconhecer publicamente uma obra que atravessou décadas, servindo a população com constância. Durante a sessão, foi destacado a importância do Hospital Dom Orione para a população do Tocantins. O Hospital Dom Orione é um patrimônio do estado do Tocantins e de sua população. Tornou-se pioneiro em serviço que transformaria a realidade regional. A maior parte do seu atendimento é destinado ao Sistema Único de Saúde, garantindo acesso à saúde de qualidade para a população mais vulnerável, que reafirmando sua natureza filantrópica e seu compromisso social. Dom Orione faz um trabalho que garante qualidade no atendimento à saúde, o atendimento humanitário e, mais do que tudo, ele cumpre a sua tarefa no atendimento ao povo do nosso estado. A profissão de doula passa a ser reconhecida oficialmente a partir de hoje. Doula é a profissional que oferece apoio físico, emocional e informações à mulher nos momentos finais da gravidez, em especial durante o parto e no pós-parto. Para exercê-la, é preciso ter ensino médio e ter feito curso de qualificação profissional na área. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Você tem uma personalidade empreendedora? Quem gostaria de ser dono do próprio negócio? O Senado tem um projeto para criar essa cultura inovadora ainda na escola. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo após o Senado Notícias. No Senado, o projeto de lei quer incentivar o empreendedorismo juvenil. Editais voltados às escolas públicas de ensino médio, incentivando projetos inovadores, transformadores, no ambiente escolar e na comunidade local. A gente estabeleceu dentro de um dos comitês temáticos do Fórum Nacional da Microempresa, um que cuida especificamente da questão da educação empreendedora. De lá a gente vem discutindo não só a necessidade de cada vez mais você ter no currículo escolar a questão da educação financeira, mas também a educação empreendedora. Nós vamos oportunizar a nossa juventude a incorporar uma nova linguagem, que é a linguagem de empreender. Né? A gente sabe que o que inclui é a incorporação de linguagem. Essa é uma linguagem. O empreendedorismo precisa ser identificado como uma linguagem que as pessoas incorporam ao fazer. Hoje há uma nova organização do trabalho, onde o empreendedorismo surge como uma alternativa muito forte, através do microempreendedor individual, através do empreendedor individual. Muitas coisas são trazidas para a realidade de vida desses jovens e às vezes não tem o devido suporte de formação, o devido suporte de uma leitura da realidade, das cadeias produtivas. E na hora que você traz isso para o ambiente da escola, você tanto desafia a escola a trabalhar isso,
na sua organização curricular, na sua organização temática, como você também dá ao jovem uma melhor condição de se tornar um jovem empreendedor. Se você perguntar, 90% dos empresários falam isso. Qual é o segredo do sucesso? Resiliência, persistência, coragem. Porque os desafios são diários, eles não diminuem. Em qualquer carreira que eu vá empreender, social, de negócios, cultural, no esporte, existe esses comportamentos que nós chamamos de competências empreendedoras que eu preciso desenvolver. Autonomia, trabalho em equipe, buscar parcerias. Eu preciso despertar isso dentro de mim, não só o operacional de um empreendimento, mas também o relacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. O Brasil se juntou a mais de 80 países como membro do Tratado Global dos Oceanos. O acordo aumenta a proteção da biodiversidade em alto mar. E o recém-inaugurado aviário de imersão do Zoológico de Brasília, onde o visitante pode compartilhar o espaço com várias espécies de pássaros. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Sabes que yo me crié con mis abuelos, mis abuelas, quienes me hablaban de eso. Ahí fue que yo entendí lo que es Macunaíma. Por eso es que siento que yo creo que soy nieto de Macunaíma. Importante para mantener las tradiciones de las comunidades indígenas es para que los muchachos, los jóvenes, no pierdan esa cultura, esa costumbre que tienen las comunidades indígenas, que han tenido los abuelos. Y yo no perdí pues de hablar en Taurepán, y mi plato típico, mi bebida típica, eso no la he perdido para nada. Ahí estoy dando clases a ellos, los muchachos. Yo les cuento, yo los enseño a ellos todas las informaciones sobre la historia de Macunaíma, donde podamos mantenernos nuestra cultura viva. No solamente Macunaíma, hay muchas historias más que tenemos que contarle bastante. Particularmente para mim, eu consegui levar a TV Senado a Pari Cachoeira, quase 5 mil quilômetros de distância de Brasília, com a audiência da CPI das Ondas, ou seja, isso ao vivo. Isso é extremamente importante. O Brasil tomava conhecimento do que nós estávamos fazendo na CPI das Ondas a distante 5 mil quilômetros. E o que a gente espera, cada vez mais a TV Senado faça o que está fazendo, se modernize, isso ela está fazendo, e acompanhe o trabalho de cada um senador, de cada uma senadora, indistintamente. Aqui os senadores são tratados iguais pela TV Senado. Isso é muito importante. Claro, a divulgação do nosso trabalho, para que você, brasileiro, tome conhecimento do que a gente anda fazendo por aqui. Extremamente importante. Portanto, 30 anos é motivo de parabenização. Abril é o mês dos povos indígenas e a TV Senado abre mais espaço para filmes com as suas lutas e reflexões. Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos